Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, aumenta o número de brasileiros diagnosticados com câncer de pele. A maioria dos casos podem ser curados através de cirurgia. E quem vai conversar conosco sobre os avanços nesse campo da medicina é o Dr. Eugênio Reis, cirurgião dermatologista. Seja bem-vindo, Dr. Eugênio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Doutor Eugênio, o Brasil é conhecido como um dos países de grande incidência solar. Por isso, os casos de câncer de pele, que em grande parte surgem ou são agravados pelo contato com o sol, se multiplicam a cada ano. A associação, o Instituto Nacional do Câncer detectou que no ano passado 183 mil novos casos foram diagnosticados. Que tipos de câncer são esses cânceres de pele? Então, é isso mesmo, Paulo. Então, a gente tem hoje que em torno de 30% de todas as neoplasias diagnosticadas no Brasil são câncer de pele, né? E esse fenômeno ocorre, principalmente, como você falou, a gente mora num país tropical, né? Então a gente tem sol o ano inteiro e, realmente, o principal fator predisponente, então, do câncer de pele seria a exposição solar e as queimaduras solares. É comum no consultório, cresce a procura pela cirurgia, que no caso é um cirurgião dermatologista? Sim, muito, Paulo. A gente brinca que hoje está tendo uma epidemia de câncer de pele. Isso porque a gente está tendo um envelhecimento populacional, né, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, as pessoas estão envelhecendo, né, que bom, e a gente mora num país tropical. A gente tem histórico de pessoas que se expuseram a vida inteira ao sol, né, tanto trabalhadores que trabalham ao sol, com exposição ao sol, quanto pessoas também que têm hábitos, né, de exposição solar sem a devida fotoproteção. E, na verdade, as pessoas se cuidam muito pouco, né? O filtro solar, a gente começa a falar dele na década de 80, na verdade. Então, você vê, muitas pessoas, na verdade, viveram muito tempo da sua vida sem o filtro solar, não existia filtro solar. E, talvez no Brasil, a gente vai falar, talvez na década de 90, talvez começam a chegar os primeiros filtros solares, né? Talvez produtos com qualidade, talvez anos 2000. Então, a gente fala o quê? Que existe há 20 anos filtro solar no Brasil? Bom, quais são os sintomas do câncer de pele? Então, o câncer de pele, o principal sintoma, geralmente, que os pacientes veem, geralmente a gente fala que são feridas que aparecem na pele, são aquelas feridas de difícil cicatrização. Muitas vezes o paciente fala que apareceu alguma feridinha, alguma casquinha, uma espinha que aparece na pele. Pode acontecer tanto em áreas, o mais comum é em áreas fotoexpostas, né? Que geralmente é o rosto, né? Que a gente expõe todos os dias, braços, mãos, né? O mais comum, 80% dos cânceres vai ser nessa região mesmo de face e pescoço. Mas sim, a gente pode apresentar em outros lugares. Agora, a faixa etária, mais a gente pega a praia hoje, vai sentir o efeito daqui a 30, 40 anos. Né? Isso. Geralmente, o principal grupo que vai apresentar câncer de pele, geralmente é a população acima de 50 anos de idade. Sim. Agora, em que casos está indicada a cirurgia? Então, o câncer de pele, assim, existem várias modalidades de tratamento, né? Desde modalidades hoje com o uso de tecnologias como lasers, por exemplo, é possível isso, mas assim, o principal hoje indicação de tratamento seria mesmo o tratamento cirúrgico, né? E a cirurgia, ela sempre foi muito bem aceita porque a gente tem resultados excepcionais, acima de 90% de cura, quando ela é bem feita, quando ela é bem indicada, né? Com margens adequadas. Agora, veja como é curiosa a história da medicina, do progresso da medicina. A cirurgia mais indicada hoje de melhores resultados, ela foi primeiro pensada na década de 30 do século passado, por um americano chamado Frederick Moss, não é isso? Correto. E ele, que ainda era estudante de medicina em Wisconsin, ele descobriu que uma técnica que era de exame, primeiro aplicar
cloreto de zinco, não é isso? Mas havia problemas, mas de lá para cá, tanto o diagnóstico quanto os meios de intervenção, as lentes dos microscópios melhoraram, o material cirúrgico também teve algum progresso e tal. E em que base, em que funciona, em que base essa cirurgia foi estabelecida? O que o Moss... Então, hoje o que a gente existe, na verdade, assim, existem pessoas em que a gente tem acontecido o câncer de pele e, assim, a gente precisa tratar esses pacientes, deixar esses pacientes curados. O principal, às vezes, a chateação que a gente tem em consultório é, justamente, esses pacientes que fazem recidivas de câncer de pele, ou seja, a lesão aparece de novo, ela não é totalmente curada. Então, o Friedrich Mohs, ele, em 1930, ele descreveu uma técnica, na época dele, era uma técnica um pouquinho mais rudimentar, né, porque acabava que ele demorava, às vezes, mais de uma semana para dar os primeiros laudos, que seria a ideia, na verdade, de fazer essa cirurgia e, no momento da cirurgia, você faz a análise da peça, né? Então, isso é interessante porque você, às vezes, num paciente, você quer preservar o máximo possível de pele saudável, mas, ao mesmo tempo, você quer curar esse paciente chegando próximo ao 100%. E a tendência na cirurgia tradicional é fazer uma incisão, cortar e tirar um pedaço de tecido muito maior para você prevenir que a lesão tivesse espalhado, mas aí ele investiu numa, digamos assim, numa procura, numa detecção, capacidade de detectar muito mais com maior precisão e tirar menos tecido, prejudicar menos a aparência da pessoa, inclusive. Perfeito. Então, a gente está falando assim que 80% dos cânceres de pele são nessa região de face e pescoço. E nessa região a gente tem estruturas extremamente nobres, que aqui era a região dos olhos, o nariz, a orelha, a boca. Então, assim, as cirurgias antigas eram cirurgias que são decepações, assim, imagina, você fazia uma retirada muito grande de tecido. E por que não preservar, tirar realmente só o que está doente? Aí, como fazer isso? O Moss fez uma descrição e, lógico, ao longo da evolução da gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, na verdade, a gente evoluiu para o que a gente chama da cirurgia de Moss, né? Que a gente hoje usa o nome do Moss, né? Como foi a primeira pessoa que descreveu essa técnica, mas as nossas técnicas hoje, a gente consegue, às vezes, na cada retirada de fragmento que a gente faz da pele, a gente tem uma análise ali em torno de 10 a 20 minutos, a gente já tem um laudo. Então, aquele laudo que, às vezes, o paciente, às vezes, retira o fragmento de pele, manda para um patologista, às vezes, de um laboratório, e o patologista vai dar esse laudo para você dali uma semana, às vezes 10 dias. Agora é feito na hora. É feito na hora. Dentro da sala de cirurgia, você já tem um resultado, né? Isso mesmo. E então, assim, vai retirando, parece que em fatias, né? Camada a camada, não é isso? Então, isso mesmo. Então, essa técnica, a cirurgia de Mohs, a gente consegue fazer uma técnica extremamente sensível, né? Que a gente consegue tirar o mínimo possível de pele, a gente faz a análise da peça no mesmo momento, né? E daí a gente consegue indicar, na verdade, quanto de margem que você daria naquele local. E você consegue ver a peça direitinho, até onde o tumor está caminhando, vamos dizer assim. Então, você consegue ser muito exato. Você tira somente aquela pele que está doente. E a pele saudável se preserva. Aí, dessa forma, a cicatriz fica muito mais tranquila, muito mais suave e esse paciente realmente fica 100% curado, já que todo o tecido de tumor é retirado naquele momento da cirurgia dele. O senhor tem experiência lá no Hospital Metodista de Houston, no Texas, também em São Paulo, enfim. O senhor, mas na sua formação básica de médico, o senhor fez primeiro dermatologia para depois fazer a cirurgia, não é isso? Isso, correto. Quando o senhor ouviu falar primeiro nessa técnica da cirurgia de Mohs? Então, em Brasília, quando eu fiz a minha formação, né, eu formei, assim, quando eu fiz a minha formação, então, assim, a gente ouvia falar da técnica de Mohs, mas, assim, a técnica de Mohs, ela era pouco difundida no Brasil. Assim, o primeiro cirurgião de Mohs formado que veio trabalhar no Brasil, ele veio em 1990. Então, assim, a gente brinca que até a década de 2000, mais ou menos, nós tínhamos poucos cirurgiões de Mohs. Aí, acho que vale a pena, desculpe interromper, mas vale a pena... Nas leituras que eu fiz para poder lhe entrevistar, eu fiquei sabendo de que os cirurgiões lá nos Estados Unidos resistiam muito. Eles não queriam que os dermatologistas... Primeiro, os cirurgiões não queriam que os dermatologistas fizessem uma intervenção. Era quase uma propriedade só deles. E depois, na própria associação de dermatologia, eles não queriam aceitar a técnica. Foi uma briga muito grande, né? Isso, correto. A dermatologia é uma sociedade que ela nasceu em 1904. A gente é a segunda sociedade do Brasil, né, em termos de idade, mais antiga, né? Então, no começo, até mais ou menos 1985, mais ou menos, os dermatologistas no Brasil eles não aceitavam fazer cirurgias, que eles achavam que a cirurgia deveria ser do cirurgião. Mas, assim, depois a gente viu que, assim, o dermatologista, como ele é talvez o profissional mais habilitado para dar diagnóstico em câncer de pele e fazer o segmento desse paciente, então, assim, fazer as cirurgias de remoção de câncer de pele virou uma questão, assim, que para o dermatologista ele precisa fazer, e hoje a formação do dermatologista era uma formação clínica cirúrgica. Então, o dermatologista ele sabe toda a parte clínica, né, de dar o diagnóstico, fazer o segmento desse paciente,
mas ao mesmo tempo fazer as conduções cirúrgicas, de fazer a melhor abordagem e buscar a melhor cura para esse paciente. Agora, já na faculdade ou na residência médica, a cirurgia de Mohs, ela é ensinada, ela já pelo menos é comunicada aos alunos? Sim, assim, a gente sempre cita, assim, na época da minha formação, na verdade, a gente citava a cirurgia de Mohs, assim, olha, existe uma técnica, sabe, que é feita no exterior, chama cirurgia de Mohs, né? Ela é incrível porque você consegue dar o diagnóstico e já ver todas as margens cirúrgicas no intraoperatório, né? E realmente, hoje, assim, eu trabalho aqui em Brasília no Hospital da Asa Norte, no Agarram, né? Eu sou preceptor da residência médica no Agarram, e lá os nossos alunos, nossos residentes, eles veem a técnica de Mohs. Eventualmente, a gente não consegue fazer para todos, né? Já que a nossa busca, a gente tem muito público lá. Então, a técnica de Mohs, ela demanda um pouquinho mais de tempo. Né? Às vezes, uma cirurgia convencional, vamos pensar assim, que a gente gastaria, às vezes, uns 20 minutos, uma meia hora para uma cirurgia convencional, a cirurgia de Mohs, ela pode demorar talvez de 2 a 4 horas, porque cada etapa da cirurgia, você tem que fazer a remoção e depois você fica pelo menos uns 20 a 30 minutos para poder fazer a análise dessa peça. Então, ela é uma cirurgia um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais devagar, vamos dizer assim. Então, a gente não consegue oferecer isso, de modo geral, para toda a população que busca. Mas, eventualmente, a gente tem casos específicos. Recentemente, eu tive um caso mesmo de uma criança de 13 anos de idade, que ela tinha uma doença que chama dermatofibroma, dermatofibrosarcoma, que é uma doença que a indicação é cirurgia de Mohs. Você precisa fazer a cirurgia de Mohs, senão o corte no paciente vai ser muito grande. Nas faculdades, o senhor já falou que ele já tem, os alunos já têm pelo menos a comunicação de que a cirurgia existe. Como é que foi a sua experiência lá em Houston, no hospital? O senhor já fazia cirurgia de Mohs lá? Então, quando eu comecei a fazer cirurgia de Mohs, eu acompanhei um professor aqui no Brasil, ele por acaso chama até Dr. Eugênio, que é um professor lá de São Paulo, da USP, e daí eu acompanhei ele por alguns meses, fiquei encantado com a técnica, e a gente em Brasília, na época, só tinha um profissional que fazia a cirurgia de Mohs em Brasília. E assim, até hoje, na verdade, a gente deve ter em torno de uns 160, 180 só cirurgiões de Mohs no Brasil. Aí, na época, eu fui tentar ver qual era o melhor centro que existia no mundo, e eu acho que até hoje o maior centro, na verdade, é em Houston, no Texas. Aí, na época, tem o Dr. Leonard Goldberg, eu fiz um e-mail para ele e ele foi muito carinhoso comigo, sabe, assim, de me receber lá. Aí fui para o Texas, ficar com ele um tempo para poder aprender a técnica. E a grande maioria dos cirurgiões do Brasil aprenderam com o Dr. Goldberg. A gente brinca que ele é o papa da cirurgia de Mohs. E até hoje, ele está hoje nos seus 80 anos de idade, o Dr. Goldberg, ele ainda está em atividade, né, ele trabalha ainda em Houston. E daí, no caso, na época, ele foi muito, enfim, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito bacana. E eu fui para lá aprender com ele. E depois eu continuei a minha formação, então, em São Paulo, que o centro maior em São Paulo hoje é a Faculdade de Medicina do ABC, que foi onde eu fiz a minha formação. Hoje, no SUS, no Sistema Único de Saúde, se alguém precisar da cirurgia de Mohs, é acessível? Então, a gente... Assim, quais são as dificuldades que a pessoa enfrenta para conseguir? Então, em Brasília, a gente tem 2 centros que a gente fala que são centros de referência em Brasília de dermatologia. Um deles é o Hospital Universitário, que é o Hospital Federal ligado à Universidade de Brasília, e a gente tem o Agarram, que é da Secretaria de Saúde, né? Que esses 2 centros a gente tenta oferecer a cirurgia de Mohs para alguns casos específicos. A gente não consegue oferecer isso de um modo geral aberto para toda a população, porque a gente tem 1 ou 2 colegas fazendo essa cirurgia nesses locais. E como a gente tem uma demanda muito grande, então a gente não consegue oferecer de modo geral para todos que buscam, na verdade. Às vezes, centros maiores, como por exemplo Rio, São Paulo, Belo Horizonte também, eles conseguem oferecer de uma maneira maior. Eu lembro quando eu estava na minha formação, na verdade, a gente na época conversava com os colegas de São Paulo para estar inclusive recebendo esses pacientes nossos aqui de Brasília. Porque eles têm, na verdade, um time, um grupo de colegas lá executando esse procedimento de uma forma mais... maior, assim, eles têm uma maior quantidade de volume que eles conseguem estar abrangendo de pacientes. Agora, o senhor falou que há uma demanda muito grande de atendimento das pessoas com câncer de pele. Nesses casos, assim, se for implantar a cirurgia, aumentar a oferta da cirurgia de Mohs, o que precisa? O material é caro, as equipes precisam ser mais numerosas? Hoje no Brasil está acontecendo esse envelhecimento da população, que a gente está tendo uma incidência muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, a população acima de 50 anos, a gente fala que 2 em cada 5 pessoas vai ter um câncer de pele. Então, a gente está falando que é um grupo muito grande de pacientes. Lógico que, assim, talvez não são todos os pacientes que precisam da indicação da cirurgia de Mohs. Ainda a cirurgia tradicional é uma cirurgia que a gente faz muito na rede pública de saúde e na rede particular, e a gente tem um resultado muito bom para vários pacientes. Mas existem alguns pacientes que eles têm indicações muito precisas da cirurgia de Mohs. A cirurgia de Mohs, inclusive, a gente tem como se fosse um consenso da cirurgia de Mohs, ele está publicado pela professora Selma Sérnia, que é uma professora de São Paulo, e ela publicou esse consenso mostrando quais seriam as indicações mais precisas da cirurgia de Mohs.
Aí sim, quando esse paciente ele tem essa indicação, aí qual que é a nossa dificuldade hoje, igual você falou? A gente tem uma dificuldade, na verdade, que assim, a gente tem poucos cirurgiões de MOS no Brasil hoje formados, né? Talvez eu imagino que seja em torno de 160, 180 profissionais só no Brasil inteiro. Então, são poucos profissionais, são cirurgiões de MOS, né, com uma boa formação. E assim, existe uma demanda de tempo mesmo, que às vezes pode ser que enquanto você faria, às vezes, umas 5, 6 cirurgias convencionais, seria uma cirurgia de MOS, por exemplo. O equipamento cirúrgico e de detecção, de análise na patologia é mais caro do que o comum, não? É mais caro. A gente exige tanto um equipamento chamado criostato, que é esse equipamento que faz a congelação do material, porque a cirurgia de MOS hoje, a técnica funciona da seguinte forma: a gente vai pegar esse fragmento que a gente retira do paciente, né? Então a gente faz a cirurgia, retira aquele fragmento, e aquele fragmento ele precisa às vezes ser congelado agora, que a gente usa esse equipamento chamado criostato, que é um equipamento que tem seu custo, talvez hoje ele tenha já em torno de 200, 300 mil reais um equipamento desse, mais ou menos. Mas já existe aqui em Brasília, em vários hospitais, né? Então hoje na rede particular em Brasília, todos os hospitais têm esse equipamento, tá? Mas na rede pública, eu acredito que talvez o HRAM e o HUB deva ter esse equipamento. Só que realmente esse equipamento ele precisa de um técnico que seja habilitado para operar, ou então o próprio cirurgião pode estar utilizando esse equipamento, tá certo? E sim, ele é um equipamento que ele exige uma manutenção. De tempos em tempos ele exige que se faça a manutenção e existe um custo para essa manutenção e do uso do próprio material que você usa para poder fazer a técnica de MOS. Exatamente esse equipamento que permite que o corte da pele, digamos assim, seja congelado e examinado na hora da cirurgia para saber até quando precisa evoluir, avançar o cirurgião ou não, né? Isso, perfeito. Esse criostato é justamente o equipamento que a gente utiliza para tanto fazer o congelamento dessa peça na hora, ali em torno de 10 a 15 minutos a gente consegue esse congelamento, e a gente vai fazer o próprio corte no próprio equipamento, né? Esse criostato ele faz os próprios cortes e a gente gera as lâminas. E essas lâminas são, nesse momento, o cirurgião pode estar avaliando essas lâminas para poder definir se já fez toda a retirada do tumor, se o paciente está curado da doença, ou então se ainda existe algum tipo de tumor em determinados pontos. Muitas vezes é uma cirurgia que a gente faz por camadas, por lâminas. Então a gente tira uma lâmina, aí a gente observa, por exemplo, ainda existe tumor em determinado ponto. Às vezes, determinado ponto do lado direito tem um pouco de tumor ainda, então você vai ter que ir lá no paciente retirar mais um pedacinho para poder seguir até você ter todas as margens livres de doença e o paciente está curado. Agora, existe também, precisa a gente fazer uma diferença entre a cirurgia de MOS e a cirurgia criogênica, né? A cirurgia de MOS não é a cirurgia criogênica. Qual a diferença? Então, a diferença da cirurgia é o seguinte: a cirurgia criogênica, geralmente, é uma cirurgia que o cirurgião retira o fragmento e o patologista ele vai examinar como se fosse só os bordos. Ele pega como se fosse 4 pontos, como se fossem os pontos cardeais, e analisa como se fosse alguns pontos cardeais. Ele não analisa toda a peça. Já a cirurgia de MOS, a gente tem uma análise de 100% das margens. É como se você tivesse uma laranja, a cirurgia de MOS você vai descascar essa laranja e você vai ver toda essa casca. Cada camada. Isso, cada camada. E a cirurgia por congelação, o cirurgião ele vai ver, na verdade, só como se fossem os pontos cardeais, como se fossem as pontinhas. Então, acaba que ele tem uma perda. Então, assim, se for fazer uma análise comparativa, talvez uma cirurgia por pontos cardeais, você vai ter uma análise talvez de 30%, 20% mesmo dessa margem, enquanto a cirurgia de MOS vai chegar em 100%. Agora, na sua experiência, o senhor já deve ter algumas histórias para contar, assim, de pacientes que passaram por algum trauma e que poderiam ser prejudicados em sua atividade profissional, porque tinham uma lesão mais aparente no pescoço, na face, nos olhos, enfim. O senhor poderia contar alguns casos desses, assim, evidentemente sem identificar, mas as histórias dessas que a cirurgia de MOS pôde fazer por eles? Não, com certeza. Então, assim, a gente sempre tem a casa cirurgia de MOS, por exemplo, desde, por exemplo, lesões grandes. Eu tenho um paciente, que é um paciente que me procurou, ele trabalhava até na rede de água e esgoto aqui em Brasília, na CAESB, pode falar o nome? Pode. Então, na CAESB, por exemplo, e daí, realmente, ele é um engenheiro ambiental, né, e ele tinha uma lesão, ele era jovem, ele tinha 30 e poucos anos, ele tinha uma lesão em lábio que ele tratava como um herpes simples. E ele buscava tratamento para aquela lesão e a lesão só crescendo. Aí, no caso, ele nos buscou, ele deve ter já uns 10 anos que ele nos buscou, e a gente fez a biópsia e deu o diagnóstico para ele, que era um câncer de pele, e na época foi uma cirurgia super extensa. Esse rapaz, na época, ele era bem jovem, tinha 30 e poucos anos ainda, e a gente teve a cirurgia de MOS para ele. Hoje já tem mais de 10, 15 anos que ele fez a cirurgia, ele está totalmente curado, totalmente recuperado, e realmente, quando você olha para ele, o trauma, a cicatriz cirúrgica dele é praticamente mínima. Muitas vezes as pessoas nem sabem muito bem o que aconteceu no lábio dele, na verdade. E era um paciente que, provavelmente, sendo jovem, assim,
assim, com muitos sonhos, por exemplo, caso não ele tivesse feito a cirurgia de Mohs, pode ser que ele hoje seria uma pessoa que estaria afastado dos seus trabalhos, talvez ele hoje tem uma família, tem uma esposa, enfim, tem um grupo atrás dele, é verdade? Então, assim, imagina que seria uma pessoa, talvez, que estaria, né, afastada da sua atividade, talvez não teria gerado essa família, enfim. Você vê que abala muito a trajetória de vida pode ser prejudicada por Com certeza. Agora, existe também um outro tipo de câncer que a gente vai ter que falar que não é, pelo menos não é recomendável de ser tratado pela cirurgia de Mohs, que é o melanoma. Melanoma maligno é um tipo de câncer de pele que é muito mais grave, inclusive. Mas já existem alguns estudos de testar a cirurgia de Mohs para o melanoma também? Isso. A dificuldade do melanoma, assim, a gente tem 3 tipos de câncer de pele que são os mais comuns. Um deles é o carcinoma basocelular, o outro seria o escamo celular, o espino celular, que esses 2, eles representam mais ou menos uns 95% a 96% dos tumores. E a gente tem o melanoma. O melanoma ele responde mais ou menos em torno de 4% só das lesões de câncer de pele. A dificuldade técnica do melanoma é porque a gente, quando faz a congelação, a gente não consegue enxergar muito bem até onde essa doença do melanócito, na verdade, está atingindo. Então, existem hoje técnicas que a gente não cora o melanócito. A gente cora, na verdade, como se fossem as células que ele inflama. Que a gente fala que a gente cora os linfócitos, seriam as células do corpo que tentariam fazer esse bloqueio da doença do melanoma. Então, aí é uma técnica bem mais demorada. Para você ter ideia, enquanto a gente faz uma cirurgia de Mohs para um basocelular, você consegue fazer essas lâminas, às vezes, em 15 minutos, 20 minutos. O melanoma vai demorar mais de 1 hora, 1 hora e meia. Porque você precisa corar, na verdade, um outro tipo de célula e você usa um outro equipamento, que é um equipamento que vai usar como se fosse uma energia elétrica para poder fazer a coloração dessas lâminas. Então, são lâminas mais caras e os corantes também são mais caros. A gente tem uma técnica que a gente usa mais para aqueles melanomas em áreas extremamente sensíveis, assim, talvez pálpebras, assim, áreas extremamente sensíveis que a gente realmente tem que preservar. Na verdade, o melanoma incide muito menos proporcionalmente à população. São muito menos casos do que os cânceres de pele do baso e o espino celular, correto? Isso, correto. E ele também é muito mais grave, porque ele tem uma capacidade de se disseminar pelo organismo da pessoa, né? Mas, enfim, já existem estudos para que se aplique a cirurgia de Mohs aí, né? Agora, doutor, a gente sempre tem que falar em 2 coisas. Primeiro, a capacidade do SUS incorporar no tratamento a cirurgia de Mohs. O que falta para isso e se isso é recomendável? Sim. Então, a gente está falando hoje dos tumores de pele. Bom, os tumores de pele, a gente está falando que 30% de todos os tumores são tumores de pele. Então, a gente tem, uma infinidade de pacientes que aparecem todos os anos. E essa população está envelhecendo. E a população, ela quer ver com qualidade. Porque, às vezes, é muito chato a pessoa envelhecer e ela ficar com alguma deformidade em face. Às vezes, até um defeito. A gente falou do paciente meu da lesão na boca, mas a gente tem pacientes, às vezes, com lesão em pálpebra, lesão em orelha, por exemplo, lesão em nariz. Essa pessoa, ela não quer ficar deformada e ela quer ficar curada, né? Então, assim, hoje, às vezes, a gente tem a rede do SUS, né, que funciona muito bem, mas a gente precisa realmente estar incorporando tecnologias, né, e ao mesmo tempo formando profissionais. Aí, talvez hoje, uma dificuldade que a gente tem, realmente, o custo da saúde, ele é um custo alto, mas ao mesmo tempo que eu vejo na minha formação, é que assim, quando a gente forma bem os profissionais, a gente fala que a saúde, ela fica até barata, porque o profissional bem formado, ele faz o diagnóstico correto, o tratamento correto, e isso acaba sendo econômico, então, para o sistema de saúde e para o governo, vamos dizer assim, né, para o sistema nosso de impostos, vamos dizer assim, né? Ou seja, não se trata de uma doença rara que se tem que gastar milhões em um medicamento que experimental não. Ainda é viável e se formar equipes, se destinar uma parte do orçamento para investir na cirurgia de Mohs, o senhor acha que é possível? Com certeza, absoluta. Eu acredito que hoje, se a gente envolver equipes para isso, a gente pensar que você formar profissionais que estejam realmente interessados, querendo trabalhar na rede pública, atender essa população que precisa tanto desses profissionais bem formados, com certeza a população vai ficar muito mais saudável e muito mais feliz, com certeza. Agora, doutor Eugênio, vamos àquela parte da receita, da prescrição. Que cuidados a pessoa tem que tomar com a pele e o que o senhor aconselha em termos assim, de protetor solar, em termos de fatores, enfim? Então, hoje assim, a gente falou então que o principal fator predisponente então do câncer de pele seria as queimaduras solares e a exposição ao sol. Então, quais seriam os cuidados que o paciente tem que ter, né? A população precisa entender que assim, o uso de filtro solar hoje, principalmente a população que está envelhecendo, se antigamente, vamos pensar assim, década de 70, a gente falava que a população viveria talvez até os 50, 60 anos de idade. Hoje a população brasileira está chegando acima dos 80, 85, 90 anos. Então, a gente precisa cuidar dessa pele. Então, o uso de filtro solar e principalmente o ideal é que você
aposta em filtros solares com fatores acima de 50 mesmo. Eu sei que vai existir, assim, o fator solar acima de 30, FPS acima de 30, ele já faz uma boa proteção. Mas a nossa dificuldade, às vezes, é a quantidade de filtro solar que a pessoa passa. Tem que repor também. Tem que repor. Então, qual seria a orientação? O ideal é que esse paciente, quando ele for fazer exposição solar, ele use um filtro solar pelo menos 30 minutos antes dessa exposição, né? Porque o filtro solar, para ele poder aderir bem nessa pele, na verdade, e faça uma reposição a cada 2 horas. Principalmente a população que é mais sensível a isso. Aí, quem seria essa população? A população mais sensível a câncer de pele é a população realmente que tem a pele mais clara, né? Olhos claros. Pacientes ruivos, é muito comum acontecer isso em pacientes pessoas ruivas, e os pacientes, às vezes, que têm antecedentes familiares. É muito comum a pessoa conta, às vezes, olha, o meu pai teve câncer de pele, minha mãe teve câncer de pele. Então, assim, fazer essa prevenção usando o filtro solar, chapéus, essas roupas com fotoproteção também, isso é essencial, principalmente nos momentos de lazer, né, de exposição solar, e os trabalhadores trabalham ao sol. Hoje, até as empresas, elas são obrigadas a fornecer filtro solar para esses trabalhadores. Será que elas estão cumprindo isso mesmo, estão fornecendo, ou é preciso que o Ministério do Trabalho vá lá fiscalizar? Olha, eu acho que sempre é bom o Ministério do Trabalho fiscalizar, né? Mas assim, o que a gente observa aqui em Brasília, pelo menos as empresas públicas... Às vezes o próprio trabalhador é indisciplinado, não gosta de passar, também tem isso, né? É, tem isso. Às vezes o principal queixa dos pacientes que não usam filtro solar, eles falam que é a cosmética do produto, né? Eu sei que hoje está mudando muito isso, porque a gente está tendo vários e vários produtos. Mesmo essa turma, às vezes, que gosta muito de esporte, assim, várias cidades no Brasil, muitas pessoas gostam de se expor ao sol por esporte, que é corridas, caminhadas, bicicleta, né? Tem vários esportes hoje que são esportes que a pessoa se expõe ao sol e a pessoa precisa cuidar muito dessa pele, que talvez são esses atletas, vamos dizer assim, né? Eles são pessoas que vão provavelmente apresentar o câncer de pele. Então, a gente vê hoje vários tipos de filtros solares, que é aquele em bastão, por exemplo, que facilitou. Hoje tem filtro solar em spray, que é muito bom. Inclusive, hoje em dia existe até shampoos, cremes com spray que você pode aplicar no cabelo também. Pacientes são calvos, por exemplo, ou então um cabelo um pouco mais ralo. É assim, usar o filtro solar é importante. E hoje uma tecnologia que eu recomendo para todo mundo usar são essas roupas com fotoproteção. Existem várias marcas, tanto marcas estrangeiras, acho que essas indústrias hoje que vendem material esportivo, elas vendem muito esse tipo de roupa. E assim, eu mesmo uso quando eu estou com os meus filhos, enfim, expondo em atividades esportivas com eles, finais de semana, e recomendo demais usar, porque isso facilita muito e evita essa queimadura solar. Doutor Eugênio, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Acredito que foi muito útil sua entrevista para que os telespectadores se orientem a tomar cuidado com a pele, né? Com certeza. A pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente precisa preservar ela e, afinal, a beleza da pele é super importante para a gente cultivar essa nossa autoestima e a nossa alegria. Obrigado mais uma vez. Prazer, Paulo. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O café é uma commodity internacional que existe 2 bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados através de negociações com seus senhores do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, alforriavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Olá, bom dia. Terça-feira, 13 de maio, o Senado Notícias está no ar. A oposição protocolou nesta segunda-feira no Congresso Nacional o pedido de instalação de uma CPMI para investigar as fraudes no INSS. O pedido conta com a assinatura de 36 senadores e 223 deputados federais e foi protocolado pela senadora Damares Alves, do Republicanos, e pela deputada federal Coronel Fernanda, do PL. 36 senadores e 223 deputados federais assinaram o pedido para a abertura da CPMI do INSS. O mínimo de assinaturas necessárias é de 27 senadores e 171 deputados. O pedido da CPMI é assinado pela deputada Coronel Fernanda e pela senadora Damares Alves. A própria senadora fez o anúncio em uma live nas redes sociais. Nós temos senadores ainda fora do Brasil que vão assinar e muitos deputados que ainda vão assinar. O protocolo não quer dizer que as pessoas não possam assinar. Por meio de requerimento, outros parlamentares ainda poderão colocar as suas assinaturas. O escândalo do INSS veio à tona no dia 23 de abril, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto para combater um esquema nacional de descontos ilegais, feitos por entidades e associações nos contra-cheques de aposentados e pensionistas do Seguro Social. As investigações apontam que o prejuízo com os desvios já soma cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. A denúncia culminou no afastamento de servidores e na demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupe. De acordo com a justificativa do requerimento de abertura da CPMI, as investigações são necessárias para proteger os direitos dos aposentados e pensionistas, recuperar recursos desviados, responsabilizar os envolvidos, corrigir falhas institucionais, restaurar a confiança pública e prevenir novos crimes contra o sistema previdenciário brasileiro. Mas para ser instalada, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, precisa ler o requerimento de abertura em plenário. Na semana que vem, todos os parlamentares vão ao nosso presidente do Senado, em comitiva, uma grande comitiva, levar um requerimento a ele para que ele leia na próxima sessão do Congresso, ele tem que ler o requerimento de CPMI. 5 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião marcada na Comissão de Meio Ambiente para examinar um único item, o projeto que trata do licenciamento ambiental. Às 9h30, reunião prevista na Comissão de Desenvolvimento Regional.
O primeiro item da pauta é o projeto que garante acesso público a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais de grande beleza cênica ou interesse para a visitação pública. Às 10 horas, a Comissão de Educação deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que fixa diretrizes para as instituições de ensino privadas na prestação de serviços educacionais a estudantes bolsistas. Também às 10 horas está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar o 30º aniversário de criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. É por meio dele que o governo federal apura denúncias e combate as situações de trabalho análogo à escravidão em todo o território nacional. Às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Segurança Pública. Um dos itens da pauta é o projeto que aperfeiçoa o bloqueio de bens para garantir os resultados da ação de improbidade administrativa. Também às 11 horas, a CPI das Bets deve se reunir para tomar o depoimento da apresentadora, influenciadora e empresária Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. E logo mais às 2 da tarde, 2 propostas de emenda à Constituição estão na ordem do dia do plenário do Senado. É mais uma sessão de discussão das PECs. Uma é a que inclui como princípio do ensino a garantia de educação inclusiva em todos os níveis. A outra, a que determina que a proteção ao idoso seja matéria de atribuição concorrente da União, Estados e municípios. Assim, cada ente federativo pode criar leis a esse respeito. E como vimos na agenda, um único item está na pauta da Comissão de Meio Ambiente. Mas antes disso, nós vamos conversar com a repórter Ticiane Oliveira sobre a CPI das Bets. Ticiane? Olá, bom dia, André. Nós estamos aqui ao vivo. Nós estamos no plenário 2 da ala senador Nilo Coelho, aqui no Senado, onde vai ser a reunião da CPI das Bets. Segundo a secretaria da comissão, a influenciadora Virgínia Fonseca confirmou que estará presente às 11 horas da manhã, no horário agendado. O requerimento para o depoimento da Virgínia foi feito pela senadora e relatora da CPI, a senadora Soraya Tronic. Ela diz que, como a influenciadora tem muitos seguidores, tem muita influência nos meios digitais, seria necessário ouvi-la para conseguir o máximo de informações sobre essa coisa da divulgação dos jogos e apostas. Virgínia realmente é muito influente, ela tem aproximadamente 50 milhões de seguidores nas diversas plataformas. A relatora justificou ainda que, nos últimos anos, a influenciadora tem feito muitas propagandas, muitas parcerias com casas de apostas, jogos online, e por isso ela teria bastante conteúdo para apresentar aqui na comissão. É importante ressaltar que Virgínia vai ser ouvida na condição de testemunha. Não há, neste momento, nenhuma acusação contra a influenciadora, né? Os senadores querem ouvi-la mesmo para entender melhor qual é o papel dos influenciadores nesse grande esquema de jogos e apostas online. Eles entram ali para fazer a divulgação, mas há suspeitas, pessoas já foram ouvidas, de que alguns têm feito uma divulgação que não é dentro de todos os padrões exigidos. Na verdade, inclusive, um dos objetivos da CPI é justamente esse, procurar uma forma de regulamentar essa propaganda que não pode ser feita de qualquer forma. Outro objetivo da CPI das Bets, que já ouviu muitas testemunhas e acusados, é saber até onde vai a influência desses jogos e de que forma tudo isso está afetando no orçamento das famílias brasileiras, né? Tem outra questão que a CPI investiga, que é a participação de quadrilhas mesmo, dessas facções criminosas nesse esquema de jogos e apostas. Então, reforçando, às 11 horas está previsto o depoimento de Virgínia Fonseca aqui no plenário da CPI das Bets e nós vamos acompanhar tudo. André.
Ticiane Oliveira, muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho aí para você. E como vimos na agenda, um único item está na pauta da Comissão de Meio Ambiente, que se reúne a partir das 9 horas. É o projeto que trata do licenciamento ambiental. A cada vez que uma construção ou um grande empreendimento pode impactar a natureza, causar mudanças no uso dos recursos naturais, afetar a fauna ou a flora, vai se precisar de licenciamento ambiental. O acompanhamento pelas autoridades da área e os laudos produzidos orientam técnicos e trabalhadores da obra para se evitar poluição e outros danos e para que as mudanças tenham o menor impacto possível no meio ambiente. A matéria gera sempre controvérsia. De um lado, há quem queira facilitar a vida para empreendedores, reduzir exigências, abrandar fiscalizações, apressar o processo. De outro, busca-se a defesa do meio ambiente, projetos menos impactantes, quem sabe substituir traçados e equipamentos mais intrusivos por algo alternativo, com destaque para a energia verde. De um lado, custos e o lucro imediato. De outro, o futuro do planeta. Com tantos interesses em jogo, a pauta do dia da comissão fica por conta do projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Para o relator, trata-se de conciliar objetivos indissociáveis: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Busca-se atualizar a legislação que trata do assunto e pacificar disputas que muitas vezes vão parar na justiça. O projeto em exame prevê quais são os tipos de licença e os requisitos de cada uma, os prazos de validade, normas e condições para renovação, as exceções, em que situações pode-se dispensar o licenciamento ambiental, como nas ações de resposta imediata a desastres, emergência, proteção à vida e calamidade pública. Projetos de saneamento básico terão procedimentos simplificados e prioridade. Os procedimentos passam a ser de 3 tipos: ordinário, simplificado e corretivo. A sociedade pode participar de 4 formas: por consulta pública, tomada de subsídios técnicos, reunião participativa e audiência pública. Definição de prazos administrativos de análise para emissão de licença. Os empreendimentos maiores nós precisamos de modernização, agilidade, sem perder a eficiência e sem precarizar nada. Esse tema é muito delicado. Estamos na porta da COP. Eu não estou querendo postergar, a senadora Tereza sabe que a gente superou coisas que foram frutas de fake news, inclusive consigo, a dos defensivos. E a gente acabou atravessando essa dificuldade, assim como no bioinsumo. Então, a minha prática aqui é de negociar e cumprir o acordo feito. E como vimos há pouco, temos reunião prevista na Comissão de Educação. Lá, 8 projetos de lei podem ser votados em decisão final a partir das 10 horas. O primeiro projeto da pauta cria o Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. A proposta é implementar um banco de dados público e acessível, com informações integradas sobre saúde, educação, assistência social e proteção, além de informações detalhadas sobre creches e outras instituições de atendimento à primeira infância. Outro texto em análise estabelece que escolas particulares que ofereçam bolsas de estudos devem fornecer condições iguais aos alunos pagantes e não pagantes. As instituições de ensino que praticarem qualquer tipo de distinção entre bolsistas e não bolsistas ficarão sujeitas a penalidades. A inclusão da carne de peixe e derivados nos cardápios de alimentação escolar, ao menos uma vez por semana, é outro tema em análise. O relator justifica que o consumo de peixe contribui para o crescimento e desenvolvimento do cérebro, além de outros benefícios.
Outros 5 projetos da pauta da CE criam datas nacionais, reconhecem manifestações culturais e conferem títulos comemorativos, como o de Capital Nacional do Brega, que pode ser concedido a Recife, capital de Pernambuco. Mais proteção para os idosos, educação inclusiva como princípio constitucional e proibição de tatuagens e piercings em cães e gatos. Esses são alguns dos temas que devem ser analisados pelo plenário do Senado nesta semana. Os senadores devem votar em primeiro turno, nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição que inclui a proteção ao idoso entre as competências legislativas da União, estados e municípios. O objetivo é ampliar os direitos dessas pessoas, com políticas públicas específicas. Essa semana também continua a discussão em primeiro turno da educação inclusiva como um princípio constitucional. A medida abrange todos os níveis da educação, básico, médio e superior. Na quinta-feira, o plenário deve analisar a proibição de tatuagens e piercings em cães e gatos. A colocação desses acessórios com fins estéticos será considerada maus tratos contra animais. Os senadores ainda devem analisar a criação de 2 frentes parlamentares, uma sobre ferrovias e a outra em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil. Uma exposição no Salão Negro do Congresso celebra obras do mestre do cordel e da xilogravura, J. Borges. Com entrada franca, a mostra ficará aberta em Brasília até o dia 14 de maio. Com um estilo único, marcado por traços fortes, figuras expressivas e narrativas visuais que retratam o cotidiano, a religiosidade e o imaginário popular, J. Borges ficou conhecido como um dos maiores mestres da xilogravura popular brasileira. Em sua homenagem, a exposição J. Borges, Poesia e Arte, montada no Salão Negro do Congresso Nacional, apresenta matrizes, gravuras, dezenas de folhetos de cordel e publicações ilustradas pelo artista pernambucano. A amostra segue uma linha cronológica que destaca o fato dos 88 anos de vida e 60 anos de carreira de J. Borges, se tornando simbólica por ser a primeira exposição individual feita em um espaço público desde sua morte em julho de 2024. Gostei muito de ver como que ele coloca também muitas questões políticas na arte dele, né? Por exemplo, ele tem uma arte ali com que é uma professora, falando com os alunos dela, falando da importância da educação, né? Como a educação molda muitas pessoas, molda a sociedade em total. Então, eu acho que essa foi uma peça que me atingiu bastante. Gostei de ver bastante da história dele também, que a exposição fala sobre como que ele chegou na arte, né? Que ele era um grande poeta, ele fez, assim, algo histórico mesmo na literatura brasileira, né? Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. O café é uma commodity internacional que existe 2 bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados, através de negociações com seus senhores, do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos porque já sabiam
que a abolição iria acontecer. Então, forreavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Eu tenho estudado já nos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, e o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente ao tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral, ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos, então, de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente, a gente tem basicamente duas vias de tratamento para a depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado, e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então, é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio, então, a ideia da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia, então, de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto.
E em 2006, então eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão, o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca, né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo. Que o uso tradicional foi o que veio antes. É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa
que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para e seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim. Mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil, em condições desumanas, e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. O roubo e o furto de celular têm aumentado? Como inibir esse tipo de crime e como se proteger? Pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Carvalho.
e o especialista em segurança pública Leonardo Santana respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Você quer ajudar a diversidade de verdade? Chama uma pessoa negra para falar do que ela sabe. Então, me chamou para falar de Big Data, de Analytics, de tecnologia. É isso aí. Eu não quero só ser chamado no 20 de novembro, no Dia da Mulher, no Dia da Abolição. Eu quero ser chamada para dar aula de tecnologia da informação, que é o que eu sei, o que eu faço todo dia, saber vender. Senão é muito vazio. A gente tende a colocar política de gênero e política racial tudo no mesmo balaio, né? Só que quando você faz uma política de gênero, normalmente ela favorece a mulher branca. Ela não favorece a mulher preta. Então a gente tem que separar, porque existem grandes empresas que têm uma política de gênero super estabelecida, com grande potencial de liderança e não tem funcionário negro. Ou quando tem, são homens. Então a gente precisa pensar numa política para mulheres negras, nesse ambiente corporativo. Nesses ambientes eu sempre fiz as perguntas: que outras mulheres negras, que outras pessoas negras tiveram nesse ambiente? E na maioria deles a resposta era: a gente não lembra de ninguém, é muito difícil achar. Sempre vem uma desculpa assim, né? Nossa atuação não abrange, portanto, o controle ou a regulação de operações específicas relacionadas a apostas de cota fixa previstas na citada lei e sua posterior regulação. Importante realçar que as chamadas BETs não prestam serviço financeiro ou de pagamento. Nesse sentido, o alcance do Banco Central reside nos procedimentos e controles das instituições autorizadas por nós a funcionar no que está estritamente limitado às atribuições definidas pela legislação vigente. O teor do artigo 4º da medida provisória número 1288/2025 salienta que é dever do Banco Central do Brasil implementar medidas que garantam a preservação desse sigilo, bem como a proteção dos dados pessoais dos usuários do Pix, garantindo a impossibilidade da sua identificação. Por essas razões, estou legalmente impedido de apresentar dados ou elementos que digam respeito a operações processadas no âmbito do Pix, incluindo os valores e as partes pagadoras e recebedoras envolvidas nos pagamentos. Hoje em dia, a gente já tem essa informação de que os bancos, sim, consideram esse tipo de hábito, esse tipo de prática por parte do cidadão, se ele aposta ou não, para poder analisar ele ou classificar ele como um risco mais elevado. Esse valor que a gente acompanha, prefeito, de atividade gira em torno de 20 a 30 bilhões de reais por mês, ratificando aquilo que a gente tinha estimado no final do ano passado. O Banco Central pode sancionar as IPs, as instituições de pagamento que operam com BETs ilegais? A gente tem a Secretaria de Prêmios de Apostas que nos informa quando existe alguma informação relativa a alguma empresa que não está autorizada, e aí a partir daí nós tomamos as medidas. Educadores do Distrito Federal que atuam com pessoas com autismo têm que ter formação específica. É lei. Amazonas institui campanha nas escolas contra o uso de cigarros eletrônicos. Brasil celebra os 40 anos da redemocratização. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. As comissões do Senado Federal Brasileiro representam uma parte muito importante do processo legislativo. Todo projeto de lei passa por uma comissão. É lá que ocorrem os principais debates que alteram o texto de uma lei. Existem diferentes tipos de comissões. Elas podem ser, por exemplo, comissões permanentes. A composição dessas comissões muda a cada 2 anos e elas podem até votar projetos de lei que não precisam passar pelo plenário. São chamados projetos terminativos. Os temas dessas comissões permanentes estão relacionados com a nossa vida social de todo dia. Assuntos econômicos, assuntos de justiça e cidadania, direitos humanos, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública. São muitos e muitos assuntos. Quando for preciso tratar de um tema que não esteja entre as competências das comissões permanentes, aí são criadas as comissões especiais, ou as comissões temporárias, que têm duração definida para realizar uma função específica. Agora, quando o assunto é investigação, temos as famosas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito.
A CPI pode convocar ministros de Estado, pode solicitar o depoimento de qualquer autoridade brasileira. A comissão tem poder de investigação de uma autoridade judicial. Existem também as comissões externas, aquelas que representam o Senado em atos fora do Congresso Nacional e também fora do Brasil. E as comissões mistas, que são formadas por senadores e deputados. As comissões do Senado também promovem audiências públicas para ouvir a sociedade sobre os temas que estão sendo debatidos. A participação pode ser presencial ou então remota pelo portal E-Cidadania. Entender o importante papel das comissões é também entender como o Senado funciona, como uma lei é criada. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O café é uma commodity internacional que existe duas bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu me lembro quando eu era criança, talvez tenha sido ali que eu resolvi pesquisar a abolição. Eu olhava para aquela única imagem colorida do meu livro de história. Ela era aquela imagem da Princesa Isabel com aquela pena de ouro. Eu adorava aquele negócio douradinho. Eu ficava pensando, nossa, mas o que tinha sido isso? É uma imagem tão poderosa, constitui de tal maneira a nossa memória, que ela apaga as possibilidades de mobilização, de transformação da sua própria vida para a população negra hoje. Falar da Princesa Isabel é até uma chateação, porque o que a gente está diante de um caso de roubo da nossa história. Eu não consigo enxergá-la como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e se articulou e que fez o fim da escravidão acontecer. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A proposta de emenda à Constituição para acabar com a jornada 6x1, 6 dias de trabalho para 1 de descanso, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O autor dessa proposta, senador Paulo Paim, prevê uma redução gradual da jornada, que hoje é de 44 para 36 horas semanais, sem redução de salário. Aqui conosco no estúdio, senador Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, essa jornada de 6x1, ela tem sido muito debatida nos últimos meses. E eu queria que o senhor falasse para ela quais são os reflexos que ela traz na vida do trabalhador. Primeiro porque eu vi, tem um repórter um dia, não foi aqui no Congresso, me perguntou por que tu é contra 6x1? Porque ele via a campanha no Brasil todo muito forte, né? Digo, eu não sou contra, eu sou a favor de terminar, não é aprovar 6x1. Nós temos que terminar, acabar com a 6x1. O que é 6x1? 6 de trabalho, 1 dia de descanso. E o que é as propostas, tanto da Érica, que é lá na Câmara, quanto outros que tem lá, como as que tem aqui no Congresso, tem até do Cleitinho uma. E a minha é mais antiga porque é 2015, né? As outras são de 2023, 2025. O que eu digo? Para acabar com a 6x1, que é trabalho a 6 e descansa 1, eu apresentei o projeto número 148 de 2015. O que é o projeto? Você simplificou aí, eu vou tentar resumir aqui também. Simplesmente diz, a redução de jornada, no primeiro momento, ela sai de 44, ela vai para 40, e daí para frente, 1 hora é reduzida por ano, até chegar a 36 horas. Daí tu vai conseguir, na verdade, antes era 6x1, em tese, né? Porque hoje não é. De 6x1, tu vai partir para 4x3. Trabalha 4 e descansa 3.
todos sabem que ninguém vai conseguir de uma hora para outra tirar de 44 para 36. Por isso, tu vem por etapa. Eu fui constituinte. Na época da constituinte foi um trabalho grande dos setores comprometidos, movimento sindical e partidos também, para reduzir de 48 para 44. Quem liderou, inclusive, foi Gaston Nirrig. Gaston Nirrig foi o primeiro signatário e nós todos assinamos juntos. Fizemos um acordão, daí saímos das 48 para 44, lá em 1988, né? E agora, quase 40 anos depois, a gente está com essa campanha que pegou nas redes sociais o fim da 6x1, mas tem que ter um projeto, né? E tanto o projeto da Erika Hilton, né? Quanto o nosso, como de outros que estão circulando, já tem uns 10 circulando entre lá e aqui, todos são nessa mesma linha. 40 e depois 1 hora por ano, até chegar então nas 36. O senhor, como o senhor falou, tem várias propostas, mas a do senhor é a mais antiga. O que inspirou o senhor? Algum modelo internacional já adotado? O que me inspirou já foi na Constituinte, porque eu digo, essa luta da redução da jornada vem de longos e longos tempos, né? Mesmo quando eu era sindicalista, eu já defendia as 40 horas semanais, não tinha, nem era Constituinte, né? Mas foi uma luta permanente, e o mundo todo caminha nesse sentido. Eu só vou dar um exemplo. Eu, como sindicalista, fui à França. Aí os trabalhadores franceses me levaram ver um museu na beira do rio, um rio caudaloso, forte, né? Eu digo, mas por que o museu foi feito aqui? Eles, porque aqui era uma fábrica antiga, onde cada vez que os empregadores botavam uma máquina moderna, demitia gente. Porque a máquina sozinha produzia muito mais do que se precisava 20, trabalhador era com 10. Aí o que nós fazíamos, o nosso povo passado, né? O que o povo fazia? Lá e quebrava as máquinas. Porque sabia se quebrasse as máquinas, se contratar de novo o trabalhador. Mas só que cada vez que eles quebravam a máquina, vinha uma máquina mais moderna ainda. E demitia mais gente. Daí entenderam que a luta seria a redução de jornada sem redução de salário. E isso pegou em todo mundo. Tanto que a França hoje é o país que tem a menor jornada. Na França é 35 horas semanais. Todos os países que estão optando por esse caminho da redução de jornada, sem redução de salário, aumenta a produtividade, menos acidente de trabalho, menos doença no trabalho, menos rotatividade, melhora o mercado em si, porque o dinheiro gira, né? Mais gente comprando, trabalhando, recebendo e consumindo. Enfim, todos ganham. Aumenta a produtividade, que melhora a qualidade do produto também, né? Então, todos os países que começaram a reduzir a jornada, seja para 40, para 48, para 46, para 40, muitos países que saíram das 40, porque já estavam em 40, né? Ficaram, então, em 38, 36 e a França 35. Todos não voltarão mais à jornada nem de 40 horas, porque entenderam que todos ganham com a redução de jornada. Aqui no Brasil, vou dar um exemplo, São Bernardo. Eu tive recentemente com o ministro Marinho, disse, pai, lá em São Bernardo já é 40 horas. O Brasil é 44, né? Lá no Rio Grande do Sul, na GM, fábrica automóvel poderosa, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Vou dar 2 exemplos. Também já é 40 horas. Então, tem centenas de empresas no Brasil que já são regime de 40 horas. Muito bem, quem está com 40 horas já está. Vamos espalhar para aqueles que não têm o direito a 40 horas. É mais vida, é mais saúde, né? É mais tempo com a família, é mais tempo para estudar. Devido à nova tecnologia, está aí a inteligência artificial, cada vez exige mais conhecimento para operar, até mesmo os aparelhos, né? Seja o computador, seja a rede social, seja a máquina. Então, o ensino técnico também é fundamental. Eu não tenho nenhuma dúvida que a tendência no Brasil é chegar às 40 horas e depois ir devagar, de forma escalonada, chegar então nas 36. Senador, por mais que seja gradual, há resistências, principalmente de setores como comércio, indústria. Como fazer para... Existe alguma contrapartida? Como fazer para conciliar os interesses de empregador e do trabalhador? Essa resistência é natural. Quando nós passamos, que eu te contei aqui agora, só vou simplificar, de 48 para 44, vão quebrar o país, vai demolir, desemprego em massa, acabou, pai, vocês são loucos. Aprovamos, não houve demissão, passamos dali ligeirinho a ter a menor taxa de desemprego da história. A taxa de desemprego no governo Lula foi a 4,5.
Agora está em torno de 5% a taxa de desemprego e achamos que podemos melhorar a qualidade do emprego e mais gente trabalhando, produzindo e consumindo, como eu dizia antes. Então isso não me assusta. Quando nós passamos na Constituinte licença paternidade, queriam nos matar. O Alcine Guerra foi o grande artista daquela aprovação. Todo mundo sabe, né? A defesa que ele fez foi aprovada por unanimidade. Pronto, mulher agora não arruma mais emprego e homem nós vamos cuidar para não... Porque agora o homem não vai ter filho. Resultado, a paternidade passou, aumentamos a licença maternidade, hoje temos muito mais mulheres trabalhando do que naquela época e também o desemprego tão falado não houve. Mesma história, eu vou dar o gancho no salário mínimo. Ah, se aumentar o salário mínimo vai quebrar. Eu fui o homem chamado de salário mínimo, né? É o homem dos $100. Quando eu entrei aqui, lá na época da Constituinte, o salário mínimo era $60. Eu peguei a bandeira dos $100, vai quebrar o país, vão quebrar as prefeituras. Passamos $100 no governo Fernando Henrique, depois com Lula, com a inflação mais PIB, que eu viajei o país todo para construir a proposta, nós chegamos a $350. E daí? Quebrou a prefeitura? Quebrou o país? Houve desemprego? Não houve. É o contrário. Tá? Há sempre uma resistência ao novo. O brasileiro, estou vendo um empreendedor mesmo, ele resiste muito ao novo quando ele pensa, pô, mais gente trabalhando tem que pagar mais salário. Mas ele não imagina a produtividade vai aumentar e muito, está comprovado. Na Noruega, na França, na Alemanha, na Espanha, os países de primeiro mundo, praticamente todos já entenderam isso e estão cada vez caminhando no sentido de trabalhar 4 dias e não 3. Senador, com 13 e descanso. Houve vários debates na Comissão de Constituição e Justiça, aqui no plenário, inclusive, também, em ocasião do Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, né? No dia 9. E eu o dia 1º, mas nós fizemos o debate no dia 9. Isso. E esse tema foi, né, nessa ocasião, foi muito debatido. Eu queria que o senhor falasse qual a percepção que o senhor tem tido dos vários setores em relação a essa proposta. Olha, em primeiro lugar, quem mais tem participado ativamente, claro, são os representantes dos trabalhadores, que estão muito animados, né? Essa força das redes sociais, que tem me ajudado muito, o fim da escala 6x1, que vai dar no final, nas 36 horas semanais. Noto que o empresariado meio receoso, mas devagar vai aderindo, recentemente houve um empresário do Rio Grande do Sul, de uma federação potente, que disse, pai, eu quero ir num debate. Eu digo, não, está convidado, vem, assim, olha o que você quiser vir, você é convidado. Não precisa nem esperar convite. Vamos ter diversos debates aqui ainda e queremos a sua presença. Eles querem virar. Quanto mais, e pediu que eu fosse um debate lá também, eu vou. Quanto mais você abre, por isso que a importância, que alguns não entendem, de audiências públicas, né? Com a força aqui da TV Senado, que vocês aqui representam muito bem, da Rádio Senado, da Agência Senado, o Brasil todo vai se contagiando, e as redes sociais também, pela força também das redes sociais, né? Por isso que eu acredito, não, ninguém está achando que vai aprovar trabalhar quatro dias por semana. Do dia para o outro, né? Do dia para o outro. É um debate que vamos ter que fazer, mas é possível de conseguir a aprovação num tempo razoável, à medida que a gente vai convencendo aqueles setores que mais resistem. E todos que fizeram experiência até agora não recuaram. A proposta está na CCJ, o relator é o senador Rogério Carvalho. Isso. Quando é que tem alguma previsão de votação? O relator já está com o parecer dele praticamente pronto, claro, mas estamos realizando ainda audiências públicas. É um ciclo de debate, vou realizar um também na CDH, vou realizar na Comissão de Assuntos Sociais, realizei já aqui no plenário e vamos realizar também na CCJ. A vontade do relator, Rogério Carvalho, que fez um belo relatório, que é a mesma que a minha, é nós fazer quantos debates for necessário, ouvindo empresário, trabalhadores, enfim, a sociedade civil organizada, né? E aprovar no momento adequado. Tomara que a gente consiga aprovar, pelo menos no Senado esse ano. Já seria um avanço. Ou aprovar na Câmara, daí o projeto vem para cá e é pensado no que está aqui. Mas prevalece sempre para liderar a casa que aprovar primeiro, seja a Câmara ou o Senado. Mas para mim não é importante quem aprovou primeiro. É aprovar a matéria e garantir qualidade de vida, saúde, bem-estar, distribuição de renda, emprego para a nossa gente. Certo, e que melhora até a renda da Previdência, tão atacada hoje em dia.
Olá, estamos de volta, são 9h22. Está começando nesse instante a reunião na Comissão de Meio Ambiente para examinar um único item, o projeto que trata do licenciamento ambiental. Acompanhe. E delegados que tiveram presentes no evento. Os resultados e outros documentos da conferência podem ser acessados na plataforma Brasil Participativo do Governo Federal. Anuncio o item 1, projeto de lei 2159, não terminativo, dispõe sobre licenciamento ambiental, regulamento, inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Federal, altera as leis 9605, 9985, revoga o dispositivo da lei 7661 e dá outras providências. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Confúcio Moura. O relatório pela aprovação do projeto de lei com as 24 emendas que apresenta pela aprovação integral da emenda 10 plenário, pelo acolhimento total parcial na forma de emendas do relator das emendas 2 plenário, 3, 7, 12, 14, 20, 23, 57, 59, 61, 67, 79, 88, 89, 90, 91 e pela rejeição das demais emendas. Observações em 2 e 16 de setembro e 19 de novembro de 2021 foram realizadas audiências públicas destinadas a instruir a matéria. Foram apresentadas 10 emendas ao plenário, 73 à Comissão do Meio Ambiente, 10 à Comissão de Agricultura. Em 7 de maio foi lido o relatório. Conforme foi acordado, na data de hoje, inicia a discussão da matéria. Concedo a palavra ao relator, senador Confúcio Moura. Senhor presidente, essa lei ordinária, nós estamos discutindo esse tempo todo aqui, ela é necessária para o Brasil porque ela vem regulamentar o artigo 225 da Constituição Federal. Até hoje, depois da aprovação da Constituição, o artigo 225 ficou sendo regulamentado por uma parafernália de normas de várias instâncias, tanto as portarias ministeriais, quanto as normativas do CONAMA. Aí os estados também legislam, não é? Existem as leis que tramitam em paralelo. Os municípios também legislam, os conselhos também apresentam normativas. Então, para os empreendedores, é uma divergência entre um estado e outro estado. Se uma obra é proposta em Minas Gerais, não é a mesma as normas que vão ter, por exemplo, no estado do Pará. Então, essa legislação, o objetivo dela é uma padronização para poder eliminar essa série de normas, muitas delas até divergentes entre os estados, no sentido de pacificação. Eu acredito, é uma lei difícil, ela já tramita nas duas casas há quase 22 anos, e agora chegou aqui no Senado, deve estar completando já 4 anos. Ficou um grande tempo com a senadora Cátia Abreu, ela relatando o mesmo projeto na Comissão do Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, na Comissão de Agricultura. Ela não conseguiu, infelizmente, fazer o fechamento, e olha que a Cátia é uma líder forte, mesmo assim a senadora Cátia não conseguiu a aprovação. E agora coube a mim e a senadora Tereza Cristina, ela lá na Comissão de Agricultura e eu aqui no Meio Ambiente, muitas divergências, né? Nós tivemos muitas emendas, tivemos substitutivos muito importantes, acolhemos no total, parcialmente, muitas emendas também propostas pelos parlamentares, não é? E de novembro para cá, eu apresentei um relatório em novembro, diferente do atual, mas ele era invotável em plenário, porque divergia muito da proposição da senadora Tereza Cristina. Então, mesmo o presidente do Senado, com boa vontade, ele não conseguia votar devido à enorme quantidade de destaques. Então, ele me deu um prazo, desde do Rodrigo Pacheco, que ele já vinha preocupado com isso, e pediu para a gente afinar mais, discutir mais, sentar mais, e fomos discutindo.
Nesse período de 5, 6 meses, nós conseguimos reduzir bastante as nossas divergências. Lemos com detalhe, a consultoria legislativa do Senado foi maravilhosa. E as consultorias, os assessores da senadora Tereza com o da nossa equipe também discutiram muito. Discutimos, abrimos, teve a participação inicial da Casa Civil, colocou uma equipe à disposição, nós trabalhamos, não é? Depois, aí houve uma ausência, uma sumida do governo, assim, falou, não, deixa quieto. Ficou desaparecido, eu fiquei sozinho. Aí eu passei a falar, ó, senador Tereza, vamos sentar nós dois, vamos trabalhar. Vamos ler, vamos reler, vamos ver as vírgulas, vamos ver as palavras, vamos ver pequenos detalhes. E fomos fechando. Não é um relatório unânime. Ele, se fosse unânime, ele já tinha sido aprovado há mais de 20 anos atrás. Ele é polêmico mesmo, mas só tem que agora vai facilitar a votação em plenário. Então, deverá ter um mínimo de divergências, ainda tem mais uma semana para a gente apreciar alguma emenda que venha a surgir, por acaso a gente acolher, para que a gente possa levar esse a plenário brevemente. Vossa Excelência nos convidou tem uns 35 dias atrás, pediu, olha, no meu mandato na Comissão de Meio Ambiente eu não quero projeto parado, vocês têm que dar seu jeito, vocês dois. Chamou a minha Tereza Cristina, deu o ultimato, não mandou que a gente fizesse um parecer único, mas falou, eu preciso de um relatório, eu quero votar, eu tenho que tirar isso do meu terreiro. E assim nós estamos cumprindo esse objetivo, não é? Então, eu creio que a lei não é perfeita, mas deixamos resguardado na sua integralidade a Lei Complementar 140, que tipifica lá as instâncias, os conselhos, o CONAMA existe, o Conselho de Meio Ambiente Estadual existe, os conselhos existem, todos eles estão aí para trabalhar, né? Então, eu queria deixar essa minha fala aqui. Lógico que o pessoal pode falar assim, mas o agro ficou aberto, o agro passou a boiada, né? Nós deixamos as tipologias dos empreendimentos bem definidos. Por exemplo, no agro, um fazendeiro que vai confinar 10 bois, tem um procedimento. Um fazendeiro que vai criar confinado 50 mil bois, tem outro procedimento. Isso é pela localização, a tipologia, o porte, né, a característica do empreendimento e o potencial poluidor. Então, tudo isso foi pensado. Então, logicamente, um confinamento de boi, com 50 mil bois, a quantidade de dejetos eliminados, que precisa ser tratado numa estação de tratamento, jogado no efluente, tem um comportamento de um confinamento que tem 10 bois. Então, é pelo potencial poluidor do empreendimento que nós raciocinamos. Então, está ainda aberto, tem mais uma semana, o senador Jacques Wagner pediu 14 dias, está aí à disposição dos colegas senadores e senadoras para aperfeiçoar o projeto, para que ele, de tal forma que ele chegue ao plenário em condição de ser votado, né? Assim, nós fizemos um esforço muito grande, não é, para que ele tivesse condição de seguir em frente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, senador Confúcio Moura, pela serenidade, pelo equilíbrio, pela sobriedade, pela responsabilidade com um assunto de fundamental importância. Eu sempre falo que aqui, quando eu falo que Vossa Excelência lembrou das nossas reuniões, falando que eu não quero ficar com o projeto parado aqui na comissão, é justamente porque nós vivemos dentro da democracia, e dentro do espaço democrático, as decisões têm que ser tomadas. Hora de um lado vence, hora de outro lado vence. Mas tem que ser decidido. Então, a inação, que também é uma decisão, ou a omissão, ela não pode se perpetuar dentro dessa comissão num tema de fundamental importância. Então, está dentro daquela lógica de que o ótimo é inimigo do bom. Vossa Excelência fez um brilhante trabalho. Quero parabenizar não só Vossa Excelência, mas toda a sua equipe. Toda a sua equipe eu quero parabenizar. Como eu parabenizo a senadora Tereza e a equipe dela, mas ao passo que eu quero aqui agradecer também a consultoria do Senado. Eu falo para vocês que eu tenho o meu agradecimento especial à forma como vocês têm a responsabilidade de sempre estar tendo zelo, atendendo os princípios que regem a administração pública. Um deles é a impessoalidade, mas acima de tudo a eficiência. Então, parabéns à
consultoria, seja dos parlamentares, seja do Senado, para que nós possamos nos debruçar sobre esse tema. Como havia combinado, esse projeto que já foi lido o relatório que hoje abre a discussão, tendo em vista que é um tema complexo, a discussão vai se prolongar até a semana que vem. Semana que vem termina a discussão, avalia-se as eventuais emendas, a gente vota para que aí sim tenhamos a maturidade necessária para que esse projeto possa ser levado ao plenário do Senado Federal. Presidente, só complementando, a imprensa tem divulgado que nós estamos assim, acuados pelo presidente Davi Alcolumbre para que o projeto chegasse o mais rápido possível, e colocou algumas palavrinhas que seria mais ou menos ele retaliando a ministra Marina Silva, devido à dificuldade de aprovação do licenciamento da margem equatorial para a extração de petróleo no Amapá. Até para vocês observarem, o senador Davi mandou uma emenda. E tanto a senadora Tereza quanto a mim, nós rejeitamos. Né? Nós não acolhemos. Até bom que ele não esteja aqui, está lá para a Rússia ou para a China, porque ele não está sabendo disso para não ter pressão. Então, foi melhor falar mal do ausente. Mesmo aí o Davi, a senadora, ligou para ele e falou, olha, essa emenda não dá para passar agora. E ele falou, então tira. Então foi bem bacana, assim, você vê que não tem, assim, amarração, pressão, aquele ferrão atrás para provar, né? Eu só queria colocar isso e dizer o seguinte, o governo, a CRI participou ativamente conosco, a Casa Civil também, né? E muitos ministérios participaram, vieram muitos ministérios, uma via sacra muito grande de especialistas. O setor privado participou, o setor bancário participou. Então, as instituições, a CNI, a Confederação da Agricultura, todos participaram ativamente. Foram quase 2 anos de audiências públicas e de ouvir mesmo, de ausculta, de um confessionário. Né? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero só fazer um reforço que não há essa história de que o presidente Davi possa estar pressionando, mesmo porque cada senador aqui tem sua autonomia. Eu, pelo menos, parto dessa premissa. O que eu falei, sempre pautei assim que eu assumi essa presidência, eu não quero manter projeto parado na comissão, porque eu acho que a gente tem que levar isso para voto. Perdeu, isso faz parte da democracia. Ora, é assim que tem que agir. E essa coisa de que a imprensa às vezes rotula, eu estou ficando... Um passado recente falava assim em couro de jacaré, eu acho que eu estou ficando um pouco acalejado aqui no Senado, porque eu lembro que aqui eu fui o relator do PL, que a própria imprensa batizou o PL do veneno, que é dos defensivos agrícolas, e que nós sentamos, a consultoria do Senado está aí, que é testemunha disso. Sentou eu, a senadora Tereza Cristina, senador Amin. Nós sentamos com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Anvisa, com o IBAMA, chamamos a consultoria do Senado, consultoria dos 2 parlamentares, eu como relator, o colega, as pessoas que estão aqui nessa sala sabem disso, e chegamos a um texto que foi palatável e foi aprovado à unanimidade. Ora, mas fomos para o voto. Depois eu fui relator da lei da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, que o senador Amin sabe muito bem, que eles estavam vinculados às 5, senador Zequinha. E conseguimos aprovar também, e aí que se batiza que aquela lei era uma lei ruim, etc, etc. A gente vai aprendendo com isso, mas na política eu tenho aprendido que não há espaço para covardes. A gente tem que ter a postura, tem que ter determinação e vamos para o voto. Com a palavra, senador Esperidião Amin. Eu só gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Confúcio. Ele faz jus ao personagem histórico, né? Pela sua sabedoria, pela sua serenidade. E, neste caso, realmente, ele revelou aquela habilidade do artesão que consegue tecer uma construção. Eu acompanho esse projeto mais ou menos nesses últimos 4 anos da sua existência e as reclamações pela sua não existência há um pouco mais de tempo, desde as primeiras resoluções do CONAMA.
Então, eu acho que o senhor cumpriu o seu dever, sem dúvida nenhuma. A sua conexão com a nossa querida senadora Tereza Cristina aumentou ainda o teor de serenidade e de razoabilidade do projeto. E concordo plenamente com o senador Fabiano Contarato, e que tem que decidir. Eu ou qualquer outro senador, integrante ou não da comissão, teremos direito de apresentar emendas, como foi mencionado aqui o caso do senador Davi Alcolumbre, como todos os senadores parlamentares do Amapá hoje estão engajados nesse caso. Quando passar alguma coisa parecida, eles vão apresentar uma emenda. Isso é uma manifestação política legítima. Pode até, às vezes, quebrar um pouco o regimento. Nesse caso, não quebra. Então, mas, no fim, nós temos que decidir. Concordo plenamente com No fim, a democracia não é procrastinar. Democracia é esclarecer e contar os votos. Errou, acertou. Por isso que o Churchill dizia, é o pior de todos os regimes políticos, depois de todos os outros. Então, é o que temos. Não se inventou nada que seja perfeito, nem vai se inventar. Eu queria me congratular com isso, assim como com o trabalho da consultoria legislativa, que eu também admiro e quero aqui reiterar. E acho que tem que cumprir o roteiro. Eu só gostaria de aproveitar a ocasião, não por oportunismo, mas das suas palavras. Não quero ver nada aqui sem ser deliberado. Eu queria lhe pedir que incluísse na pauta, não estou pedindo para colocar em deliberação, até porque o relator não está aqui, mas acho que queria lhe pedir para colocar na pauta o PDL 119. Por quê? Por que eu peço que bote nota? Como eu falei na última sessão, a pesca artesanal da tainha começou no dia 1º de maio. Cada dia que passa do mês de maio torna mais bizarra a nossa situação. Tem que esclarecer. É claro que é um assunto de menos relevância do que um projeto dessa envergadura. Só que ele tem um problema de tempo. Dia 1º de junho vai começar a pesca industrial. Se nós aprovarmos ou não, se nós deliberarmos depois do dia 1º de junho, é quase perda de objeto, porque a pesca artesanal pode prosseguir, mas ela vai ter um competidor um pouco mais robusto. Então, coloque na pauta. Se não for possível deliberar, é um outro problema, mas não será me perdoa dizer, uma omissão da comissão e do seu presidente. Então, o meu pedido é para que Vossa Excelência coloque em pauta. A tramitação é regimental. Muito obrigado. Senador, antes de Vossa Excelência chegar, eu já havia chamado o secretário aqui da comissão e perguntado sobre esse PDL. O meu compromisso não é hoje. Eu quero votar essa matéria, terminou, mas você pode ter certeza que eu não vou segurar esse PDL aqui. Assim que for oportuno, assim que eu vou sentar com o secretário, a gente vai deliberar esse e outros e ela vai entrar na pauta. Pode ter certeza, o mais rápido possível. Está claro? Eu queria me permitir dizer, o mais rápido possível é a sua deliberação, mas se ele constar da pauta, ele pode até não ser apreciado. Colocar em pauta, eu acho que é um gesto positivo para a presidência da comissão. Deliberar é outra questão. Imagina, no mínimo, quando for lido, vão pedir vista. Então, não é nenhuma sangria desatada. Agora, não colocar na pauta é um gesto desnecessário. Pela ordem, presidente. Conta com o meu empenho, pode ter certeza que eu vou fazer isso o mais rápido possível. Com a palavra, senador Zequinha. Obrigado, presidente. Senhor presidente, perdão, senador Messias. O senador Fabiano Contarato, a exemplo do senador Iovisto, me chamou de senador Zequinha. Ele fica feliz. Acho que somos do mesmo tamanho, somos da região norte. Eu sou mais alto que ele, 2 centímetros. Ele comprou um salto alto agora esses dias, um sapato salto alto que deixa ele 7 centímetros mais alto. Mesmo assim, não conseguiu ficar ainda da minha altura fisicamente. Senhor presidente, eu também quero me congratular com Vossa Excelência pelas suas palavras e acho brilhante a determinação de não deixar projetos parados. Eu acho um absurdo que algumas comissões e alguns colegas senadores deixem sob suas gavetas
projetos de iniciativa de parlamentares. Democracia é isso, é contar voto. Ganhou ou perdeu. Eu jamais irei procurar um colega ou ficar chateado porque ele emitiu um parecer contrário a um projeto meu ou porque modificou. O que nós queremos todos, e como representantes do povo que nós somos, nós trazemos, cada projeto que nós trazemos aqui, é porque nós ouvimos dos cidadãos em nossos estados e no Brasil. Então, vale a pena o debate nesta comissão e em qualquer comissão em que ele estiver pertinência. Mas eu também quero me congratular com o senador Confúcio pelo relatório e quero até trazer aqui, eu sei que certamente todos já conhecem, há poucos dias atrás uma reunião do governador do Pará, Helder Barbalho, com a ministra da Casa Civil, Gleice Hoffmann, onde ele reclamava das ações abusivas do IBAMA no estado do Pará. Não é apenas no estado do Pará, é em todo o Brasil. É no Pará, em Roraima, em Rondônia, no Acre, no Amapá, em todos os estados brasileiros, sobretudo na Amazônia. O governador reclamava que o IBAMA fazia remotamente os embargos em terras produtivas no estado, em fazendas, remotamente, embargava, aplicava multa e determinava a retirada do gado e do patrimônio, de tudo que tivesse lá por dentro. Ora, uma terra já licenciada pelo Sistema Ambiental do Estado. Já licenciado pelo Sistema Ambiental do Estado, em terras do Estado. Quem é que tem a capacidade a competência para licenciar essas áreas, se as áreas são do Estado? Logicamente, é o órgão ambiental estadual. E o IBAMA, senhor presidente, tem um sistema onde é a primeira licença, que é chamado Autex, autorização para a exploração, essa licença não sai, não é emitida sem estar no sistema Sinaflor, que é sobre o manto do IBAMA. É o IBAMA que tem o manto sobre essa licença. Ele pode impedir ou não na hora que ela for solicitada pelo Estado. Eles concordam com a autorização, o Estado dá a licença de aprovação, licença de instalação, licença de operação, emite todas as licenças, depois o IBAMA remotamente vai lá e faz um embargo, penaliza o produtor, o pequeno, o médio e o grande, aplica multa, gera um crime, encaminha para o Ministério Público para investigar crime ambiental em terras do Estado. Ora, quero render aqui minhas homenagens e parabenizar o governador Helder Barbalho, que finalmente, me parece que acordou para esse crime que o IBAMA está cometendo contra os produtores brasileiros lá dentro do seu estado, há muito tempo. Isso acontece em Roraima também, acontece em Rondônia, acontece em todos os estados brasileiros. O IBAMA não é um órgão dotado de superpoder. Ele quando as terras é do Estado, ele é um órgão fiscalizador suplementar. Ele não pode ter todos os poderes inerentes se sobrepondo ao outro. Não há hierarquia entre o órgão ambiental estadual e o órgão ambiental federal, principalmente quando as áreas são do Estado. Quero parabenizar o relatório do senador Confúcio, parabenizar a Vossa Excelência pela determinação, mas quero finalizar fazendo um pedido de vistas, até mesmo para que a gente possa concluir logo isso, para que não venha um outro pautar para o dia 21, do dia 21 alguém peça vista. Como nós estamos em discussão, eu já quero deixar adiantado aqui o meu pedido de vista da matéria. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador. Com a palavra, o senador Zequinha. Muito obrigado, presidente. Esse é um dos assuntos mais importantes para o Brasil e especialmente para a Amazônia, né? Porque é onde o olho de todo mundo está. Né? Como se crime ambiental fora da Amazônia não fosse crime, né? Só é crime porque é na Amazônia. Parece que tem um negócio assim meio diferenciado com relação a esse olhar.
Mas deixa eu fazer uma afirmação aqui que eu considero fundamental. Se o Senado Federal parasse, depois de aprovar o código, o novo licenciamento ambiental, e não fizesse mais nada esse ano, pronto, já tinha ganhado o ano. A legislação ambiental hoje tem mais de 16 mil itens distintos. É um emaranhado interminável, não é, de leis, de decretos, leis, de resoluções, de instruções normativas. Pensa numa coisa maluca que não pode continuar existindo. Isso burocratiza, demora, atrasa o país. Te dá um dado de dentro do governo. A Petrobras estava reclamando, há uns 3, 4 anos atrás, numa reunião que tivemos lá, que o licenciamento para um poço teste passa 12 anos. 12 anos. É possível? É razoável isso? Quer dizer, é uma coisa maluca, né? Eu não acredito que seja apenas uma questão de morosidade por parte dos técnicos, mas por essa infinitude de instruções, de leis, de tudo quanto é coisa que tem que ser observado. Então, precisa enxugar isso. Lá no meu estado, nós temos que fazer uma adequação de alguns pedrais dentro do rio Amazonas. Dentro do rio Tocantins, um afluente do Amazonas. Para fazer uma hidrovia, o governo gastou muito, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, para fazer uma eclusa no rio Tocantins, lá em Tucuruí, na hidrelétrica. 1,6 bi. E esse negócio está parado lá porque precisa fazer quebrar umas pedrinhas na estrada dentro do rio, que tem uma média de 3 quilômetros de largura, adequar lá no leito 100 metros, né? Para poder passar uma barcaça. Já tem 12 anos isso. Não tem país que dê conta de se desenvolver com esse tipo de morosidade numa questão fundamental. O que existe, qual é o projeto que produz ou que constrói que não seja necessário licenciar? Ninguém quer fazer nada de forma irresponsável, mas chega um ponto que a coisa fica inviável, né? Então, parabéns a Vossa Excelência, esse assunto é delicado, esse assunto mexe com a questão nacional, internacional. O senhor sabe, o senhor é um senador da República e vê como é que é o problema com relação à questão ambiental no Brasil. Na Europa nada é crime, aqui qualquer coisa é crime. Você não pode fazer uma ferrovia porque não pode fazer a ferrovia. Você não pode fazer uma hidrovia porque não pode, porque senão vai... Uma coisa assim, sabe, insana. Então eu espero que a gente possa dar a esse país a oportunidade de destravar a sua economia através do licenciamento ambiental. Isso não é só para o agro, não. O agro é coisinha pequena com relação a isso. Os grandes empreendimentos são na área da indústria e de outros mais aí, né, que precisam estar o tempo todo se licenciando. Então essa casa é responsabilidade do Congresso Nacional dar à sociedade brasileira, à sua economia, não é, uma legislação saudável, enxuta, objetiva, desburocratizada, que embarque um mínimo de tecnologia para poder avançar, porque hoje a coisa está difícil. Então, saudações à atitude de Vossa Excelência, do nosso relator, né, que pensa na luta ser relator de um projeto desse. Ter que ouvir tanta gente e conciliar tantos interesses. Mas, se Deus quiser, sairemos lá vitoriosos. Muito obrigado. Obrigado. Como acordada a última reunião, em atenção ao pedido de vista formulado, fica concedido vista para o coletivo e visto o processo, a matéria volta à pauta na próxima reunião deliberativa semana que vem. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário, dispensa a leitura e aprovação da ata da 10ª reunião realizada em 7 de maio. Aqueles que aprovam apenas como se encontra, a ata está aprovada, será publicada no Diário do Senado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.
A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Vossa Senhoria é sócio da Preifral? Prefiro permanecer em silêncio. Essa é uma das empresas, presidente, que foi criada com CPF de pessoas falecidas, endereço inexistente ou existente que não tem nada a ver com a referência e que foi usada realmente para desviar aí milhões e milhões de... bilhões, aliás, porque a gente já percebeu aqui que dá quase 30 bilhões por mês a movimentação dessas plataformas irregulares, né? Ilegais, inclusive. Meu querido senador Rogério, o senhor Daniel, ele aparece como sócio dessa empresa Peach Blossom River Technology. E ele disse aqui que ele não conhece a senhora Adele, que seria sua sócia. Quer dizer, isso já é uma... que ocorrerá de 2 a 5 de junho em Foz do Iguaçu, no Paraná, com destaque para o Seminário Internacional sobre Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo, no dia 3 de junho. O evento contará com a participação de organizações internacionais, como o Grupo de Ação Regional das Américas, GARA, SCPAT Internacional e o Instituto Interamericano Del Ninho, da OEA, visando fortalecer as políticas públicas e ações de sensibilização contra a exploração sexual no setor turístico. A Embratur encaminhou o convite para os membros do Conselho Nacional de Turismo para a participação presencial na edição do Visit Brasil Summit de 2025, que será realizado de 19 a 20 de maio no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O evento reunirá lideranças nacionais e internacionais do setor do turismo para refletir e dialogar sobre temas essenciais como diversidade, sustentabilidade, inovação, empreendedorismo e cultura de dados, com foco na promoção internacional do turismo brasileiro. Registro que a CDE participa do Conselho Nacional de Turismo, com direito a um membro titular e outro suplente. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados a essa comissão. Item número 1, projeto de lei número 2 de 2021, terminativo, que altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para assegurar o acesso a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos de grandeza e beleza cênica ou de interesse para visitação pública. Autoria da senadora Leila Barros, relatoria do senador astronauta Marcos Pontes. O relatório pela aprovação com 2 emendas de redação. A votação será nominal. Em 18/11 foi apresentado o novo relatório, em 26/11/2024, concedida vista à senadora Augusta Brito. A matéria constou da reunião de 25/3/2025, quando foi lido o relatório, ficando adiada a sua deliberação. Após a deliberação, que será terminativa, a matéria irá à Secretaria-Geral da Mesa. Uma vez que o relatório já foi lido, mas nós precisamos de quórum para votar, então nós vamos, sobre essa da pauta, vamos aguardar. Item número 2, projeto de lei 5372, 5.372 de 2020, também terminativo, altera a Lei 6.088, de 16 de julho de 1974, para incluir os municípios paraenses ainda não atendidos na área de atuação da Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, autoria do senador Zequinha Marinho,
Relatoria do senador Beto Faro. O relatório é pela aprovação e a matéria é nominal. A sua votação. O relator não está presente. Pela ordem, presidente. Pois não, senador. Poderia escalar um dos colegas aqui como ad hoc? Né? Se houver quórum para votação, uma vez que é nominal, eu também não posso fazer a votação mesmo com um relator ad hoc. Havendo quórum regimental, sendo de concordância do senador. Não tem, né? Ainda não, falta. Estamos com esses dois. Estamos com a expectativa de completar. Item número 3. Cria a Rota Turística Imperial do Caminho dos Príncipes, no estado de Santa Catarina, de autoria do Coronel Armando, Câmara dos Deputados. O relator é o senador Jorge Seife, também nominal, pelo mesmo motivo sobrestado. Item número 4. Inclui no calendário turístico oficial do país o Festival Aleluia no município de Fortaleza, no estado de Ceará, de autoria do deputado Danilo Fortes, Câmara dos Deputados, e a relatoria do senador Eduardo Girão. O relatório é pela aprovação, mas também de igual forma nominal. Pela ordem, presidente. Acho que nós podíamos fazer no outro país a audiência, né? Pois é. Talvez mas se a tivesse senhora permitir, com a sua, obviamente, anuência, eu queria, já que como relator estou presente, fazer pelo menos a leitura. É possível que se faça? Sim. Se a gente tiver Eu estou fazendo a leitura para chamar a atenção dos temas que estão na pauta, perfeito, né? Perfeito. E Muito obrigado. a ausência dos relatores, mas vou chegar no seu texto e nós vamos ouvir o seu relatório. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado. Cria a Rota da Costa Azul no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado federal Rodrigo Coelho, relatoria do senador Jorge Seife, que também se encontra ausente. Item número 6, também terminativo, autor e relator ausente, que é o projeto de lei 2800. Item número 7, projeto de lei 4.728, também terminativo, portanto nominal, autor e relator ausente. O item número 8 é de autoria do senador Efraim e a relatoria é minha, mas é a pedido do autor, eu estou retirando, para que seja votado posteriormente. O senador Rogério Marinho também solicitou para que quer ter uma reunião comigo, então está retirado. Item número 9, projeto de lei 6.542 de 2019, a relatoria do senador Alan Rick. Ele é não terminativo, mas tem informação que ele está a caminho. Nós vamos aguardar que ele apresente seu relatório. Item número 9, não é terminativo. Alguém vai... Autoria da Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães, relatoria do senador Cid Gomes, não está presente. Próximo item, item número 11, projeto de lei 2592, de autoria do senador Jaime Campos, relatoria do senador Efraim. Também não estão presentes. Não é terminativo. Item número 12, senador, autoria Sérgio Petecão e relatoria Messias de Jesus, não está presente.
Esses que não são terminativos, se as assessorias entenderem que é possível que um outro colega possa fazer uma leitura ad hoc, poderemos fazer. Já está nos requerimentos? Tem alguns requerimentos, mas em virtude do tempo, eu vou passar para o item número 4. Mesmo sendo terminativo, faremos a leitura e oportunamente a votação. Projeto de Lei número 2121, de 2022, inclui no calendário turístico oficial do país o Festival Aleluia no município de Fortaleza, no estado do Ceará. Relatoria do senador Eduardo Girão, relatório pela aprovação. Passo a palavra ao senador para a leitura. Muitíssimo obrigado, minha querida irmã, senadora professora Dorinha, do estado de Tocantins. Agradeço a oportunidade, mesmo ainda faltando 2 nomes de colegas para a gente completar o quórum, mas vamos conseguir, se Deus quiser. Eu queria dizer que esse projeto, eu tenho um carinho tão grande pelo Festival Aleluia, que faz um contraponto a uma festa mundana, profana, que é o Fortal, né, que absolutamente nada contra, mas os nossos valores, né, os princípios, senador Marcos Pontes, e como é que eu digo, a questão de uma celebração saudável é esse festival organizado há muitos anos lá no estado do Ceará, tradicional. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes e eu fiz questão de estar aqui. Estou chegando da Argentina, né? Estava ontem com a senadora Damares e senador Magno Malta lá. Passei a noite fazendo conexões para chegar, vim direto do aeroporto para cá. Eu estou até com a mesma roupa que eu estava ontem lá nos encontros que a gente teve na Argentina. E que, aliás, professora Dorinha, eu quero aproveitar, senadora, nosso querido senador Zequinha Marinho, senador Messias de Jesus, senador Marcos Pontes. É uma tragédia humanitária que os brasileiros estão sofrendo lá. Eu não esperava aquilo. Até porque o governo Milei é um governo que se propõe, né, a fazer a justiça para todos, né, a ser um contraponto a essa barbaridade de perseguição política que a gente está vendo pelo mundo, especialmente aqui no Brasil. E eu fiquei muito estarrecido como 3 senadores da República do Brasil vão àquele país. Tem centenas de brasileiros lá que são refugiados, foram com a roupa do corpo, a família levando comida, entraram legalmente no país pedindo o asilo, né? Quer dizer, tudo de acordo com a lei, e estão sofrendo perseguição. E todo mundo sabe lá no governo o que está acontecendo com o Brasil, a ditadura da toga que a gente vive. Então, é surreal a gente ver 5 brasileiros que foram renovar o passe precário, a permanência que chama de 3 em 3 meses, do asilo, enquanto não é votado, professora, e eles foram presos. E a gente foi visitá-los no presídio. E olha o que foi que aconteceu. E eu preciso dizer isso aqui, nós vamos conversar com o presidente Davi Alcolumbre, repercutir para os demais colegas, vocês são os primeiros a saber. Nós fomos no presídio feminino, que tem uma brasileira, Ana Paula, que faz tratamento de uma doença autoimune. Eu não consegui entrar. Agora, deixa eu te dizer por quê. Levei meu passaporte diplomático. O meu nome estava na portaria autorizado pelo governo. Meu nome estava lá, ó.
diplomacia autorizada, a visita. Só que eles exigiram, senador Zequinha, aquela carteira funcional do Senado. Olha, eu estou aqui há 7 anos, eu já fiz várias viagens internacionais, para onde eu vou, eu levo o passaporte, nunca me pediram isso. E aí, pediram, o senador Magno não tinha levado ele levou, deixou no hotel o passaporte, mas ele sempre anda, porque ele coloca o cartão de crédito junto do documento funcional da gente aqui, que a gente recebe quando toma posse. A senadora Damares estava na bolsa dela. Eu nunca levei, tá lá em casa, nunca peguei. E os caras não deixaram eu entrar. E um detalhe disso tudo é que depois a gente foi entender. Eles criaram todo tipo de burocracia também para o senador Magno Malta, para a senadora Damares. Deram, mesmo com tudo, ficamos esperando o chá de cadeira de 1 hora lá. Isso é o aparelhamento que o governo anterior deixou. Se o governo Milei não fizer o que tem que ser feito, não tiver pulso, porque isso é uma sabotagem, é um boicote interno, vai acabar como o governo Bolsonaro acabou. O alerta é esse. Mesmo tentando fazer o que tem que ser feito, vão fazer tudo para minar o trabalho correto. E aí, eu quero deixar esse alerta, que depois eu entendi o que foi que aconteceu. Lá na sala de espera, eu fiquei, enquanto o senador Magno Malta e a senadora Damares entraram para ver os brasileiros, eu fiquei na sala de espera, onde ficam até os oficiais. Aí eu fiquei olhando lá, aí caiu a ficha. Por que eles não deixaram entrar? Inclusive, nem Magno, nem Damares foram na cela. Não conseguiram ir na cela. Eles levaram para outro local, uma sala. Mas na sala que eu estava ali de espera, o extintor de incêndio, professora Dorinha, senadora querida, 2 anos vencido. A janela quebrada, mas não é negócio de trincada, não é quebrada, chovendo e a coisa entrando. Então, assim, é surreal o que a gente viu. E nós vamos voltar no país. Eu quero convidar vocês para que a gente possa voltar, porque os brasileiros estão sofrendo com, sabe assim, de uma forma surreal. Você vai para outro país buscar refúgio político e aí sofre provação, perseguição lá. Então é um negócio assim que não dá para aceitar. Nós vamos voltar para cumprir o nosso papel enquanto houver sofrimento. Mas, perdão aí pelas delongas, eu queria apenas pedir para ir direto à análise. Pode ser? Para a gente ganhar tempo. Então, nos termos do artigo 104A, 6º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à comissão CDR opinar sobre proposições que tratem de assuntos referentes ao turismo, caso do projeto em análise. Ademais, por ser a única comissão a manifestar-se sobre o tema, compete-lhe ainda a análise dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Quanto a esses aspectos, não há que se opor ao projeto. O texto apresenta ainda técnica legislativa adequada, em consonância com as determinações da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. No mérito, da mesma forma, o parecer é favorável ao projeto. A inclusão do Festival Aleluia no calendário turístico oficial do Brasil representa o reconhecimento da relevância desse evento para a cultura, a economia e o turismo do município de Fortaleza e do estado do Ceará. Realizado anualmente, o festival já se consolidou como uma das maiores celebrações de música e espiritualidade do país, atraindo milhares de pessoas de diferentes regiões e gerando impactos positivos em diversos setores da sociedade. O Festival Aleluia se destaca por sua capacidade de mobilizar um público expressivo, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo e da economia local. O evento impulsiona a rede hoteleira, o setor de alimentação, o comércio e os serviços, beneficiando os trabalhadores e empreendedores da região. Além disso,
Sua programação diversificada e acessível promove a valorização da cultura, oferecendo uma alternativa de entretenimento que alia música, arte e mensagens de fé e esperança. Outro aspecto relevante é o caráter social do festival, que incentiva ações solidárias como campanhas de doação de sangue e arrecadação de alimentos, além de proporcionar espaços de acolhimento e apoio a grupos em situação de vulnerabilidade. Esse compromisso com a cidadania e a inclusão social reforça a importância de sua institucionalização como parte do calendário turístico nacional, ampliando seu reconhecimento e incentivando sua continuidade e expansão. Dessa forma, a aprovação do projeto contribuirá para consolidar o Festival Aleluia como um patrimônio cultural e turístico do Brasil, garantindo maior visibilidade e apoio institucional a essa grande iniciativa de impacto positivo para Fortaleza, Ceará e o país. Voto. Ante o exposto, voto é pela aprovação do projeto de lei número 2121 de 2002, já deixando os meus cumprimentos ao deputado Danilo Forte, que teve a iniciativa, e eu tenho muita honra de estar relatando aqui, exatamente nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da inclusão no calendário turístico oficial do Brasil, o Festival Aleluia, no município de Fortaleza, no estado do Ceará. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senador Girão. Com certeza será votado por unanimidade quando nós tivermos o quórum. E eu quero só informar que 10h30 eu vou encerrar, porque se não chegar, eu vou passar para o senador presente, o senador Messias, que está aqui, que é relator do item 12, que também, mesmo não sendo terminativo, precisa de ter os 9 para votarmos. Então, projeto de lei número 4199 de 2024, que institui o Plano Rios Livres da Amazônia, navegabilidade e conservação de corpos de água na Amazônia Legal. A autoria do senador Sérgio Petecão, a relatoria do senador Messias de Jesus, seu relatório é pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Messias de Jesus para a leitura do seu relatório. O senador registrou, o senador Alan Rick. Senadora Dorinha, querida amiga e atuante senadora do nosso querido e amado estado do Tocantins, caros colegas senadores e senadoras, o projeto de lei é de autoria do senador Sérgio Petecão. Passo a leitura do relatório e, lamentando que não tenhamos ainda o quórum necessário para a aprovação desse projeto, que ainda irá, depois desta comissão, a mais 2 comissões. Passo a fazer a leitura do relatório, senhora presidente. O projeto de lei 4199 de 2024 propõe instituir o Plano Rios Livres da Amazônia com o objetivo de promover a navegabilidade e a conservação dos corpos de águas na Amazônia Legal. A proposição abrange os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, além de parte dos estados do Tocantins, Goiás e Maranhão. Organizado em 12 artigos, o projeto estabelece princípios, objetivos e diretrizes para a gestão das vias navegáveis na região amazônica e cria instâncias de governança como comitê gestor e comitês de bacias hidrográficas. A proposição também prevê a participação da sociedade civil e a adoção de medidas para a educação ambiental. Assim, o artigo 1º institui o Plano de Rios Livres na Amazônia. O artigo 2º determina que o plano é destinado a contribuir com a conservação e a promoção da navegabilidade nos corpos de águas da Amazônia Legal. O artigo 3º prevê que o plano e as ações dele decorrentes
observarão os princípios da precaução, do poluidor pagador, da prevenção, da participação cidadã e do desenvolvimento sustentável, assim como estabelece critérios a serem considerados para sua elaboração e execução. O artigo 4º estabelece como objetivos do Plano de Rios Livres da Amazônia promover a cooperação federativa ampla, compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos hídricos, fomentar a educação ambiental, reduzir a poluição e danos ambientais, incentivar a participação social, estimular a pesquisa e a inovação em transportes hidroviários e impulsionar a prevenção e a adaptação a eventos hidrológicos críticos. O artigo 5º dispõe que a estrutura de governança do plano inclui o comitê gestor, os comitês de bacia hidrográfica e os órgãos dos poderes público federal, estaduais e municipais, cujas competências estejam relacionadas à governança do plano. O artigo 6º trata da composição do comitê gestor e o artigo 7º sobre suas competências. O artigo 8º trata da formação e atuação dos comitês de bacias hidrográficas, enquanto o artigo 9º dispõe sobre suas competências. O artigo 10 prevê que o regulamento do plano definirá a composição do comitê gestor, as ações a serem desenvolvidas, metas, prazos e critérios de avaliação. O artigo 11 determina que a participação no comitê gestor e nos comitês de bacias hidrográficas será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Por fim, o artigo 12 traz a cláusula de vigência que seria imediata à publicação da lei originada da aprovação do projeto. Na justificativa, o autor argumenta que o Brasil, especialmente a região norte, possui grande potencial para a navegação hidroviária, mas enfrenta desafios como a falta de infraestrutura, sazonalidade das chuvas, mudanças climáticas e concorrências com outros modais. Além disso, a degradação e a poluição dos rios comprometem a qualidade da navegação. Dados de 2019 indicam que apenas 31% dos 63 mil quilômetros de rios navegáveis no Brasil são utilizados comercialmente. Para enfrentar esses problemas, o projeto de lei propõe o Plano de Rios Livres da Amazônia, que visa conservar e promover a navegabilidade na Amazônia Legal, integrando diretrizes de gestão das bacias hidrográficas com as políticas públicas ambientais e de transportes. A matéria foi distribuída às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Serviços de Infraestrutura, CI, e em decisão terminativa de meio ambiente, a CMA, nos termos do artigo 91, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. Até o momento, não foram oferecidas emendas ao projeto. Da análise, senhora presidente, conforme dispõe o inciso 2 do artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CDR opinar sobre matérias pertinentes a planos regionais de desenvolvimento econômico e social, ao propor um plano para promover a navegabilidade e a conservação de corpos d'água na Amazônia Legal. O PL 4199 de 2024 se insere nas competências desta comissão. A presente análise se restringe ao mérito da proposição. Os aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deverão, nos termos regimentais, ser apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, que deverá proferir decisão terminativa sobre a matéria. O presente projeto busca integrar esforços para garantir a navegabilidade e a conservação dos recursos hídricos na Amazônia, promovendo o desenvolvimento sustentável e a participação da sociedade. A necessidade de viabilizar soluções sustentáveis para a utilização desses recursos como forma de promover o desenvolvimento da região é evidente. A aprovação do projeto de lei 4199 de 2024 é fundamental para garantir a navegabilidade e a conservação dos corpos de água na Amazônia Legal. A região, rica em biodiversidade e recursos hídricos, enfrenta desafios significativos relacionados à poluição, ao desmatamento e ao uso inadequado dos recursos naturais. O projeto em análise visa não apenas promover a mobilidade de pessoas
e bens por meio de um sistema hidroviário eficiente e seguro, mas também assegurar a preservação ambiental, reconhecendo a água como um bem público e um recurso limitado que deve ser gerido de forma sustentável. Além disso, o Plano Rios Livres da Amazônia propõe uma abordagem integrada e descentralizada, envolvendo a participação ativa de diferentes entes federativos, comunidades locais e usuário dos recursos hídricos, a atuação dos comitês de bacia hidrográfica, em conjunto com o comitê gestor, permitirá uma governança mais eficaz, em que as decisões serão tomadas de forma colaborativa, respeitando as especificidades de cada região. Essa estrutura não apenas facilita a implementação de ações de conservação e monitoramento, mas também promove a educação ambiental, essencial para a formação de uma cidadania consciente e engajada na proteção dos recursos naturais. Por fim, a aprovação deste projeto é um passo crucial para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, ao fomentar a pesquisa e a adoção de tecnologias inovadoras para o transporte hidroviário. O plano não só contribuirá para a redução da poluição e dos danos ambientais, mas também estimulará o crescimento econômico local, respeitando os limites do meio ambiente. Portanto, reconhecemos a importância deste projeto e entendemos que sua aprovação contribuirá para um futuro mais sustentável e equilibrado para a Amazônia e suas comunidades. Senhora Presidente, eu quero parabenizar o senador Sérgio Petecão pela iniciativa. Esse projeto, sem dúvida nenhuma, traz grandes chances de desenvolvimento da Amazônia de forma sustentável. Portanto, o nosso voto é pela aprovação do PL 4199. Quero informar que recebi uma solicitação do Ministério de Portos e Aeroportos para que fizesse uma modificação com relação ao comitê gestor e ao comitê de bacias hidrográficas. No entanto, me comprometi com o Ministério de vermos essa possibilidade na Comissão de Infraestrutura, onde nós teremos condições de resolver essa situação e deixar o projeto chegar na Comissão de Meio Ambiente já ajustado para sua integral aprovação. Voto favorável e solicito a aprovação dos nobres pares desta comissão. Muito obrigada ao senador Messias de Jesus, tocantinense, né? Obrigada pelo seu relatório. Com certeza é um tema extremamente importante. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente, senadora Alain Henrique, com o senador Girão, sobre nosso trabalho na missão sobre saneamento e lixo. E, infelizmente, no Brasil, o chorume tem sido misturado no esgoto e isso tem ido para as águas. E uma coisa é o esgoto tratado, que são resíduos orgânicos e dejetos. Outra coisa é o chorume, que tem produtos cancerígenos, produtos químicos. E, infelizmente, a questão do lixo tem sido ignorada solenemente. E os municípios não vão conseguir sozinhos, sem apoio, né, dos governos estaduais e municipais e federal. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Os senadores que aprovam o relatório apresentado permaneçam como se encontram. O projeto foi aprovado e segue para a Comissão de Infraestrutura. Isso. Pela ordem, senhora presidente. Projeto de Lei 4199 de 2024. Parabéns, senador. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente, professora Senador Henrique. Acerca do tema que Vossa Excelência acaba de apresentar a esta comissão, o chorume é altamente tóxico, prejudicial aos nossos rios, efluentes, nascentes, e estamos preparando um projeto de lei visando vedar a aplicação, a destinação do chorume
de forma inadequada, como é feito hoje no Brasil, diretamente nos nossos mananciais. Existe uma legislação específica, existe uma lei no Brasil que trata de resíduos sólidos, nós temos um marco legal de saneamento recentemente aprovado, e Vossa Excelência levantou um ponto essencial, quero parabenizá-la por levantar este tema e dizer que nós estamos preparando um projeto de lei justamente para corrigir esse grave problema ambiental no Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Parabenizo o senador Messias Jesus pelo brilhante relatório. Muito obrigada, senador Alan Henrique. Eu agora concedo... Bom, está em discussão o projeto de lei 2121 de 2022, que foi relatado pelo senador Eduardo Girão, que inclui no calendário turístico oficial do país o Festival Aleluia, no município de Fortaleza, no estado do Ceará. O relatório já foi lido e eu vou abrir a votação nominal para que a gente possa, durante a leitura do próximo projeto, os senadores que estão presentes e os que estão remotamente, mas na casa, possam votar. A votação é nominal do projeto 2121 de 2022. E está aberta a votação. Item número 9, projeto de lei 6542 de 2019, não terminativo, altera a lei 11.771 de 17 de setembro de 2008, para incluir a formação e a capacitação dos profissionais do turismo como uma das atividades passíveis de financiamento e apoio com os recursos do Fundo Geral do Turismo, FUNGETUR. A autoria Câmara dos Deputados, do deputado Fábio Faria. A relatoria do senador Alan Henrique. O seu relatório é pela aprovação com uma emenda de redação. Eu passo a palavra, concedo a palavra ao senador Alan Henrique para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, senhora presidente, cumprimentando os colegas senadores, amigos presentes, assessores, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado Federal. Peço venha a Vossa Excelência, presidente, para ir direto à análise. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo compete opinar proposições que tratem de assuntos referentes ao turismo e políticas relativas ao tema, consoante os incisos 6 e 7 do artigo 104A do Regimento Interno do Senado Federal. Com relação à proposição em tela, cabe salientar que não verificamos óbices quanto à constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e a redação. Quanto ao mérito, o projeto salienta a importância de se investir recursos públicos em ações de formação e capacitação de profissionais para o setor de turismo. A proposta é muito bem-vinda, não apenas na circunstância em que o projeto foi apresentado, antecedendo uma presumível elevação na movimentação turística do Brasil em função dos eventos esportivos de apelo mundial, mas como política de Estado voltada ao desenvolvimento de áreas nas quais o turismo é principal fonte de renda e efetivo mecanismo de desenvolvimento socioeconômico. Vale lembrar que a aprovação do projeto original pela Câmara dos Deputados há 5 anos, imediatamente antes do início da pandemia de Covid-19, antecede uma ampla revisão promovida pela Lei Geral do Turismo, LGT, pela Lei 14.476 de 2022, que alterou não apenas a disciplina referente ao Fundo Geral de Turismo, mas a sua própria denominação, hoje novo FUNGETUR. De acordo com o texto aprovado, os prestadores de serviços turísticos podem ter variadas constituições jurídicas, incluindo as de empresários individuais, sociedades limitadas unipessoais, serviços sociais autônomos e associações privadas, o que amplia a possibilidade de acesso a recursos do fundo por profissionais de microempresas de turismo. Atualmente, as linhas de crédito regulamentadas abrangem financiamento privado de investimentos em capital fixo, incluindo obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos turísticos, aquisição de bens e até capital de giro isoladamente.
Os prazos de carência e amortização são majorados para projetos das regiões Norte e Nordeste. Algumas alterações na regulamentação posteriores à aprovação pela Câmara dos Deputados do PL 6.542 de 2019 e a revisão da LGT merecem destaque nesta análise. A participação do novo Fungetur no financiamento de obras civis passou a ser de 100% para projetos inferiores a R$ 5 milhões. O prazo de carência para aquisição de bens e os prazos de amortização e carência para a linha de capital de giro tiveram seus limites ampliados expressivamente. O trecho a seguir, incluído pela portaria número 39 de 20 de novembro de 2023, sobressai em seu potencial para, de fato, ampliar o acesso a capital de giro voltado ao treinamento de profissionais de agentes de turismo. Os agentes financeiros que utilizem recursos do novo Fungetur poderão aderir ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, e requerer garantia do Fundo Garantidor de Operações, FGO, para essas operações, as quais, para fins do disposto nos parágrafos 4º e parágrafos 4º-A do artigo 6º da Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, deverão ser agrupadas como carteira específica no âmbito de cada instituição. Essas são alterações que facilitam o acesso ao crédito por parte de empreendedores de micro e pequenos portes. A contratação do crédito parece equacionada pela regulamentação atual, que passou a oferecer alternativa de garantia às operações, mitigando o risco por meio do FGO e, assim, superando o principal obstáculo à concessão de crédito pelos agentes financeiros credenciados ao novo Fungetur. Nesse contexto, consideramos que, mesmo com o objetivo da proposição e análise já esteja compreendido na Política Nacional de Turismo, é essencial que esteja explicitamente previsto em lei entre os possíveis usos do novo Fungetur, caracterizando a destinação proposta como política de Estado e proporcionando segurança jurídica às operações desta natureza. O Brasil ainda carece demasiadamente de formação e capacitação de profissionais para promover avanços no turismo, quer o receptivo, quer o interno. Somente com ações efetivas de capacitação profissional será possível melhorar a qualidade dos serviços prestados ao turista e, assim, aumentar a empregabilidade e a renda circulante nos locais com potencial turístico. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 6.542 de 2019, na forma em que foi encaminhado pela Câmara dos Deputados, com uma pequena emenda de redação para atualizar a designação dada ao Fundo Geral de Turismo. A emenda trata, onde se lê Fungetur, na nova redação proposta pelo artigo 2º do projeto de lei 6542 de 2019, para o caput do artigo 19 da Lei 11.771 de 17 de setembro de 2008, lê-se novo Fungetur. Este é o voto, senhora presidente. Alan Rick, com certeza um dos maiores desafios é a qualidade da prestação de serviço em todos. O Brasil é rico com atrações turísticas, né? Enfim, isso no país inteiro, com diferentes naturezas. Mas a qualidade do serviço que envolve o turismo gastronômico, guia e todo o cuidado, e aqui é um grande passo que Vossa Excelência dá. Está em discussão a matéria, projeto de lei 6.542. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação é simbólica. E os senadores que concordam com o relatório apresentado pelo senador Alan Rick permaneçam como se encontram. Desculpe, eu tenho que aguardar a finalização. Se alguém puder ligar para o Eduardo Gomes, se alguém ligou para... Não.
Tem 2 requerimentos, eu vou passar para o requerimento número 14, que foi apresentada pela senadora Augusta Brito, subscrita pelo senador Eduardo Girão, para a gente discutir e também, assim que possível, fazer a votação. Requerimento número 15 de 2025. Requeiro nos termos do artigo 93, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento número 19 de 2024, com o objetivo de instruir o PL 775 de 2022, que altera a Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para garantir o acesso e uso público das praias e do mar. Sejam incluídos os seguintes convidados: a doutora Gisele Elias de Lima Porto Leite, Procuradora Regional da República, e o senhor Carlos Alberto Pinto dos Santos, Coordenador de Relações Institucionais, CONFREM. Eu passo a palavra ao senador Girão, autor do requerimento. Só para subscrever, né, esse debate importante que nós teremos muito em breve. Então, eu requeiro, senhora presidente, nos termos do artigo 93(1) do Regimento Interno do Senado Federal, que na audiência pública, objeto do requerimento 19 de 2024 da CDR, com o objetivo de instruir o PL 775 de 2022, que altera a Lei número 7.661 de 16 de maio de 88, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e a Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para garantir o acesso e o uso público das praias e do mar, sejam incluídos os seguintes convidados. É o pedido aqui da senadora Augusta Brito, que é do meu estado, Ceará. A doutora Gisele Elias de Lima Porto Leite, Procuradora Regional da República, e o senhor Carlos Alberto Pinto dos Santos, Coordenador de Relações Institucionais. Muito obrigado e aproveito para agradecer a todos os colegas senadores pelo esforço aí, né? Uma semana atípica, e o esforço de marcarem presença e de votarem nesse projeto, que vai ser de muita alegria, de um reconhecimento importante, de um trabalho sério feito do Festival Aleluia, e que vai ser incluído, se Deus quiser, com aprovação no calendário nacional, gerando renda, gerando turismo e gerando boas energias, fé e esperança para o Brasil. Muito obrigada, senador Girão. Resta um voto. Eu não posso votar. Não, eu conto como quórum, o meu já conta como quórum. Flávio ou Eduardo Gomes? Um dos dois precisou. Flávio, Eduardo ou Rogério? Espera aí. Isso. Eu tinha achado que já estava... Espera aí, só um minutinho aqui. E muito obrigado, viu, senadora, professora Dorinha, pela sua paciência. Sei que a agenda apertadíssima,
Mas a gente vai... Até porque é do nosso bloco, vamos falar já. Tá? Mas muito obrigado mesmo pela sua tolerância e sempre boa vontade e junto dos bons projetos. Só um minutinho. Está encerrada a votação. Abra o painel, por favor. A matéria foi aprovada e será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. O requerimento número 14. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Fica prejudicado o requerimento número 13 de 2025 por ter sido substituído pelo requerimento número 15 de 2025. O projeto, o item 9º, projeto de lei número 6.542 de 2019, foi apresentado pelo senador Alan Rick. Encerrada a discussão, a votação é simbólica e os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Sérgio Petecão. Presidente, como eu estava ali na outra comissão, e eu tinha um projeto aqui que, no nosso entendimento, é da maior importância, que trata sobre a limpeza de rios, de igarapés. Isso lá na nossa região, na região amazônica, lá no Acre, só quem vive às margens do rio, quem vive nas beiras do rio, como a gente chama lá, sabe da importância que é este projeto. O relator foi o... Cadê ele? Vicentinho, senador Vicentinho. Messias. Desculpa, Messias. Nós vamos retirar essa aprovação, né, Messias? Errou até o teu nome. Vamos recolher esse parecer e a votação. Eu lhe comparei com um homem tão bom, rapaz. O Vicentinho é do bem. E o Messias sabe da importância que é um projeto desse lá para a nossa região. Só quem mora na Amazônia sabe da importância de um projeto desse. Então, eu queria lhe agradecer aos colegas que votaram nesse projeto, porque, com certeza, ele ajuda e ajuda muito, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas, que usam o rio como seu maior transporte, até para chegar às suas residências. Era isso, presidente. O senador Sérgio Petecão foi aprovado e realmente todos nós parabenizamos pela iniciativa do projeto. Nós que somos da Amazônia, como o caso do Tocantins, que também integra a Amazônia Legal, e o senador Messias Jesus fez um grande trabalho tocantinense, lá de Carrasco Bonito, e com certeza a relatoria
Foi muito bem acolhida e parabéns pelo projeto. Senador, eu acho que não tem... eu posso até abrir a votação, senão eu teria que encerrar, mas eu teria que alguém assumisse a presidência. Eu realmente não falei que ia encerrar às 10h30. Eu tenho uma audiência externa agora às 11 horas. Se alguém puder assumir a presidência... Eu posso, senadora, eu posso aqui. Então, eu vou fazer o chamado para nominal e aí o trabalho de garimpagem de novo para Tá certo. Para a votação. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Cadê o texto? O projeto de lei número 2, terminativo de 2021, que altera a Lei 10.257, 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, para assegurar o acesso às montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos de grande beleza cênica ou interesse à visitação pública. A autoria da senadora Leila Barros, relatoria senadora astronauta Marcos Pontes, relatório já foi apresentado. Eu vou abrir a votação e, como está em votação, se o relator quiser fazer alguma complementação, eu passo a presidência ao senador Eduardo Girão. Paz e bem a todos vocês. Mais uma vez aqui agradecendo à senadora professora Dorinha pela paciência, tolerância e condução dessa sessão. Foi aberto já o painel. Vamos agora à votação. Agora pode votar. Pode não? A gente manteve o dela lá, ó. Já tá lá o dela. Aí agora Tá. Eu posso votar. Então vamos lá. Vai dar certo esse negócio, viu? Vamos fazer essa garimpagem. Peço às senhoras senadoras, senhores senadores, que, por favor, nos ajudem aqui. O senador Marcos Pontes, que está desde cedinho aqui na casa, pedindo aí a participação dos senhores para que a gente possa concluir também essa votação, assim como foi no item anterior, né, do projeto Aleluia, da comunidade Shalom, organizadora, e que nós conseguimos incluir aqui no calendário nacional, né, do turismo. Então, já temos 3. Eu vou votar também aqui, porque já fica 4. E vamos ligar aqui para os colegas. Tem que ser pelo celular, é? Não, pode ser. Cadê? Eu prefiro daqui, né? Pedir também o trabalho sempre importante dos assessores aqui, das assessoras, que sempre nos ajudam muito nesse contato, né, para que a gente possa conseguir concluir essa votação quanto antes.
Ok. E a relatoria do senador Beto Faro. Tá. A assessoria está perguntando se o... Ele fazer a leitura. Eu vou, enquanto 2 votos estão faltando, vai dar tudo certo. Esse é um dia show, abençoado aqui. Vamos lá, deu coro já, ó. Foi antes do que a gente imaginava. Como diz o senador Magno Malta, mais rápido que imediatamente, né? Então vamos lá. Está encerrada a votação. Peço à nossa secretaria que abra aí o painel de votação. Aí, ó, mesmo placar do anterior, ó. Empatou 8-0 de novo. Maravilha. Então, Então, aprovado o projeto com as emendas números 1 e 2 da CDR. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para providências cabíveis. E como essa secretaria aqui, nossa, não para, né? Ela quer realmente deliberar mesmo, produzir, e está de parabéns toda a equipe aí pela mobilização de hoje. E eu quero agradecer ao senador Messias de Jesus, que vai relatar aqui a DOC. O item 2, projeto de lei número 5.372 de 2020, é terminativo. Altera a lei número 6.088 de 16 de julho de 1974 para incluir os municípios paraenses ainda não atendidos na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco, a Codevasf. Olha só, hein? Projeto importantíssimo, hein? Autoria, senador Zequinha Marinho, relatoria, senador Beto Faro. O relatório é pela aprovação, tá? E eu já passo imediatamente a palavra aqui para a leitura do relatório do senador Zequinha Marinho, já avisando as assessorias. Mas o último desafio de hoje, avisando as senhoras senadoras e senadores também, vai ter mais uma votação nominal, hein? É a última. Vamos lá. Olha aí, doutor Irã. Estou aqui, hein? Grande garoto. Já votei. Que bom. Obrigado, querido. Com a palavra, senador Messias. Senhor presidente, caro colega, amigo, senador Eduardo Girão, que preside essa sessão, recebo aqui para relatar um projeto de autoria do senador Zequinha Marinho, o relator, o senador Beto Faro, também lá do Pará. Eu gostaria de ver a possibilidade com Vossa Excelência de irmos direto à análise. Nos termos do inciso 5 do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à CDR opinar sobre matérias pertinentes a agências e organismos de desenvolvimento regional. Por se tratar de matéria terminativa, cabe a esta comissão não apenas a análise do mérito, mas também dos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. O projeto de lei 5.372 de 2020 é semelhante a algumas outras proposições aprovadas ao longo dos últimos anos para ampliar a área de atuação da Codevasf em nenhum desses casos. Para ampliar a área de atuação da Codevasf. Em nenhum desses casos se identificaram quaisquer problemas de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa. Da mesma forma, o PL 5.372 de 2020 claramente atende a todos esses requisitos. Quanto ao mérito, é importante reiterar a contribuição da Codevasf para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que atua. Suas ações são especialmente importantes
em territórios carentes de infraestrutura, pois a companhia executa políticas públicas nas áreas de saneamento básico, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável. Somente as ações de irrigação implantadas pela Codevasf, por exemplo, são responsáveis por manter mais de 300 mil empregos diretos e indiretos nas áreas atendidas. Atualmente, a Codevasf alcança 2.688 municípios, localizados em 16 unidades da federação. No Pará, a companhia já alcança um total de 98 municípios. Cabe aqui ressaltar, conforme já se apontou no relatório aprovado na CAI em 2019, houve a iniciativa de incluir as bacias hidrográficas e litorâneas dos estados do Amapá e do Pará na área de atuação da Codevasf, materializado no PL 4731 de 2019, que resultou na Lei 14.053 de 2020. Porém, ao longo da tramitação do projeto, as bacias hidrográficas do Pará acabaram sendo excluídas. O resultado é que somente uma parcela de seu território, correspondente às bacias hidrográficas do Rio Tocantins e Gurupi, é atendida pela Codevasf. Contudo, as bacias hidrográficas remanescentes apresentam uma série de problemas, como a ocupação irregular das cabeceiras e o desmatamento antecedidos de queimadas, cujo enfrentamento claramente é uma questão urgente para o país, o que requer a presença da companhia. Por último, reiteramos aqui o PL 5.372 de 2020, não implica aumentos imediatos de gastos públicos. O voto, diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação em decisão terminativa do projeto de lei 5.372 de 2020, de autoria do senador Zequinha Marinho. É o relatório, é o parecer e relatório do senador Beto Faro pela aprovação, que eu concordo plenamente, senador Girão, até porque reconheço a importância do trabalho realizado pela Codevasf ao longo do nosso país. Aproveito também para dizer que temos um projeto de lei aprovado aqui no Senado Federal de minha autoria, incluindo os municípios de Roraima, na área de atuação da Codevasf, e que dorme em berço esplêndido na Câmara dos Deputados. Espero que não aconteça a mesma coisa com esse projeto de autoria do senador Zequinha Marinho. Muito Peço obrigado, a aprovação dos querido. senadores. A matéria está em discussão. Senador Girão, eu queria levantar uma questão de ordem. Queria sugerir a Vossa Excelência que me permitisse ler o relatório do projeto de lei 4728, de autoria do nosso querido colega senador Messias Jesus, que é muito importante para nós e eu acredito que seja uma pauta consensuada entre nós. E aí nós poderíamos votar em bloco depois que eu lesse esse relatório. O senhor concorda? Perfeito, meu querido senador doutor Irã. Está aceita a sugestão do senhor imediatamente. A senadora presidente da sessão, professora Dorinha, também deu o aval, né? Então ficamos bem confortáveis para fazer esse esforço concentrado, porque a gente vai aproveitar e votar em bloco aí, senador Marcos Pontes, fazer ligar, a gente juntos aqui, ligar para os colegas, para conseguir a votação desses dois projetos. Então, só para concluir, a matéria está em discussão, então não havendo mais quem queira discutir, eu encerro a discussão do projeto de lei número 5372 de 2020, que o senador Messias de Jesus fez aqui ad hoc, de autoria do senador Zequinha Marinho e a relatoria titular do senador Beto Faro. Então já está, a votação vai ser nominal, nós vamos fazer em bloco já. Primeiro, já passo a palavra imediatamente aqui no item 7, não é isso? O item 7, que é o projeto de lei número 4728 de 2024. É terminativo também, ou seja, vamos precisar do voto nominal. E fica instituída a Rota Turística Pacaraima-Rorainópolis,
interligando municípios do estado de Roraima pela BR-174 e rodovias complementares, com o objetivo de promover a integração, o fortalecimento do turismo regional e o desenvolvimento regional. Autoria, senador Messias de Jesus. Relatoria, senador Dr. Irã. O relatório é pela aprovação. Então, imediatamente eu concedo aqui a palavra para o senador Dr. Irã para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Como Vossa Excelência já antecipou, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em decisão terminativa, ela submete esse projeto 4728, que é de autoria do meu querido colega, senador Messias de Jesus, que cria a rota turística Pacaraima-Rorainópolis, no estado de Roraima, interligando os municípios do estado pela BR-174 e suas rodovias complementares. Conforme o artigo 1º da proposição, a criação da rota turística Pacaraima-Rorainópolis tem por objetivo a promoção do desenvolvimento econômico, cultural, social e ambiental da região, mediante as ações integradas das áreas de turismo, ecológico, cultural, histórico e gastronômico. A rota turística pretendida abrange, conforme definido no artigo 2º, os municípios de Pacaraima, Amajari, Uiramutã, Normandia, Boa Vista, Cantá, Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, São Luís, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis, todos interligados pela BR-174. O artigo 3º requer do Poder Executivo, por meio de programas de turismo regional, a oferta de apoio técnico e financeiro para auxiliar a estruturação, gestão e promoção dos atrativos da referida rota. O artigo 4º conclui a proposição com a cláusula de vigência imediata da norma. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Vamos à análise. Eu procurei falar sobre o relatório para dar ênfase à importância do projeto e conhecimento a vocês de toda a abrangência dele no nosso Estado. Compete à comissão, nos termos do artigo 151, incisos 6º e 7º do Regimento Interno do Senado Federal, analisar as proposições que tratam de assuntos e políticas referentes ao turismo. Cumpre destacar inicialmente que o projeto de lei, ora analisado, não apresenta vício formal que venha a impedir o prosseguimento do exame da matéria por essa comissão. É competência concorrente da União legislar sobre o patrimônio turístico, conforme a literalidade do artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal. Ademais, não se trata de matéria com reserva de iniciativa ao Presidente da República, artigo 48, 61, parágrafo 1º e 84 da Constituição Federal. Nem tampouco de dispositivo contendo cláusula de reserva de lei complementar. Da mesma forma, obedeceu-se à boa técnica legislativa e foram cumpridos, durante a tramitação, os ditames regimentais. Sobre o mérito, a proposição tem como objetivo apoiar o desenvolvimento turístico dessa ainda pouco conhecida e explorada região do território nacional. Vale ressaltar que a rota proposta vai permitir explorar, por exemplo, as belezas naturais em torno do Monte Roraima, em Pacaraima, e a rica biodiversidade da floresta amazônica presente ao longo de toda a BR-174. A visita às comunidades tradicionais também se insere nas atrações turísticas do percurso, auxiliando na geração de renda e, assim, na capacidade de preservação das identidades culturais locais. A criação de rotas turísticas justifica-se como uma estratégia de integração de ações públicas e privadas de promoção do turismo em várias cidades, visando aumentar a atratividade e o potencial turístico de uma região de menor desenvolvimento socioeconômico e maior fragilidade institucional. Sabe-se que as rotas turísticas podem estimular o desenvolvimento econômico e social de uma região por meio do turismo local, gerando empregos a partir do surgimento de atividades econômicas relacionadas. No caso da rota turística Pacaraima-Rorainópolis, esse impulso vai depender mais fortemente de ações federais, estruturadas em torno do orçamento do Ministério do Turismo e do novo Fundo Geral do Turismo, FUNGETUR, que passaram a privilegiar, no atual Plano Nacional do Turismo, a regionalização e uma atuação conjunta com o Estado e os municípios envolvidos, gerando as condições necessárias para destravar o desenvolvimento daquela região. São essas as razões pelas quais entendo que o projeto de lei do senador Messias de Jesus, em análise, merece ser aprovado nessa comissão.
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4728 de 2024. Lido, presidente. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão senador, doutor Irã. Parabenizo também o senador Messias de Jesus pela proposição. E aqui nós vamos fazer o seguinte agora. Primeiro vamos ter que colocar em discussão, né? A matéria está em discussão. Então, já que não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será nominal em bloco, tá? Votação tanto do projeto de lei 4728 de 2024, que é terminativo, como do... Isso é o item 7. Como do item 2, projeto de lei número 5372 de 2020, que é terminativo. Então, posso autorizar? Posso pedir aqui à nossa atenciosa secretaria que abra o painel de votações e vamos aqui fazer chegar junto aqui dos colegas, que eu sei que a gente já está pedindo muito aqui nessa correria, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir. Vamos torcer para a gente conseguir aqui o número necessário. Então, aberto o painel, vamos aguardar a votação. Pedindo aí às assessorias, mais uma vez, que nos ajudem aí, a gente o quanto antes. Opa, já foi o primeiro lá, ó. Quem foi o primeiro que votou? Eu não votei não. Eu não votei não. Ainda não. Quem foi que votou? Não apareceu. Hã? Ah, é porque eu sou o presidente e consta como quórum. Então meu voto não vai valer? Não, sim, mas é automático. Só se tiver um voto. Ah, mas dá, né? Entra, né? Ah, então pronto. Então dá certo. Tem aí, já deu o astronauta Marcos Pontes, Messias de Jesus. Vamos lá. Doutor Irã, pronto. Ó, os presentes aqui já votaram. Faltam só 5. Presidente, se o senhor me permite, claro. Eu queria fazer uma menção a esse projeto do senador Messias. O senador Messias, ele é um profundo conhecedor do nosso Estado. Eu acho que é um dos homens que mais circula dentro do Estado de Roraima e conhece muito bem, porque ele tem uma trajetória política diferenciada. Ele começou conheci o Messias há mais de 30 anos. O Messias era vereador no sul do Estado, lá no Baliza. E o Messias foi galgando cada vez mais importância política no Estado e terminou sendo presidente da Assembleia, senador da República, e esse senador que vocês conhecem aqui, o senador trabalhador e extremamente competente. E eu queria, Messias, te parabenizar em nome do povo de Roraima, como um roraimense e roraimado que sou amazonense lá na beira do rio, mas eu estava, Messias, você viu que sexta-feira, você estava pelo interior também, eu fui para Caraima, Amajari, e subi ao Tepequém, dormi no Tepequém para aproveitar para trabalhar no outro dia no Amajari. E nós temos belezas que são indescritíveis, só quem mora em Roraima que conhece, né? Por exemplo, como o Tepequém, que é uma região lindíssima. Nós temos o Iramutã também, na Raposa Serra do Sol, que tem belíssimas cachoeiras. Nós temos o sul do estado com uma vegetação exuberante, porque nós temos no nosso estado vários biomas, nós temos savanas, temos floresta, enfim, nós temos rios, igarapés lindos. Então eu acho que a gente precisa mostrar isso para o nosso país e para o mundo. E eu acredito que esse seu projeto ele vai nos ajudar a divulgar o nosso estado e mais do que isso, gerar emprego, renda e riqueza para aquelas pessoas que vivem no interior, que precisam de ter uma vida mais digna, precisam progredir, precisam ter uma estrutura econômica mais sustentável em cada lugar onde você referiu nesse projeto. Parabéns a você, meu querido amigo, e eu tenho certeza que esse projeto será aprovado aqui e nós vamos, através desse projeto, fortalecer políticas públicas que cheguem com muita efetividade lá nos nossos queridos roraimenses que moram em todo o nosso estado de Roraima, porque você abrangeu o estado todo. Um grande abraço, parabéns, querido. Presidente,
Presidente, eu quero agradecer a todos os membros da comissão, agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao nosso querido senador, meu amigo, senador Irã Gonçalves, pelo brilhante relatório, pela fala suplementar que ele fez, que demonstra aqui o compromisso que ele tem com o Estado de Roraima, garantindo um parecer a um projeto que, sem dúvida nenhuma, é importante. Criar essa rota turística no Estado de Roraima, ligados à BR-174, vai atender os 15 municípios do Estado de Roraima e, sem dúvida nenhuma, vamos poder noticiar isso no Brasil e em todo o mundo, para que Roraima possa ser mais conhecido. É mais fácil defender quando se conhece. E o povo brasileiro poderia, sem dúvida nenhuma, e eu estou convidando, ir a Roraima, conhecer nossa floresta amazônica e verificar que lá a nossa floresta está em pé, que nós não somos, de forma alguma, dignamente como todo o Brasil. Queremos convidar o povo brasileiro a conhecer a sociedade roraimense, o povo roraimense acolhedor, trabalhador e, sobretudo, conhecer nossos rios, nossas cachoeiras, nossas serras, o Monte Roraima, as comunidades do Uramutã, de Normandia, de Amajari, de São João da Baliza, de Caroebe, conhecer, sobretudo, a nossa culinária. A melhor paçoca do Brasil é feita lá no estado de Roraima. Olha que há controvérsia. Paçoca? A melhor até agora paçoca tudo ok, mas a paçoca... A melhor paçoca do Brasil, e olha que eu conheço muito bem a paçoca do Ceará, conheço muito bem, mas a do... Tem de onde? A paçoca do Rio Grande do Norte eu também conheço muito bem, mas sem nenhuma sombra de dúvida, com a boca já sentindo aqui, o paladar, sentindo o gosto das 3 paçocas, eu tenho absoluta certeza que a de Roraima ainda é a melhor. Ainda é a melhor. Quero convidar o povo brasileiro a conhecer Roraima e quantos municípios no Brasil vivem em função do turismo. E quando conhecermos, de fato, o estado de Roraima, quando o povo brasileiro conhecer o estado de Roraima, vão se acostumar a conhecer um turismo ecológico maravilhoso e uma gente maravilhosa que recebe bem, que acolhe bem e que trata bem todos aqueles que ali chegam. Muito obrigado, presidente Girão. Obrigado, querido senador Messias de Jesus. Eu tive no seu estado em 2011. Fui lançar um filme lá do Chico Xavier. Fui lançar um filme lá do Chico Xavier e fui muito bem recebido. Muito cearense lá também, né? Sim. Muito cearense. E fui muito bem recebido pela população. É a segunda comunidade lá, depois dos maranhenses. São cearenses. São cearenses. Ai, que bom, que bom. Então, estamos em casa. Eu creio que há sobre a mesa um requerimento de número 14, de autoria do senador Beto Faro, que... 13? Requerimento é 14. Pelo menos é o que está aqui na... Requerimento 14, item 13, né? Ah, tá. Então, requerimento 14 foi o que eu disse. E eu gostaria de subscrever, tá, porque eu creio que é importante esse requerimento, que pede uma audiência pública para ouvir vários órgãos, para discutir a plataforma continental de recursos naturais. E o Brasil é cheio de recursos naturais. A gente precisa discutir isso e encontrar uma forma de que essas riquezas possam ser efetivamente usadas pela sociedade brasileira. Perfeito, senador Messias. Olha, os presentes aqui, os assessores, essa sessão rendeu, hein? Um negócio quando você não dava nada, porque o Senado está parado, CAI parada, CCJ parada. CDR aqui dando um show, rapaz. Mas um show mesmo, aqui aprovamos tudo. E vou atender seu pedido, tá? E o que tem mais aí? Tiver mais, a gente faz. Então é o seguinte, mas antes eu tenho que encerrar, que a secretária me disse, tem que encerrar a votação dos dois projetos anteriores, que é o item 2, projeto de lei 5372 de 2020 e projeto de lei 4728 de 2024, que é o item 7. Então, encerrada a votação, peço, que foi votado em bloco, peço à secretaria que abra o painel.
Já está lá. 8-0 de novo. É o terceiro empate ou o quarto? Quarto empate. Vamos lá, 8-0. Vamos, então, aqui a gente já declara, né? Tá votação encerrada e tudo. Resultado, aprovado o projeto. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral. As matérias serão encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Então, agora vamos para a solicitação. Tá. E agora, ele precisa ler, né? Precisa ler o senador, né? Então, senador Messias, o senhor está com a palavra com relação aí ao requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, número 14 de 2025, item 13 da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93(2) do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater as potencialidades e as possibilidades da exploração econômica dos recursos naturais com ocorrência na plataforma continental do Brasil, que teve a sua ampliação recentemente reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em especial, objetiva-se a discussão da exploração dos recursos minerais estratégicos com ocorrência nessa área. Proponho audiência pública a presença dos seguintes convidados: representante da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, representante da Marinha do Brasil, representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, representantes da Petrobras, representantes do IBAMA, representante do Ministério das Minas e Energias, representante do Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica e representantes da Agência Nacional de Mineração, senhor presidente, que eu incluo nesse momento oralmente. Que bom. Então, a votação será simbólica. Em votação, o requerimento. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, nós vamos encerrar para que finalmente eu possa tomar um banho. Porque desde ontem, estou rodando, viu, da Argentina para cá e para voltar daqui a pouco à tarde. Então, vamos lá. Antes de finalizarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras senadoras e senadores e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Informo que no dia 20 de maio de 2025, a CDR realizará uma audiência pública conjunta com a Comissão de Serviços de Infraestrutura para receber o ministro do Estado dos Transportes, senador Renan Filho, em atendimento ao requerimento número 4 de 2025 da CDR de minha autoria. De minha autoria não, da autoria da senadora Dorinha, né? Da presidente senadora Dorinha, para discutir políticas de desenvolvimento regional e turismo. Conto com a presença das senhoras e senhores senadores, membros desta comissão. Nada mais havendo a tratar, às 11h22, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Deus nos abençoe. Muito obrigado. De ato legal. E ele aqui está se opondo à execução de um crime. Um crime é um ato ilegal. Ela é contraditória, por isso que eu falei, olha, tem que suprimir o parágrafo 4º, porque isso já está evidenciado no artigo 23. Olha, eu, com todo respeito, eu fui delegado 27 anos. Recebia a ocorrência da Polícia Militar, ele lavrava auto de resistência, teve morte, infelizmente, no local. Infelizmente, porque eu falo que ninguém é dado o direito de praticar justiça pelas próprias mãos.
Mas instaurava-se o procedimento e, ao final, eu concluí o inquérito, que o policial agiu com uma das hipóteses da excludente de licitude previsto no artigo 23, não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou instrumento dever legal. Agora, se nós aprovarmos o texto do jeito como está aqui, se nós aprovarmos o texto do jeito que está aqui, eu não consigo materializar de forma didática como que isso vai acontecer. O policial, ele é um agente público que, no exercício da função, age para impedir a prática de crime, ou a progressão criminosa ou continuidade delitiva. Quer dizer, todos esses atos, prática de crime, ação criminosa ou continuidade delitiva, são atos ilegais. Ela é contraditória ao caput do dispositivo, que é a cabeça do dispositivo 329, que é opor-se à execução de ato legal. Eu não consigo, se você falar assim, Contarato, me dá um exemplo de como que isso vai ser feito na prática. Eu não consigo materializar, porque não estaria tendo a adequação típica do caput, que fala opor-se à execução de ato legal, porque você estaria colocando no parágrafo 4º que se ele pratica o fato para evitar a progressão criminosa ou continuidade delitiva, não estaria tendo crime, uma vez que essa excludente de licitude já está prevista no artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade ou exercício regular de direito. São essas só as considerações, por gentileza. Bom, eu como também inscrito para discutir, senador Wilder, de fato, como eu sou autor do projeto, esse dispositivo aqui, a intenção é dar mais segurança jurídica, de fato, aos policiais e concretamente, ele está no lugar errado. Isso aqui não tinha que estar nesse tipo penal do 329, onde nós estamos ali definindo, aumentando as penas para os crimes de resistência, exatamente para quem resiste a uma atuação da força policial legalmente constituída. E claramente essa redação aqui é no intuito de proteger o próprio agente de segurança pública que está sofrendo algum ato ilegal de resistência. Então, de fato, não tem que estar aqui. Eu quero pedir desculpa, porque o relator veio conversar comigo sobre acatar ou não essa emenda. Eu pedi a ele que não acatasse, porque tinha entendido errado, e vendo Vossa Excelência argumentar, de fato, esse parágrafo 4º não tinha que estar aqui nesse dispositivo do 329. Então, quero fazer também, senador Wilder, se possível, se Vossa Excelência pudesse retificar esse seu parecer, acatando essa emenda, para que a gente realmente não tenha essa contradição aqui nesse artigo 329. Presidente, o senhor como autor do projeto e o entendedor da lei, vamos acatar sim. Inclusive, fizemos até a consulta ao autor do projeto. A culpa foi minha. Então tá bom. Tá acatado, Contarato. Obrigado aí pela participação. Obrigado, senador Wilder. Obrigado, senador Flávio Contarato. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela sensibilidade. Eu sou convencido aqui, eu não sou aquela pessoa intransigente que eu cedo aos argumentos, né? Uma coisa rara na política, mas eu cedo aos argumentos quando eu sou convencido. Senador Sérgio Moro. Só para confirmar, ele foi acatado as minhas 2 emendas. Perfeito. Só para a discussão aqui, primeiro eu quero elogiar o projeto aí de Vossa Excelência, um projeto importante, e igualmente o trabalho do relator. E talvez aqui passe um pouco despercebido, por quem nos acompanha, a relevância do projeto, porque na verdade o projeto não é aqui um projeto de aumento de pena. O ponto principal desse projeto é transformar a morte, o resultado morte, num crime de resistência, em um crime similar àquele do latrocínio, o roubo seguido de morte. Isso permite com que esse tipo de crime seja julgado pelo juiz profissional e não pelo júri. E por que isso é importante na prática? Embora o júri seja uma instituição extremamente importante na história, inclusive do processo penal, na história da humanidade, das garantias da liberdade, o fato é que esse crime de resistência, pelo menos quando ele acaba na sua forma mais severa, resultando em morte, normalmente envolve resistência por parte do crime organizado a uma ação policial.
Então, por exemplo, criminosos resistindo com armas, né, disparando contra a polícia. Infelizmente, isso tem acontecido no nosso país. E, nesses casos, encaminhar uma hipótese de resistência, na qual um policial, por exemplo, foi assassinado, morreu por conta da ação do crime organizado, encaminhar isso ao tribunal do júri é pedir demais ao jurado, né? Expor o jurado a um risco que muitas vezes o Estado não tem como protegê-lo quando ele tem que se debruçar sobre esses casos envolvendo o crime organizado. Então, o projeto aqui é meritório, e especialmente nesse aspecto. Claro que ele também coloca penas adequadas para esses resultados de lesão corporal grave e morte dentro de um contexto de resistência, mas principalmente no caso da morte, por permitir que esses julgamentos sejam feitos fora do tribunal do júri, que apesar de ser uma instituição que eu tenho uma grande admiração, não está adequada aos tempos modernos, pelo menos no que se refere, pelo menos aqui no Brasil, ao julgamento de integrantes do crime organizado que, por exemplo, matam um policial ou matam um agente público num ato de resistência. Então, fica aqui o elogio. Esse projeto é um projeto que deveria ser tramitado rapidamente aqui nessa casa, no Senado e na Câmara, especialmente no momento que a gente vê um crescimento preocupante dessas organizações criminosas no país. Ontem mesmo saiu um retrato aí matéria da Globo, do Atlas da Violência, e nós vimos alguns estados que estão com índices enormes de assassinatos por 1.000 habitantes, e nós só conseguimos atribuir esse crescimento dos assassinatos à ação do crime organizado que corre solto no país. Então, faço aqui a referência também, presidente, para que esse projeto seja tramitado rapidamente nessa casa. Sei que não depende só de Vossa Excelência, mas quero registrar aqui o meu apoio para que isso aconteça, que é um projeto importante e vai muito além do simples aumento de pena. Não que o aumento de pena não seja importante, é sim. O pessoal diz que aumentar a pena não resolve. Não, resolve sim. Precisa ficar mais tempo na cadeia, precisa ser punido com rigor, mas a gente precisa também ter a certeza da punição. Então, quero, desde logo, registrar meu voto favorável a esse projeto. Presidente. Obrigado, senador Moro. Senador Fabiano Contarato. Olha só, eu queria mais uma vez aqui fazer uma reflexão e, por favor, o meu intuito é de ajudar no projeto. Eu acho que esse parágrafo aqui, senador Moro, senador Flávio, do parágrafo 3º, que fala: se da violência resulta lesão grave a 4 a 12, ou se resulta morte de 12 a 30, eu tenho que entender se a pessoa que opõe a resistência dolosamente mata o policial, qual é o crime? Se você falar que vai ser o parágrafo 3º, esse parágrafo 3º, ele é um crime pré-ter doloso. É dolo na resistência e culpa no resultado. Se você falar que ele também é a título de dolo, ele vai ficar apenas no parágrafo 3º. E ao invés de beneficiar, nós estamos prejudicando os policiais. Porque eu explico por quê. Porque o parágrafo 2º hoje da redação está falando assim: as penas desse artigo da resistência são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se eu sou policial, a pessoa que eu estou detendo se opõe à resistência mediante violência a mim, ele vai ser condenado pela resistência mais a violência que ele praticou, lá por força do artigo 69 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena cumulativamente. Vai ser pior para ele. Agora, se a gente deixa do jeito que está aqui, ele só vai responder pela resistência qualificada. Posso dar uma sugestão aqui, senador Contarato? Mais uma vez eu concordo com Vossa Excelência. Já que nós temos aqui esse artigo, esse parágrafo 4º, a gente podia mudar essa redação, em vez de revogá-la,
exatamente nesses termos para dizer que esses crimes previstos no artigo 329 não excluem as penas previstas em outros artigos que digam respeito à ameaça, à violência ou grave ameaça, ou algo do tipo. Eu acho que não vai conseguir... Então você cria uma espécie de crime autônomo. Ó, tem não, esse crime... Não, porque está mantendo o parágrafo 2º. O parágrafo 2º está na íntegra. Ele está falando, as penas da resistência são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, que está corretíssimo. Porque a pessoa... Imagina, o cara mata já está escrito, a execução. Então, é porque não está no projeto. Isso não é pré-ter-dolo. Mas já está no parágrafo 2º. Só que o parágrafo 2º, ele termina que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo. Eu pergunto, se a pessoa que está opondo a resistência pratica dolosamente um homicídio, um disparo na cabeça do policial, ele vai ser condenado pela resistência do parágrafo 3º ou pelo homicídio qualificado em concurso material com a resistência? É óbvio que tem que ser em concurso material com homicídio qualificado. Não, que a pena também é de 12 a 30. E que vai ter todas as agravantes, que ainda vai ter o concurso material da resistência. Se a gente só mantém o parágrafo 3º, o parágrafo 2º, o parágrafo 2º, a interpretação que eu faço, se aprovado do jeito que está aqui, é: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo às penas correspondentes à violência, só vai subsistir se a violência for leve. Porque se for lesão grave, vai para o parágrafo 3º. Se for morte, vai para o parágrafo 3º. E se a resistência resultar uma lesão leve? 129 caput. Aí fica na resistência do 309 mais o 129 caput em concurso material. Mas a minha dúvida a pena fica mais baixa nesse caso aqui. Fica mais baixa. Eu acho, com todo respeito, que não tinha que ter esse parágrafo 3º, porque você está misturando dolo no antecedente, que é resistência, e culpa no consequente, que é a lesão grave ou morte. E do jeito que está o parágrafo 2º hoje, não, ele vai responder por 2 crimes: resistência mais o homicídio, mais ou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Mas eu aí, acho que nós estamos caminhando de forma ruim. Para a discussão, presidente, Moro. Na verdade, daí vai excluir, acho que a ideia principal desse dispositivo, a gente até conhece a construção disso que foi feita, era exatamente tirar isso do júri, por conta desse fator que eu mencionei. Então, se tiver concurso material com homicídio, no parágrafo 2º, não vai adiantar, não vai resolver o problema. Eu vou pedir vista aqui, presidente, para a gente, de fato, esse parágrafo 2º, remanescendo da forma como está, ele prejudica o propósito, se o propósito de fato é esse, né? Mas eu penso que sim, você manter o crime de resistência com o resultado da pena agravado quando tem morte, seja dolo ou por culpa, resolve a questão. Talvez aqui fosse o caso, então, de pensar numa pena equivalente ao latrocínio de 20 a 30 anos, para não ter nenhuma facilidade para o criminoso. Mas se for manter o concurso, seja formal ou seja concurso material de alguma forma com o homicídio, aí vai continuar sendo no júri. Então, acho que precisa, talvez, de uma sugestão de ajuste e discussão. E quem sabe a gente possa, esse pedido de vista eu trago na próxima semana, e quem sabe a gente já possa encontrar um consenso daí entre nós aqui nesse debate. Senhor presidente, só para ser mais claro no meu argumento. Se nós buscarmos todos os crimes qualificados pelo resultado no Código Penal, todos, eles são pré-ter-dolosos. É dolo no antecedente, culpa no consequente. Eu dou uma porrada no rosto de uma pessoa, ele bate com a cabeça na quina da calçada e vem a óbito. Eu não tinha a intenção de matar. É dolo na lesão, culpa no resultado, lesão corporal seguinte de morte. Lá ele fala se resulta. Então, como se resulta, lá o entendimento é porque a subtração patrimonial, houve subtração patrimonial e morte. Lá no 57, parágrafo 3º. O que eu estou falando é que a doutrina toda vai interpretar que esse parágrafo 3º não é a título de dolo, ele é a título de culpa. Vai ser pré-ter dolo. Então, eu acho
E eu concordo. E outra coisa, qual é o elemento subjetivo da conduta se o cara imobiliza o policial e imobiliza ele e executa com um tiro de uma .40 na cabeça? O ânimos foi o quê? Foi matar. A gente quer tirar da competência do tribunal de júri uma coisa que está constitucionalmente. Compete ao tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida atentados ou consumados. Se a gente continuar, com todo o respeito, eu estou tentando contribuir porque eu sou policial. Nós estamos fazendo nós estamos pensando que nós estamos beneficiando, nós estamos prejudicando, porque a redação tem que permanecer do parágrafo 2º. As penas correspondentes desse crime de resistência aplicam-se cumulativamente às correspondentes à violência. Aí ele vai ter 2 crimes em concurso material. Ele responde pelo 329, ele responde pelo homicídio qualificado em concurso material por força do 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena cumulativamente. E tem mais um ponto aqui, senador, que eu também, na discussão, me veio à cabeça, que tem que realmente, eu vou conceder a vista para a gente poder fazer uma melhor análise do aprimoramento do projeto, porque também tem uma lei que já qualifica como crime hediondo, se não me engano, a 14123 de 2015, quem assassina, né, um policial, por exemplo, e que a pena, pelo que eu me lembro, é mais danosa do que essa, é qualificada como crime hediondo, então as questões dos benefícios de progressão de regime, de elemento constitucional são diferentes. Então acho que o caminho realmente nesse projeto, e essa era a intenção inicial, é criar um tipo que agregue aquilo que já existe na legislação e que não existe uma competição que, no fundo, dependendo da circunstância, pode de fato haver uma condenação, uma pena menor do que a intenção aqui, que é de causar uma pena maior a quem atenta contra um agente do Estado. Senador Moro. Mas aqui, até me permito a discussão aqui desse assunto, a figura mais própria aqui é a equiparação ao latrocínio, roubo seguido de morte. Não importa se morreu a vítima porque o agente do roubo queria só roubar, mas matou no caminho por culpa ou por dolo, ele responde e ninguém fala que a tipificação do latrocínio beneficiou o agente do latrocínio, pelo contrário, mas tirou do júri. Então, assim, vamos discutir esse assunto, mas aqui o objetivo é chegar a um melhor resultado, né? Podemos até pensar numa elevação da pena aqui proposta para o resultado morte, mas retirar isso do júri pela circunstância que a gente vê na prática, né? Se imagina colocar lá alguém que matou um policial no ato de resistência. Normalmente quem faz isso é um criminoso absolutamente perigoso, e colocar a pessoa lá, muitas vezes, para ser julgada por um jurado sem nenhuma proteção legal ou policial em relação ao crime organizado. Então tem vários aspectos aqui e sim, estamos buscando sempre o melhor resultado. Ninguém quer facilitar nada para ninguém. Existe essa outra situação que Vossa Excelência mencionou, que se de fato for criado esse tipo especial, tem que relacionar isso como um crime hediondo, para não ter um tratamento mais favorável. Por isso que eu acho que o melhor caminho, senador Moro, é a gente realmente criar uma espécie de crime autônomo aqui, que agregue a pena a outros crimes que porventura venham acontecer na mesma ocorrência. E Vossa Excelência traz uma discussão aqui que também é uma bola dividida, que é com relação ao tribunal do júri. Porque eu já ouvi de juízes que são de tribunais de júri que é importante que esse tipo de crime permaneça no tribunal do júri, porque se ele for julgado numa vara criminal de uma cidade pequena, de interior, a ameaça ao juiz ou ao promotor pode ser ainda mais facilmente executada e cumprida do que se de repente houver uma votação distribuída num júri com juízes leigos, né? Então essa discussão do tribunal do júri, o que vai e o que não vai, é um outro ponto que a gente tem que fazer a discussão aqui, mas eu, assim, como autor do projeto, a minha intenção realmente era agravar um pouco mais uma pena desse tipo de crime de resistência e que não servisse, que não absorvesse nenhum outro tipo de crime. Pelo contrário, que houvesse sim uma soma desse tipo de pena a um homicídio que aconteça, por exemplo, a um policial militar numa blitz qualquer, em que ele vai responder por um crime hoje considerado hediondo, mas
essa pena da resistência. Então, eu tiro o projeto, concedo vistas coletivas aqui à comissão para a gente voltar na sequência com esse projeto. Senador Fabiano Contarato. Eu também quero aqui fazer um registro e retificar uma informação do senador Moro. Latrocínio não é roubo seguido de morte. Porque se você fala que latrocínio é roubo seguido de morte, você está delimitando quando aconteceu a subtração patrimonial e quando aconteceu a morte. Latrocínio é roubo com resultado morte. Esse resultado pode ser antes, esse resultado pode ser durante, ou esse resultado pode ser depois da subtração. Eu mato e depois subtraio. Latrocínio. Eu, durante a subtração, eu mato. Latrocínio. Eu subtraio e depois mato. Latrocínio. Então, com todo respeito, roubo seguido de morte não é a definição do tipo penal previsto no artigo 157, parágrafo 3º. Não, mas não é isso. Nós somos legisladores. Não, gente, não é dessa questão doutrinária, não, senador. Com todo respeito, o senhor foi juiz. Isso não é questão doutrinária, não. Nós temos uma função legislativa. Isso aqui é Comissão de Segurança Pública. Nós estamos aqui numa Comissão de Segurança Pública. Se o senhor fala que latrocínio é roubo seguido de morte, o senhor está passando uma informação equivocada. O senhor está delimitando quando aconteceu a subtração patrimonial e quando aconteceu o homicídio. Então, vamos instruir a população para falar que latrocínio é roubo com resultado morte. A subtração patrimonial e a morte pode acontecer simultaneamente antes ou depois da subtração ou da morte. Só isso, com todo respeito. Discussão aqui é sobre resistência. Então, vistas coletivas, vistas concedidas, vista coletiva concedida e vamos dar trabalho para o relator, senador Hilda Moraes. Obrigado. Obrigado por ter concedido. O item 1 está aí já? Não. Vamos passar o item 1 da pauta, nosso último item para deliberação hoje, e o relator, senador Alessandro Vieira, pediu que houvesse a designação do relator ad hoc, e eu queria pedir ao senador Mourão para fazer a leitura desse relatório do senador Alessandro Vieira. Vou fazer aqui o anúncio, projeto de lei 4620 de 2020, não terminativo. Acrescenta parágrafo 4º ao artigo 70 do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para definir a competência no crime de estelionato cometido com transferência bancária e valores. Autoria, senador Fabiano Contarato. Relatoria, senador Alessandro Vieira. Relatório pela prejudicialidade do projeto. Observação: a matéria seguirá posteriormente à CCJ em decisão terminativa. Então, passo a palavra ao senador Hamilton Mourão, como relator ad hoc da matéria. Presidente, bom dia, caros colegas, senhoras e senhores. Indo direto à análise, presidente, salientamos que nos termos do artigo 104F, inciso I, alíneas A e K do regimento interno desse Senado, compete à nossa comissão opinar sobre o mérito de proposições pertinentes à segurança pública e às políticas públicas de promoção da paz social. No mérito, entendemos que a proposição deve ser considerada prejudicada. Isso porque, em 27 de maio de 2021, foi editada a Lei nº 14.155, que acresceu o parágrafo 4º do artigo 70 do Código de Processo Penal, nos mesmos termos propostos pelo PL, apenas com uma pequena diferença na redação, que não altera o sentido do dispositivo, a qual destacaremos abaixo. Parágrafo 4º. Nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Destacou-se. Portanto, com a edição dessa lei, o PL, ora analisado, embora intrinsecamente meritório, perdeu o objeto e deve ser considerado prejudicado na forma do artigo 334, item 2 do regimento interno desse Senado. Assim, presidente, nosso voto é pela prejudicialidade do PL número 4620 de 2020. É o relatório, presidente. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto de lei 4620/2020. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mais uma coisa não, né? Bom, nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão, desejando um bom dia a todos. Então, enquanto eu estava com eles, não tinha nada acontecendo. Depois que o contrato reincindiu, que aí estourou tudo aí e que eu fiquei sabendo. Mas enquanto eu estava, não tinha nada, não. Ok. A senhora se considera responsável pelo conteúdo das peças publicitárias que veicula as casas de aposta? Em que medida a senhora participa da criação ou aprovação desses conteúdos, especialmente o que se tange à veracidade das informações e à inclusão de alerta de risco? Então, eu não participo de nada. Eles me mandam o briefing e eu faço a publicidade. Aí eu coloco tudo que eu tenho que falar, eu falo tudo que eu tenho que falar, todas as responsabilidades, né, que eu tenho como influencer, mas eles me mandam e eu faço o meu trabalho de publicidade como qualquer outra marca. Ok. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não consegui entender, tipo... Eu vou explicar. Explica. Você, em relação ao endividamento de quem... Eu tenho meu contrato de publicidade, eu preciso fazer a entrega e o que eu posso fazer é alertar as pessoas da maneira que eu alerto. Entendi. Bem, seus contratos com as casas de apostas continham cláusulas de exclusividade que impediam de promover outras marcas ou metas de engajamento, conversão de novos apostadores que pressionavam a intensificar a divulgação, mesmo de forma potencialmente prejudicial aos seguidores? A gente tinha contrato de exclusividade, eu não podia divulgar outra casa de aposta, e é isso. Ah, tem exclusividade, então? Tem, nos meus contratos tem. Bem, a senhora participou de campanhas publicitárias que apresentavam os jogos de apostas mais como uma forma de entretenimento garantido ou investimento do que uma atividade de risco ou de perda de dinheiro, é uma possibilidade real e frequente. Esses conteúdos, eles valorizam mais a questão do entretenimento ou realmente para ganhar dinheiro? 100% entretenimento. Sempre deixei claro que é um jogo para jogar e se divertir e que você pode ganhar e pode perder. Sempre deixei isso muito claro. Presidente, eu acho que satisfeito. Quero parabenizar a senhora Virgínia, né, pela contribuição a essa CPI. Obrigado, senador Isalci. Passo a palavra em seguida ao nosso próximo senador que vai fazer as perguntas. Senador Cleitinho, por favor. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes aqui, a Virgínia, o seu advogado, a Soraya. Virgínia, eu não vim aqui para poder te perguntar nada. Não vim aqui para apontar o dedo para você, não. E eu quero deixar bem claro aqui para os senadores que estão aqui presentes aqui, que isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios. Mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política. Que moral que a gente tem, a classe política. Eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário do Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição. Tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então, deixar bem claro aqui que eu não estou falando para nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS.
que roubaram aposentados. Uma CPI que eu topo fazer toda hora aqui para a classe política é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer lobby com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia ela é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, ela gera emprego. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, estou falando como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde e entra no vício que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho, em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo, presidente, esse tipo de jogo para a sociedade brasileira, não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto é para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, corto o mal pela raiz. Então, Virgínia, se tocar seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você compra mais pré-treino meu, então? Não, eu vou comprar, acabei de tomar eu tô até acelerar. O IPIC, é isso mesmo. Então, assim, acho que você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então, aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então, não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço para a Amanda e para a Laisa. Amanda e Laisa. Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu, Cleitinho. Quem gostou, já rezar. Muito bom. Bom, eu acho que agora a nossa convocada ficou mais tranquila. Fiquei, não, agora o clima ficou bom. Mas eu queria, Cleitinho, dizer a você, meu querido amigo, que tenho o maior respeito por você. Mas eu tenho aqui, Cleitinho, uma vida que me honra muito. Você está lá em Minas. Eu fiz residência médica no Rio, eu não fui para Minas. Eu fui para Roraima, Cleitinho, quando não tinha ninguém para fazer o que eu fazia, há 40 e poucos anos atrás. E eu já operei, Cleitinho, mais de 53 mil pessoas. Eu estou aqui nessa casa há mais de 10 anos. Ninguém aponta o dedo para mim. Então eu fico muito tranquilo, porque é por isso que eu cuido dessa CPI com seriedade e não deixo que isso aqui vire circo. Porque no dia que for começar a virar circo aqui, acaba essa CPI, acabou. O presidente sou eu, uso minha prerrogativa com muito respeito a todos. Nós estamos aqui, essa senhora na condição de testemunha, ninguém vai apontar o dedo para ela. Ela está aqui como testemunha. E eu estou aqui para salvaguardar os direitos dela, como pressupõe o Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Então, quero dizer a você que na Comissão de Fiscalização e Controle, que vai acontecer aqui na quinta-feira, que eu presido, o ministro da Previdência Social vai estar aqui para dizer o que nós vamos fazer com aquelas pessoas que tiveram seus salários e suas aposentadorias surrupiadas por uma gangue. Ele vai explicar aqui. Eu quero que também se explique, já aprovamos na nossa comissão uma fiscalização à parte estatal de Itaipu, que era para a gente estar pagando a metade das nossas contas de energia no nosso país, porque Itaipu já acabou de pagar o nosso empréstimo de 50 anos e nós continuamos pagando a mesma coisa, e a parte estatal de Itaipu está fazendo convênio com prefeituras, pagando shows, pagando COP,
para vir para cá, milionários dizer o que nós vamos fazer com o nosso Amapá, milionário que não tem nada para fazer nos países deles, e vem aqui dizer o que a gente vai fazer na nossa Amazônia. Isso é um absurdo, Cleitinho. Mas eu estou aqui, eu sou muito à vontade, querido amigo. André Amaral aqui. Ele me conhece desde criança. Ele estudou no colégio que a minha filha, que está aqui presente, estudou. A Luísa está aqui, André, bem ali atrás. E eu tenho a consciência absolutamente tranquila de que a partir dos 50 anos, quando eu decidi entrar nessa atividade aqui, eu fiz com muito denodo, com muita dedicação, com muita seriedade e respeitando muito as pessoas. Respeito muito as pessoas. Eu não deixo que ninguém falte com respeito a ninguém aqui, a quem quer que seja. Então, eu quero dizer a você que você está com toda a razão e nós vamos continuar nessa oitiva aqui com esse espírito que nós começamos aqui desde a nossa relatora, Isalci. Vou voltar a palavra para a relatora, eu tenho umas perguntas para fazer, mas infelizmente... Presidente, antes de passar para a relatora... Pois não. Quero pedir a Vossa Excelência também 1 minuto. Bem, primeiro que eu não apontei dedo para ninguém, muito pelo contrário. Eu participei de todas as CPIs no Congresso, como deputado e como senador. Lei Rouanet, CARF, Petrobras, Fundo de Pensão, Covid, Chapecoense, agora das BET. Em todas elas, participei com muita dedicação, fiz relatórios à parte, inclusive do 8 de janeiro, e contribuí realmente para melhorar principalmente a legislação. Esse aspecto de hoje, o objetivo é esse, né? Ninguém está apontando dedo para ninguém, nem criminalizando ninguém. Então, eu estou há 20 anos na política e tenho orgulho de ser político, né? Então, a gente não pode generalizar, até porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, a gente não pode criminalizar a política como muitos fazem, porque isso acaba afastando as pessoas de bem da política. Então, Cleitinho, Vossa Excelência sabe do meu respeito que tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência da minha cidade de Minas, cuida direitinho da nossa cidade, mas, de fato, tem exceções, né? Então, reforçando, Virgínia, você contribuiu, né? Ninguém aqui está colocando o dedo para você, muito menos criminalizando você. Se a gente tivesse nessa CPI pessoas como você está fazendo, com certeza nós iríamos amenizar muito o que está acontecendo no Brasil. Sim. Nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas que têm Bolsa Família jogando essas apostas. Nós temos mais de 1.500.000 pessoas endividadas, inclusive suicidando. Então, nós não podemos continuar do jeito que está. A gente precisa encontrar mecanismos para aperfeiçoar a legislação, para que não haja realmente distorções ou o que está acontecendo no Brasil hoje. São 30 bilhões por ano. Hoje a pessoa deixa de comer para jogar. Então, o nosso objetivo aqui é esse, e parabéns mais uma vez, Vossa Senhoria, pela contribuição. Obrigada. Antes de passar a palavra para a ilustre relatora também, por isso que enfatizei, viu, Cleitinho? A senhora Virgínia está aqui na condição de testemunha. Deixei muito claro isso e enfatizei mais de uma vez. Presidente, só para eu ir embora, em nenhum momento, eu já deixei isso bem claro, falando que eu não estou generalizando, até porque vocês 3 senadores têm meu respeito e meu carinho, e eu falei que eu não ia apontar o dedo para ela, porque como político, a classe política, que eu sou político, eu não tenho moral para fazer isso. Então não é nada com vocês, não, viu? Obrigado. Cito. Passo a palavra, então. Cleitinho, me espera aí, senta aí, por favor. Está convocado. Cleitinho está convocado. Senador Cleitinho, Soraya, entendo a forma de Vossa Excelência se pronunciar, nós já estamos acostumados, gosto de você, mesmo assim, não concordando muitas vezes com a forma de se expressar, mas eu gostaria realmente de tê-lo aqui todos os dias, para que o senhor pudesse, para que Vossa Excelência pudesse acompanhar os trabalhos desta CPI. Ela é necessária, sim. E eu assinei a CPMI do INSS e eu gostaria de saber onde que eu posso assinar a CPI que vai investigar a rachadinha. Tá rodando por aí? Então, por favor, peticione que eu sou a primeira signatária sua. Então, a gente que tem que fazer. Então, todas as CPIs são importantes, sim. Esse caso é extremamente grave e nós já falamos aqui diuturnamente que nós não conseguimos acabar com as bets. Nós não temos condições de colocar um muro
um muro virtual no Brasil. Então, nós perdemos para os jogos. Todo mundo perde das bets. Quem aposta e todos nós que não somos viciados. Mas nós somos importantes, sim. Porque nós estamos legislando aqui para proteger os jogadores brasileiros. Seria maravilhoso se não tivéssemos as bets, se não tivéssemos o jogo. Então, assim, se Vossa Excelência tiver alguma sugestão, nos dê sugestão. Alguma solução, nos passe a solução. O ideal seria simplesmente proibir. Só que, proibido, as pessoas estavam jogando em sites, em plataformas de outros países. O dinheiro indo embora, sem controle nenhum. Então, nós precisamos tentar, pelo menos em algo que a gente não consegue lidar, tentar minimizar ao máximo os danos. Nós somos importantes, nós não somos pesos mortos na sociedade. Então, generalizar, eu sei eu tenho o maior respeito por ti, mas nós, aqui, com a nossa legislação, nós defendemos mulheres, defendemos pessoas em situação vulnerável, nós destinamos emendas e recursos quando nós estamos lá na ponta e sabemos quais são os municípios e os estados que precisam. Nós fizemos toda essa legislação que hoje protege pessoas, protege trabalhadores, protege os animais. Legislação que protege a nossa democracia. Então, nós não somos pesos mortos. Por quê? Eu, pelo menos, não estou aqui para lacrar. Não tenho... Há políticos e políticos, parlamentares e parlamentares, cujo trabalho não é o trabalho legislativo. Nós estamos aqui, fomos eleitos para legislar e fiscalizar. E tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer, porque só legisla em causa própria e não se aprofunda, não estuda direito tributário, não se aprofunda na reforma da Previdência, por exemplo, que todo mundo pensa que foi feita, mas a bomba vai chegar e vai estourar. Tem que se preocupar com as causas que importam para o país. Legislar em relação de saneamento, direito ambiental, educação, saúde. Somos nós que legislamos e que fomos escolhidos. E eu tenho muito orgulho disso. E não generalizo. Os doutores aqui vão saber. Advogados são sempre... Eu sou advogada, tá? Então eu vou colocar dentro da minha profissão. São sempre chamados assim, entendeu? E isso é péssimo, porque somos nós que defendemos os inocentes. Então, porque uns agem com má fé, todos agem com má fé. Então, se Vossa Excelência decidiu entrar para a política e está generalizando, e eu sei, sempre naquilo que a gente concorda, eu sempre elogio Vossa Excelência, o senhor não pode generalizar, porque eu sei que Vossa Excelência não está falando de nós três aqui. Porém, esse corte vai sair. Esse corte vai sair. Então, vão querer dizer, senhor, para mim, o senhor é de extrema importância aqui, entre os 81. Mas muita gente vai querer dizer, olha, Cleitinho, então renuncie. O seu primeiro suplente deve estar, alegre, porque você ficou algo assim contraditório. É que a gente te conhece, mas esse corte fica muito nefasto. Para mim, não. Não, pro seu suplente. Eu tô te dizendo que respeito você, mas não aceito a generalização. Entendo o que você disse, mas eu me sinto ofendida mesmo assim. Por quê? Porque eu não posso aceitar que... Aí, ó, a sua filha lá. Seu pai não é... Num corte, vai pensar que seu pai está dentre todos, né? Eu entendo você. Tanto que, quando se fala em reeleição do Executivo, uma das dúvidas que eu tenho é que tem gente que em 6 meses de mandato estraga um país, estraga uma cidade, estraga um estado. 6 meses de mandato é uma vergonha. E aí tem gente que tem uma capacidade incrível na política e 4 anos de mandato é pouco.
Quando nós temos um país destruído, um Estado destruído, a pessoa não consegue, o novo gestor, o responsável, o gestor que consegue fazer um trabalho, ele não consegue em 4 anos resolver o problema que foi causado naqueles 6 meses. Gente, por favor, está muito barulho. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que Vossa Excelência vale cada centavo. Cada centavo que a população lhe paga. Por quê? Porque nós precisamos disso, isso é democracia. E aqueles que não gostam, aqueles que falam mal, qual que é a minha... Venham para cá. Façam melhor do que nós estamos fazendo. Que é muito fácil apontar o dedo, como é muito fácil, seria muito fácil apontar o dedo para a Virgínia. Então eu quero, como Vossa Excelência não acompanhou, eu gostaria de vê-lo mais aqui, porque isso vai nos ajudar, porque está esvaziada essa CPI. Não sei por quê. Se você quiser, eu posso até te colocar aqui alguma ideia, por quê, mas eu não vou generalizar e nem expor ninguém. Como a Virgínia, não é a nossa ideia expô-la. Então, nós precisamos de senadores, tem vaga, há vaga para trabalhar e muita gente tem o lado ruim e obscuro. Nós não estamos falando que é o da Virgínia. A questão da publicidade dos influenciadores é só um braço desta CPI. Então, por trás disso, tem o crime organizado, tem máfia. Máfia. É tão grave, tão sério, que eu gostaria. Você é muito bom, então faço questão de tê-lo aqui. Não sei qual é o bloco, mas mesmo que o bloco não me indique, quem é o líder do bloco, deveria entregar a vaga para um outro bloco. Mas é uma vergonha, simplesmente numa CPI de 11, termos 10. Tá? Então, eu convido Vossa Excelência para vir trabalhar conosco. Obrigado, e saiba que nós estamos aqui e não somos um peso, tá? Nós somos solução, aqueles que são responsáveis. Obrigado. Obrigado. Senhor Presidente, só para finalizar, tá? Eu vou passar a palavra para você, mas eu só queria lembrar aqui que o escopo dessa CPI é investigar no prazo de 130 dias a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas na prática de lavagem de dinheiro, bem como influenciadores digitais na promoção e divulgação dessa atividade. Esse é o escopo dessa CPI. Eu queria que a gente voltasse ao foco. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui a presença do senador Girão, que de uma maneira muito histriônica falou sobre que tinha alguns senadores que tinham interesse na CPI, alguma coisa assim, falou inclusive que teve uma denúncia em relação ao senhor Silvio de Assis, que haveria uma tentativa de extorsão, essas coisas. O que eu coloquei aqui? Isso foi feita uma denúncia, isso está no âmbito da Polícia Federal e a Polícia Federal investigue. O escopo dessa CPI não é isso. O escopo da CPI está aqui. Eu não vou me afastar disso. Eu espero que Vossa Excelência, pelo maior respeito que tenho, amizade por senhor, claro. Ele faz parte do nosso bloco, claro. Sou líder do seu bloco, eu espero que nós possamos voltar aqui a essa finalidade, para a gente otimizar o nosso tempo, para que a gente possa produzir cada vez mais na CPI. Obrigado. Cleitinho, por favor. Senhor Presidente, 30 segundos, tá? É para deixar bem claro isso. Nesse ponto, eu sou extremamente radical. Você pode usar até mais tempo, fique à vontade. Extremamente radical, eu acho que tinha que acabar. Eu não concordo que ainda a gente tem que regulamentar, para mim tem que acabar. O ser humano, ele não tem disciplina, então ele não sabe jogar, então para mim tinha que acabar. Esse é o ponto. Agora, sobre essa questão de... Eu estou à disposição para ser membro, eu só não sou membro, por isso que eu não vi em outras, viu, Soraya? Então tá bom. E para finalizar isso, eu não tenho problema nenhum de falar também que além de político, eu sou influencer. Assim, todos os políticos são influência, presidente. Todos nós somos. A gente representa o povo. Agora, é só dar uma pesquisada aqui dentro do Senado. Eu tenho mais de 300 projetos aqui. Eu nunca faltei de uma reunião ordinária. Eu estou sempre fazendo a minha função de legislar e fiscalizar. Inclusive, várias fiscalizações que eu fiz acabou com abrir licitações do governo, que abre licitação errada, fraudulenta. Então, a minha função aqui, eu faço todos os dias, de segunda a segunda, fiscalizar e legislar. Muito obrigado. Obrigado, senador Cleitinho. Só para registrar... Eu passo a palavra ao nosso senador Exalci. Eu recebi aqui a cópia da cláusula que a senhora Virgínia falou aqui. E aí, como a gente está fazendo um relatório, é só para colaboração, se achar que é conveniente. Porque eu precisava entender como é que funciona isso. E aqui nessa cláusula tem uma questão aqui que eu gostaria de entender.
existe um link parametrizado para cada influencer? Sim, o link. Cada influencer, por exemplo, quem aposta no link. Provavelmente para eles terem controle, então dá né? para saber o que foi o resultado de cada influenciador? Sim, sim, dá para saber, por exemplo, quem entrou no meu link e quem jogou pelo meu link. Tem acesso lá, você entrar lá e puxar. Se o senhor tiver entrado pelo meu link e jogar, vai estar lá. Entendi. Importante, Registrado. viu, presidente? Isso aí, só para a gente entender melhor. senador. Obrigado, Virgínia. Obrigado, senador. Volto a palavra à nossa ilustre relatora, Soraya Tronic. Senhor presidente, eu gostaria de começar perguntando para a senhora Virgínia Fonseca o seguinte: a senhora tem conta registrada em seu nome em alguma casa de apostas e qual? Eu tenho na de hoje, né? Que eu divulgo hoje. Qual que é a de hoje? A Blaze. Blaze. Mas a senhora ainda divulga? A senhora ainda tem contrato com eles? Sim. É porque a senhora não está mais divulgando desde alguns dias nas suas redes sociais. Nós não encontramos mais. Então eu tô pensando que a senhora havia desistido da atividade. Não, eu não posto no feed, então talvez por isso que a senhora não encontrou. Eu posto uma vez por semana apenas. O contrato é esse. Ok. Tá. Falando em contrato... Em story. Ok. Falando em contrato, a gente só recebeu uma cláusula aqui. Eu gostaria, e a gente tem o dever de sigilo, se assim for determinada a documentação, eu gostaria de ter acesso ao contrato inteiro, tá? Ok? A senhora tem algum óbice em fornecer o contrato no seu inteiro teor? A questão da cláusula de confidencialidade. Dentro da pergunta. Mas a confidencialidade não chega... Aqui nós temos muitos documentos que são secretos e está sob a nossa responsabilidade. Tudo bem, não tem problema. Ok. Então, se vocês podem disponibilizar para a CPI... o contrato anterior também com a outra... Qual era o nome da outra? Esportes da Sorte. Esportes da Sorte. O contrato anterior também. Sim. Tá? A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam o login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles jogam. Fiquei na dúvida aqui. Não, onde eu jogo é o que eles jogam. Tá, quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais? Sim, na mesma plataforma. Ok. Você perguntou não, sabe o que é? É a demo. É a demonstração. Ela quer... Eu posso te ajudar? Pode, claro. Por exemplo, você faz assim, ó. Você joga aqui e aí, aí aquilo que você está jogando aqui, se é uma conta que é um algoritmo que dá uma noção para as pessoas que a gente ganha mais do que ganha na realidade, essa conta demo, você entendeu? É isso que ela está te perguntando. Entendi, mas eu acho que não é isso não. Tá. Foi isso, senhora? Foi. A pergunta é, a senhora já utilizou alguma conta demonstração ou de terceiros para divulgar apostas? Não. Senadora, só explicando, senhora Virgínia, é o seguinte, a gente já viu aqui, né, existem alguns influenciadores que aparecem, por exemplo, lá, vou comprar aqui uma carne, e estou sem dinheiro. Aí pega, ganhou na hora. E aí mostra isso. Você está perguntando exatamente, existem
esses mecanismos que são Entendi. usados. Não, isso eu Esse nunca... Você nunca Não, usou isso? não. Você usa a plataforma normal. Não. A senhora conhece as atuais regras de publicidade de apostas no Brasil? Eu acredito que eu sigo elas, né? Para postar. Quando a senhora divulga jogos, os alertas de risco sempre estiveram visíveis? Sempre. Desde o começo, mesmo na época da Esportes da Sorte? Sempre. Ok. A senhora jogou sozinha ou com familiares nos vídeos? Todos tinham contas registradas? Como é que funciona isso? Depende. Tem dia que eu jogo com o meu marido, tem dia que eu jogo com a minha mãe. Esses que aparecem jogando com a sua mãe, com o marido, quando a sua mãe está jogando, ela joga na conta dela ou na sua conta? Não, joga na minha conta. Eu jogando e eu filmando, a gente jogando na minha conta. Tua mãe tem conta? Ela não tem. Ela joga, mas ela não tem conta? Ela não tem em conta. nenhuma plataforma? Acredito que não. Sempre. Então, desde o começo, mesmo na época da Esportes da Sorte? Sempre. Ok. Desculpa. É que... A senhora jogou sozinha ou com familiares nos vídeos? Todos tinham contas registradas? Como é que funciona isso? É o VAR. Esse é o VAR. Depende. Tem dia que eu jogo com o meu marido, tem dia que eu jogo com a minha mãe. Esses que aparecem jogando com a sua mãe, com o marido, quando a sua mãe está jogando, ela joga na conta dela ou na sua conta? Não, joga na minha conta. Eu jogando e eu filmando, a gente jogando na minha conta. Tua mãe tem conta? Que está vendo? Ela não tem. Ela joga, mas ela não tem conta? Ela não tem em conta. nenhuma plataforma? Acredito que não. Sempre. Então, desde o começo, mesmo na época da Esportes da... Ok, voltando. Senhora Virgínia, como é o nome da sua mãe? Margarete. Senhora Margarete, do seu esposo? Zé Felipe. Zé Felipe. O esposo dela está ali, ó. Aquele gato ali. Opa. Tudo bem. Olha, ela disse que aquele gato... Há controvérsias, né? Há controvérsias. Sua mãe joga, o seu esposo joga na conta... Então, eles jogam na conta da senhora? Sim. Então, a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele ou eu jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque realmente não sei o que ela faz no quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto comigo. Na sua conta. Isso, eu posto. Entendi. Isso é importante para nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esses valores foram declarados à Receita Federal? Todos. A senhora pode colocar citar para a gente o marco mesmo do início da sua publicidade em apostas? Dezembro de 22, eu acho. Acho que foi 2022, dezembro. Ok. A senhora já firmou o contrato que prevê remuneração com base nas perdas de apostadores? Não. Ok. Ainda gostaria... Nós vamos analisar esse contrato. Sim, a cláusula está aí com a senhora. A cláusula, para mim, não é suficiente, senhora Virgínia. Porque ela não linka, né? Não linka. Então, se tudo ok, mas nós não iremos divulgá-lo, ok? Já está disponibilizado já o contrato. Ok, ótimo. Considerando a expressiva base de seguidores, qual a sua percepção sobre a responsabilidade social que esse alcance impõe? Que esse alcance lhe impõe? Responsabilidade com aqueles que a seguem. Sim. A senhora tem noção da responsabilidade? A senhora é muito nova. Tenho. Mas a senhora tem noção da responsabilidade? Tenho noção da responsabilidade, por isso eu deixo claro em todos os meus stories, tudo que tem que ser feito. Eu não faço nada fora da lei, nada que não está
Como é que fala? Regulamentado. Eu não faço nada que não é permitido. Vossa Senhoria reconhece que influenciadores digitais têm papel decisivo na formação de opinião, especialmente entre jovens, o que demanda uma responsabilidade ampliada? Com certeza. Quando seus filhos fizerem, suas filhas, não sei, fizerem 18 anos, qual é o conselho que a senhora daria para eles? Vários, né? Em relação a isso, em relação aos jogos de azar. Eu falaria, se quer jogar, jogue com responsabilidade, porque é um jogo. Você não vai colocar o dinheiro da sua vida lá, porque você pode ganhar, mas você pode perder. Então... O que é jogar com responsabilidade para da senhora? Jogar para se divertir. Jogou, foi lá, se divertiu, deu tempo, parou. Perder dinheiro é uma diversão, na opinião da senhora, ou ganhar dinheiro é mais divertido? Ganhar dinheiro é mais divertido, senadora, mas eu não vou te mentir que quando eu vou lá para Las Vegas, eu amo um cassino. Então, é complicado. Ok, lá é legalizado, a senhora não mas está aqui é regulamentado. Aqui eu não estou fazendo nada fora da lei. Não estou dizendo que a senhora está fazendo algo fora da lei. Eu estou perguntando, porque, principalmente quando a senhora diz, olha, se você... Segundo a senhora disse, antes de iniciar o vídeo, você fala, olha, se você tem algum problema de vício, por favor, não jogue, né? Exatamente. Como é que a senhora exatamente fala nesse sentido? Falo desse jeito. Como? Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Não sei. Porque aquele que está suscetível, geralmente ele não percebe. E principalmente um jovem, acabou de fazer 18 anos, nunca pôde, ali, a partir daquele dia, ele já pode jogar. Como é que ele vai saber se ele é predisposto para aquilo, né? Então, nós precisamos juntos encontrar uma solução, né? Porque eu acho que é difícil a pessoa perceber que ela é predisposta àquilo. Mas uma coisa, senadora, que eu acho que vocês estavam comentando aí, eu quero dar minha opinião sobre... se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E eu recebo muita oportunidade, muitas propostas para fazer. Então, assim, tem as regulamentadas, que estão dentro da lei, e é o que eu faço. Mas eu acho, e se for decidido por vocês que tem que acabar, eu concordo que tem que acabar. Dezembro de 2022 não havia regulamentação ainda e a senhora já fazia publicidade. Mas a minha assessoria jurídica buscou uma lei lá em 2018 que permitia alguma coisa assim. Ok. Na época ela não estava regulamentada. Ela perdurou até dezembro de 2023, onde foi que todo mundo estava fazendo. Ok. Quanto a isso, e aí, como não estava regulamentada, a senhora disse que a senhora, desde o princípio, já alertava. Mas eu até admiro nesse sentido. Agora, uma pergunta aqui, batendo um papo. Como é que nós iríamos proibir os jogos no Brasil e evitar que brasileiros joguem em plataformas estrangeiras? Mas aí eu não sei. É a mesma coisa a Mega Sena. Um ano retrasado, eu fui lá e comprei 10 mil, ganhei nada. Então, tipo assim, na intenção de ficar bilionário, não fiquei. Então, tipo assim, eu pergunto para a senhora... Não ficou milionária? Não fiquei bilionária, era bilhões, né? Paguei 10 mil, perdi, não ganhei. Então, assim, eu que peço para a senhora, para realmente, esse CPI das BES, eu acredito que vai ser muito boa, para avaliar tudo e ver e chegar à conclusão, vocês, senadores, enfim, o que é melhor e o que é pior, e eu vou acatar o que vocês falarem, pode ter certeza. Eu entendo, eu só estou lhe dizendo que... Imagina... O que eu estou lhe dizendo é que nós não conseguimos coibir, foi o que eu estava explicando para o senador Cleitinho. Considerando que não conseguimos coibir, porque não há como, porque é muito fácil dizer, vamos proibir. Sim. Tá, como proibir? Ok, podemos proibir por lei, está proibido. Porém, está todo mundo jogando. Jogando em
casas de apostas no exterior. E tem gente que joga em casa não regulamentada, tá? Sim. Casa chinesa. Aí é que tá. Então, aí que tá. Por isso que Vossa Senhoria pode nos ajudar, porque a senhora sabe os meios. E realmente não havia nenhuma ilegalidade naquele momento, mas pode haver sim uma imoralidade. É outra questão. O que eu estou dizendo para a senhora é que como nós não conseguimos coibir, não conseguimos cercar o Brasil de um muro virtual, eu ouvi dizer que nem mesmo, as pessoas, até mesmo na China, elas conseguem bloquear porque elas usam o tal do VPN, elas conseguem burlar a proibição. Eu ouvi dizer que está sendo feito um estudo em Pequim que está conseguindo proteger realmente a área de Pequim de qualquer burla em relação à proibição. Então, nós não temos condições aqui no nosso país para isso. Então, o que estava acontecendo? Mesmo que seja apenas um jogo de azar, ok? O que estava acontecendo? Estão utilizando, o crime organizado vem utilizando as plataformas para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas, evasão dos recursos aqui. O próprio o setor supermercadista trouxe um estudo muito sério, dizendo que eles perceberam a diminuição da compra de comida. Comida. Quem está devendo, deixa de comprar, e quem está desesperado para repor, deixa de comprar comida. Então, é algo que nós não conseguimos, nós perdemos para as bets. Mais uma vez, e outra, quantas... A senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse. Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei, e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza. Não, isso já me ajuda. E se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets, ok? E tem muitas famílias, muitas pessoas que têm predisposição. Não é o teu caso, a senhora não está viciada. A questão é que... E eu costumo dizer, eu não consigo jogar nem baralho. Eu jogo. Tá? Eu não consigo, mas tá baralho tudo... é bom, eu jogo demais. Mas eu... Dominó, valendo. Ok, mas assim, então, há pessoas que não podem, né? Sim. Então, e por isso que eu não consigo compreender como é que se vicia nisso. Estou aprendendo, e é a tal da dopamina. Mas vamos continuar. Quais plataformas de apostas online firmaram um contrato publicitário com Vossa Senhoria nos últimos 5 anos? A senhora já respondeu. Sim. Aqui é a Esportes da Sorte e Blaze. Ok. Por meio de qual conta a senhora recebe os seus, o valor do seu contrato? Tá na conta da empresa? É que eu estou olhando ali para o financeiro, ele me ajuda com isso. Financeiro, qual é a conta? É a conta particular, a conta de CNPJ? Ou é PJ. A conta PJ. A senhora joga, a senhora firmou, a senhora tem uma PJ e a senhora fechou um contrato para dar publicidade. Sim. Então, a conta que a senhora divulgou para eles fazerem o pagamento, fazerem as transferências para a senhora, são de qual banco? Qual banco? Santander. Ok. Sabe a mesma que está no contrato. Pois é, aqui não consta ainda. Tá. O contrato já está disponível à CPI e ele vai ficar guardado sigilosamente na CPI para que a nossa relatora tenha acesso ao inteiro teor dele. Tá? Perdão, presidente. Senhora Virgínia, como a senhora está bem disposta a colaborar, eu acho isso que a senhora vai ganhar hoje mais uns 10 milhões de seguidores com essa colaboração, sabe? Perder, eu né? torço. Perder não. Vamos ver. Olha, aqui no site já tem mais de 5 milhões de pessoas falando, sabe o quê? Maravilha, tem que acabar com isso, tem que acabar com isso. Então, depois a senhora vai fazer aí uma reflexão. Bom. Mas, sabe, uma das questões, eu estou perguntando sobre banco, por quê?
dentre os inquéritos que já estão em curso, nós conversamos com cerca de 3 delegados, inclusive aqui do Distrito Federal, que esteve aqui. Eu esqueci o nome dele, mas gostaria de destacar. Ele nos disse o seguinte, que muitos influencers não recebem conta para... Aqueles que não aprenderam ainda vão ter que aprender aqui, né? Como é que se faz errado, mas a gente já sabe rastrear. Que eles não recebem conta corrente, conta bancária. Sabe como eles recebem? A senhora faz ideia de como fazem para burlar isso? Não. Eles recebem por meio da conta da própria plataforma. Então, assim, quando a pessoa abre uma conta na plataforma do Tigrinho, por exemplo, um aviãozinho, sei lá, Rubim, Betão, não sei. A pessoa abre uma conta, aí o dinheiro dela fica depositado ali, sabe? Ali. Então, quando ela ganha, muita gente até tem reclamado de algumas bets porque não conseguem resgatar, às vezes, no mesmo dia, tem dificuldade para resgatar, então, ou dificuldade, assim, ou nunca resgataram. Há muitos processos judiciais já em relação a isso. Mas alguns influencers, para burlarem, Portinho, para burlar, esse recurso fica depositado ali mesmo. Então, o pagamento acontece ali dentro. Então, ele gira, a BET gira. Então, gira esse recurso dentro de IPs, que são as instituições de pagamento. Ele não gira em conta bancária. Sabe? Essa conta bancária é aberta. Eu não sabia disso. Só para te dizer. Então, houve repasses financeiros variáveis atrelados ao número de cadastros, ao volume de apostas realizadas por seus seguidores ou às perdas financeiras por eles sofridas? Nunca. Vou repetir para que todo mundo saiba. Nunca aconteceu isso. A senhora confirma a existência de contrato com a plataforma Esportes da Sorte, nos moldes conhecidos como cachê da desgraça alheia? Não. E que receberia percentual sobre a perda dos usuários? Não, nunca teve isso. Houve pagamento de adiantamento? Não. De onde foi que saiu essa informação? A senhora sabe nos dizer? A internet posta o que quer a hora que quer, né? E da imprensa, a senhora sabe? Da imprensa, você sabe, Silvia? De onde saiu? Revista Piauí. A senhora acha justo mentir sobre a senhora? Não, eu não acho. A senhora já processou a Revista Piauí? Não, não processei. Então, assim, a senhora falou que foi muito difícil, né? Eu acho assim... Mas é que assim, senadora Soraya, se eu for processar todo mundo que fala de mim, eu vou ficar vivendo um processo. Mas é que a Piauí tem muita respeitabilidade, entendeu? Eu também não processo todo mundo. A Piauí é um veículo que tem um poder e tem credibilidade. Posso te falar um negócio? Que eu acredito muito na justiça de Deus. Eu não acredito que eu estou onde eu estou à toa. Então, pode falar o que quiser de mim. Eu tive agora a oportunidade de vir aqui falar a verdade. Passei por isso, todo mundo me xingando, achando que era verdade. E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui desmentir. E eu acredito que eu não sou tão abençoada à toa. Eu tenho filhos maravilhosos, um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa, um trabalho que eu amo. Eu amo fazer o que eu faço. Então, assim... Se a revista Piauí quis lá agir de má fé, postar... Enfim, eu não vou gastar o meu tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer na minha cabeça que, assim, se eu for gastar meu tempo com revista Piauí, cara, eu posso ter esquecido minha vida. Eu esqueço tudo. Esqueço meus filhos, esqueço trabalho, esqueço tudo. Então, deixa eu falar. Fala o que quiser. Depois eu resolvo. Tá tudo certo depois no final. Vossa Senhoria... Algumas perguntas podem ser repetitivas, mas é importante para a senhora deixar bem claro a oportunidade que a senhora disse que está tendo de esclarecer, né? Vossa Senhoria adotou alguma diligência prévia para verificar a legalidade das plataformas que promoveu? Sim. A senhora checou se estavam autorizadas a operar no Brasil? Sim, fiz tudo isso. Tá. Esportes da Sorte ou a Blaze tem alguma conta? A senhora sabe se eles têm algum vínculo com conta com remessa de dinheiro no exterior? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento disso. Bom, ok. Tem muita coisa repetida. As publicações patrocinadas
estavam identificadas como conteúdo publicitário, conforme a exigência do Código de Defesa do Consumidor e do CONAR? Sim. Em algum momento, representantes das plataformas pediram para que não fossem mencionadas informações sobre a sua regularização perante o Estado brasileiro? Nunca, até porque a gente tem que mandar para aprovação. Okay. Eles aprovam todo o conteúdo e depois eles mandam para a gente, porque a gente tem que colocar tudo direitinho para não ter risco. A senhora atua apenas como influenciadora da BED ou tem alguma sociedade com alguma BED? Nenhuma sociedade, só influenciadora. A senhora acredita que seja um bom negócio ter essas casas de aposta? Não. Você acha que não se ganha dinheiro com isso? Eu acho que ganha dinheiro, mas eu, Virgínia, não seria sócia. Não entraria de sociedade porque eu tenho foco nas minhas empresas. Okay. Então, hoje eu não entraria de sociedade em nada. Okay. Eu tenho a WePink e a WPink, que o meu foco é eles, total. A senhora, em algum momento, foi instruída ou orientada a utilizar intermediários financeiros como empresas de fachada, criptoativos ou contas de terceiros para recebimento de valores? Nunca. Algum dia a senhora recebeu em criptoativos? Nunca. Algum dia a senhora recebeu em recurso dentro da própria plataforma para a senhora jogar? Não. Vossa Senhoria considera que seus seguidores estavam devidamente informados sobre os riscos dos jogos de apostas promovidos? Sempre. Pela senhora, sim. E por outros influenciadores? O que a senhora tem a dizer e o que a senhora pensa sobre o crescimento absurdo da jogatina no país, considerando que a partir de 2021, 2022, o Brasil passou ao topo de jogos digitalmente, sim. Eu acredito que o crescimento foi digital, mas eu acredito que sempre existiu, né? Esses jogos sempre existiram. E qual foi a outra pergunta que a senhora fez que eu esqueci? Se a senhora tem se a senhora conhece influenciadores que agem de forma irregular ou com má fé? Todos que eu sigo e acompanho, todos deixam claro essas normas. Todos, tá. Todos. Todos que eu sigo e acompanho. Ok. Bom, a senhora tinha ciência naquele momento lá atrás, mesmo não estava regulamentado, tá? Não estava, então não vejo. Mas eu queria saber se a senhora estava havia uma legislação sancionada pelo então governo Michel Temer, o que aconteceu em dezembro de 2018. Essa lei foi sancionada e ela determinava que o Poder Executivo deveria regulamentar a situação dentro de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Nos 4 anos seguintes, 19 a 22, não foi regulamentado. Esse trabalho de regulamentação começou agora. Mas a senhora não estava na ilegalidade, vamos dizer assim. Tá? Elas estavam funcionando sem autorização do Poder Executivo por omissão do Poder Executivo. Omissão. Porque ele deveria ter feito logo que foi sancionada a legislação. Mas essa é outra história. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora já recebeu informações de que seguidores seus, alguém pedindo socorro, dizendo que estava viciado, ou a senhora nunca ouviu falar sobre isso? Teve a vez que a pessoa não seguiu com o processo, então... Só uma vez a senhora soube de vício? A senhora já, por acaso, não teve conhecimento de pessoas que tiraram suas vidas, de separações, de famílias indo à bancarrota, de agiotas? Não. A senhora nunca ouviu nada sobre isso? A senhora joga todos os dias? Não. A senhora joga quantas vezes por semana? Quando eu não estou sem fazer nada, eu jogo. Mas não é todos os dias, não. As suas redes estão cheias de pessoas pedindo socorro, falando que estão sendo
Eu vou... a verdade é que nas nossas redes sociais, as pessoas estão pedindo socorro, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a senhora vive num mundo de 53 milhões e tal, mas existem milhões e milhões que não a seguem e que não pedem socorro. Mas eu acho que eles pedem socorro para a senhora, porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fazer nada. Quem me dera. Eu não tenho aqui. Então, aí tá complicado. Então, não, está complicado mesmo. Está muito complicado, porque nós precisamos nos unir para... Nós já perdemos, eu estou lhe dizendo. Bom, então a senhora não tem ciência de relatos de seguidores que afirmam ter se endividado, perdido patrimônio, desenvolvido vício em jogos, né? A senhora disse que a senhora joga quando não tem nada para fazer. A senhora disse que a senhora tinha muita coisa para fazer, que não tinha tempo e tal. Mas, enfim, vamos lá. A senhora tem ideia de quanto a senhora já ganhou com essas plataformas? Jogando, eu digo, sem o contrato de publicidade. Não, já ganhei, já perdi. A senhora nunca fez conta? Não. Porque seria bom a senhora fazer, para a senhora poder dizer para os seus seguidores assim, olha, porque eu tenho uma funcionária minha que falou, dona Soraya, eu tô jogando, eu já ganhei 6 mil reais. Aí eu perguntei para ela assim, mas vem cá, e quanto você já perdeu? Isso eu não faço nem conta. Eu digo para a senhora que é mais, mas aí não é gostoso fazer conta. O legal é contar o quanto que eu já ganhei. Pois é, então todas as pessoas que a gente tem conversado, dizem que a situação é mais ou menos essa, porque a pessoa que está viciada, ela não quer olhar para a realidade dos fatos, né? A senhora se arrepende de ter participado de alguma ação publicitária, considerando a repercussão social e os danos que estão sendo investigados por essa CPI? Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida. E eu acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz e hoje eu estou aqui depondo para colaborar com vocês, então espero que ajude. Eu tenho certeza. E o importante, senhora Virgínia, e para todas as pessoas que às vezes acham que uma CPI não é importante, muitas vezes porque inquéritos já estão em cursos, há outros órgãos fiscalizando, há outros órgãos investigando, mas a maioria das investigações e dos processos tramitam em segredo de justiça. Aqui uma parte, sim, inclusive o seu contrato. E nós temos o dever, a obrigação de não divulgar. E temos reprimendas, inclusive, se divulgarmos. É muito sério. Sim. E aí, a questão é, a CPI, olha que o tanto de gente nos assistindo. Então, a importância das CPIs. As CPIs têm um condão pedagógico muito grande e de trazer consciência. A senhora me disse que a senhora não sabia que jogos de azar, que essas plataformas, em geral, estavam, inclusive, sendo utilizadas pelo crime organizado, pelas máfias? Não. Chinesas, igual a senhora disse. A senhora não sabia que, fora o jogo, há outros crimes aí acontecendo? Não. Pra ser bem sincera, não. Eu sei que tem as plataformas chinesas, mas eu não sei o porquê dessas plataformas chinesas, de onde vem, eu não sei. Eu gostaria que depois, em off, a senhora pudesse nos passar quem a senhora... Porque o que está ilegal no Brasil, quando a gente sabe, a gente tem, inclusive, a obrigação... Quando a gente é maior de 18 anos, a gente tem a obrigação de falar. Mas é que são várias. Essas Fala duas, três só, a gente não tem tempo. Não tem nome. Como não tem nome? Essas plataformas chinesas, elas não têm nome. Tipo assim, elas é tipo um link e não tem nome. Não é uma casa de aposta, tipo Exposta à Sorte, Blaze. Não é essas casas de apostas que estão regulamentadas. Elas não têm nome e aí, tipo, a pessoa coloca o link, depois eu acho que esse link, ele some. Acho que esse link não existe mais. Então, eu não sei te dizer de onde vem, do que é, como é feito. Não sei, eu já ouvi falar, mas eu não sei como funciona. Após o convite que a senhora recebeu e até a senhora se disponibilizar depois do início dessa CPI, a senhora chegou a considerar de repente, parar de fazer publicidade sobre isso, agora que a senhora está tomando consciência do mal
que tem acontecido, porque eu faço questão depois de passar para a senhora os relatos, as famílias, e que a senhora conheça famílias que estão nessa situação. Eu vou pensar sobre, senadora, eu não vou mentir, vou pensar, mas assim, eu também gostaria que a senhora chamasse aqui todos os times de futebol, sim, todos os eventos patrocinados, o que eu mais quero, todas as emissoras que tem, tudo que está no Brasil, que hoje tudo tem bet. O meu trabalho é publicidade. Então, assim, eu sempre deixei claro aos meus seguidores que menores de 18 anos é proibido na plataforma. Se você possui qualquer tipo de vício, não entre. O recomendado é jogar com responsabilidade, porque é um jogo como qualquer outro. Você pode ganhar e pode perder. Tanto que em 53 milhões, um único caso foi uma pessoa e que ela não seguiu adiante. Ela não tinha provas para falar o que ela estava falando. Então, assim, vou pensar sobre, sim. Tem um contrato, não é fácil quebrar um contrato, todo mundo sabe disso, são multas milionárias. Então, assim, irei pensar sobre, mas não vou mentir para a senhora que hoje o Brasil inteiro faz isso. O Brasil inteiro não faz só o que? eu. Joga? O Brasil inteiro joga, o Brasil inteiro divulga. Então, eu gostaria de... É time, todo mundo, é tudo, é evento, você vai no evento, tem lá balão de casa. A senhora de sabe aposta. que essa CPI começou em agosto, setembro, já não me lembro mais. E até hoje eu tenho vários pedidos aqui para serem apreciados de convocação do senhor Edinaldo, presidente da CBF, da própria CBF, da Abrax, que está ligada à CBF. Não vão permitir, Soraya. Eles não me deixam. Manipulação. Não tem problema, mas eu não deixarei. Nossos colegas não permitem, que é o pior. Aí é que tá. Eu estou tendo dificuldades aqui dentro da casa. E a senhora, eu concordo 100% com a senhora nesse aspecto. Nós precisamos realmente chamar. E eles estão patrocinando times de futebol, times de esportes em geral. Eu tenho feito um apelo para os parlamentares para indicarem emendas. Eu acabei de indicar 1,5 milhão para o operário e emendas. 0,5 milhão para o masculino e 1 milhão para o feminino, para incentivar. Nós deveríamos fazer isso, por quê? Porque nós perdemos das bets, entendeu? Não tem condição de ganhar das bets. Eu gostaria que passassem um vídeo que foi, apenas a título de exemplo, um vídeo que nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o trem, acho. Essa dupla tá precisando mudar, tá ruim, mano, depois eu vou com você. Não, tá. Eu tô jogando esse aqui agora, galera, que ele é tipo parecido com aquele de Minas, só que o da Minas, você lembra que era tudo, né? Esse aqui, ele te limita a 4 espaços. Aí você tem que apertar aqui no 4, ó. Vai, Manu. Vai, mãe. Ixi, Maria. Nossa, agora sou eu. Odeio que chega a minha vez. Fica apreensivo. Ai, nossa, fui raspando. Vai, Manu. Pode sacar também, né? Pode sacar. Nossa, eu não sabia disso. Ah, beleza. Vamos sacar. Eu apostei R$8. Já tô com 24. Eu vou sacar. Isso. Nossa, mano, esse foi gênia, véi. Eu quero. Pode aumentar Eu minha ia. conta. Caraca! Você já garante? Você tem, né? Gente, eu tô até agora chocada, juro. Eu sabia? Todo jogo dá pra parar. Eu não sabia disso. Só que, tipo, quanto mais você vai, mais a chance de... Mais maior o valor. Mais maior. Aí, né? Um abraço pro português. Sim, então melhor garantir. É melhor garantir, eu acho isso. Agora eu vou só fazer isso. Vai, vamos de novo. Vai, mãe. Começa aí, vamos ver. Parabéns. Vou aqui. Nossa. Vai, Dolfo. Vem, Dolfo. Aperta aqui algum. Cuidado, que você vai apertar. É daqui pra rua, tá? É daqui pra rua. É. Que isso, cara? Aperta bom pra você ver. O desemprego. Nossa! Muito!
Senadora Soraya, sem querer tolir a publicidade, mas tem milhares de pessoas assistindo, acaba que a gente está fazendo essa propaganda. Nós estamos fazendo a propaganda aqui. Não, porque eu tô sentindo que você ia vir aqui. Não, eu ia peço, lá. por favor, que interrompa, presidente. A gente ganha mais pelo bem, R$16. Pelo bom senso. Mas ele já postou 8, ai. Todo mundo já sabe. Oh, meu Deus do céu, é importante gente. para o Que eu tô trabalho da jogando, minha deixa eu mostrar pra relatora, vocês. respeito Esse a decisão aqui, ó, da deixa eu relatora. Se ela voltar. quiser tirar, tira. É que a gente tava jogando ali de novo. Viu? Em mais colunas. Aliás, respeito a todos Carlos. aqui, querido amigo. Você vem aqui, ó. Inscrição para falar. Pois não. Gol Você alto. vai falar. Zé Maria fala gol, mas Tem eu falo outros gol. inscritos, você vai falar. Jogar agora, tá vendo? Gol não vira mais piada, não. Aí você entra aqui e vocês viram que a gente tava jogando em 4, né? Aqui, assim, ó. Só que se você quiser colocar Esse link mais do YouTube opções, critica. É só você vir aqui Esse link e que apertar tá o aí grande. critica. Colocar menos também. E aqui você aposta a quantidade que você quiser. Você pode apostar R$2, pode apostar R$1. O senhor você chegou pode apertar, agora. Apostar... Enfim, Tem a um quantidade que motivo, você achar melhor, tem um sabe? motivo. No maior, o seu dinheiro multiplica por 1,21. E no menor? Aí, no médio, 1,29. Nossa, então eu vou no médio. É porque é mais arriscado. Médião, médião. Não é por nada, nossa, que câmera suja. Jesus Cristo. Não é por nada, não. Mas você pega um desse aqui, quem apertar a bomba tem que virar um shot. Eu quero. Calma aí, 1, 2, 3 e a Manuela tá com medo, velho. Ela decidiu ser usada. Manuela tá com medo, velho. Não se pode. Ai! 4 colunas. 3 e... Eu acredito ser suficiente, a gente disponibiliza o link. Deixar do seu salário, É tá? suficiente. Eu vou você que tá aqui. Eu gostaria Pode tirar aqui aí. de perguntar para a senhora Virgínia em relação a isso. Nós até agora não encontramos, que nós estamos lhe dando o benefício da dúvida, nós não encontramos ainda as suas publicidades com os alertas que a senhora disse que faz. Questão dos 18 anos, se a pessoa é propensa a vícios e coisa e tal. Então, nós não encontramos. Nós procuramos isso que a senhora nos disse. Esse vídeo, ele é de quando? Ele é de quando? Ele é bem antigo, né? Ele é antigo. A senhora disse que desde o começo a senhora Provavelmente segue as devia regras. ter parceria paga. Mas aí quando salva não aparece. Não faço ideia. Foi a única coisa que nós encontramos. Então, é um vídeo com certeza editado que deve ter separado recortes. E, por incrível que pareça, deve ter omitido a parte que a senhora faz as suas sugestões. Você viu as que o suas primeiro orientações. vídeo, quando você colocou, eu tinha perdido? Que eu postei perdendo? O primeiro vídeo, só que vai lá, ele corta e já vai pro outro. O primeiro do link. Fala, nossa, perdeu, minha dupla tá ruim. Deixei claro que eu perdi. E provavelmente devia ter parceria paga, mas ele não aparece. E na época, o CONAR, ele não mandava a gente colocar imagens, né? Depois de um tempo começou a colocar, então aí depois de um tempo já vinha o post com imagens. Estou tentando pegar aqui algum para te mostrar. Se a senhora puder... Eu não mais encontrei recente. na sua rede social, minha assessoria não encontrou nenhum vídeo de publicidade das Betes, da Blaze ou atrás, que a senhora faça essas recomendações e orientações. Então, estou lhe dando o benefício da dúvida porque eu não encontrei. E assim, por hora, apenas para deixar os colegas falarem, mas pode ser que eu precise retornar, porque é muito sério indiciar uma pessoa, a senhora Virgínia, é muito grave. O que a gente precisa aqui é a colaboração. Eu gostaria de saber se o link que a senhora usa sempre ganha, sempre perde. Qual é? A senhora que entende bem do assunto, qual é o percentual de uma pessoa ganhar, perder? Tem É ideia? 50-50, pode ganhar e pode perder. Tá. A senhora já ouviu falar em curso que pessoas dão para ensinar os apostadores a terem mais sorte do que Não. azar? Vamos por assim, olha, jogue às 3 horas da manhã. Código para ganhar 5 rodadas grátis no Switch Blaze Bonanza de Blaze. Tá Isso agora, 2 de ainda. maio. Deixa aqui na tela para vocês o código. Então, Mais 18, deixa o óculos link também pra quem Freelance. quiser jogar. Ó. É esse aqui, ó. Pra mim é o melhor jogo.
Ótimo. Tá. Eu gostaria de encontrar mais desses, tá? Some com 24 horas. Ah, ok. Algum link que a senhora joga sempre ganha ou não? Não. Não tem como sempre ganhar. Ok. Se eu fosse jogar, eu ia pedir o telefone da senhora emprestado. Por quê? Porque eu gostaria de jogar na sua plataforma. Porque Mas não muda nada. Não muda nada? A minha e a sua é igual. A senhora nunca apostou numa demo? Não. A senhora não utiliza uma plataforma diferente? Não, a minha ganha e perde também, igualzinho. Igual todo mundo. A que a senhora joga, é isso? Ok. É que alguns influenciadores não têm essa... Eles só ganham? É uma plataforma diferente da plataforma dos apostadores. Não. Mas não deve ser o caso. Com certeza não é o seu caso. A senhora está me dizendo aqui. Eu não tenho por que não acreditar, porque eu não tenho elementos suficientes para isso. Mas eu acredito que a senhora vai poder nos ajudar. Se a senhora nunca ouviu falar de conta de demonstração? Não. A conta que é aberta para influenciadores? Não, eu não sabia disso. Ok. Para terminar essa aqui, eu gostaria de saber se, a partir de hoje, assim, agora a senhora teve noção, a gente vai disponibilizar para a senhora as inúmeras histórias, inúmeras histórias de pessoas e a parte mais vulnerável da nossa sociedade, sabe? Aquele pessoal que precisa mudar de vida, precisa ganhar e fica completamente esperançosa com esses ganhos rápidos. E aí a senhora fala, olha, ganha rapidinho. Bom, é isso uma das falas da senhora. Eu gostaria agora, por hora, perguntar se, a partir de hoje que a senhora está sabendo desses dados, a senhora se arrepende, de repente, de ter cometido atos que possam ter lesado pessoas pobres? Uma coisa é a senhora apostar e por pura diversão. Pura diversão. Então, a senhora, se ganhar, se perder, a senhora... Eu conheço gente que se deu ao limite. Acredite, Zalci. Olha, a pessoa falou assim, meu limite para perder é 500 mil por mês. Então, ele joga, é um hobby, é um esporte para ele. Então, acima disso, a pessoa... Mas é tão bilionário que ele se dá ao luxo. Mas eu gostaria de saber isso da senhora e o que a senhora pensa sobre o artigo 16 do Código Penal que eu mencionei anteriormente. Minha intenção nunca foi lesionar ninguém. Então, com certeza, se eu souber que eu estou lesionando, eu fico chateada, claro. E o artigo que você citou, desculpa. É o 16, do arrependimento eficaz. O seu advogado aí pode ler. O que a senhora acha disso? Arrependimento posterior. Circunstância que pode levar à redução de pena. Eu estou dizendo isso porque por esse condão pedagógico, muita gente que está nos assistindo, alguns influencers que não são como a senhora, que parece-me aqui, que está agindo com responsabilidade, bem orientada pela sua banca, o que eles poderiam também nos ajudar aqui? Então, o artigo 16, não estou falando para a senhora, mas vale para qualquer um que está nos assistindo. Eu acho que quem foi chamado tem que vir aqui e falar. Eu acho que quem foi chamado tem que vir aqui falar, porque vai falar a verdade. Vem aqui e fala a verdade, é isso. Ok. Por hora, estou satisfeita. Obrigado, senhor presidente. Bom, temos aqui os próximos inscritos, senador Portinho e senador Girão. Senador Portinho, por favor. Senhora Virgínia, primeiro, deixar muito claro o nosso agradecimento pela sua presença. É isso. É muito importante. E você sabe, eu sei, das responsabilidades, deixou claro aqui em diversas respostas que você tem como influenciadora. E a gente vê não só pela audiência da própria sessão, como tantas pessoas lá fora que têm em você um exemplo. E é importante que você tenha essa responsabilidade, sim. O seu trabalho é com publicidade. A aposta, embora eu tenha votado contra o jogo, porque eu já previ essa mazela social, esse desastre social, que infelizmente você não é responsável. Esse Congresso aprovou os jogos, as apostas. O esporte escolheu as apostas. E eu, inclusive,
me dei por vencido, porque eu venho do esporte. Eu votei contra, mas sempre falei, senador Girão, o esporte escolheu as apostas, né? E depois enfiaram lá naquele projeto de lei toda sorte de jogo. O projeto originalmente era só sobre aposta esportiva. É bom que se diga isso. Botaram o jogo tigrinho, cassino, liberaram geral, né? E nós fomos críticos aqui porque já vislumbrávamos essa mazela social. Mas antes até de iniciar as perguntas, quero deixar bem claro, você trabalha com publicidade, né? E o jogo hoje é legal. As regras, se são boas, poucas ou não, elas existem e você, ao que parece, segue as regras. Sim. Né? Então eu preciso fazer esse disclaimer aqui, porque, até agradecendo a sua participação, você não sabe, eu sou o relator... Senador Portinho, eu só queria, como você está sendo visto pelo Brasil todo, eu queria que você dissesse para o Brasil todo o que é disclaimer, que eu acho que Não, essa introdução, né, para a gente deixar claro, assim, parece que a pessoa vem na CPI, né, falando em português claro, parece que a pessoa vem na CPI, ela é culpada de alguma coisa. Sim. A CPI, ela é para investigar, né, mas também ela serve para o nosso trabalho legislativo. Então eu preciso fazer esse disclaimer, ou seja, deixar claro para quem nos assiste que a Virgínia, em princípio, pelo que eu vejo, ela não faz nada ilegal. Os sites que ela indica, ao contrário de outros influenciadores, são casas de aposta regularizadas, porque esse Congresso aprovou o jogo, contra o nosso voto e de alguns outros senadores, mas aprovou, né? E você trabalha com publicidade. Sim. Então, você tem uma atividade legal, você está exercendo uma atividade legal, e a sua presença aqui é importante, e aí eu entro, porque o senador Girão tem um projeto de lei, assim como o senador Stevenson, em que eu sou o relator. A gente teve diversas audiências públicas na Comissão de Esporte, e esse projeto ele visa justamente, e é o que eu falo, disciplinar a publicidade. Se não extinguir, discipliná-la, né? É lógico que eu mesmo concordo muito com o senador Girão, mas eu acho que a partir do momento que o esporte escolheu o jogo e que o jogo é legalizado, não dá para a gente proibir tudo, mas dá para a gente disciplinar. O senador Girão tem a posição da proibição de tudo, porque ele também é contra o jogo como eu, né? Então, e essa é a boa construção, senador Girão, que a gente faz naquela CPI, para tentar, já que a tragédia está aí anunciada, né, presente, a gente tentar reduzir o dano. E se não conseguir, a gente vai apertando mais. Então, eu sou o relator e devo apresentar essa semana um relatório final com um projeto para disciplinar a publicidade em apostas. E eu faço também uma distinção entre patrocínio e publicidade. Clubes são patrocinados por casas de aposta. Eles escolheram isso. Publicidade é outra coisa. E eu acho que o problema maior não está no patrocínio, está na publicidade. E, dito isso, eu queria iniciar as perguntas, agradecendo mais uma vez sua presença. Se fosse permitido, você faria propaganda de cigarro? Se fosse permitido, tá? Não é. Tá. Se eu fumasse... Sim. Não sei. Se. Tá. É muito se. Tá bom. Não sei. Então vou para o que é permitido, ainda que com alguma restrição. Você faria propaganda de bebida alcoólica? Ou você faz, eu não sei. Nunca fiz, mas enfim, o meu sogro tem, ele é em casa, minha mãe consome, meu pai consumia e tal, então, sem problemas. Tá bom. Se drogas fossem liberadas, você faria propaganda de drogas? Maconha, cocaína, crack, outras coisas? Não, porque são drogas, mas... Mas se fosse liberado, agora mesmo, o Barroso... Não, mas eu não sou a favor de drogas. Eu não uso drogas, então eu não sou a favor, então eu não faria. Obrigado. Você acha que a publicidade das bets, das apostas, deveria ser melhor disciplinada e ter maiores restrições à publicidade? Então, eu não entendo essa parte, igual o meu trabalho é fazer publicidade, e o que os senhores falarem para a gente fazer é o que eu vou fazer. Então... Se o senhor falar que eu tenho que falar mais coisas, alertar ainda mais e como fazer isso
pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Você, como influenciadora, além da publicidade de apostas, você tem algum trabalho de educação financeira para esse público que te assiste? Ou seja, você em algum momento se preocupou em educá-los? É porque, assim, a frase jogo responsável, desculpa, ela não diz nada, né? Estou falando educação financeira sobre apostas. Nunca falei nada sobre. Tá certo. Você acha que seria interessante ter esse contraponto? Eu acho, né? legal. Né? Eu acho que é uma boa ideia. Legal. Eu vou ser muito sincero, Virgínia, você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, a responsabilidade realmente é nossa. E nesse projeto da publicidade das bets, eu tenho recebido muitas contribuições dessas audiências públicas e eu estou muito inclinado. Desculpa atrapalhar o seu negócio, mas é porque do outro lado, se você ganha, tem muita gente perdendo. Se o clube de futebol ganha, é porque tem muita gente perdendo, né? Então eu estou muito inclinado a, assim como houve uma disciplina maior na publicidade de cigarro e de bebida alcoólica, de não permitir a participação de pessoas, porque em publicidade de aposta. Porque vocês são ídolos para muita gente. Você não sabe, mas certamente devem ter pessoas mais jovens, crianças, que exatamente não podem apostar ou não devem ser o público-alvo da mensagem publicitária, que também são incentivadas. E como na lei das apostas, eu coloquei uma emenda lá, que as casas de aposta estão seguindo e muito bem, e eu sempre elogio, que é a identificação facial do apostador, para evitar que crianças e jovens joguem, mas quando o influenciador ele estimula o jogo, a aposta, ele atinge também esse público, né? E como esse público não pode jogar nas casas de aposta legais, porque a biometria vai impedi-los, ele vai para o chinês. Então, assim, eu sei que você não sabe, ou talvez não tenha parado para pensar nisso, e eu também ouvi que depois dessa audiência eu achei muito bacana você dizer que você vai até refletir mais sobre isso, mas o meu interesse é justamente em que essa publicidade não alcance o público que não pode. E o público, que em tese é maior de 18 anos, muitos aqui acham que a gente deve exigir um trabalho maior de educação financeira. E aí eu quero fazer, até por experiência de vida em outras, com pessoas próximas, e minha especialidade no esporte foi a dopagem, o doping, o uso de drogas por atletas de futebol, né? E a gente sabe, quem trabalha com isso, que a educação ela vai atingir muita gente, mas se a pessoa ela é compulsiva, o vício está maior do que a razão. Isso serve para o cigarro, para a bebida, para as drogas e principalmente para o jogo, né? Eu me lembro que eu fiz uma palestra também querendo contribuir com essa educação, né? Ou evitar as apostas, ou proteger a imagem, inclusive, dos atletas que a gente está vendo. Mais uma rodada, senador Girão, e o menino lá do Juventude, de novo alerta de bet, de cartão amarelo sobre ele, de manipulação, né? Eu fiz uma palestra no Flamengo, dentro do CT do Flamengo, como fiz em outros clubes, ainda aqui, agora há pouco, exercendo minha atividade parlamentar, mas sou advogado desportivo e fui chamado. O primeiro aluno da fila, digamos assim, era o Bruno Henrique. Então, isso é para mostrar que a educação financeira, ela é uma ferramenta, mas ela não vai impedir, ela não vai ter a capacidade de atingir aquele que tem a compulsão por apostas. E que, infelizmente, os influenciadores, e eu respeito, porque é uma atividade legal, mas os influenciadores têm levado essas pessoas cada vez mais, só ver quanta gente tem aqui e lá fora, porque você está aqui, o quanto você interfere na vida das pessoas, né? E eu assistindo, tanto aqui quanto do carro, enquanto eu vinha, o seu depoimento, eu estou cada vez mais certo do que a gente deve não só restringir animações como Tigrinho, Aviãozinho, Jabutis, o que tiver, Betão e não sei o quê, que levam crianças a apostar. Isso tem que ser restrito,
né? Como há, inclusive, na propaganda de cigarro e de bebida, né? Você não pode usar animações infantilizadas, como também a gente vai ter que restringir a participação de pessoas nessas publicidades. E eu digo por quê. Primeiro que influenciador digital não existe em nenhum código a definição, a sua natureza jurídica. O que é um influenciador? Uma pessoa de 1.000 seguidores e uma pessoa de 10 milhões, não existe um marco para dizer o que é um influenciador. Né? É fácil olhar para a Virgínia e dizer, ela tem 30 milhões, ela é uma influenciadora. 50, 50 perdão. Um atleta de futebol em atividade, ele é um influenciador, ainda que ele não tenha nem Instagram, né? Porque as pessoas miram nele. E mesmo que fosse possível a gente fazer essa distinção, senador Cajuru, a gente sabe, não é o caso da Virgínia, mas tem programas, se você abrir a YouTube, a pessoa, ela ensina quem está assistindo a jogar, então ela influencia, né? E pior, todas essas pessoas, geralmente, levam a sites que não são sites legais. Né? Então, como é que a gente pode disciplinar isso? E aí, senadora Soraya, a sua CPI aqui, senador presidente Irã, ela tem contribuindo muito ao meu trabalho. Eu não tenho participado muito daqui, a gente esteve na CPI da manipulação, porque eu estou cuidando lá do meu relatório, mas eu tenho assistido e tenho contribuído muito. Hoje tem a Virgínia aqui, ela dá uma contribuição muito grande para esse relatório, que eu não tive a oportunidade de tê-la na audiência pública, embora todas as empresas de aposta tiveram, embora haja um interesse das empresas de aposta em disciplinar. A gente já chegou à conclusão que tanto o CONAR quanto o governo, né, além de ter dado um ano grátis para as empresas de aposta sem pagar imposto, um ano sem regulamentação de publicidade nenhuma, a regulamentação que entrou em vigor em janeiro, ela não atinge. A frase jogo responsável, ela não diz nada. A frase, senadora Soraya, até uma sugestão sua, nós conversamos, tem que ser que a aposta causa dependência, a aposta causa prejuízo financeiro a você e a sua família. Isso tem que estar bem claro. As empresas legalizadas têm que estar lá a licença dela, ou seja, várias contribuições que estão sendo dadas para a gente tentar reduzir os danos. E eu quero agradecer a sua contribuição hoje aqui nessa CPI, porque espero entregar o relatório da publicidade, né? Mas espero que todos entendam que a gente precisa apertar a publicidade, ela está solta, né? E ela está levando muitas vezes a mensagem a quem não é o público-alvo e está levando essas pessoas a sites que não são sites legais e que as próprias casas de aposta agora nos cobram. Não, poxa, tem que combater os ilegais. Ué, mas vocês não falaram que se regularizasse estava tudo resolvido? Olha o tempo que a gente está perdendo desde a regularização. O tempo e o dinheiro de várias famílias brasileiras. Não deu certo. Mais uma vez, já tentaram com bingo e não deu certo. Tentaram agora de novo e não está dando certo. Nós vamos restringir, nós vamos disciplinar, que é o termo correto, né? Porque a autorregulamentação não foi suficiente e nem o governo se mexeu em nada para tratar dessa mazela. Pessoas que usam Bolsa Família, Virgínia, e você não é responsável por isso, embora você influencie. Eu sei que você também não gostaria que as pessoas jogassem o dinheiro do seu Bolsa Família em apostas. Sim. Mas como você não tem o controle de quem você atinge, né, das crianças, infelizmente, e você tem toda a razão, isso é uma responsabilidade nossa, do Congresso. Muito obrigado. Nada. Você quer fazer alguma manifestação em relação ao que ele falou? Não, concordo com o que ele fala. Muito bem. Senador Portinho, muito obrigado. Nós teríamos aqui o próximo inscrito, senador Girão, mas o nosso querido Cajuru pediu um tiquinho de tempo e nós temos todo carinho e respeito por ele. Ele por favor, Cajuru primeiro. Cajuru, você tem a precedência, meu querido irmão. Bom, primeiro Deus e saúde, alegrias e vitórias a todos e todas presentes no Brasil inteiro, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências. Prazerosamente eu estou aqui em uma CPI que eu respeito e posso transformar Girão Irmão só em um ticão e não um tiquinho, mas não serei longo. Agora serei muito sincero como eu sou e duro como eu sou, porém respeitoso,
Porque para discordar de um parlamentar, eu não preciso ofendê-lo e nem desqualificá-lo. Tanto que nessa casa aqui, o que eu mais tenho com vocês é amizade pessoal. Aqui eu não tenho colega. O presidente é meu amigo e, salvando a minha visão como oftalmo, Irã Gonçalves, eu sou frequentador da casa dele, com a esposa dele, com um casal de filhos, jantamos juntos. A Soraya não é minha amiga, a relatora, ela é minha irmã. Em 6 anos de mandato, ela sabe o tanto que eu a defendi no plenário quando ela foi injustiçada, em casos quando ela não aceitou a retirada de assinatura, por exemplo, da CPI do Judiciário, ela íntegra, corajosa, foi xingada pelo ex-presidente Bolsonaro no telefone, porque ela não aceitou retirar a assinatura. Portanto, eu estou ao lado de uma mulher aqui que eu respeito, que é minha irmã, de jantar comigo toda quarta-feira com a Leila do vôlei, com a Simone Tebet, na minha casa, de me levar para dormir e dar remédio, ela e a Leila. O Girão é meu amigo de seio de família, eu conheço a esposa dele, a Márcia, os filhos. O Portinho é meu irmão, de me convidar para o casamento dele sábado agora, com uma mulher extraordinária, muito melhor do que ele, aliás, que fique bem claro aqui, correto? O Isalci, eu só não gosto dele porque não é de Goiás, ele é do Distrito Federal, ou seja, claro que eu adoro ele. Agora, gente, por favor, nós estamos diante aqui de uma mulher que vive do talento dela, que é raro, da capacidade dela de se comunicar e que se transformou em um fenômeno de internet por ser influencer. Eu conheço a Virgínia na medula, na essência, em função da família que ela integra. O marido menino que eu vi nascer, Zé Felipe, porque eu sou de Goiás, o sogro dela, que é o único irmão que eu tenho na vida junto com o da Atena. Nós somos amigos há 40 anos, Leonardo e eu. Leonardo faz vídeo para o Cajuru. Ele é garoto propaganda meu, em toda a campanha minha. Tem alguma coisa errada nisso? A esposa dele, eu a conheci quando ela, de Belo Horizonte, começou a namorar o Leonardo. Uma mulher de uma honradez intocável, toda a família, que é a Poliana. Portanto, eu não tenho como me ausentar aqui, respeitosamente e objetivamente a vocês, para dizer, vamos lá, eu, Cajuru, tenho 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Voltei a ela 1 ano atrás. Até porque, como senador, eu não tenho um salário para viver. Porque um ex-político, ao contrário da Virgínia, não tem o caráter nem na medula e nem na essência. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, me processou. O Girão sabe, Isalci sabe. Até porque o Girão me emprestou, inclusive, dinheiro para eu pagar um processo do Alexandre de Moraes contra mim, o ministro. O Girão me emprestou dinheiro. O outro que me emprestou dinheiro foi o Eurovisto. E que fique bem claro, eu já os paguei. E eles não cobraram juro. Ok? Por quê? Porque eu não estava suportando viver com o meu salário aqui no Senado mais. O custo de vida aqui é muito alto. Eu sou o único senador da história do Brasil que não aceito nenhum centavo dos privilégios e mordomias que existem para cada parlamentar. Podem checar no portal de transparência. Em 6 anos e meio de mandato, eu não usei 1 centavo. O meu gabinete não aceita o café do seu dinheiro público. Os assessores dividem no meu gabinete o café, a água, o pão de queijo. E eu respeito quem precisa disso, quem vive longe. Eu vivo em Goiânia. Eu não preciso de passagem aérea para vir a Brasília. Eu nunca usei uma passagem aérea. Então, eu voltei à televisão brasileira, irmã Soraya, porque eu preciso sobreviver. Eu estou com 64 anos de idade, estou próximo da cegueira em função do glaucoma, mas aceitarei, porque nada queixo de Deus. Tenho problema agora de intestino. Na última semana eu retirei 12 pólipos. Um deles, do dedo anelar. Olha o tamanho. Porque o câncer de intestino é o que mais mata no Brasil. Resumo da ópera. Eu voltei à televisão. Rede TV, Rede Meio, Fonte TV, Grupo Tati, Rádio Band News. E ontem fui contratado pela TV Record, onde voltarei a fazer programa esportivo. O que ocorre hoje, senhoras e senhores, por favor, parlamentares, prestem atenção no que eu vou falar. Portinho, você foi, agora não é mais porque está priorizando o Senado, e tem razão, por questão ética, o maior advogado esportivo deste país. Você recebia honorários fantásticos, você defendeu mais de 20
Não né? como você imagina. Não como imaginam e não como eu também. Por quê? Porque, gente, a televisão brasileira mudou. Me desculpem fazer esse retrato para vocês. Eu a vivo nela há 50 anos. Eu sou do tempo, gente, pela minha mãe, eu sou do tempo que eu ganhava R$500 mil por mês. Eu fui a maior audiência da Band com um programa esportivo que o Cleitinho, que esteve aqui, fala na tribuna que ele era o maior fã meu, que ele nunca viu um comunicador como eu. Não foi só ele que foi isso, não. O Silvio Santos também falou que eu sou o maior comunicador que ele viu na vida dele. E, modéstia à parte, eu sou bom mesmo. Não sou o melhor, não, mas sou bom. Tanto que eu ganhava R$500 mil por mês. Só que nessa época, Soraya, presta atenção nisso, que você é nova, muito mais nova do que eu, e bonita demais, evidentemente, mas mais do que isso é íntegra. Nessa época, a gente não fazia merchandising. Você se lembra? Quem fazia nessa época e era criticado era o Milton Neves. Eu, o Cajuru, o Galvão Bueno, o Datena, nós, o Pelé vivo, nós evitávamos fazer propaganda. Porque a gente ganhava muito bem. Gente, R$500 mil por mês, num país que vivemos, é um tapa na cara da sociedade. Mas e daí? Eu ganhei. E como sou um burro para investir em dinheiro, não sou inteligente igual a Virgínia, que sabe ganhar dinheiro de forma honesta, eu não consegui ganhar. Então, nessa época, a gente era proibido de fazer publicidade, principalmente aquele que tinha ética. Eu fui matéria de capa da Folha de São Paulo porque eu era o único jornalista esportivo que recusava. Quando eu fui demitido ao vivo da Band, a Brahma me ofereceu na época $1 milhão para eu fazer um comercial antes do programa Esporte Total, pelo qual eu fui demitido. Se eu gostasse de grana, eu ia aceitar, ué. Qual problema que tem? Mas como é que eu ia ficar eticamente, depois de demitido pelo aquele programa, eu entrar antes dele e tomar uma cerveja, uma Brahma, e aí entra o programa no ar. Portanto, eu sei que o Irã e a Soraya estão conversando aí, mas certamente não estão falando mal de mim, mas tiveram um buchichinho ali entre eles. Eu estou dizendo que, para você ver a beleza da Soraya, você enxerga. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro falava, Cajuru, você só não enxerga quem você não quer. Ele tem visão seletiva. Mas eu tenho também opinião justa e seletiva, presidente Irã, e vou chegando ao final aqui para dizer, portanto, gente, o mundo hoje mudou da televisão. Por isso que eu falei, eu acabei de fechar um contrato com a TV Record. Talvez o maior contrato da minha vida. Mas eu não terei salário. Sabe quanto que eles vão pagar por mês? Vocês vão rir. R$5.500 por mês. O resto é em quê? É em publicidade. É na influência que eu exerço nas redes sociais. E merchandising é você testemunhar um produto. O que a Virgínia faz é nada mais do que testemunhar um produto. Eu pergunto, o produto que ela testemunha na televisão, no rádio, nas redes sociais, está ilegal? Não. Ele está pagando impostos, como nós, Girão, fomos responsáveis, Portinho, nós três em especial aqui, a Soraya nos acompanhou. Se não fôssemos nós, o projeto das casas de apostas teria problemas. Você tinha uma posição, eu tinha outra. Quando eu pedi, pelo amor de Deus, para vocês aceitaram a minha opinião, eu aceitei a de vocês naquele acordo nosso, que eu votaria contra o cassino, contra os jogos online, mas que vocês votassem a meu favor para não proibir a publicidade das casas de apostas. E por quê, gente? Objetivamente, agora prometo. Porque o mundo mudou hoje, gente. Nós somos de um tempo, a Virgínia não, porque ela é muito nova, Zé Felipe também não, senadores aqui não, mas o Irã é, o Girão também é. O Girão é do mundo do futebol, foi o maior presidente da história do Fortaleza. Nesse tempo nosso, todo o intervalo de televisão, tinham 5 mulheres, Soraya, ao teu estilo, querida. Bonita, atraente, simpática, onde elas faziam o quê? Comercial de cerveja. Em cada intervalo tinham 5. Brahma, Antártica, Skol, e era restringido em função do álcool. E restringiram a participação de... Mas restringiram depois de muito tempo. Mas ok? restringiram. Sim, mas depois de muito tempo. Mas estava levando pessoas... Sim, mas quem fazia o comercial da televisão não era desonesto. Ele não cometia nenhum crime. Ele estava vivendo daquilo. Para sobreviver, ele precisava daquilo. Pelo nome dele, pela fama dele. Porque nesse caso, se a gente for recriminar a Virgínia, nós teríamos que ter botado na cadeia com prisão perpétua o rei Pelé.
que fez propaganda de tudo, até de camisinha. Tá vendo porque eu fiz o disclaimer antes, a isenção de responsabilidade. Exato. Porque, gente, qual o mal que tem nisso? Pelo amor de Deus, velho. Então, não adianta. Hoje eu falo e faço um apelo para concluir que eu fiz ao Girão e fiz ao Portinho e eles concordaram comigo e não votaram contra meu pedido, porque eu vivo dessa profissão. Como é que eu não vou defender esses jornalistas que estão todos aqui se eu faço parte da mesma profissão deles? Gente, se houver... Não estou contra que não. Se você regulamentar a questão da publicidade, vamos discutir e eu vou concordar. Até porque o patrocínio eu não mexo. Até porque o Portinho acabou de falar, ele não mexe no patrocínio. Porque, gente, se não houver mais patrocínio de bets sérias que pagam impostos, nós vamos promover um desemprego geral na imprensa brasileira. Esses jornalistas que estão aqui atrás serão demitidos. Eu ouvi do dono da Rede Globo, pessoalmente, João Roberto Marinho, falou, Cajuru, se acabar com a publicidade das casas de apostas, porque nós não temos mais patrocínio de banco, não temos mais patrocínio de cerveja, hoje é o maior patrocínio que existe, e qual o problema que tem a gente anunciar uma empresa séria, Cajuru, legal? Nós não estamos patrocinando nada ilegal, Cajuru. Cajuru, só nós da Globo aguentamos ficar 2 anos sem patrocínio delas. As outras emissoras, Cajuru, vão para a falência, e o desemprego vai ser geral. Então eu queria que vocês, por gentileza... Mas vamos fazer só a distinção, Cajuru, de patrocínio e publicidade. Sim, claro. São coisas distintas. Eu concordo, você sabe a minha opinião já. Agora, a gente não pode questionar uma pessoa da integridade da Virgínia, da história familiar dela, porque ela não é dona de bet. Se alguém provar que a Virgínia é dona de bet, eu, Cajuru, renuncio o meu mandato, peço desemprego em tudo quanto é lugar... Viverei uma vida com atestado de pobreza. Vai morar lá em casa, Cajuru. Agora ele ganhou o abrigo. O teu sogro já me convidou. Você sabe o tanto que eu amo o Leonardo. Mas eu juro por Deus, eu faço qualquer coisa. Pode me botar na cadeia se alguém provar que a Virgínia é dona de bet. Agora, pelo amor de Deus, se você questionar, fazer uma mulher como ela vir aqui porque é um desgaste, nós não podemos ignorar que há pessoas neste momento, e muitas, milhões, nos vendo, que concordam, que não concordam, que a criticam, porque de repente ela veio numa CPI. Como o Gustavo Lima poderia ter vindo, vocês ainda não convocaram o Gustavo Lima, que também, assim como a Virgínia, foi influência. O sujeito tem prestígio, gente. Ter 50 milhões de seguidores. Ele não vai ser chamado para fazer comercial? E encerro com essa frase. A CPI, Soraya, você tem uma história linda e você, com certeza, será reeleita no Mato Grosso do Sul, tendo o Cajuru como seu garoto propaganda. E, modéstia à parte, eu sou bom demais. E agora estou de novo em rede nacional, em rede mundial, que é a Record. Você pode contar comigo, mas cuidado com a sua história neste relatório, presidente Irã, com a história dessa CPI, porque nós poderemos cometer injustiças com pessoas e principalmente com empregos neste país em função do que eu acabei de falar e fecho. Se isto tivesse que ser questionado e estivesse ele vivo aqui, o Pelé estaria aqui nessa CPI hoje. O homem mais amado do mundo, o homem que tornou o Brasil ser antes dele e depois dele. Como é que você iria questionar o Pelé? Uma reserva moral. Porque ele fez propaganda? Agradecidíssimo. E entendam o meu pronunciamento aqui, não só como uma opinião isenta, sincera, de amizade, porque quem não tem gratidão não tem caráter, e eu sou amigo da família Leonardo, irmão, e aqui estou. Mas eu falei com independência, eu falei com argumentos, eu não ofendi absolutamente ninguém aqui e jamais ofenderia, eu só peço o alerta. Vamos terminar essa CPI que tem tudo para ficar na história de uma forma responsável e, por favor, nunca condenando uma pessoa inocente, uma pessoa íntegra, repito, na medula, na essência, e que está aqui à disposição. Porque eu telefonei para o presidente Irã, e aqui termino. Isso aqui é uma revelação que eu vou fazer aqui. Eu telefonei para ele na quinta-feira e falei, é uma injustiça convocar a Virgínia. Você ficou de conversar com a Soraya. Eu não liguei para a Soraya por respeito a ela. E eu falo com ela o dia inteiro, todo dia. Mas eu falei, eu vou respeitar. Por quê? Porque eu fiquei sabendo, sabe o quê?
O Leonardo falou assim, Cajuru, a Virgínia faz questão de ir, Cajuru. Ao contrário, a Soraya está concordando comigo. É verdade. Ao contrário, inclusive, do Gustavo Lima, que me ligava todo dia pedindo para não ir. Olha, mais uma revelação que eu faço aqui. Eu sou assim, eu não tenho off. Não adianta ninguém pedir segredo para mim, que eu falo. Se você não está dando conta de segurar o seu segredo, você quer que eu segure? Eu boto ele no mundo. Portanto, estou contando segredos aqui. E eu não fiz nada para vocês não trazerem o Gustavo Lima. Eu liguei para o presidente pedindo, eu liguei para você, Leonardo, Soraya, pedindo para não convocar o... Eu não faço. O Leonardo falou, Cajuru, ela faz questão de ir. Portanto, dispensa comentários a honra dessa mulher, Virgínia. E eu te peço desculpas por todo esse incômodo, mas te cumprimento pela sua integridade de então não ter nada para esconder. E eu sei que você é uma mulher que não recua nem para tomar impulso. Parabéns. Obrigado, presidente Irã. Obrigado, senhoras e senhores. Foi também um desabafo meu, porém sincero. Eu vou conceder também, o senador Girão está inscrito, o Portinho quer fazer alguma consideração a respeito, mas, senador Cajuru, eu acho que a vinda da Virgínia aqui ficou muito claramente aqui que foi extremamente positivo para ela. Ela está muito à vontade, foi tratada aqui com absoluto respeito à urbanidade. E todo mundo que falou aqui elogiou a postura dela. E eu já falei aqui outras vezes. E quando você não estava presente, você me conhece muito bem. Cajuru, eu não vou deixar isso aqui virar circo. Se começar com frescura de virar circo, eu encerro aqui e vou para casa almoçar, que minha filha está até com fome ali. Mas eu vou aqui ouvir. Agora, não me venha fazer teatro aqui, porque eu não admito. Não admito. Tenho amizade, respeito por todos aqui distintamente. Agora, faço a coisa aqui com a maior serenidade possível e, veja bem, eu sou absolutamente refém da minha consciência, Cajuru. Depois desses 45 anos de medicina, que eu me orgulho muito, você me ligou, eu estava lá no interior de Roraima, eu te mandei uma foto. Estava atendendo gente humilde lá. Então, eu tenho esse patrimônio comigo. Eu não vou deixar que isso aqui, não vou acabar com a reputação de ninguém aqui. O escopo dessa CPI, Cajuru, é que a gente faça uma legislação adequada para proteger as pessoas. Porque, eu vou dizer aqui para você, Virgínia, você sabia que a atividade de jogos tem, inclusive, impactado... Eu estava vendo relatório da Progenéricos, por exemplo. Nós temos tido uma diminuição de aquisição de medicamentos genéricos, principalmente aqueles que são usados para doenças crônicas, diabetes, hipertensão. A venda está caindo, senador Girão, por conta de que as pessoas estão utilizando recursos do Bolsa Família, por exemplo, para jogar, né? E elas estão consumindo menos nos supermercados, mas também estão consumindo menos medicamentos. É uma coisa para você pensar. Você que já está super bem realizada nas suas empresas, para a gente tentar ver como é que a gente faz para proteger essas pessoas. O jogo é legal. Eu também adoro jogar baralho, eu gosto, mas não gosto de apostar. Eu já falei para o Girão que eu já joguei quando eu era mais novo. Fui Las Vegas muitas vezes, nem era senador, nem nada, nem deputado, eu gostava de jogar. Agora eu não gosto mais, porque eu tenho 5 filhos que gastam quase todo o meu dinheiro. Não, só a Constância e o amigo, porque os outros já estão. Mas eu fiquei com medo de jogar porque eu acho que eu fico vulnerável. Então, mas essa é o escopo dessa CPI. Soraya tem conduzido com maestria aqui. Você vê que ninguém te causou nenhum tipo... Você se sentiu constrangido aqui? Não. Acabou aquele nervoso inicial? Acabou depois do Cleitinho. O Cleitinho, ele veio aqui já... Muito bem, mas olha só. Você permite que ele... Senhor presidente. Só uma parte. Só um segundo. Pequeno. É em memória do Pelé. E aproveitando aqui, o Pelé, quem quiser dar o Google aí, ele se recusava a fazer, senador Cajuru, publicidade de produtos como cigarro e bebida. Ele recusou, em 1995, $2 milhões da Johnnie Walker Whisky para fazer publicidade. Não, ele ganhou fazendo publicidade de telefonia, de Bombril,
cigarro e bebida, ele fala isso em diversas entrevistas, ele recusava. E isso até eu falo e dirijo, tá, Virgínia? Porque Pelé era um ídolo e ele era um grande influência mundial, inclusive quando nem influencers existiam, né? E ele se recusava de bebida e cigarro, e não tenho dúvida que ele recusaria também, vendo principalmente a manipulação do futebol por causa de aposta, fazer propaganda de jogo, porque cigarro, bebida e jogo precisam ter uma publicidade disciplinada por conta das várias razões como a gente tratou aqui. Mas só rapidinho, então o Pelé lá de cima do seu caixão, no colo de Deus, ele vai me processar aqui. Porque ele só tomou essa decisão sua depois que ele faturou bilhões, que ele ficou bilionário com publicidade. Aí é fácil você parar. Com publicidade. Ele não teve esse compromisso não desde com publicidade de cigarro e bebida. Vamos deixar a memória de Pelé intacta. Ele é um exemplo de atleta e de influência. Ele fez propaganda de cigarro e bebida quando ele foi jogar no Cosmos de Nova York. Ganhou uma fortuna. Ele parou depois, senador Portinho. Depois é fácil. O pai dos burros é o dicionário e a mãe é a inteligência artificial. Eu vou perguntar aqui, porque aonde eu pesquisei, o que ao contrário, a imagem dele, a imagem dele é de ter recusado a vida toda. Vamos retornar aqui ao nosso... Presidente, é um segundo só. Soraya, é uma coisa grave. Tanto que eu não vou falar aqui. Eu esperei o presidente Irã falar, porque eu tenho algo para denunciar aqui agora. Denuncia. Algo gravíssimo. E por respeito a vocês dois e aos membros da CPI, eu não vou falar publicamente. Eu quero pedir a vocês a gentileza de me ouvirem depois da CPI, que eu tenho uma denúncia grave a fazer a vocês. Eu me sentei aqui, o Portinho estava falando. A mesa aqui deve ter visto. Veio um assessor até mim. Fique tranquilo, assessor, que eu não vou falar teu nome ainda. Eu vou falar o teu nome para o Irã e para a Soraya. Porque eu não sei se você é assessor deles ou assessor da CPI. Você não vai guardar esse segredo? Se você quiser, eu falo. Então fale. Ele veio, Bruno. Não sei quem é o assessor. Eu quero saber o segredo, não, pessoal. Ah, tá. Mas agora eu acabei, falei tudo. Não adianta, por isso que eu falei, não chega. Contar segredo pro Cajuru é impossível. Ele veio, começou a conversar comigo, tal, muito educado ele, por sinal. Mas de repente ele fala assim pra mim, Cajuru, por favor, meta o pau na Virgínia. Falei, como é que é? Se ele não falou isso pra mim, eu quero ficar cego nos próximos 10 minutos. Não deu certo. Não deu certo porque ele encontrou o senador errado. Mas se fosse outro, meu querido. Não. Nós três, eu, Girão e você, participamos de uma CPI com o Romário. Lembra que o Romário, numa CPI, foi derrotado porque a CBF veio aqui, trouxe uma caixa de 60 milhões e distribuiu para 6 senadores votarem contra a CPI do Romário? Quem que liderou isso? E eu falo o nome também. Senador Romero Jucá, na época. Então, eles não encontraram aqui um Jucá. Esse assessor encontrou um Cajuru. Mas eu não sei de quem que é. Mas preste atenção, o que ele fez comigo, certamente ele está fazendo com outros. Ele deu azar que ele encontrou o Cajuru, pedindo para eu meter o pau na Virgínia. Isso é uma brincadeira. Senhor presidente, só para... Publicidade de cigarro. Só para... Senadora Soraya. Cajuru, meu amigo, meu irmão. Olha, eu tenho certeza que Vossa Excelência não acompanhou desde o início. E eu comecei a conversar com a senhora Virgínia, dizendo... dando publicidade a um e-mail que foi enviado no dia 9 de dezembro de 2024 pela advogada dela, dizendo que ela estava inteiramente à disposição. E todo o curso aqui, ela agiu assim com uma tranquilidade enorme. Vai ser muito importante, a participação dela está sendo muito importante aqui. Muito importante. Inclusive, ela está muito bem representada, a banca de advogados é muito boa. Até agora não tivemos nenhum problema. O esposo dela está aqui, nós estamos... está caminhando muito bem e ela vai nos ajudar. E o que eu gostei, acima de tudo, apesar dela ter um habeas corpus deferido em parte, parcialmente deferido, ela não fez uso, em nenhum momento, não vou falar. E isso é muito importante, a coragem dela. Então, isso só depõe, na verdade, a favor dela. Eu disse que ela vai ganhar 10 milhões de seguidores hoje, ou mais do que isso. Ela fala que vai perder. Então, assim, Soraya. Falta torando na internet, você não está entendendo. Pois é, mas você vai ajudar. E foi dito, não é nada, não está fazendo nada ilegal. Ela foi chamada aqui também para colaborar. Não é nada ilegal, mas pode ser considerado
ela pode repensar, e ela falou que não, essa não é a principal fonte de renda dela. Então, depois, se Vossa Excelência, meu amigo, meu irmão, acompanhar direitinho, vai ver que ela foi tratada com o maior carinho e urbanidade aqui. Então, isso você pode ficar tranquilo, e isso favorece, a presença dela aqui favorece muito ela. Então, ela mostrou coragem, tá? Só para você, Vossa Excelência, ficar tranquilo. Desculpa ainda, Girão, mas eu continuo aqui fazendo a minha pesquisa para manter intacta a memória do Pelé. A Budweiser pegou carona depois da morte dele, senador Cajuru, e fez o absurdo de criar um troféu para homenagear, e o homenageou, o troféu Budweiser. Mas ela pegou carona dele, ele não pegou. Inclusive, na revista Placar tem aqui uma crítica falando: a ação da Budweiser, que criou um troféu com o nome de Pelé, foi a coisa mais absurda e desrespeitosa que já vimos, até porque ele sempre se negou a ligar sua imagem a bebidas alcoólicas. A Brahma fez algo semelhante e será processada. Por sorte, outras marcas parceiras fizeram lindos tributos com boas intenções. Isso é uma matéria da revista Placar. Deixa eu ver se tem a data aqui, né? Desculpa, do dia 13 de janeiro de 2023, porque a Budweiser deu esse troféu em 2025 agora. Criou o troféu, que o Neymar, inclusive, foi o garoto propaganda. Lamentável. O presidente deu uma saidinha aí, mas eu acho que você Me pode... perdoe. Sim, claro, eu estou aqui no lugar dele. Próximo, senador Eduardo Girão. Muito bem, eu vou esperar o presidente também chegar. Vou iniciar aqui. Em primeiro lugar, cumprimentando a senhora Virgínia por vir a essa comissão. Muito importante. A senhora não tem ideia do quanto a senhora está ajudando a jogar holofote nesse grande problema hoje do Brasil. Problema que tem levado as pessoas não apenas ao endividamento em massa. Comércio está perdendo dinheiro que era para comprar um tênis no aniversário do filho, para dividir uma pizza no final de semana. Está sendo gasto com aposta esportiva, está sendo gasto com esses jogos online. É uma tragédia sem precedentes na história do Brasil. Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. E aí uma questão não é de direita, não é de esquerda, é de humanidade que a gente está tratando aqui. Como bem lembrou o senador Cajuru, o senador Potinho, eu fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza Esporte Clube, em 2017. E essa questão de bebida alcoólica em estádio, sempre fui contra. Me posicionei publicamente. O lobby é terrível, forte. Não conseguimos segurar, mas sabemos que, infelizmente, ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. No dia que Deus nos livre, mas isso pode acontecer, e a gente percebe muitas tragédias com torcida organizada. Aconteceu um grande transtorno dentro do estádio de futebol. Não é só o clube que vai perder ponto, levar punição, não. A torcida vai afastar a família, as pessoas vão sair do estádio, quem perde é o futebol, e pode perder vidas também, como nós estamos perdendo vidas com as apostas esportivas. Então, eu quero cumprimentar os advogados que aqui estão, né? Então, eu acredito que essa audiência que você traz para cá, porque essa CPI, eu não faço parte dela como titular, nem como suplente. E nada acontece por acaso. Eu tentei, desde o início, porque esse é um assunto que me toca profundamente a alma. Eu tentei, mas eu não consegui, né? Foi uma disputa muito grande nessa CPI. E aí, a senhora está trazendo aqui uma audiência que essa CPI nunca teve. Em nenhum momento teve. E não é por acaso que hoje eu estou como titular. Porque o senador Marcos Rogério precisou, o titular dessa sessão, precisou fazer uma viagem e tudo, e eu pedi a ele, na semana passada, para votar 4 requerimentos aqui nessa comissão, importantíssimos. Essa comissão tem mais da metade dos requerimentos, e é bom que a população saiba
nessa audiência que a senhora está trazendo luz, tem mais da metade dos requerimentos que não foram colocados em votação. Requerimentos de quebra de sigilo bancário, para follow the money, saber o que está acontecendo no Brasil. Porque poucos estão ganhando, inclusive gente poderosa, e a população toda está perdendo. Casamentos desfeitos, seu marido está aqui. Casamentos estão sendo desfeitos a 3x4 por essa tragédia das bets. E suicídios, é uma palavra forte. Mas eu que vou para estádio acompanhar meu time, toda vez que eu chego, senhora Virgínia, as pessoas me chamam de presidente, porque eu fui presidente do Fortaleza. Presidente, pelo amor de Deus, meu irmão não sabe mais o que fazer, perdeu tudo. Já tentou aquilo, tentou... Eu disse, minha Nossa Senhora. É o tempo todo dentro de estádio de futebol. Estão acabando com o futebol. E os clubes estão viciados. Os clubes estão viciados nesse dinheiro. Não precisava até 3 anos atrás. Eu fui presidente e não precisava disso. Tinha patrocínio de banco, tinha patrocínio de construtora, como tem. Como tem. Mas é mais fácil, porque é um dinheiro fácil das bets, que toma do mais pobre, que toma dos menos favorecidos. Isso é uma verdade. E esse governo, senador Exalci, governo Lula, é o responsável por essa tragédia humanitária, porque sempre disse defender os mais pobres, defender os menos favorecidos. E ele colocou as digitais dele nesse projeto que eu votei contra, junto com outros senadores que aqui estão. Porque nós adiantamos tudo, antecipamos o que ia acontecer. Não foi falta de aviso. E agora ainda tem gente se arvorando, querendo terminar essa CPI rápido. Sabe para quê? Além da queda, o coice. Querem liberar bingos e cassinos no Brasil daqui a algumas semanas. Nós não vamos deixar. Sociedade civil que está nos assistindo, graças à senhora. Lhe agradeço mais uma vez. É a sua presença que está atraindo essa audiência. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil. Aí dizem, mas é legalizado no mundo todo. Sim. E o mundo todo legalizou o aborto. O Brasil não legalizou. Porque já entendeu, com os movimentos pró-vidas, com a ciência, com a população cristã que nós temos, que é uma tragédia para bebê, que é assassinado, e para mãe, que fica com sequelas pro resto da vida. A droga, a mesma coisa, a maconha, a cocaína, e eu lhe parabenizo por dizer que jamais faria propaganda disso. Porque leva as pessoas pro abismo. Eu sou autor de um projeto que está nas mãos do senador Portinho, e nós temos muita confiança nesse senador do Rio de Janeiro, que fez perguntas maravilhosas aqui para a senhora, já tirou algumas minhas. Eu tenho 2 projetos, um para acabar com o bet, acabar com esse negócio de aposta esportiva. É um passo de reconhecer que foi um fracasso, que o Brasil perdeu, que os brasileiros perderam, e que está matando a galinha dos ovos de ouro do clube. Sabe por quê? Não sei se a senhora gosta de futebol. Torce algum time, não? Não, acompanho pouco. Pois eu vou falar uma coisa. Os clubes não estão percebendo, senador Portinho, estou aqui com um torcedor também desportista, que a médio e longo prazo, o sócio-torcedor que banca o clube mensalmente, que é uma das principais receitas, pelo menos era essa até pouco tempo atrás, sabe o que aconteceu, doutor? O sócio-torcedor está endividado, vai parar de pagar o quê? Qual é a primeira coisa que ele vai parar de pagar? O programa do clube. E mais os clubes vão ficar viciados. Alguma coisa a gente tem que fazer. Por mim, acabava. O senador Carlos Portinho, e faz parte da democracia, tem outro posicionamento
mas nós vamos tentar restringir, como o do cigarro. Eu acredito que é um projeto que deu certo no Brasil, uma política pública que foi muito eficiente. Mas eu queria lhe fazer um pedido, presidente, doutor Irã. Eu vi aqui o debate que o senador Cleitinho no início, e eu quero fazer uma defesa do senador Cleitinho, que não está aqui presente. Ele fez um desabafo, isso faz parte, talvez a forma tenha sido equivocada, generalizar. Ele falou que na política era um prostíbulo. E fez outras colocações aqui também. Eu estou há 7 anos aqui, eu sei que o senhor é deputado há muito tempo. Mas tem alguns tipos de procedimento que parecem um prostíbulo. Mesmo. E nós temos o dever, como pessoas públicas, responsáveis, de buscar a verdade e não blindar a verdade. Essa CPI, senadora Soraya, o prazo, e eu vi que a senhora lutou, quero lhe dar os parabéns nesse sentido, para que essa CPI fosse prorrogada. Porque tem muito mais gente. Eu e ela, para o senhor não ter dúvida, porque eu pressionei muito para que a CPI fosse prorrogada. Ela sabe disso. Perfeito. Não é isso? Como eu já percebi que eu sou da reunião de líderes, eu participo da reunião de líderes pelo Novo, que não vai ser prorrogada mais, não tenho ânimo. Não, só vai ter até junho. A não ser que o senhor tenha conseguido com o presidente Davi, não, mais. Só tratei daquela prorrogação que o senhor estava presente. Perfeito. Inclusive. Então, como essa CPI tem data para acabar e ela não puxou nada, no meu modo de entender, o fio da meada que tem que puxar, embora a senadora tenha requerimentos, senador Marcos Rogério tem requerimentos de quebra de sigilo, de convocações, de acariações. Eu entrei com 4. Parece que está faltando de novo um senador, queria confirmar com a secretaria, só está faltando um senador para dar quórum para a gente votar. Eu queria votar hoje. Esse um está aqui, sou eu. Não, mas o senhor não faz parte. É só quem é membro. Faltam poucas semanas. Atenção, Brasil. Faltam poucas semanas para essa CPI terminar. Não vão prorrogar. Se os nomes que estão aqui não forem chamados, é uma vergonha e eu não tiro a legitimidade dos brasileiros que estão nos assistindo agora. E eu estava acompanhando o chat, tá? Que estão chamando isso aqui de CPI de pizza. Não tiro a legitimidade. É um direito que as pessoas têm de se expressar. Se a gente não votar esse requerimento, senador doutor Irã, e eu peço pela sua liderança, o senhor é um senador aqui, respeitado na casa, a sua liderança que o senhor... Que nomes tem nesse requerimento, senador Jean? Eu fiquei curioso. São 4. São 4, eu já falei... Não é coisa de ser histriônico, como eu fui chamado aqui, no início dessa sessão. É uma questão de buscar o que é correto, a verdade. Claro. Eu sei que eu tenho inúmeras limitações e imperfeições, mas eu estou querendo cumprir a minha missão. Eu vejo política como missão de vida. E os requerimentos que eu tenho, inclusive de senador acusando o senador, coloquei na sessão passada, por que a gente tem que esconder isso? Se está na Polícia Federal, se essa CPI, ela pode investigar isso, se tem um lobista, e aí, senador Portinho, é sobre um lobista, um dos requerimentos, senador Silvio de Assis, que diz que toparia vir na CPI, se colocou à disposição para vir na CPI para ouvir. Será que nós vamos ter que fazer uma CPI da CPI para ouvir o seu Silvio de Assis? Ou os senadores vão colocar a oportunidade de vir? Até porque a senadora Soraya, aí falou, teve o posicionamento aqui, é uma das citadas. Que através desse lobista teria pedido 40 milhões de reais para não vir depoente de casa de apostas aqui. E outro senador chegou e questionou isso.
O senador Alessandro Vieira, que é vice-presidente dessa comissão, está em missão, falei com ele hoje, está fora. Senador Alessandro Vieira, inclusive, encaminhou para a Polícia Federal. Mas nós temos o dever de fazer aqui essa oitiva. Senhor Silvio de Assis, eu queria lhe pedir, senhor presidente, para que a gente possa fazer, nem que a gente tenha que trabalhar, se essa comissão só vai ter até junho, começo de junho, nem que a gente tenha que trabalhar sábado, domingo, segunda, feriado, nós não podemos encerrar essa CPI deixando um corpo no meio da sala, um defunto no meio da sala. Porque eu participei com o senador Cajuru aqui de outra CPI, que nós não conseguimos chamar um deputado, que é outro requerimento meu para essa CPI. Exatamente. Um deputado que teria recebido 35 milhões de reais, sabe para quê, senhora Virgínia? Para agilizar, facilitar a aprovação dessa lei das bets. E, curiosamente, foi aprovado a lei das bets e não foi criado constrangimento para a associação dos jogos, das casas de apostas. Essa denúncia foi feita pela revista Veja. E eu enviei para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, denunciei também. Essa CPI tem a chance de desvendar isso. Porque esse assunto está matando o brasileiro. Esses são 2 requerimentos que eu falei. Tem outro também, que é o compartilhamento da Polícia Federal dessas oitivas, né, do senhor Silvio de Assis, essa questão da denúncia de extorsão dessa CPI. E também, o último requerimento, senador Cajuru, é para a gente convidar a CPI das bets, o secretário nacional de apostas esportivas, Giovanni Rouco Neto, com o intuito de prestar os devidos esclarecimentos sobre o flagrante conflito de interesse entre as funções desempenhadas por ele hoje, que ele foi lobista de casa de aposta e hoje está no governo Lula, cuidando da regulamentação do setor, da fiscalização do setor. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: isso é a raposa cuidando do galinheiro? É isso? E vai ficar por isso mesmo? Então eu sei que a senadora Soraya tem muitos outros requerimentos bons. Senador Isalci é o campeão de requerimentos. E senador Marcos Rogério, que tem muitos outros requerimentos. Nós não podemos, e eu quero me colocar à disposição para vir aqui sábado, domingo, feriado, porque a gente precisa ouvir essas pessoas antes do relatório. Senão vai ser pizza. Me desculpa, é uma pizza que está encomendada. Então, as perguntas que eu faço para nossa querida Virgínia, e olha o dia de hoje, eu não sei se você percebeu. Não. Eu gosto de observar os sinais. Hoje é o dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura. Por que essa sessão foi marcada hoje? Os brasileiros estão escravizados com vício. O vício escraviza e eles estão escravizados. Então essa sessão hoje é muito emblemática. Eu espero que seja um divisor de águas, doutor Irã, nessa CPI que o senhor está conduzindo, que a gente possa terminá-la. Irmão Girão. Claro, querido. Não, pelo amor de Deus, 5 segundos. É porque o presidente que está abrindo a sessão lá no plenário está me chamando porque eu sou o primeiro a falar. Então me perdoe, mas de lá eu vou acompanhar, a minha assessoria me entrega tudo. E eu vou para lá. Tá, depois que eu ouvir a senhora Virgínia, eu vou lá. Eu só quero rapidinho sair daqui. Então, eu queria até, Cajuru, que você me ouvisse para... Não, claro, eu espero você fazer falar... uma parte antes das perguntas, então, para eu vou esperar você, então, mas só me permita... Então, posso falar só agora, faço a parte e depois... Não, mas o meu é 5 segundos. Só preciso mostrar. Falar. Tá, okay. Não, rapidinho, juro por Deus. É só mostrar, sabe o quê? Okay. Não é de forma alguma, em função do que o Portinho, que é meu irmão, de uma integridade intocável. É só uma questão de informação. Eu disse que o Pelé fez propaganda de bebida, não disse? O mais famoso do mundo.
Portanto, eu não menti. Aqui está a prova. E na época não tinha rede social. Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Aqui está Pelé como garoto propaganda da Antártica. Paixão da Copa. Para quem acha que eu menti. Mas a Antártica é refrigerante também. Mas era cerveja também. Aliás, é até hoje. Tem que saber qual é o... Tá, mas aqui não fala se é Guaraná ou cerveja. Só isso. Obrigado, Girão. Eu falo agora. Obrigado. Antes da palavra, você permite que a nossa relatora fale? Apenas para não perder o timing da questão, senador Girão, fico feliz que o senhor tenha conseguido ficar nessa CPI. Importante a sua presença. Lógico, lamentamos a ausência do senador Marcos Rogério, que tem ajudado muito essa CPI. Vossa Excelência viu, assistiu, estava aqui na semana passada e nós estávamos tentando fazer uma deliberativa. No nosso combinado, aparece-nos que haverá uma deliberativa amanhã. Tá? Então, peço a presença de todos aqueles senadores e senadoras que estejam aqui para termos quórum. Já determinei que o meu gabinete subscrevi seus pedidos e quero destacar novamente, inclusive, meu amigo e irmão, senador Cajuru, por que eu não estou atendendo nem no gabinete, nem mesmo as pessoas que são convidadas, convocadas e nem os advogados para tratar todo mundo de forma igual, para não dar margem para interpretações que estão tentando. A melhor defesa é o ataque. Então, a minha postura aqui mostra, principalmente, porque não foi Alessandro só que denunciou, eu denunciei. Eu falei. Então, eu peço para Vossa Excelência que nos ajude aqui e também o que me foi dito é que não há inquérito em curso. Então, vamos tomar cuidado. Outra coisa, Vossa Excelência entrou agora, há documentos que são sigilosos e a nossa equipe, a minha equipe, a equipe da relatoria está trabalhando há muito tempo. Na verdade, Vossa Excelência não tem conhecimento do que nós já apuramos. Então, pizza, vou repetir, só se for em outro órgão. Só se for na Polícia Federal, que eu duvido, só se for na PGR, o que eu duvido, diferentemente da CPI da Covid, agora a gente tem alguém que vai tomar uma atitude. Então, jamais vai terminar em pizza. O pizzaiolo pode estar em outro lugar. Pode terminar em pizza aqui se não aprovarem o relatório, que Isalci está contribuindo sobremaneira conosco. Outra questão, quando Vossa Excelência citar algum nome, cite os dois. E quero saber também, no final da sessão passada, eu disse para o senhor que há muitas pessoas que fazem relações governamentais. Existe um CNPJ, existe um CNAE. Bom, pode chamar pejorativamente de lobby? Pode. Porém, pior do que isso, são parlamentares lobistas. Eu gostaria que os senhores investigassem. Eu gostaria que os senhores investigassem, porque está na cara aqui dentro. Onde está o outro senador envolvido nessas inúmeras calúnias e difamação? Por quê? Pegou apenas um artigo com base em uma reportagem. Nossa, tocaram o terror. Reportagem com crime eu já li de inúmeros parlamentares, inclusive do senhor. Nem por isso é verdade. Então, que o senhor... E por isso eu faço questão de subscrever todos os seus pedidos e quero que o senhor toque no nome dos demais envolvidos, que na minha opinião não, eu não tenho medo, eu tenho informação. A verdade é essa. Quem tem medo é quem não está sentado aqui. É só o senhor olhar, que o senhor é muito inteligente, só perceba quem assinou o requerimento de abertura dessa CPI. Depois, o senhor pode perceber quem brigou para ser membro. São só 11 titulares e 7 suplentes. Nós estamos, Cajuru, com uma vaga aí que ninguém consegue completar. E eu fui ameaçada
de que essa CPI ia acabar, todos os líderes iam retirar. Eu falei, eu vou ser a última a sair, a apagar a luz aqui. Por quê? Porque o Brasil vai saber quem é quem. Então, Vossa Excelência, é também muito bom lembrar aqui que o requerimento aprovado de abertura era para ela funcionar 130 dias, prorrogáveis por mais 130. Ok, chegou no final, requerimento do próprio presidente. Requerimento de 130 dias. Quantos senadores assinaram? 29. 2 a mais de 1/3 necessário. Foi protocolado e até hoje não foi lido. E aí entraram num acordo, nunca me avisaram, numa reunião de líderes, não sei que reunião com quem, que não, vamos prorrogar só por mais 45. Não está em lugar nenhum. Mas eu assinei com medo de não acontecer nada. Porém, o presidente Davi nos deve a esta CPI 36 dias que ela não pôde operar simplesmente porque não pôde. Então eu pedi a suspensão deste período de 36 dias, que até agora o meu ofício não foi apreciado. Então, eu digo para o senhor, quando o senhor for citar algum nome, cite todos. Comigo não há constrangimento algum. Está faltando? O senhor falou... Essa vaga, se eu puder preencher, eu quero, porque eu não pude participar dessa CPI, porque eu era presidente da CPI. Estou falando de senador. E pelo regimento, você só pode participar de uma CPI. Até por... mas eu quero que o senhor fale. Na sessão passada, o senhor tem que falar. A senhora não falou? Eu falei, eu quero ouvir do senhor. Por respeito... Da deliberação. E eu quero... sim, nós queremos deliberar amanhã. Senador... Porque me parece algo que... Parece algo. Deliberar. Senador, eu quero, o senhor sabe disso. E eu estou aqui para isso. Exatamente, faço questão. Bom, eu... fazer as... Vou voltar, mas só quero... Eu estou concedendo sempre uma parte a alguém, eu vou falar muito rapidamente. Eu quero aqui dizer ao nosso querido senador Girão que eu tenho conduzido essa CPI com muita tranquilidade e da maneira como me é peculiar. Não vou mudar meu estilo. E, aliás, não me pauto por ninguém aqui. Por ninguém. Aqui, todos nós somos senadores do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Então, eu estou conduzindo. A gente tem muita informação. Eu acho que o senhor não se deteve a ver quantos relatórios de inteligência nós temos sendo trabalhados. O que nós estamos vendo em relação a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, renúncia fiscal. Agora, eu não vou deixar que isso aqui vire uma confusão. Ainda bem que hoje está aqui uma pessoa que veio para cá, no meu juízo, não sei se é no de vocês, se saiu muito bem, até porque ela desde o início se manifestou muito aquiescente em vir aqui e fez todos os esclarecimentos necessários, com muita leveza, com muita tranquilidade, e eu vou continuar fazendo assim. Quem vai pautar aqui sou eu. Eu já falei no início, em relação a essa denúncia. O que eu falei no início? Em relação a essa denúncia. O senhor Silvio de Assis já mandou um documento da CPI que se dispõe a vir aqui, mas aqui essa CPI não tem o escopo de tratar de... Alguém disse que tinha uma extorsão. Isso é coisa de polícia, não é daqui na nossa CPI, não. E não vou deixar fazer esse tipo de movimento aqui. Como é que é, presidente? É cor de polícia o quê? Não entendi. Essa CPI não é Comissão Parlamentar de Inquérito? Inquérito. Para investigar a verdade? Esse assunto você não acha grave? Eu vou ler... Uma suposta extorsão dentro de uma CPI? Grave. Houve denúncia à Polícia Federal e a gente respeita a Polícia Federal. Tem muita expertise em fazer investigações e eu vou ler aqui qual é o escopo de novo. Investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência de jogos virtuais nas apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em prática de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessa atividade. Está aqui o escopo. Só isso. Eu não vou ficar discutindo sobre isso aqui. Pode ter acontecido uma lavagem de dinheiro, presidente. Sim, mas a Polícia Federal investiga. Nós estamos ouvindo muitas pessoas aqui. Viu? Vamos ouvir, vamos pautar. E outra coisa, o senhor diz aí, vamos trabalhar sábado, domingo. Eu nunca vi ninguém aqui trabalhar sábado e domingo aqui. Eu nunca vi.
Eu nunca vi. Mas pode marcar que eu... Não, mas eu não vou vir, porque eu não trabalho sábado e domingo aqui. Eu trabalho no meu estado. E não é porque o senhor quer que eu vou trabalhar sábado e domingo aqui. Nem eu... Sessão deliberativa ordinária, dia 13/5 de 2025. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta a emenda à Constituição número 52 de 2023 do senador Marcelo Castro e outros senadores. Proposta de emenda à Constituição número 81 de 2015 do senador Wellington Fagundes e projeto de lei número 5.636 de 2019, de iniciativa da Presidência da República. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao nobre senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos na tribuna. Senador presidente Chico Rodrigues, senador Espiguidjão, senador Plínio Valério, senador Cajuru. Presidente, eu volto a falar de um tema que eu cuido desde que aqui cheguei e já fiz tanto discurso sobre esse tema que eles podem parecer repetitivos, mas não é. Me preocupou muito que há uma onda hoje em grandes eventos onde falam que é preciso congelar o salário mínimo. Por isso, eu inicio a minha fala dizendo que algumas autoridades ou pessoas conhecidas da grande mídia, da imprensa, estão pregando que é necessário congelar o salário mínimo por 6 meses, como mecanismo de controle fiscal do país. Eu entendo que isso é um erro, é um retrocesso e é desumano. Eles falam até em cortes de investimentos sociais, o que é outro absurdo. A valorização do salário mínimo é uma pauta histórica que sempre defendi, que está alinhada com as necessidades básicas da população, principalmente os mais carentes e mais vulneráveis. Em 2011, foi sancionada pela Presidente da República a Lei 12.382, que teve como base o relatório da Comissão Mista Especial do Salário Mínimo, que foi criada ainda quando o presidente do Senado era o Renan Calheiros. Ele criou uma comissão, eu fiquei como responsável dessa comissão, presidente, e acabei viajando o Brasil na construção da Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, que é a inflação mais o PIB. Essa comissão viajou o país inteiro. Em 2006, reunimos e pediram que eu apresentasse o relatório final. Eu tive, assim, o privilégio de iniciar com o presidente, mas terminei como relator. O presidente foi inesquecível, também meu amigo,
o deputado Jackson Barreto, já que era uma comissão mista. O presidente foi, então, o deputado Jackson Barreto. O vice-presidente, inesquecível também, meu amigo, foi o deputado Walter Barelli, grande economista e um dos homens que ajudou muito a criação do Diese. É bom que se lembre que entre 2019 e 2022, o salário mínimo não teve aumento real, o que trouxe sérios prejuízos aos trabalhadores e às trabalhadoras. Felizmente, com o terceiro governo Lula, essa política, repito, extinta em 2019 e 2022, foi retomada. É claro que somos contra o congelamento do salário mínimo, nem por um ano, nem muito menos por 6 anos. Tem que subir todo ano a inflação mais o PIB. O salário mínimo desempenha um papel essencial na criação de empregos e o aumento da renda, gerando impactos positivos nos negócios locais, como mercados, padarias, armazéns de pequeno porte, de grande porte, né? Lojas, revitalizando assim a economia dos municípios e fornecendo mais recursos para o investimento dos prefeitos. Como 80% dos aposentados e pensionistas ganham o salário mínimo, eles estão nos pequenos municípios, então a própria economia desses municípios depende muito dos aposentados. Mas vamos em frente. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Diese, aproximadamente 60 milhões de pessoas, hoje no Brasil, dependem do salário mínimo como sua fonte de renda. Claro que aqui eu estou incluindo os aposentados e pensionistas. O salário mínimo é um poderoso instrumento de distribuição de renda, mesmo se considerarmos o trabalho informal. Porque o salário mínimo é como um farol que quem está na informalidade se baseia no valor do salário mínimo para ganhar o mínimo, até um pouco mais, mas ele é a referência. Aqueles que não têm carteira assinada, também o salário mínimo acaba sendo uma referência. Ele funciona, como alguém diria, como referencial para valores pagos ao trabalhador, mesmo que ele não tenha o seu trabalho legalizado. O aumento da renda faz aumentar o consumo, a produção, criando um círculo virtuoso. Lembro eu que nos governos de Lula e Dilma, o salário mínimo obteve os mais altos ganhos. Saímos de uma variação de décadas que tínhamos lá atrás, quando cheguei no Congresso, ainda na Constituinte, o salário mínimo valendo entre 50 e 80 dólares. No governo Fernando Henrique, passamos para mais de 100 dólares. E no governo Lula, alcançamos 350 dólares. Isso só foi possível pela determinação política e econômica voltada para o desenvolvimento social e de forte combate à pobreza e à miséria. Sem dúvida, o país deu um enorme salto de qualidade na melhoria da vida de milhões de brasileiros. Por isso eu repito, não ao congelamento do salário mínimo. A política de hoje é a inflação mais PIB, tendo um limite de 2,5% do PIB. Isso é verdadeiro. Eu preferia que ficasse a inflação e o PIB, mas o ajuste garantido para não ter recuo e termos aumento real foi a inflação e mais o PIB correspondente a 2,5%. Se o PIB der 3, é 2,5%. Se o PIB der 1, daí é 1. Mas se o PIB dá 0, daí é 0,5. Então tem uma política, pelo menos, que é uma referência, que serve, inclusive, para os outros trabalhadores que não dependem do salário mínimo. Valorização do salário mínimo, senhor presidente, é um esteio histórico e transformador
para alcançarmos um Brasil justo, igualitário e soberano. Claro que todos nós trabalhamos para isso. E os aposentados e pensionistas buscam um dia ter uma política salarial, porque hoje não tem uma política salarial para o aposentado e pensionista. O que ganha o salário mínimo recebe inflação mais PIB, mas aquele que ganha mais que o salário mínimo só tem o reajuste com a inflação. Com isso, quando os anos forem passando, aquele que ganhava um salário mínimo, se ele não ganha o correspondente ao PIB, ou 2,5, o salário dele vai arrochando. Por isso que aumenta o número de aposentados e pensionistas que ganham o salário mínimo. Eu apresentei um projeto aqui nessa casa, foi lá por 2012, se eu não me engano, e o projeto está agora na Câmara dos Deputados há mais de 15 anos e esperamos que ele seja, enfim, votado. Era isso, presidente, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância. Ouvi atentamente aqui o pronunciamento de Vossa Excelência, nobre senador Paulo Paim. Vossa Excelência fala em uma coisa que é considerada quase absurda, né? Esses murmúrios não passam de conversas sem nenhum fundamento de congelamento do salário mínimo. O salário mínimo já não representa quase nada na sobrevivência do trabalhador. Então, essa história de congelar o salário mínimo para melhorar a economia tem que criar os meios, tem que se viabilizar de uma forma técnica, com investimentos, de outras formas, onde os economistas e o presidente do Banco Central, o próprio presidente da República, encontram uma política linear de crescimento da economia e não de congelamento de salário mínimo. Isso é um verdadeiro absurdo, essa proposição. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, sempre vai no foco da questão. O trabalhador precisa de ter aumento maior do que o salário que ele dispõe hoje. O próximo orador inscrito é o nobre senador Esperidião Amin. Há um pleito do senador Jorge Cajuru para que alterne no pronunciamento. Vossa Excelência concorda? Ok. O senhor acha, senador Chico Rodrigues, seria sensato eu negar isso para o Cajuru? O risco pessoal que eu iria correr. Isso, exatamente. Senador Esperidião Amin é um gentleman, né? E claro que ele abre essa concessão para o nobre senador Jorge Cajuru, que tem outras ações parlamentares a ser desenvolvida. Portanto, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento no pequeno expediente. Amigo Chico Rodrigues, voz vitoriosa da nossa amada Roraima, Plínio ao seu lado, do mesmo modo, com o mesmo adjetivo, com o Amazonas. Humberto também, Costa, indiscutivelmente Pernambuco. E primeiro para agradecer o meu irmão, essa reserva moral e cultural, que é o Esperidião Amin, o maior governador da história de Santa Catarina. Eu vou fazer uma pegadinha nele hoje. Se prepare, Plínio. Você foi jornalista, mas quem é jornalista é para o resto da vida. Eu te considero, Esperidião Amin, entre os poucos deste Congresso Nacional, um homem público disruptivo. Quem sabe o que significa essa palavra? Você me permite uma parte? Sim, disruptivo. Essa expressão rica é uma derivação de um pensamento do pai do capitalismo moderno, do Schumpeter. O Schumpeter disse que o que faz caminhar a humanidade, e consequentemente a economia e o capitalismo, é a criação destrutiva ou a destruição criativa. Exatamente. Que cria novos paradigmas. Quebrador de paradigmas. Significa disruptivo. Disruptivo é exatamente essa mudança quase caótica, mas que chega a um endereço de um paradigma para outro. Quem puder eu ser um disruptivo?
Quase. Ele é acima da média, né? Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, o meu assunto hoje é a redução da desigualdade registrada no Brasil no ano passado, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. A pobreza extrema e a desigualdade de renda caíram em 2024 aos menores níveis da série histórica iniciada em 2012. A desigualdade de renda é avaliada com base no índice de Gini, que mede a concentração na renda familiar per capita. Sua escala varia de 0, igualdade máxima, a 1, desigualdade máxima. Igualdade e desigualdade. Quanto menor o resultado, mais baixa é a disparidade entre os extremos da população. Quanto maior o número, mais alta é a concentração dos ganhos. Em 2024, o índice de Gini no Brasil recuou a 0,506. Um dos fatores que explicam a queda da disparidade em 2024 é o mercado de trabalho, com dinâmica que beneficiou as classes de menor rendimento. Em termos proporcionais, grupos com menor renda tiveram ganhos acima da média, o que impactou na redução da desigualdade. Mas, senhoras e senhores, meus únicos patrões, é preciso frisar que a desigualdade ainda é absurda. De acordo com os dados do IBGE, 10% mais ricos ganham acima de 13 vezes a renda dos 40% mais pobres. Mesmo assim, merece ser destacado que em 2024, a renda média domiciliar per capita foi de R$ 2.020 por mês, considerando todas as fontes, dado que representa recorde. Na comparação com o ano anterior, por exemplo, a alta foi de 4,7%. Há mais dinheiro, então, nos lares brasileiros, graças à queda do desemprego, em torno de 7%, e à alta histórica da renda média do trabalho. No segmento mais pobre, Voz do Trabalhador, senador Paim, o registro é de aumento da participação dos programas sociais, como Bolsa Família e BPC, no rendimento domiciliar per capita. A redução da desigualdade é uma das principais bandeiras do governo Lula III e o objetivo para o bem do país está sendo atingido, queiram ou não. Nos 2 primeiros anos não vou dizer da atual, sem nenhuma dificuldade, da atual administração, cerca de 6 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. Isso não é mentira, isso é verdade pura. Segundo as estatísticas oficiais, os miseráveis eram 8,3% da população em 2023 e passaram a ser 6,8% em 2024. Todavia, há pela frente um desafio gigante. O drama da desigualdade recorde e da miséria ainda envolve quase 15 milhões de brasileiros. O avanço no combate à desigualdade vai depender da capacidade do governo de manter, com equilíbrio fiscal, a expansão da economia, com geração de emprego e renda. Neste sentido, merecem aplausos declarações feitas ontem pelo ministro da Fazenda, o exímio Fernando Haddad, quando ele criticou os economistas que se sacrificam a igualdade social, e sacrificam mesmo esses economistas em nome do crescimento, e reafirmou seu compromisso com as metas do arcabouço fiscal, sem que isso impeça o crescimento da economia com distribuição de renda. Eu, Cajuru, com 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira, Plínio, como jornalista, em uma entrevista à Veja, em 2004 ou 2003, eu disse que tudo o que o economista normalmente fala, eu faço ao contrário dele.
Eu não acredito normalmente na opinião da maioria deles. E para concluir, cito textualmente aqui o ministro da Fazenda, abre aspas, nós estamos no melhor momento de distribuição de renda da nossa história recente. Nós estamos na melhor taxa de desemprego da nossa história recente. Nós estamos no maior incremento de renda da nossa história recente. Eu quero preservar isto. Perfeito, ministro. Que Deus o abençoe. E, evidentemente, tudo é plural, nada é singular. Deus e saúde, pátria amada, e especialmente Deus e saúde ao nosso Senado Federal e especialmente ao maior patrimônio dele, que são os seus funcionários e funcionárias. E uma abençoada semana para todos nós. Infelizmente, eu, Cajuru, com o coração bom que eu tenho, não guardo mágoa. Eu agora não falo que eu tenho aqui 80 amigos, porque aí ficava a dúvida, né? Quem que é o inimigo do Cajuru? Eu não falarei mais que tenho só um inimigo. Já não o tenho, já fiz as pazes e jamais voltarei a criticá-lo. Eu não tenho ódio dentro do meu coração. Portanto, eu tenho aqui não 81, não 80 colegas. Né? Não 79, como eu dizia, né? Eu tenho 80. Portanto, são todos. E esse não é o Sérgio Moro, não. Então, vamos pensar, o inimigo do Cajuru é o Moro. Não, pelo contrário. Todo mundo sabe que eu falava do Wilder Moraes, goiano. Sem briga, Wilder, seja feliz. Obrigado. Nobre senador Jorge Cajuru, Vossa Excelência trata desse tema que é visível aos olhos da sociedade brasileira, a melhora na renda do trabalhador, mas também Vossa Excelência, de uma forma muito direta, muito franca, mostra que ainda há mais de 15 milhões de trabalhadores em situação degradante. Portanto, esse comentário de Vossa Excelência vem mostrar o crescimento que teve em relação ao mercado de trabalho e agregando valor à renda de muitos brasileiros e brasileiras que têm, na verdade, dificuldade de manter as suas famílias, mas através das ações, das políticas de governo, como o Bolsa Família, BPC, Vossa Excelência se referiu aí tão bem, vem, de uma certa forma, melhorando, aquecendo, né, a economia e chegando até aqueles mais carentes. Então, nós temos que torcer para que a política econômica do governo seja uma política vigorosa, robusta, no sentido de, cada vez mais, diminuir esse gap que existe entre os miseráveis e aqueles que, na verdade, são mais aquinhoados, ou pelas ações do governo ou pela própria sorte. Então, parabéns a Vossa Excelência, sempre pontual e certeiro. Parabéns, senador Jorge Cajuru. Da próxima vez, discussa. Continuando. Eu vou passar bem. Passo a palavra agora ao gentleman senador Espiridião Amin, que autorizou a inversão do seu pronunciamento pelo Jorge Cajuru. Vossa Excelência é sempre gentil. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. Presidente, o senhor acaba de ver confirmada uma lição que o senhor aprendeu lá na nossa querida Roraima há muitos anos. Instinto de sobrevivência. Uma coisa muito forte. Por que será que o Espiridião Amin fez essa gentileza para o Cajuru? Instinto de sobrevivência. Eis a questão. Jamais vou confessar que foi por medo. Foi instinto de sobrevivência e educação com um querido colega. Isso. Preservação de tudo, da espécie, da imagem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao tempo que eu registro aqui a presença de 3 vereadores da nossa querida Rio do Sul, como eu nem consegui olhar direito, vou pedir para o Gibran me trazer aqui o nome dos 3 que eu vou dizer antes de sair, porque daqui eu não enxergo. Mas eu queria dedicar essa minha fala de hoje, presidente, neste momento de razoável turbulência, mas de muita esperança que nós estamos vivendo, acho que coincidindo com a eleição do Papa peruano. O meu pai se considerava brasileiro porque se naturalizou, a minha mãe também. Nenhum dos dois nasceu no Brasil. Mas nenhum dos dois voltou para revisitar a sua terra. Então, com as suas palavras sensatas,
com a sua moderação evidente, eu acho que nós estamos vivendo aí um momento de razoável distensão, em termos de Oriente Médio, atitudes de diálogo entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, já esteve pior. Não podemos dizer que esteja melhorando, mas eu quero submeter ao meu professor Plínio, senador Plínio Valério, se ele concorda com o verbo despiorar. Despiorar é quando para de piorar e começa aquela inflexão que a gente tem a esperança que seja de uma retomada. E também colocar aqui mais um verbo sobre a mesa, senador Cajuru. Reciprocar. Em vez de trocar tarifaços, que tal nós nos reciprocarmos no diálogo? Eu acho que é isso que nós estamos vivendo. O Trump está falando bem do comportamento do pessoal do Irã na discussão sobre um novo acordo nuclear. Não está nada resolvido, mas as palavras não são amargas, as palavras não são amargas, não são agravantes. As palavras são de distensão. Libertar o último refém de nacionalidade americana por cidadania americana, não é isso? Então, eu acho que neste clima, eu gostaria de comentar sobre um assunto muito objetivo e de interesse muito grande do meu estado, especialmente no sul do estado. A senadora Ivete, o senador Jorge Seife e o Espiridião a mim apresentamos um projeto de lei que limita a área de preservação ambiental da baleia franca. O nosso querido homem do mar e do rio, Plínio Valério, sabe o que é a baleia franca. É a única das espécies de baleia que lança o esguicho, que na verdade é vapor, em forma de V da Vitória. A baleia franca vive um momento de preservação e, por isso, o famoso whale watching, ou seja, a observação de baleias, se transformou numa atividade que já é importante no mundo e também é importante no litoral de Santa Catarina, como no litoral brasileiro, com outras espécies de baleia. Ora, nós temos a APA da baleia franca, que está desenhada desde 2000 com partes do continente e boa parte do território de Santa Catarina como integrante da área de preservação. E como isso foi feito de uma maneira pouco científica, eu vou dar um exemplo concreto. Faz parte da APA da baleia franca 33% do território do município de Jaguaruna. Mais de 2.000 casas estão hoje consideradas ilegais por força desse decreto. O senador Plínio Valério começou a compreender, por conviver com situações análogas, o que isso significa. Então, o litoral catarinense tem várias dentadas, não da baleia, que a baleia franca não tem dente, mas dentadas da caneta, tornando, não edificando e, portanto, colocando na clandestinidade casas que têm documentação. Algumas podem até não ser totalmente regulares, podem até ter construção clandestina, mas onde moram pessoas. No meu estado, o déficit habitacional é de mais de 190 mil casas. Mais de 190 mil casas. Foi a manchete do jornal Notícias do Dia de ontem. Portanto, se forem 5.000 casas, e eu estou dando aqui um número por baixo, considerando todos os municípios, como Laguna, Jaguaruna, onde isso é mais frequente, como é que eu posso lançar um programa de habitação se eu, ao mesmo tempo,
tornam inabitáveis, ilegais e, portanto, praticamente fora do mercado regular e como habitação regular, um tal conjunto de casas que servem hoje à comunidade. Então, nós apresentamos, seguindo uma linha que já na Câmara foi assumida pela deputada Giovânia de Sá, que apresentou um projeto no dia 11 de março. Ela apresentou um projeto de igual escopo, mesmo objetivo, ou seja, limita a área de preservação até a média pré-mar, ou seja, a praia. Dali para o mar, deve haver uma área de preservação com os cuidados que a Baleia Franca exige e tem recebido. Tanto as autoridades federais, quanto estaduais, quanto regionais, todas sabem que nós temos que resgatar uma época em que elas eram caçadas, e caçadas com C cedilha, ou seja, eram objeto da cobiça de exploradores. E hoje são respeitadas. Agora, em nome da preservação da baleia franca, avançar-se dentro do território físico, terrestre, com 2 exemplos que eu dei aqui, dos muitos que ocorrem em Santa Catarina, eu acho que vai um despropósito de diferença. Por isso, quero solicitar à mesa que dê tramitação a este projeto. Ele está sofrendo uma pequena alteração, mas já tem número, talvez o número até modifique. 2227, assinado por Espiridião Amin, mas, acima de tudo, assinado pela bancada do Senado de Santa Catarina. Senador Ivete, senador Jorge Seife e o Espiridião Amin, assinamos seguindo, eu repito, o exemplo da iniciativa da deputada Giovânia de Sá. E digo mais, este assunto vem ocupando a nossa preocupação há vários anos. Associações empresariais como a de Tubarão, os municípios diretamente afetados, não se conformam com isso. E vai se criando um clima de animosidade, de insegurança jurídica absolutamente desnecessário. Por isso, eu peço que seja iniciada a tramitação dele, vamos debatê-lo. Certamente não haverá nenhum prejuízo ambiental para a baleia franca, para o seu roteiro de passagem pelo nosso litoral, muitas vezes acompanhado dos seus filhotes, do seu filhote, cada qual com o seu, e que adornam o nosso litoral. Trazem turistas de altíssimo nível cultural para a sua observação. Podemos criar pontos de apoio, pontos até de proteção marítima, né, de navegação, mas o que eu acho que é razoável se debater é confinar, aliás, é lançar para o mar, para a área marítima, o escopo da APA, da Área de Preservação Ambiental, deixando especialmente para os municípios o planejamento urbano, como a Constituição manda, sem inventarmos mais um óbice ao desenvolvimento e à segurança social. Uma parte. Ouço com muita satisfação. Primeira explicação, por que eu ri quando o senhor falou desse isolamento e prejuízo às 5.000 famílias. Porque lá no Amazonas, agora recente, o CMBio reservou uma área, já está homologado pelo presidente Lula, uma área equivalente a 15.000 campos de futebol para não perturbar 150 macaquinhos chamados salvinho de coleira. É o mesmo tipo de problema que os senhores estão enfrentando, nós enfrentamos. Então, cada vez mais nos isolando. São 3.000 famílias que daqui a 2 anos têm que sair, porque senão vão morrer por inanição. E a lucidez do seu pronunciamento, o brilhantismo da solução apresentada. Se nós outros senadores pudéssemos engrossar
essa assinatura dos 3 de Santa Catarina, eu adoraria imensamente de dizer que eu estou solidário, porque nós na Amazonas participamos sempre, sofremos sempre, somos vítimas sempre desses problemas, desses ambientalistas, principalmente do ICMBio, que vai reservando aldeias, reservando áreas indígenas, APAs, jardins, os cambau, e a gente vai ficando cada vez mais diminuído. O homem está sendo expulso do seu habitat. Se um senador puder assinar junto com os 3 de Santa Catarina, por favor, eu teria imenso prazer. Se você porque a solução é brilhante. Porque a solução é brilhante e lúcida. Farei isso. Só queria, presidente, ao concluir, cumprir o meu prometido, é o primeiro registro que eu faço de vereadores do União Progressista. Ou seja, nós estamos recebendo a visita do vereador Zeca Bittencourt, do Progressistas, e o vereador Feuser, que deve ser na sua origem lá de São Martinho, ou daquela região. Não chega a ser Vargem do Cedro, que era a pátria dos padres e das freiras do Brasil, não é assim? E também o assessor da Câmara de Vereadores, Calil Santos. Fazendo esse registro, eu agradeço pela oportunidade e agradeço também a intervenção do meu amigo senador Plínio Valério. Muito obrigado. Pega os nomes com ele ali, por favor. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por trazer sempre aqui temas extremamente interessantes. Na verdade, o senador Esperidião Amin, que eu chamo sempre de o erudito, ele hoje 3 palavras novas não, palavras que vieram aquecer a nossa memória e aquelas que não conhecíamos ainda entrar no nosso vocabulário. Disruptivo, despiorar e reciprocar. Isso enriquece, inclusive, para os parlamentares, todos, que aprendem com Vossa Excelência sobre essas manobras, as palavras em português. Mas esse tema é muito interessante, que Vossa Excelência tem se referido. Esse projeto de lei 2.227, de autoria do senador Esperidião Amin, Jorge Seife e da senadora Ivete, ele é fundamental. Aqui acaba de pedir uma parte e se manifestar na mesma direção em outro tema, já na Amazônia, o nobre senador Plínio Valério. Então a gente percebe exatamente que a baleia franca, pela sua a necessidade de preservação, o território que já está definido, não tem nenhuma inferência sobre a parte territorial onde praticamente 5.000 famílias residem. E essa convivência pacífica entre a natureza humana e animal, ela deve existir, e não é justo que o ICMBio sempre tenha entrado sempre na direção contrária à história. Portanto, esse projeto de lei, nós vamos solicitar aqui, a mesa vai solicitar a tramitação em regime mais acelerado, para que Vossa Excelência tenha atendido o pleito com os demais senhoras e senhores senadores que apresentaram. Próximo. Continuando o pequeno expediente, eu passo a palavra ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e pelas redes sociais. Eu quero trazer hoje aqui dados que desmontam uma farsa preconceituosa contra os mais pobres deste país, historicamente vitimados pelas classes mais abastadas, que de anos para cá incorporaram também aos seus ataques a acusação de que o povo não quer trabalhar para viver de benefícios sociais. Essa é uma escandalosa mentira por parte dos que não aceitam que uma rede de proteção social sustenha e ampare os mais vulneráveis, lhe dê condições mínimas de sobrevivência, para que, retomada a dignidade humana, eles possam caminhar em busca de um trabalho com o qual consigam construir a vida pelo seu esforço pessoal.
Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, ilustram isso muito bem. Somente em fevereiro passado, das quase 432 mil novas vagas de emprego, 253 mil foram preenchidas pelos beneficiários do Cadastro Único. São as pessoas do CadÚnico que estão ocupando um percentual de 60% dos empregos que foram gerados no nosso país. E o povo do Bolsa Família, mais uma vez, não fica de fora dessa estatística. Eles também estão ganhando espaço, mês após mês, no mercado de trabalho, ocupando 171.383 vagas. Por isso, eu trago aqui esses dados do CAGED para destacar a força do nosso povo, dos mais vulneráveis, em querer mudar de vida, desmentindo essas versões aviltantes que dizem que o povo do Bolsa Família e o povo do Cadastro Único não querem crescer e se tornar independentes. Isso é mentira e os dados estão aí para provar o contrário. Por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, nosso governo criou um inteligente mecanismo em favor dos inscritos do CadÚnico e no Bolsa Família. A chamada regra de proteção é um importante instrumento de cuidado e preocupação do governo Lula com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Muitos desconhecem a regra de proteção, um mecanismo inserido dentro do Bolsa Família que faz com que o beneficiário continue recebendo por 2 anos uma parte do benefício, mesmo após conseguir um emprego formal. E por que existe essa regra de proteção? Justamente para assegurar que essas pessoas que estão em transição financeira, que estão construindo sua renda, muitas vezes do zero, desenvolvendo sua carreira ou formação, empreendendo e buscando novas formas de sustento para sair definitivamente da pobreza, possam trilhar esse caminho com a segurança adequada. A pobreza é trágica, a fome é dor, um horror que deixa marcas profundas, muitas delas irreparáveis. Por conta da renda precária, as pessoas não conseguem se alimentar, se tratar, se cuidar e muitos morrem, perdem seus filhos por falta de recursos para algo primário como se alimentar. Não queremos mais isso para o Brasil. Não queremos pessoas morrendo de fome em um país que é uma potência agrícola mundial. Não queremos também que as pessoas vivam somente com o necessário, com uma ração básica que cria uma legião de subnutridos ou de alimentados com o abaixo do indicado para o desenvolvimento saudável. Queremos seres humanos bem alimentados, vitalizados, felizes, com força física e mental para se capacitar e se qualificar e, consequentemente, para disputar e conquistar oportunidades no mercado de trabalho. A regra de proteção é um incentivo para que as pessoas não desistam de conquistar sua tão sonhada autonomia financeira. É uma estratégia extremamente eficaz para conter a desigualdade e promover o crescimento do país. O mais recente levantamento da Fundação Getúlio Vargas Social e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, destacou que a renda do trabalho dos mais pobres no Brasil cresceu 10,7% em 2024 e que esse resultado retrata a maior redução da desigualdade social
registrada no país nos últimos anos, atribuída à combinação entre geração de empregos e a regra de proteção do Bolsa Família. Não podemos nos esquecer que em 2022, 33 milhões de pessoas estavam em situação de extrema pobreza e de fome no Brasil. Nesse mesmo ano, 17,2 milhões sofriam com a insegurança alimentar. E foi somente em 2023, primeiro ano de governo do presidente Lula, que esse número drasticamente diminuiu. O que vimos em 2023 foi mais de 24 milhões de pessoas saindo da fome e quase 15 milhões superando a insegurança alimentar. Além disso, o indicador de prevalência de subnutrição da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura indicou que de 2022 para 2023, cerca de 3 milhões de pessoas saíram da condição de subnutrição. É impossível deixar passar a grandiosidade que esses números representam. O nosso país vivia uma crise gravíssima de fome e insegurança alimentar, e nada estava sendo feito para que essas pessoas saíssem da condição de vulnerabilidade e de sofrimento. Foi só em 2023, a partir da volta do presidente Lula e do trabalho inovador do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que foi possível lutar contra essa trágica chaga social que o governo passado deixou como legado, mais uma das suas heranças malditas. Muitas estratégias foram formuladas para combater esse cenário de miséria, e uma delas foi o exitoso programa Brasil Sem Fome, que o ministro Wellington Dias teve a coragem de liderar. A partir do Brasil Sem Fome, uma série de ações e projetos visando erradicar a fome, reduzir as desigualdades e garantir acesso a uma comida saudável e de qualidade foi implementada e começou a mudar profundamente a nossa realidade social. São vários os projetos que impactam positivamente a vida de milhões de brasileiras e brasileiros, como o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA, o Programa Cozinha Solidária, o Programa Fomento Rural e tantos outros que o Ministério do Desenvolvimento Social opera para buscar garantir comida no prato e condições financeiras para a produção e consumo de alimentos. Pelo PAA, por exemplo, o governo federal compra os alimentos produzidos pelos pequenos agricultores e doa para as pessoas que estão em vulnerabilidade, além de disponibilizar o crédito imediato das vendas para os agricultores. Peço a Vossa Excelência um minutinho. Ele fortalece a agricultura familiar, assegura a expansão e a fixação sustentada no campo e leva também essa produção às cidades. O programa Fomento Rural é outro que serve ao fortalecimento da agricultura familiar, oferecendo uma transferência direta de renda para famílias rurais produzirem seus alimentos, seja para consumo ou para comércio, gerando acessibilidade, oportunidades e renda para essas famílias que vivem somente da plantação e da colheita. Já o programa Cozinha Solidária é uma política pública instalada em lugares periféricos e vulnerabilizados, servindo refeições saudáveis e saborosas todos os dias para a população que mais precisa de assistência. Com a determinação do presidente Lula
e o trabalho incansável do companheiro e ministro Wellington Dias, estamos avançando para retirar o Brasil do mapa da fome, ao qual os governos de Temer e Bolsonaro devolveram o nosso país depois que Lula nos havia retirado dessa triste geografia. Estamos construindo um país com mais esperança, mais justiça social e mais equidade. Estou concluindo, presidente. Como diz o presidente Lula, não haverá descanso enquanto cada brasileiro não tiver asseguradas ao menos 3 refeições ao dia. Não haverá trégua no combate à fome e à pobreza no nosso país, e todo o nosso empenho está no fortalecimento de políticas públicas e no asseguramento de direitos antes violados. Finalmente, senhor presidente, afirmamos que nossa bandeira é de um país de fome zero, uma luta de que nos orgulha fazer parte e à qual convocamos a participar todos aqueles que defendem uma sociedade cada vez menos desigual e onde os mais pobres tenham garantido o seu lugar de produzir, mas também de fruir das riquezas deste nosso enorme e abençoado país, uma pátria de oportunidades e de prosperidade. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela tolerância. Senhor senador Humberto Costa, Vossa Excelência trata de um tema semelhante a que foi anteriormente tratado e mostra exatamente o alinhamento de Vossa Excelência com esse sentimento, a diminuição, inclusive, do desemprego, da fome, essas populações periféricas, né? A geração de emprego, os programas sociais têm contribuído de uma forma definitiva para que esses números críticos para a sociedade, para todos nós como seres humanos e como parlamentares, sejam retraídos, e isso aí é uma política que está sendo desenvolvida pelo governo. Temos que reconhecer, inclusive, o belo trabalho que está sendo feito no Ministério do Desenvolvimento Social pelo nosso colega, senador Wellington Dias, e Vossa Excelência sempre alinhado com esse pensamento, com esse sentimento e cobrando maiores avanços a cada dia por parte do governo. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Continuando o pequeno expediente, eu passo a palavra em comunicação inadiável ao senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Presidente Chico Rodrigues, eu aproveito hoje a tribuna para me dirigir àquelas pessoas e aos próprios senadores e a quem conduz essa casa, para mostrar por que eu insisto com a PEC que apresentei ainda em 2019, 2020, que fixa mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Passados esses anos todos, conseguimos uma relatora, a senadora Tereza Cristina, que já fez o relatório, mas até agora não apresentou na CCJ, se apresentou, ainda não foi pautado. Quando apresentei, me acusaram de revanchista, porque naquela altura o Supremo já começava a tomar conta do Legislativo, a se apoderar do Legislativo. E eu digo e dizia que não é revanchismo, porque não servirá para aqueles, não alcançará aqueles ministros que ainda estão. Senador Moro, o senhor que é da área e não estava aqui na sabatina dos ministros, palavras dirão dos ministros que lá estão. Vocês vão ver que forma a maioria a favor do mandato fixo de ministro. Barroso, na sua sabatina, eu acho que o mandato é uma boa ideia. O mandato de 10, 12 anos eu mesmo defendi. Cleitinho, palavra do ministro Barroso sobre o mandato fixo de ministro supremo. Alexandre de Moraes, eu sugiro a transformação do STF em Tribunal Constitucional, com vários requisitos, entre eles um mandato. 2 votos, se fosse o plenário em votação lá no Supremo, no mundo fictício. Fachin, a crítica que fiz naquele meu artigo levava à necessidade de debater questões de fundo, como o mandato. André Mendonça,
Entendo que a questão de possíveis alterações na forma de composição e de encaminhamento de possíveis mandatos é legítima. 1, 2, 3, 4. 4 votos de 11. Vamos para o 5º. Zanin. A questão do mandato é uma questão interna corporis do Congresso para fazer essa decisão. Vejo argumentos contra e a favor e é um tema que o Congresso pode amadurecer a partir de uma discussão mais profunda, o que nós fizemos. Por último, o ministro Flávio Dino, quando era deputado federal, apresentou uma PEC fixando o mandato de ministro supremo em 15 anos. 6 votos, Jerônimo? De 11. Então, o mandato seria, fixar o mandato seria aprovado. E se falo isso, é porque a gente tem que começar uma forma de se contrapor a esse excesso de poder que tem o Supremo Tribunal Federal. Não adianta mais a gente só ficar lamentando, criticando, porque está demais, é uma aberração, e o Girão, todo dia na tribuna aqui, faz isso, o Cleitinho sempre faz isso. E o Moro concorda com a gente. Então, eu acho que a gente tem que começar de algum ponto. Não serve para os ministros que estão, ponto, não é revanchismo, não tem nada contra eles individualmente. Mas é a partir daí, porque se for assim, nunca este país vai entrar nos eixos. Nunca mais nós vamos voltar à ordem natural das coisas. Que a gente fala tanto, né, em democracia, Estado pleno de direito, como se pleno de direito fosse a coisa do outro mundo. O Estado pleno de direito, para mim, que não sou da área, é os poderes se respeitarem. O legislativo legisla, o judiciário interpreta o que está na lei e decide a questão, e o executivo executa. Portanto, não é revanchismo, não tem nada a ver com revanche, senador Chico, trazer para cá esse tema. Eu acho que já é hora, já amadureceu. Aquilo que o ministro Zanin fala, que a gente tem que aprofundar na questão, já nos aprofundamos. Eu sugeri mandato de 8 anos. Me parece que a senadora Tereza Cristina colocou mandato de 12 anos. Razoável, desde que se fixe um mandato. O que não pode ser é quando o ministro, que muitas vezes nem juiz foi, ou é, ou será, é guindado a ministro do Supremo e vai ficar até os 75 anos. Senador Girão, eu ouço sua parte para encerrar o meu discurso. Meu querido senador Portinho. É uma honra ser chamado de Portinho. Meu querido senador Plínio, sabe por que eu estou falando isso? Desculpa. Eu estou virado. Nem pedido de desculpa, não dormi essa noite porque eu cheguei da Argentina de madrugada e vim direto para o Senado, né? Absolutamente. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, senador Plínio, o senhor faz aqui um discurso muito contundente, firme, relembrando coisas que a gente tinha esquecido. Esses dados aí, 6 votos, já é a maioria do Supremo, porque... Sabe aquela coisa que você se enforca com a corda que é dada? Como eles adoram dar entrevistas, os Supremos do Brasil, eles vão revelando. Só a aposta deles, quem sabe, é que essa casa não vai votar, porque nos bastidores eles influenciam. E a gente já viu a eleição de presidente do Senado aqui, há pouco tempo atrás, com o presidente... com o ministro do Supremo ligando para os senadores pedindo voto para determinado candidato, aqui dentro da casa. A interferência de um poder sobre outro é escancarada, é explícita, senador Cleitinho. Então, o que o senhor traz aqui dessa vacilada deles, de colocar a opinião, de dar entrevista, que é o que eles fazem, e não existe isso em nenhum lugar do mundo nas Cortes Supremas, é tudo nos autos, como tem que ser. Mas a vaidade faz se perder. E está aí, 6-0. Isso é um convite. Vamos colocar para votar? Vamos colocar para votar? Depende só do Senado agora. Agora não vamos interferir, não, na hora que votar. Vamos deixar os senadores deliberarem. Chega, né? Chega, já deu. Tem que votar mandato, tem que votar impeachment de ministro. É a única forma dessa casa cumprir seu dever constitucional pelo reequilíbrio entre os poderes para voltar à democracia. Porque hoje nós não temos democracia no Brasil. Tem uma ditadura. Parabéns, senador Plínio. Obrigado, senador Girão. E eu encerro, senador Chico Rodrigues, dizendo aqui que, na verdade, ao relembrar a opinião dos ministros, eu estou dando um recado aos senadores que, porventura, estão preocupados
com revanchismo, de serem criticados ou de serem abordados. E ao presidente da Casa também e aos presidentes das comissões pertinentes. Não fiquem receosos, porque são os próprios ministros que falam que querem fixar o mandato do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, nobre senador Plínio Valério, trata aqui de um assunto que hoje é recorrente, né, na opinião dos senadores, dos deputados, da opinião pública como um todo, e por ser um tema extremamente sensível, e posso dizer sensível porque vai alterar o período de mandato dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ele está sendo estudado. Já foi dito aqui, inclusive, que a senadora Tereza Cristina é relatora de uma dessas PECs e tenho certeza que ela conduzirá da forma mais prudente e cuidadosa, mas, acima de tudo, determinada possível. Obviamente, ninguém propõe em nenhuma instância de poder o conflito. O conflito não ajuda em nada ao nosso país. O que existe exatamente é a disciplina intelectual para entender efetivamente a necessidade de determinados ajustes, até porque a história muda, né? Os fatos mudam, né? E essa demanda, vamos chamar assim, entre aspas, de demanda reprimida para que os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal tenham um mandato por tempo determinado, ela realmente continua em discussão e, obviamente, vamos ver em que ponto avançará, pois os autores dessas PECs eles são extremamente cuidadosos. O pequeno expediente, passo a palavra ao senador Sérgio Moro e, em seguida, ao senador Eduardo Girão. Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, dispõe de 10 minutos. Começou a contar já. Senadores, senadoras, boa tarde. Boa tarde, como presidente da mesa, senador Chico, senador Plínio, que me precedeu aqui na tribuna, senador Eduardo Girão, senador Cleitinho, todos presentes, senador Wellington. Eu tenho chegado à conclusão que, de fato, o principal problema do Brasil é a corrupção e todos os demais acabam sendo consequentes. E talvez esse terceiro mandato do presidente Lula seja o exemplo mais ilustrativo, porque nos anteriores nós tivemos 2 mega escândalos de corrupção, que foi o caso do Mensalão, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente ali no ano de 2012. Aliás, eu estava trabalhando como juiz auxiliar no Supremo naquela época, e pensávamos que havíamos conhecido o escândalo de corrupção maior da história do Brasil, que era a compra de votos de parlamentares através de verbas canalizadas, quem não se lembra, né, das empresas do Marcos Valério. Mas logo adiante, em 2014, foi iniciada a Operação Lava Jato e descobrimos um esquema de corrupção ainda maior, no qual empresas, grandes empreiteiras brasileiras, maiores empreiteiras brasileiras, fraudaram repetidamente licitações da Petrobras, fixando entre elas qual que seria o resultado, quem seriam as ganhadoras, e propiciando que as demais apresentassem propostas que, na verdade, não eram reais, ou propostas com preço de antemão superior àquela definida como vitoriosa. Concomitantemente, com pagamento de propinas, subornos, da ordem de 1 a 3% a diretores da Petrobras, a gerentes da Petrobras, a agentes políticos e a partidos políticos. É difícil aqui saber exatamente quanto foi roubado nessa ocasião, mas temos para ilustrar o valor que a Petrobras oficialmente declara que recebeu de volta. E esse valor foi superior a 6 bilhões de reais. Então, estamos falando aqui de mega escândalos de corrupção. Quando nós pensamos que o estado da arte havia sido alcançado em matéria de corrupção pelo governo do PT, nós nos surpreendemos com esse novo escândalo, roubo. E aqui temos que usar as palavras corretas: roubo dos idosos, roubo dos aposentados, roubo dos pensionistas,
roubo das viúvas, roubo dos órfãos. Os valores ainda estão sendo calculados, mas há quem aponte cerca de 6 bilhões de reais, mas dessa feita não tirado de uma estatal, o que não deixa de ser grave, mas sim tirado dessas pessoas mais vulneráveis. Eu vejo hoje matéria no Globo da jornalista Malu Gaspar, título: Salvação dos aposentados. Esquerda brigou para manter descontos que levaram à fraude no INSS. E ela faz um retrospecto histórico de como votações no Congresso, nesse Congresso, mas impulsionadas por emendas apresentadas por partidos de esquerda, notadamente pelo PT, permitiram a flexibilização desses descontos sobre aposentadorias e pensões do INSS para direcionamento para sindicatos e associações amigas, como, por exemplo, a CONTAG, que hoje é presidida por um filiado do PT, ou esse sindicato que hoje tem por vice-presidente o irmão do presidente Lula, o tal do Frei Chico. E agora, o que acontece? Flexibilizados os controles, diminuídos os mecanismos para aferição de que aqueles descontos eram realmente autorizados, eram baseados na vontade desses pensionistas e aposentados, não vemos com nenhuma surpresa o fato de que a oportunidade foi aproveitada. E vilões, inclusive com suspeita da alta cúpula do INSS ter recebido suborno, como foi revelado nessa investigação ainda em curso da CGU e da Polícia Federal, foi aproveitada a oportunidade. Então, se flexibiliza os controles, é natural que isso aconteça. E, paralelamente a essa flexibilização dos controles, nós tivemos aqui o maior desmantelamento do combate à corrupção que aconteceu em qualquer governo. Aqui, com a contribuição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que vilificaram o combate à corrupção e passaram a anular condenações válidas e legítimas da Operação Lava Jato, com argumentos que não se justificam, com uma competência, inclusive, também duvidosa, como apontado, inclusive, em votos vencidos nesses julgamentos. E aí o remédio para o desastre, ou melhor, a receita para o desastre, é clara. Aumenta as oportunidades e diminui os riscos. E o resultado é essa farra do roubo das aposentadorias e dos pensionistas. Eu fico imaginando o que nós ainda vamos descobrir até o final desse governo Lula e o que descobriremos em governos futuros sobre o que aconteceu durante esse período histórico. Porque assim como flexibilizaram as regras de desconto sobre aposentadorias e pensões, também uma primeira ação desse governo foi flexibilizar a lei das estatais, as exigências técnicas e as regras que dispunham sobre conflitos de interesse para ocupar cargos de direção ou em conselhos em estatais. Tudo isso fez o atual governo para que pudesse indicar, sem os óbices legais, os seus amigos, a companheirada, pessoas muitas vezes sem a qualificação necessária e repletas de conflitos de interesse para cargos estratégicos nas estatais. Creio que ainda estamos vendo apenas o cume do iceberg. Ainda levará anos, como foi a própria Lava Jato, foi em 2014, que ela começou já sobre um outro governo e descobriu fatos que vinham desde lá do início do governo Lula, 2004, 2005. Se essa flexibilização das regras, se a diminuição dos riscos gerou esse grande escândalo do INSS para favorecer
financeiramente sindicatos e associações amigas do governo e levar o enriquecimento pessoal de alguns servidores públicos inescrupulosos, eu fico pensando o que pode estar acontecendo, ou o que já aconteceu nessas estatais, onde essas mesmas regras foram flexibilizadas, as regras que exigiam aí requisitos técnicos para as nomeações. Porque isso não se faz sem um objetivo específico. Não se briga com os programas de integridade, não se briga com o compliance, não se briga com as regras de controle, senão com o objetivo de que elas não fiquem no caminho para que coisas erradas possam acontecer. O país ele precisa retomar essa agenda anticorrupção. O país precisa, na verdade, passar por uma total reconstrução. Eu lembro que no início desse novo governo Lula se falava muito em reconstrução. Reconstrução teremos que fazer a partir principalmente de 2027, porque a gente vê a corrupção voltou, a imagem do governo completamente degradada, sem controle, sem projeto, sem nada, e até mesmo a nossa reputação internacional, hoje, infelizmente, jogada no lixo. Com esses episódios, não só esses, mas talvez o ápice da degradação da imagem internacional do Brasil tenha se dado nessa última semana, com a visita de Lula e o abraço afetuoso que ele deu no Vladimir Putin. E não tenho nada contra a Rússia, nada pessoalmente também contra o Putin, mas se trata aqui de um país invasor, agressor da Ucrânia. E Lula, como presidente do Brasil, poderia ir lá, mas não como presidente do Brasil, mas vai lá para aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, numa inversão de valores nessa comemoração do fim da Segunda Guerra. Lá, a Rússia, pelo menos num segundo momento, se defendeu da invasão nazista, junto com os aliados. Aquela vitória, sim, é de ser comemorada. Mas agora a Rússia age, ela como agressor, o invasor. E, de repente, está lá o nosso presidente da República aplaudindo, do lado de ditadores, como foi muito bem explorado pela imprensa, colocando no chão a imagem do Brasil e comprometendo a própria credibilidade do país junto àquela comunidade de nações com as quais queremos estar junto, que são principalmente as democracias ocidentais. Em 2027, vamos precisar reconstruir esse país. Até lá, precisamos, nós senadores e senadoras, fazer controle de danos. E eles devem ser muito superiores àquilo que nós estamos vendo no presente momento. Muito obrigado. Presidente, uma parte rapidamente, se me permite, um minutinho. O senador Sérgio Moro, que sempre faz um discurso que a gente aprende muito aqui no plenário do Senado Federal. Só dizer, senador Sérgio Moro, que a vergonhosa cena do Lula abraçando, porque ali partiu, você vendo a imagem, vê que é ele abraçando o invasor Putin, e depois a cena dele, senador Plínio, junto de outros ditadores, apequena o Brasil. Só que ele... Só que o Lula não faz essas extravagâncias, esses sinais trocados de diplomacia, jogando na lata do lixo que o Brasil sempre representou com Rui Barbosa e tantos outros. Ele não faz sozinho, não. Vai o presidente do Senado junto, da nossa casa. Já dos 100 dias à frente do presidente do Senado, 19 é viajando com Lula. Aí fica aquela coisa, isso aqui é o quê? É um puxadinho do Palácio do Planalto? É por isso essa viagem aqui é para quê? É para a gente esquecer da CPMI do INSS, que nós protocolamos ontem, senadora Damares? É para esquecer, como no passe de mágica vai esquecer que existe, para esfriar o jogo? Não. Isso está errado. Janja foi uma semana antes. Sabe lá fazer o quê? Está tudo errado, senhor presidente. Muito
Muito obrigado. Parabéns, Sérgio Moro. Vossa Excelência conclui seu pronunciamento, inclusive tratando de questões importantíssimas do país. O momento atual ele é um momento de expectativa e preocupação. Vossa Excelência fez um rosário aí de fatos desastrosos para o nosso país, como o Mensalão, Lava Jato, e agora, né, esse escândalo do INSS que precisa ser, obviamente, discutido e, obviamente, foi apresentado aqui, como acabou de se pronunciar o senador, com a abertura de uma CPI. Então, esses fatos por si não resolvem, mas pelo menos abre as vísceras para a opinião pública nacional desses fatos que são deploráveis e vai, obviamente, de encontro a uma nação tão fantástica que é o nosso país, um país cheio de dádivas de Deus e realmente vivendo momentos extremamente difíceis para uma população de 215 milhões de habitantes. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Na sequência do pequeno expediente, passo a palavra pela liderança, de forma regimental, ao senador Wellington Fagundes e, posteriormente, ao senador Eduardo Girão, como inscrito no pequeno expediente. Senador Chico Rodrigues, que preside essa sessão neste momento. Quero aqui cumprimentar também o senador Plínio Valério, companheiro do Amazonas, nós do Mato Grosso também, que temos ali a região da Amazônia, portanto, vivemos e convivemos com situações e muita solução, mas também, infelizmente, muitos problemas. Quero cumprimentar aqui o senador Cleitinho, da Minas Gerais, senador Moro e o senador Girão. E aí, senador Girão? Acho que eu vou começar aqui, realmente, vamos falar o que interessa nesse momento. O que interessa ao brasileiro que está lá na ponta. Aqueles que contribuíram por 20, 30 anos, pagando todo mês, tirando do seu salário e sonhando com a aposentadoria, e muitos chegaram à aposentadoria. Mas, de repente, principalmente quem ganha de 1 a 5 salário mínimo, vendo lá, sem saber o que estava acontecendo, porque a maioria dessas pessoas que ganham até 5 salários mínimos, às vezes não tem um esclarecimento. E muitas pessoas idosas, né, que não sabem se está sendo descontado, como que é aquela situação ali. Por isso, eu quero dizer que, infelizmente, agora há pouco estávamos ali, a CPI estava ali uma blogueira, todo mundo, a mídia toda ali, de frente, dando valor àquilo. Claro que tudo é importante ser fiscalizado, mas nesse caso aqui, que nós estamos discutindo, acima de tudo é o roubo escandaloso que atingiu aqui todos esses aposentados. E aí, senador Girão, não é só os aposentados, são pessoas que vão se aposentar ainda, que estão contribuindo ainda na expectativa de poder ter o seu direito, né? Bem lembrado, como Vossa Excelência disse. Portanto, hoje, mais uma vez, milhões de velhinhos acordaram aflitos, com o celular na mão, esperando uma mensagem do INSS. E o que eles queriam saber? Se o benefício deles ia cair inteiro, sem desconto, sem falcatrua. Ou se foram, mais uma vez, vítimas de golpe, e de golpe covarde, como a gente sempre diz. Sim, senhoras e senhores, estão roubando os nossos aposentados. E como o ministro disse, senador Girão, ele reconheceu, o ministro Lupe reconheceu que houve safadeza. E ainda o governo demorou, claudicou para fazer a demissão do ministro. Se ele mesmo tinha demitido, e olha, pior, colocar um substituto que também tinha assinado com ele a mesma documentação. Portanto, o governo não só está hesitando em tomar as decisões, porque é um companheiro de campanha que esteve presente na campanha, temos que proteger. Olha só, a base aliada não quis assinar a CPMI, e aí eu quero
mais uma vez, parabenizar, senador Girão, Vossa Excelência, a senadora Damares, a deputada Coronel Fernanda, que está lá no interior de Mato Grosso nesse momento, fazendo um trabalho exatamente para mostrar o que nós estamos fazendo aqui. Porque a partir de ontem que foi instalado, o que nós precisamos fazer? Um movimento para que outros parlamentares que assinaram não retirem a assinatura. Porque a pressão do governo está sendo muito grande. Essa semana, nós estamos aqui praticamente com o Congresso esvaziado, exatamente para não chamar a atenção da população brasileira. Aí já estão inventando viagens, onde o presidente da Câmara não está no Brasil, o presidente do Congresso não está no Brasil, e, aliás, o nosso trabalho é a você, brasileiro, que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, através da Rádio Senado, TV Senado e outros meios. Você tem que fazer um trabalho também para nos ajudar a pressionar para que ninguém retire a assinatura. Esse é o papel de cada cidadão. Se uma blogueira estava agora há pouco ali na CPMI, CPI das bets, isso é importante, mas não pode esse assunto ser mais relevante do que cuidar da nossa Previdência. E quando nós estamos falando aqui, não é só do roubo que já aconteceu. Aliás, o governo também queria que a própria Previdência devolvesse o dinheiro que foi desviado. E aí, senador Plínio, isso representa o quê? Mais possibilidade da nossa Previdência quebrar. Então, a nossa CPMI aqui, nós vamos a fundo, todos nós, porque não vamos poder aceitar mais que isso aconteça nesse país. Inclusive os sindicatos com autorização para fazer desconto. O senador Cleitinho agora há pouco me falava que está fazendo um projeto para proibir isso também. O consignado, isso foi algo que eu sempre falei que era contrário. Porque o consignado também, para os aposentados, leva muita gente a suicídio, a desequilíbrio. Então, também essa questão do consignado para os aposentados tem que ser revisto. Portanto, senhor presidente, a campainha toca. Eu sei que cada um aqui tem o seu prazo, o seu tempo de fala. Eu quero dar como lido o meu pronunciamento e quero concluir aqui que nós não estamos falando só de fraude. Estamos falando também de um crime contra quem mais precisa de respeito e proteção nesse país. Quem paga por isso é o povo que construiu o Brasil com suor e trabalho. São pessoas que contribuíram a vida inteira e agora, na velhice, estão sendo enganadas dentro de um sistema que era cuidar delas. O golpe do INSS é a cara da covardia, é tirar de quem não tem para levar para sabidos, que às vezes até tem muito, é trair quem confiou no Estado. Portanto, deixo aqui um apelo, vamos parar de desviar o foco, esse assunto é urgente. Não podemos fechar os olhos enquanto os nossos idosos continuam sendo saqueados e sacaneados também. Senador Plínio Valério. Antes de encerrar, um minutinho só, presidente Chico Rodrigues. O seu pronunciamento é nosso, é o nosso. O senhor falou pela grande maioria aqui, por mim, com certeza. Quando o senhor fala que essa cortina de fumaça para distrair, nós aqui não vamos nos dar o direito e o pecado de ficar distraídos. Esse negócio de retirar a assinatura, isso não vai dar certo. E o senhor tem razão. É hora da gente chamar isso e resolver. Quando o governo fala, quando quer que devolva o dinheiro, o governo vai devolver. O governo não tem dinheiro, senador Hélio. Quem tem dinheiro é o povo. É o próprio povo que vai pagar esse pato, que não viu a pena do pato, mas vai pagar o pato inteiro. Porque o dinheiro que o governo diz ter, que acha que é do governo, o governo que o tem dinheiro nenhum a não ser o povo, com tributos e com taxas. O seu pronunciamento é brilhante porque nos chama à baila. Não vai deixar nunca que a gente esqueça um só minuto dessa farsa, dessa cortina de fumaça que quer apagar esse pecado. Esse pecado nós não vamos cometer.
Senador Plínio, eu só quero fazer aqui também, senador, todos que estão nos assistindo, uma diferença. Se for pago pelo caixa do governo, o governo depois vai ter dificuldade em cumprir as suas metas, principalmente metas de campanha. Agora, se for pago com dinheiro da Previdência, o risco é muito maior, porque o dinheiro da Previdência é um dinheiro para e de quem? Daqueles que pagaram, que tem que estar lá reservado, não pode ser utilizado da forma que o governo queira. E, aliás, que governo? O governo de plantão. O INSS tem que ser uma política de Estado. O INSS, a Previdência, é uma política de Estado. Não pode o governo de plantão querer fazer do jeito que pensa. Por isso, senador Girão, uma situação dessa nós vamos ter que apreciar aqui no Senado se a intenção dessa devolução, como será a intenção dessa devolução. Nós queremos que comece a devolver amanhã, que o governo pare com a gastança, diminua essa máquina. Vossa Excelência se lembra, no presidente Bolsonaro e agora, quantos ministros nós temos? Quase o dobro de ministro. Isso representa a gastança do governo. Pare com a gastança, vamos pagar os nossos velhinhos e vamos trazer equilíbrio e esperança para esse país. Concluído o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Wellington Fagundes, passo a palavra agora ao próximo orador, senador Eduardo Girão, do Novo do Estado do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senador Wellington Fagundes pelo brilhante discurso. E a gente vê o Lula, o presidente Lula, vê também, senador Isalci, sabe quem? A ministra Simone Tebet, foi colega nossa aqui, dizendo o seguinte, não, mas vamos repor. Vamos repor quem, cara pálida? Vamos repor com que dinheiro? Se já vai faltar, antes desse escândalo vergonhoso, já vai faltar para a educação e para a saúde em 2027, porque é o governo da irresponsabilidade, esse governo Lula. Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Está aí mensalão, está aí petrolão, está agora o aposentão, que é muito maior, o maior escândalo do mundo, do roubo dos aposentados. Rapaz, eu vou falar um negócio para vocês. Eu já vi muita gente falar, aqueles que mais gostam de se posicionar, sobretudo no Brasil, que são os ministros do STF, senador Cleitinho. O senhor ouviu eles falarem alguma coisa sobre esse roubo dos aposentados do Brasil? Essa crueldade? Não fala nada, é caladinho da Silva. Agora eles calam. Mas para a política pública que a gente vota aqui, para dar opinião sobre política partidária, eles dão opinião e eles fazem. Mas agora fica caladinho da Silva. A gente sabe por quê. A gente sabe por quê. Uma das ações vingativas de perseguição política feita pelo regime Lula e alguns ministros do STF é a falsa narrativa da existência de um suposto núcleo de ação golpista no governo anterior, ao que não para em pé, e que inclui o deputado federal Ramagem. Agora, olha só o que aconteceu. Depois de todo esse tempo, a Câmara dos Deputados, exercendo seu poder constitucional e sua independência, finalmente aprovou em plenário, no último dia 7 de abril, por 315 votos, o projeto de resolução suspendendo integralmente a ação penal contra o deputado. Mas nós estamos, novamente, diante de mais um impasse institucional. Desrespeitando o poder legislativo, o STF, sempre ele, a Corte do Brasil, ignorou tal decisão legítima da Câmara, decidindo que Ramagem ainda vai responder. Olha o que o STF diz. Ainda vai responder, sim, penalmente pelos crimes de organização criminosa armada. A arma é o batom? A arma é a bandeira do Brasil? A arma é a Bíblia? Essa é poderosa. E estão colocando ela
não estão considerando. Mas continuam as denúncias de graves desvios cometidos por ministros do STF sem nenhuma ação para coibir. E o povo brasileiro não aguenta mais. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, fará uma palestra de abertura num evento promovido, sabe por quem? Pela revista Veja, em Nova York. Sabe quem é o patrocinador master do evento? É a refinaria Refit, do Rio de Janeiro, senador Cleitinho. Antiga refinaria de Manguinhos, que tem pelo menos 5 processos tramitando no Supremo. Ou seja, é ou não é um conflito explícito de interesse? Mas essa turma perdeu o pudor há muito tempo. Em 2021, eu dei entrada em um dos vários pedidos de impeachment de Barroso, por não ter se declarado suspeito ao julgar um artigo da lei sobre drogas. Isso porque, entre outras ações, ele participou de um evento promovido pela Open Society de George Soros, que é uma das maiores patrocinadoras mundiais da legalização da maconha. Como é que ele vota num troço desse? Como é que ele ainda vai votar no porte da maconha, a favor do porte? Então, deveria ter se declarado impedido, suspeito. Mas olha outro dado que eu vou trazer aqui. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só nos primeiros 3 meses de sua presidência no Supremo, Barroso já gastou R$922 mil com viagens de jatinho da FAB, o que projeta uma abusiva despesa de R$4 milhões em um ano. Não são 3 meses, não. Ele já começou nos 3 meses, mas já faz mais. Olha só o valor, R$4 milhões em um ano. E existem viagens absolutamente suspeitas, como a realizada no início de abril. O ministro tinha uma agenda de uma palestra marcada para segunda-feira, no Conselho de Direito Tributário na Praia de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia. Mas resolveu antecipar a utilização do jatinho da FAB, indo já na sexta-feira, onde passou o final de semana hospedado de frente à praia, no Hotel Fazano. É tudo que existe de melhor. É como os vinhos que eles compraram, denunciado pelo senador Cajuru aqui, vinhos caríssimos, com premiações. Tinha que ter premiação. Tinha que ter lagosta. É um escárnio que é feito com o brasileiro. Gente, pelo amor de Deus, quem paga essa conta são os aposentados que vão pagar de novo, depois dessa tragédia que está acontecendo, desse roubo escandaloso, que vai atingir aí, tudo indica, segundo o analista, mais de 100 bi. É fichinha, petrolão e mensalão. Agora vamos para outro caso. Outro tipo de abuso está ficando recorrente. Não pode ter fala política partidária de ministro do Supremo, mas a gente já viu, nós derrotamos o bolsonarismo, uma série perdeu o mané, aquelas coisas de político, de militante. Mas olha essa agora, senador Cleitinho, não sei se o senhor está... Claro que o senhor é muito bem informado. O ministro Flávio Dino foi convidado a dar uma aula magna no Centro Universitário da Universidade Dom Bosco, em São Luís do Maranhão. Sua aula, senador Exalci, acabou se tornando um palanque eleitoreiro. Como estava presente um pré-candidato a governador do estado, Flávio Dino aproveitou para fazer campanha, indicando uma amiga para o cargo de vice. Olha só a crise institucional que a gente está mantida pela falta do trato, pela falta da... A gente precisa ter, né, a questão de respeito, a liturgia de qualquer cargo, não se tem. Chutaram o pau da barraca faz muito tempo. Em 2021, dei entrada, é importante que vocês percebam que antes, né, é importante que você saiba que isso fere o artigo 39 da Lei 1079/50 sobre impeachment, que proíbe ministro do STF de ter qualquer atividade político-partidária. E não é só o Barroso, tá?
E não é só o Dino, tá? Em dezembro de 2024, o ministro Gilmar Mendes simplesmente participou da inauguração de um trecho da rodovia BR-163 em Diamantino, do Mato Grosso, onde seu irmão é o atual prefeito do município. Ativismo político mais explícito que esse vai ser difícil. Mas a gente se supera. O Supremo, alguns ministros, tá, se superam o tempo inteiro. Isso tudo acontece, senhor presidente, porque o Senado continua omisso, covarde. E pela Constituição, só essa casa, que é revisora da República, só ela tem a prerrogativa de abrir processo de impeachment de um ministro do Supremo. Já passou da hora há muito tempo. Só nessa legislatura, o número de pedidos já ultrapassou 60, sendo 3 deles de minha autoria. Eu não estou me esquivando, não. Tá? Quero deixar isso claro para a história. Estou colocando, estou alertando que está colocando o país no abismo de ditadura escancarada, de desrespeito. Cada ministro tem sua Constituição e essa casa aqui nada é a mesma coisa. Eu fico me perguntando, senador Cleitinho, o dinheiro que a gente ganha aqui do povo, a estrutura. Rapaz, é um conflito. Estou num conflito, confesso para você, viu? Ainda bem que está faltando 1 ano e meio. Mas é um conflito. Eu estou pensando em alternativa aqui, porque a gente parece que prega no deserto. A casa não reage. Mas a gente precisa ter fé, ter esperança que vai mudar. Que vai ter um surto aqui, e pode ter, de bom senso. Eu acredito na capacidade de reflexão de todo ser humano para levantar essa casa, porque cada senador aqui vai entrar para a história. Os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, o povo que confiou na gente, vai chegar e dizer, meu amigo, aconteceu aquilo no Brasil naquela época, tu ficou calado, tu não assinou, tu não se pronunciou, tu não fez nada. Porque o Brasil, a gente está vendo por onde é que está indo o Brasil com essa farsa. Então, senhor presidente, se eu me dando mais 2 minutos, eu encerro. Prometo, senhor, que defino esse meu pronunciamento de hoje. Mas mesmo ainda nós aqui, estando como minoria, não vamos jamais desistir. Temos a obrigação de cumprir com o nosso dever perante a sociedade brasileira. Afinal, como eu disse aqui no começo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É fé, é esperança, é saber que Deus está no controle, que Jesus está no comando, e Ele ama muito essa nação, que é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda evangélica. Então, Ele já, em muitos momentos da nossa história, já houve Deus intervindo. Então, a gente precisa muito. Mas Ele intervém com o povo nas ruas também. E o ano que vem, e aí no minuto final, presidente, que o senhor vai me dar, né? No ano que vem nós vamos ter o divisor de águas do Brasil. O divisor de águas. Né? É a data limite do nosso país, é 2026. Se perder essa janela, acabou-se. E estão querendo até influenciar nisso. Ministros do STF, como saiu na grande mídia, tentando influenciar governadores para não deixar entrar gente que defende o impeachment. E só cresce. Cada vez que vocês tentam sufocar, cresce na população o desejo de liberdade, contra a censura, desejo de independência do povo brasileiro. Então, eu encerro com esse pensamento do espírito Meimei, que nos foi transmitido há mais de 60 anos por Chico Xavier. Abro aspas. Da imensidão da noite nascerá sempre o fulgor de um novo dia. Não te permitas qualquer parada nas sombras da inércia. Trabalha e prossiga em frente, porque as bênçãos de Deus te esperam em cada alvorecer. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe essa casa. Muita luz a todos. Ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, sempre diligente, sempre manifestando posições que são posições que estão realmente reverberando na sociedade brasileira.
e a interpretação faz parte do seu pronunciamento. A todos aqueles que, na verdade, nos assistem nesse momento. Continuando o pequeno expediente, eu passo a palavra à senadora Zenaide Maia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas senadores e aqueles que estão nos assistindo, eu quero falar hoje sobre a abolição da escravatura. Há exatos 137 anos, em 13 de maio de 1888, o Brasil acabou oficialmente com a escravização do povo negro. Mas isso só oficialmente, porque na prática os negros deste país ainda sofrem muito. Foram obrigados a ir para morros, quando libertados, não ganharam do poder público um pedaço de terra para começar a vida. Este país carrega na consciência pesada mais de 300 anos de trabalhos forçados. A escravidão legalizada no Brasil foi um crime contra a humanidade, um crime continuado de tráfico nos navios negreiros, de suor, morte, tortura e lágrimas. Milhões de seres humanos foram acorrentados para sustentar uma economia da servidão e do massacre humano. E até hoje a população negra, que é a maioria no Brasil, sofre na pele o racismo, o preconceito, a pobreza e a violência. E por isso que precisamos educar nossas crianças e adolescentes, desde o ensino básico. Só com uma educação antirracista, com uma pedagogia curricular comprometida com a democracia e com a liberdade, é capaz de fazer as futuras gerações desse país tomarem para si o dever de defender a igualdade, a importância do respeito e da diversidade. Racismo é crime e tem que ter punição. Infelizmente, essa crença pavorosa do racismo é grave no Brasil e passa por pais racistas para seus filhos ou contamina as pessoas por influência da sociedade, do ambiente onde se convive ou se é criado. Educação antirracista é urgência, é necessidade e precisa ser incorporada ao novo Plano Nacional de Educação. Acabamos de aprovar, na semana passada, a extensão da lei de cotas raciais nos concursos públicos para incluir negros, indígenas e quilombolas. A maioria da população negra enfrenta a pobreza neste país e, por isso mesmo, vive em maiores dificuldades de acesso a vagas em concursos públicos. Os povos originários, os indígenas, foram explorados e dizimados durante e depois da colonização e estão até hoje marginalizados no direito de ocupar postos de trabalho e de comando no Estado brasileiro. São séculos de violência e opressão. Estamos, portanto, com cotas fazendo investimento social e civilizatório para um projeto de futuro mais justo no acesso aos cargos públicos no Brasil. Depois de mais de 350 anos de escravidão sofrida pelo povo negro e de 500 anos de exploração contra os povos originários do Brasil, é essencial ao país renovar a política pública afirmativa, inclusiva e reparatória da reserva de vagas no serviço público. Brancos são mortos por serem brancos, são perseguidos por seguranças de lojas porque são brancos? É claro que não. Há uma hegemonia
branca criada pelo racismo que confere, sim, privilégios sociais a um grupo em detrimento do outro. Lutar contra isso é unir a população. A face do serviço público brasileiro hoje é negra, parda, indígena, quilombola? Não. Precisamos reduzir essa baixa representatividade dentro do Estado brasileiro. Ao corrigir a desigualdade, estamos unindo esforços para um desenvolvimento social justo. O que são 10 anos de lei da lei de cotas quando comparados a 300 anos de escravidão? O povo negro deste país, após sair da escravidão, foi condenado à pobreza e obrigado a ir para as periferias e morros, onde seguiu sendo violentado e silenciado. As cotas são uma questão de justiça social e reparação do dano histórico causado a essa população. Estamos falando de humanidade, de dignidade, direito de ir e vir sem ter sua integridade ameaçada por conta da cor de sua pele. Eu queria dizer aqui que onde tem escravidão não tem democracia, porque a maioria do povo brasileiro, isso eu falo também quando a gente fala de mulheres, a representatividade feminina é mínima e a feminina negra menor ainda. Então, se queremos um país que defenda a política de inclusão, menos intolerância, que é o que a gente vê, nós temos que incluir na educação infantil, em todos os níveis de educação, mostrar que a cor, seja e de onde você veio, não é para ser motivo para discriminação. Muito obrigada, senhor presidente. Ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, senadora Zenaide Maia, e é interessante deixar aqui realmente esse registro, né, que Vossa Excelência lembrou bem. Hoje fazem 137 anos da abolição da escravatura, dia 13 de maio de 1988. E é uma data que, na verdade, trouxe a dignidade, devolveu a dignidade ao país, né? Portanto, parabéns a Vossa Excelência por esse pronunciamento, porque está refrescando a memória de milhares de brasileiros que nos assistem nesse momento. Hoje é dia de Nossa Senhora, mas também é dia em que todos nós comemoramos a abolição da escravatura no Brasil. Parabéns a Vossa Excelência. Como próximo orador inscrito no pequeno expediente, convido o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, para fazer o seu pronunciamento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Depois tu vem para cá. Senhor presidente, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os senadores e senadoras, a população que acompanha a gente aqui no plenário, a todos os servidores dessa casa e a população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu não posso deixar de falar também, né, sobre esse crime de responsabilidade do Flávio Dino. Aqui, ó. Eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, entendeu? Foi o que eu pude dizer aqui. Eu acho que só um empecilho, ela não tem idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos, tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse que o Camarão é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza. O ministro aqui fez crime, né, de responsabilidade, ele não é mais agente político, ele não é mais senador, ele é ministro. Então, espero aqui que os senadores, até o próprio Nicolas, né, já está fazendo encaminhamento para pedir que nós, senadores aqui, possam tomar alguma atitude. A minha parte aqui, gente, eu não sou o presidente do Senado, eu sou senador aqui, né, não tem como pautar impeachment ou pedir algo a mais nessa situação. O que eu posso aqui é me posicionar
que estou à disposição aqui. O senador Davi Alcolumbre não está aqui no Senado, né? Ele está com o presidente Lula, mas que a gente possa tomar as devidas providências. O que eu posso fazer aqui é isso, eu tenho a minha boca para poder falar e poder sempre me posicionar aqui. E o Flávio Dino errou, ele tem que entender que ele não é político mais. O Barroso precisa entender que também não é político. Então, assim, eles estão passando de todos os limites, né? Todos os limites. Os poderes são independentes, mas estão passando de todos os limites. E já cansei de falar. Flávio Dino já disputou a eleição. O outro ministro que quiser disputar a eleição, gente, o ano que vem tem eleição. É só abrir mão do cargo e vai para a rua pedir voto. Vai para a rua. Vai bater na porta da casa da população, vai andar na rua, vai andar aqui em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e pedir voto. Vai testar o teste de popularidade para ver se o povo brasileiro está satisfeito com o STF. Então, quero deixar bem claro aqui, meu posicionamento está aqui, né, contrário a essa fala do Flávio Dino, e qualquer atitude que o Senado quiser tomar aqui, a minha assinatura estará aqui presente novamente. Só não vou ficar criando expectativa e ficar aqui mentindo, porque o povo cobra da gente. E aí, Cleitinho, qual que é a atitude? Eu não sou presidente do Senado, gente. Quem quer o presidente do Senado é que consegue pautar questão de impeachment de ministro. Cabe ao presidente do Senado. Então, eu estou aqui para poder me posicionar contrário à fala dele, falar que qualquer atitude que o Davi quiser tomar, eu estou à disposição. Não só o Davi, mas os 80 senadores. Agora, eu não poderia deixar de falar aqui, para a população brasileira, chamar a atenção aqui dos Correios. Acredito que o presidente do Correios, eu vou pedir aqui um requerimento para poder convocar ele, porque está tudo errado lá no Correio, gente. Sabe o que está acontecendo no Correio? O Correio já está dando um déficit, um prejuízo para a população brasileira de quase 3 bilhões de reais. Quase 3 bilhões de reais. Aí sabe o que me chama a atenção? Tá aqui, eu vou mostrar mais uma matéria para vocês. Ó. Motoristas terceirizados do Correios param por falta de pagamento. Eu ontem fui em alguns pátios lá de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, tá cheio de carreta parada. Por quê? Porque essas carretas são terceirizadas, os Correios têm que pagar e os Correios não estão pagando. Já tem quase 3 meses de falta de pagamento dessas empresas terceirizadas. Então o que eles fizeram durante esses 15 dias agora? Estão parados. E quem que acaba sofrendo com essa situação? O povo, que precisa receber e não recebe. É isso que está acontecendo. E tem trabalhadores lá que estão sem receber também. E acaba que a população brasileira que espera a mercadoria chegar em casa, a mercadoria não está chegando. Só num pátio que eu fui ontem tinha 100 carretas paradas. 100 carretas paradas. Então, espero aqui que o Senado, aqui, a gente possa, dentro da Comissão de Fiscalização, poder convocar o presidente do Correios aqui para poder esclarecer o que está acontecendo. Tem cidade lá em Minas Gerais, lá que está lá com cartaz escrito lá, não estamos entregando, por falta até de carro. E eu, na sexta-feira, eu fui num pátio lá de Belo Horizonte também, que está cheio de carro novo. Aí, STF, na época do governo Bolsonaro, dava sempre 48 horas, 24 horas, notificando, né, o governo, para poder esclarecer. Cadê a notificação nos Correios? Cadê a notificação do governo? Cadê? Porque quem está sofrendo com isso é o povo precisa da mercadoria e não está recebendo. E, além de tudo, o trabalhador que trabalha nessas empresas terceirizadas não estão recebendo, são trabalhadores. O Correio está dando calote, o calote. Agora, sabe o que é o pior de tudo, desse calote, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quer dizer, não tem dinheiro para pagar as terceirizadas, né? Tá dando cano para cima e para baixo, e aí é onde que a gente tem que barrar, mas o Correio estão querendo gastar agora 380 milhões com agências de publicidade. 380 milhões. Para publicar o quê? Para divulgar o quê? Divulgar que vocês estão com déficit de quase 3 bilhões de reais? Divulgar que vocês estão fazendo turnê patrocinando o Gilberto Gil, que está aqui em todos os outdoors de Brasília, 4 milhões de reais? É para isso que vocês têm dinheiro? Para pagar fornecedor, vocês não têm dinheiro. Para pagar fornecedor, vocês não têm dinheiro. Está dando calote. E eu tenho prova aqui, que os fornecedores estão me mandando aqui todo dia. E vocês não estão pagando. Por isso, todas as carretas no pátio estão paradas. Não é só em Minas Gerais, não. Em Goiás já me mandaram um vídeo, tem carreta parada. Em São Paulo tem carretas paradas. Em Goiás tem um pátio lá que tem 150 carretas paradas. Por falta de pagamento. Mas como é que vocês conseguem fazer publicidade com quase R$500 bilhão? O Correio precisa de publicidade, a maior publicidade do Correio é entregar a mercadoria. Entregou a mercadoria, acabou. Vocês gastaram quase 500 milhões de reais, R$500 bilhão com publicidade, devendo os fornecedores. Ainda patrocinando evento do Gilberto Gil de 4 milhões. O Gilberto Gil, pela história que tem, ele precisa de ser... Mas acaba precisando de patrocínio, né, Gilberto Gil? Porque eu quero ver fazer, para a população ter que pagar para isso, para ver se enche, se consegue encher a turnê.
Aí tem que ser, né, nas custas do povo, do lombo do povo. Porque é isso aí, gente, quem paga isso aí, 380 milhões de publicidade, quem paga 4 milhões de reais de turnê do Gilberto Gil, é o povo. Porque o Correios é uma estatal. É uma estatal que está sucateada. E eu espero aqui esclarecimentos do presidente dos Correios. Por que ele está dando calote? Eu quero só entender, você que está me vendo aqui, como é que uma empresa que está quebrada, está dando calote em fornecedores, está com déficit de quase 3 bilhões de reais, consegue abrir uma licitação de publicidade de quase R$500 milhão. Isso aqui é rir da cara do povo. Isso aqui é dar um murro na cara do povo. Como é que uma empresa que está devendo, que não paga os fornecedores, estou falando, tem carretas paradas lá em Minas Gerais, só num pátio, mais de 100 carretas paradas, consegue patrocinar um evento de Gilberto Gil de 4 milhões de reais? Qual que é a prioridade? Seria a prioridade não pagar quem está devendo do que torrar dinheiro com publicidade? A publicidade é falar que está devendo? A publicidade é falar assim, ó, população brasileira, nós somos incompetentes, nós estamos com um déficit aqui que você vai pagar essa conta e já está chegando a quase 3 bilhões de reais. Essa é a propaganda? Como é que vai ser isso? Estou encaminhando aqui também para o TCU, para a PGE, para poder barrar. E eu tenho projeto de lei aqui, viu, gente? Empresa estatal que está dando prejuízo, está aqui o projeto de lei. Está aqui protocolado, já desde o ano passado. Empresas públicas, estatais, que estão dando prejuízo, não pode patrocinar, fazer eventos. Não pode abrir licitação como essa de publicidade de quase 500 milhões de reais. Meu projeto vale para todas as estatais que estão em déficit, estão devendo. Esse projeto é extremamente importante. Como é que uma empresa que deve consegue abrir licitação de quase R$500 milhão? Queria que me respondesse. Se tiver algum senador aqui para poder fazer esse debate comigo aqui, que defende os Correios, fiquem à vontade. Mas eu não consigo entender. Uma empresa que está devendo conseguir abrir uma licitação de 380 milhões de reais. Está errado. Então, espero aqui que a nossa função é essa, fiscalizar, que a gente possa convocar o presidente dos Correios para que ele possa esclarecer isso o mais rápido possível. Eu queria aqui também falar, presidente, para poder finalizar minha fala, e poder mostrar para vocês aqui, porque o que acontece aqui no Brasil aqui. O Hugo Mota, através de uma orientação do STF, colocou um projeto na Câmara dos Deputados para poder aumentar os deputados. Está indo para mais de 500, acho que é 531. Vai dar um custo para a população brasileira pagar de quase 60 milhões de reais. Isso aí é um efeito cascata, que pode acontecer o seguinte, abrir procedentes, não só para as câmaras, no caso, deputados federais, poder agora ter mais deputados federais. As assembleias estaduais, como de Minas Gerais, de todo o estado que tem aqui, como próprio Brasília, como Goiás, como Rio de Janeiro e São Paulo, pode aumentar também os deputados estaduais. E também pode aumentar os vereadores. E agora está aqui no Senado. E eu espero muito que o Davi, nem coloca isso para pautar não, que eu acredito que a gente vai derrubar aqui, porque eu já vi muitos senadores falando que é contrário a essa proposta. Temos outras prioridades. A gente não pode mais aumentar o custo para o povo pagar. A gente deveria estar discutindo aqui para a gente cortar gasto da própria carne. E isso aqui quem tem que fazer somos nós. Não é a população brasileira tem que pagar a conta mais não. A população brasileira não quer mais deputados. Pelo contrário, ela quer menos. E eu vou provar para vocês por que ela quer menos deputados. Olha aqui, gente, que projeto maravilhoso. Eu estou aqui mostrando alguns projetos, pode pesquisar os meus projetos, tá? Tem 300 projetos aqui dentro do Senado aqui já. Dá uma pesquisada neles. Mas eu queria mostrar para vocês esse projeto aqui, ó, de deputado. A gente tem que acabar com, diminuir deputado, gente. Olha isso aqui. A deputada do PSOL quer mudar o nome da Câmara dos Deputados para deputados e deputadas. Olha que excelente projeto. Isso vai mudar a sua vida, viu? Ela quer mudar os nomes agora da Câmara para deputados e deputadas. Parece que ela não estudou português, mas não tem problema não. Aí lá, se caso abrir procedente para vereadores, olha que beleza de projeto que esse vereador lá no Rio de Janeiro aprovaram. Olha você ver, o custo que fica com a Câmara Municipal para poder ter coragem de aprovar um projeto desse aqui. Por isso que eu estou falando que a gente não precisa mais de deputados, mais de senadores, mais de vereadores, mais de polícia, a gente precisa cortar, é diminuir. Olha que beleza de projeto. Câmara do Rio aprova o dia da cegonha Rebon, em homenagem às artesãs que criam bonecas realistas. Eles pararam um dia da Câmara do Rio de Janeiro para poder aprovar um projeto que aprova o dia da cegonha Rebon. O que isso vai mudar na vida de um cidadão lá do Rio de Janeiro? O que um projeto desse da deputada aqui, que está mudando para deputados e deputadas, vai mudar na vida da população brasileira? E aí o que a gente está debatendo aqui, que a gente pode debater, que eu estou aqui, é porque aumentou os deputados. E agora está aqui no Senado. Então eu peço aqui para que todos os senadores tenham a consciência de entender que a gente já passou a reforma da Previdência aqui, a gente já passou a reforma
tributária, reforma trabalhista, todas para ferrar com o povo, todas. Que dia que a gente vai fazer uma reforma política aqui para poder a gente cortar da nossa própria carne? A gente diminuir partidos, a gente diminuir deputados, a gente acabar com reeleição, a gente acabar com fundo eleitoral e fundo partidário. Porque quanto mais deputados federais, gente, é mais fundo eleitoral, é mais fundo partidário. É a festa da democracia que tem o ano que vem. E quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro. É 60 milhões que vai custar mais deputados. E como eu falei, abre o precedente para poder ter mais deputados nas assembleias, mais vereadores. E a população brasileira, STF, Hugo Mota, pode andar de mão dada no centro das cidades de todo o Brasil e perguntar, pega a orientação do povo brasileiro, se o povo brasileiro quer que aumenta mais deputados. O povo brasileiro não quer que aumenta mais deputados, não. O povo quer que a gente aqui, senadores e políticos, corta da própria carne. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cleitinho. Próximo orador, senador Chico Rodrigues. Pois não, senadora Tereza. Pela ordem, senhor presidente. Pode ser, senador Chico Rodrigues. É um breve registro que eu quero fazer de plenário em homenagem à professora Janete Maria Lins de Azevedo, por ocasião de sua aposentadoria após uma vida de dedicação à educação brasileira. Pernambucana de coração, Janete nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e iniciou a docência na Universidade Católica de Pernambuco em 1979, lecionando nos departamentos de Sociologia e Educação. Em 1984, ingressou na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, onde permaneceu até abril deste ano, como professora titular. Ela se aposentou compulsoriamente ontem, aos 75 anos de idade. Quero parabenizá-la não apenas como senadora, presidente em exercício desta sessão, eu quero parabenizá-la também como ex-aluna, pela sua contribuição na produção acadêmica, em especial nas áreas de política educacional, sociologia da educação e gestão da educação básica. E, acima de tudo, por sua dedicação à formação de milhares de jovens em Pernambuco e no Brasil. Para concluir essa homenagem, faço questão de compartilhar um trecho de Fernando Pessoa, que a própria professora Janete escolheu como epígrafe de sua tese de doutorado, intitulada Rumos da Educação Democrática sobre o signo do autoritarismo, um estudo sobre a política educacional no Brasil, defendida na Unicamp. Aspas, quando vou por um caminho e por dois caminhos eu vou, é para onde me encaminham, o outro, a verdade onde estou. Parabéns, professora Janete, que sua trajetória continue a inspirar a educação pública do nosso país. Muito obrigada, presidente, e muito obrigada, senador, por me permitir esse pela ordem. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, trago hoje a esta tribuna um tema que exige de nós sensibilidade, responsabilidade e ação legislativa concreta. A regulamentação da profissão de cuidador. A regulamentação da profissão de cuidador. O Brasil está vivendo uma mudança democrática sem precedente. Segundo projeções do IBGE, até 2070, mais de 40% da população brasileira terá mais de 65 anos de idade, o que significa dizer que a população está envelhecendo mais rápido do que o projeto que se imaginava em tempos pretéritos. Diante desse quadro, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, alerta que a demanda por assistência prolongada triplicará nas próximas décadas. Essa transformação já está em curso. Matéria publicada no jornal O Globo, do dia 11 de maio de 2025, é categórica. Os lares brasileiros estão substituindo as tradicionais empregadas por cuidadores.
Em apenas 10 anos, a proporção de cuidadores pessoais no serviço doméstico quase dobrou, passando de 13,9% em 2014 para 21% em 2024. O aumento mais expressivo foi entre os cuidadores de idosos, cuja participação cresceu 5,8% neste mesmo período. Enquanto isso, a categoria dos empregados domésticos de serviços gerais encolheu 82,7% para 73,6%, evidenciando o crescimento da demanda por cuidadores profissionais. Isso tem explicação. As famílias são cada vez menores, as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e cada vez mais sobrecarregadas com a múltipla jornada, o aumento do número de divórcios na terceira idade. Em síntese, há cada vez menos familiares com tempo disponível para cuidar dos idosos, das pessoas com deficiência e com doenças incapacitantes. Estamos diante da consolidação de uma nova categoria profissional que já passa de 1 milhão de pessoas e, ao mesmo tempo, de sua inviabilidade jurídica e social. É aí onde está o problema mais grave, a incapacidade jurídica e legal, mesmo no mercado de trabalho informal. A maioria dessas trabalhadoras, sim, trabalhadoras, porque 94% são mulheres e 64% são negras, atua sem carteira assinada. Segundo o Diese, 79% dos cuidadores não têm registro formal algum. Ainda que mais escolarizadas que as empregadas domésticas tradicionais, essas profissionais enfrentam salários baixos, jornadas extenuantes e uma rotina marcada pela informalidade e, pior, a falta de proteção social. A média de horas semanais trabalhadas por cuidadoras mensalistas é de 41,6 horas, maior do que a das empregadas domésticas, que é 36,9 horas, e babás, 37,4 horas. Ainda assim, o rendimento médio mensal é de R$ 1.482, o equivalente a apenas um salário mínimo vigente em 2024. Mais de 2/3 dessas cuidadoras, 67,4%, sequer contribuem para a Previdência. Estamos, portanto, diante de uma situação injusta e insustentável, uma verdadeira crise de cuidado, como dizem os especialistas, uma verdadeira crise de cuidado, como dizem os especialistas. De um lado, famílias cada vez mais dependentes desses serviços para garantir o cuidado e a dignidade dos seus idosos, de pessoas com deficiência ou com doenças incapacitantes. De outro, profissionais que exercem tarefas de alta responsabilidade, muitas vezes cuidados de saúde, sem qualquer amparo legal, previdenciário ou trabalhista. Essa precarização não é fruto do acaso, é consequência direta da falta de políticas públicas de cuidado e de uma legislação específica que reconheça a complexidade, o valor e as exigências da profissão de cuidador. Falta a lei, mas não faltam projetos nesta casa para mudarmos esse quadro e, por isso, precisamos agir com urgência. Esse parlamento que faz as leis é que tem que agir com urgência.
em 2020, apresentei o projeto de lei número 76, que visa justamente a regulamentação da profissão de cuidador. Esse projeto de lei 76 que apresentei em 2020, portanto, há 5 anos atrás, visa exatamente a regulamentação da profissão de cuidador. Esse projeto prevê critérios de capacitação profissional e formação continuada dos cuidadores, garante direitos trabalhistas e previdenciários por meio de diferentes modalidades de contratação e também estabelece deveres profissionais. A aprovação desse projeto é fundamental para combater e reverter o quadro de informalidade e precarização a que estão acometidos 79% dos profissionais cuidadores. Confesso que me causa estranheza que um projeto relevante como este nunca tenha conseguido avançar nas comissões dessa Casa, apesar de já ter recebido relatórios favoráveis 2 vezes, e inclusive chegou a ser pautado mais de uma vez. Tenho ciência de que existem outros projetos de iniciativa de outros senadores, com objetivo análogo, mas o meu projeto foi o pioneiro e por isso tenho lutado para que ele possa ser apreciado com a garantia da precedência regimental. Nesse sentido, tenho conversado diretamente com a senadora Mária Gabrilli e com o senador Paulo Paim, para que possamos unir esforços em torno desta causa justíssima. Senhoras e senhores parlamentares, regulamentar a profissão de cuidador não é apenas uma questão trabalhista, é também uma questão de planejamento social e econômico, além de justiça. A economia do cuidado movimenta bilhões de reais. E esses cuidadores, a sua profissão se torna cada vez necessária e estratégica para a sociedade brasileira. Negligenciá-la é comprometer o futuro do país e a dignidade daqueles que necessitam de cuidado, que a cada dia se expande mais e mais nos lares brasileiros. Cuidar de quem cuida é um dever do Estado e, por isso, precisamos de um marco legal que traga segurança jurídica, dignidade e reconhecimento a esses profissionais. O envelhecimento da população brasileira é um fato e a nossa resposta precisa estar à altura desse desafio. A regulamentação da profissão de cuidador é apenas uma das iniciativas que precisamos tomar com urgência. Cada vez mais, o Estado brasileiro precisa formular políticas públicas voltadas para a nova realidade demográfica e social, para o qual estamos migrando. Portanto, eu conto com o apoio do presidente desta Casa e de todos os meus colegas senadores e senadoras. Senhor presidente, nós temos muitos problemas no nosso país. Diariamente surge um escândalo, diariamente nós vemos, na verdade, pelo viés da incoerência, a inconsistência de situações que têm afligido a população brasileira. Mas esta casa, a Câmara Alta do país, a Casa das Leis, é aqui, na verdade, que não esses fatos que vêm às vezes ao plenário e são reverberados de forma muitas vezes agressivas, cada um, obviamente, com o seu estilo, com os seus interesses pessoais, com os seus interesses políticos, que nós, na verdade, respeitamos, talvez, pelo longo da nossa caminhada. Esses 9 mandatos que dispomos, quantas e quantas vezes nós vimos alguns se pronunciarem de uma forma agressiva, alguns apresentarem questões que são verdadeiras e que tem que ser tratada assim, tem que ser denunciada assim, mas tem que apresentar ações propositivas como essa que acabo de apresentar aqui, da regulamentação da profissão de cuidador, para que não se transforme num palco, num palanque apenas de debates inócuos para chegar até os lares da sociedade brasileira, mas mais do que isso, não chegarem transformados em lei e passar a vigorar para o interesse da população brasileira. Portanto, deixo esse registro
tenho defendido de uma forma permanente, continuarei defendendo, não vou sossegar enquanto não for regulamentada a profissão de cuidador no Brasil. Os números não mentem, os números estão aqui explícitos, mostrando que hoje mais de 1 milhão de pessoas já vivem, na verdade, como cuidadores de forma oficiosa, sem nenhum amparo jurídico, sem nenhum amparo legal. Portanto, é necessário que, com a regulamentação, a profissionalização desses cuidadores, que vai, na verdade, atender grande parte da população brasileira, que logo, logo poderá chegar nessa situação, nós teremos, na verdade, esses profissionais treinados, capacitados, bem remunerados, para que possa cuidar dos deficientes, dos idosos, enfim, daqueles que, na verdade, precisam dos serviços dos cuidadores. Então, era esse registro que eu gostaria de deixar aqui hoje nesta casa e pedir aos senhores e senhoras senadores que se alinhem a esse nosso projeto, para que possamos cravar, carimbar, deixar a nossa marca de uma profissão que é fundamental hoje na vida dos brasileiros, a profissão de cuidador. Muito obrigado. Senador Chico Rodrigues, devolvo a presidência a Vossa Excelência para que eu possa também fazer meu pronunciamento. Com a palavra, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores e senadoras, presidente, ontem eu resolvi dar uma olhada nas audiências públicas que fiz como presidente da Comissão Mista da Medida Provisória 871. E vi realmente vários discursos, falas, emendas que foram apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores. Essa medida provisória, onde fizemos várias audiências públicas, tinha um objetivo claro, que era exatamente identificar e buscar alterar a legislação para que não houvesse mais desvios de recurso, aposentadorias irregulares. Então chamamos os peritos, chamamos toda a diretoria do INSS, na época o presidente, um jovem brilhante advogado, Renato, que colocou realmente o INSS na era tecnológica, e a previsão era que havia indícios de rombos de quase 70 bilhões. Nós conseguimos, com muita dificuldade, tirar do sindicato rural a possibilidade de apenas, através de uma declaração, aposentar os trabalhadores rurais, muitos deles jovens que foram para as cidades, trabalharem em outras profissões, depois retornavam à sua cidade natal, e bastava pegar uma declaração do sindicato que era agricultor familiar e se aposentava, sem nenhuma contribuição, sem nada. E aí, com muita dificuldade, nós conseguimos colocar na medida provisória, que depois foi transformada em lei, esses impedimentos. Com relação aos descontos das associações, sindicatos, federações, confederações, nós também já tínhamos identificado muitas irregularidades, descontos sem autorização dos aposentados e pensionistas, ou muitas vezes recibos assinados por qualquer um, e que os aposentados não sabiam, não tinham nenhum conhecimento dessas assinaturas. E aí basta, quem quiser conhecer um pouco melhor o que aconteceu, pesquisar no site do Senado. É só olhar lá, no site do Senado, Comissão Mista da Medida Provisória 871. Lá vocês encontrarão, não é, vários discursos
e discursos assim contundentes que nós estávamos perseguindo os trabalhadores. E, na realidade, eu, inclusive, apresentei uma emenda, senador Zequinha Marinho, para que o recadastramento fosse anual. Quase apanhamos, né? Porque havia, por parte dos... Basta ver as emendas, quem apresentou as emendas? 90% PT, PCdoB e PSB. Esses foram os autores das emendas, que colocavam 8 anos para recadastramento, 5 anos, prorrogando por mais 2 anos. Então, tudo nesse sentido de facilitar, inclusive, uma emenda apresentada por um deputado, irmão do presidente da CONTAG, prorrogando para mais anos o recadastramento, com aquele discurso que seria quase impossível fazer recadastramento no Brasil, onde o presidente do INSS já garantia naquela época a possibilidade e já com o sistema do meu INSS. Então, é importante as pessoas conhecerem, porque a gente está vendo todo dia aqui e na mídia o governo se pronunciar dizendo que tudo aconteceu lá atrás, que isso já vinha acontecendo antes. É evidente que sim, desde 2016 ou mais até, desde o início desses programas, já havia desvios. Mas 2019 foi o marco, onde no governo Jair Bolsonaro, a medida provisória apresentada era exatamente nesse sentido, de inibir, de restringir, de dificultar esse tipo de desvio que aconteceu agora. E olhando na estatística, vocês vão observar também que a média desses últimos anos, 2019, 2020, 2022, era 400 e poucos milhões. Já em 2022, já 2023, 1 bilhão e 200, 2024, 2 bilhões e 800. Então é muito nítido o que aconteceu. 250 mil cadastrados em alguns meses. E aí, para minha surpresa, né, em novembro, eu já falei isso aqui, em novembro sai, senador Zequinha Marinho, uma instrução normativa do INSS e uma portaria simplesmente criando meu INSS mais 60, mais, meu INSS mais, vale mais. E aí somente uma instituição foi contemplada para isso. O que dizia a instrução normativa? Que poderia ser adiantado a aposentadoria no valor máximo de R$ 150 e que não poderia cobrar juros. E aí, logo na sequência, já estavam descontando R$ 450 e descontando juros até de 20%. E muitas vezes o aposentado sequer sabia se aquele crédito que entrou na conta dele, o que era. Porque eles depositavam simplesmente e depois cobravam. E aí o que aconteceu? Até então, antes dessa instrução normativa, os bancos que trabalham com consignados, eles entravam através de editais, leilão, e pagavam uma grana para entrar, para poder pagar a aposentadoria e também fazer empréstimo consignado. Nessa instrução normativa, nessa portaria, essa instituição que foi contemplada, sequer participou dos leilões. A instituição PicPay. Sabe de quem é, senador Chico Rodrigues? Quem são os sócios dessa instituição? JBS. Famosos, não é? Todo mundo conhece. Amigos do presidente Lula. E quem participou da CPMI da JBS sabe o que aconteceu. Então, assim de uma forma gritante, segundo informação, eu fiz o discurso semana passada, o INSS parece que suspendeu, não a instituição, suspendeu a cobrança, o desconto do Vale Mais. Mas só para dizer que voltamos com tudo aquilo que nós já assistimos aqui, esse mesmo filme. Eu participei da CPI da Petrobras,
fui a Curitiba, participei de todas as reuniões, fiz um relatório independente mostrando o que aconteceu com o Petrolão. Participei da Lei Rouanet, mais de 35 mil prestações de contas que não foram analisadas. Dinheiro que era desviado da Lei Rouanet, do CARF, na época, milhões e milhões foram desviados do CARF, que é o Conselho, né, o órgão que julga as ações administrativas da tributária. Participamos depois também dos fundos de pensão, que está acontecendo exatamente a mesma coisa que acontecia antes, estão quebrando os fundos de pensões, investindo em ações ou empresas amigas do rei, e estão quebrando. Basta ver as estatais, agora os Correios, o lucro que davam e o prejuízo hoje que estão dando. Então, estão fazendo o mesmo, do mesmo jeito, com os mesmos atores. Eu vejo aqui falando de educação, né, criticando, falando do resgate da área social. É só lembrar que nos últimos anos, nos últimos 22 anos, 25, 2003 a 2025, o PT governou 17 anos. E não foi suficiente para melhorar essa educação, que está um caos. A educação brasileira hoje não tem mais alfabetização na idade certa, não tem mais educação profissional, o ensino superior está aí, as universidades, né, com problema financeiro, mas ao mesmo tempo, né, com vagas ociosas. Era o sonho de todo mundo fazer uma universidade pública. Hoje você tem vagas ociosas, exatamente porque os pais não acreditam mais que seus filhos vão formar naquela universidade. É greve, é essas questões ideológicas. Então o Brasil está perdendo muito tempo, enquanto os outros países estão avançando, investindo em ciência, tecnologia, inovação, inteligência artificial, formação profissional, e nós, cada ano que passa, perdemos a esperança de recuperar a educação, que é o único instrumento de igualdade de oportunidade, é o único instrumento realmente de dar oportunidade, principalmente àqueles que mais precisam. Então, é um desastre o que nós estamos assistindo novamente, né? Como disse o vice-presidente. O vice-presidente disse lá atrás, voltar à cena do crime. Então, é lamentável, né, o que está acontecendo no Brasil hoje. Muito obrigado, presidente. Ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Isalci Lucas, e vemos exatamente a atualização das informações que Vossa Excelência sempre traz aqui ao plenário, e dizer que nós temos muito orgulho de Vossa Excelência, o senador de Brasília, o senador que, obviamente, do nosso Distrito Federal, que está cada dia mais alinhado com esses sentimentos aqui da população brasiliense e, obviamente, da população brasileira. Como próximo orador inscrito, passo a palavra ao senador Zequinha Marinho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Antes de fazer meu pronunciamento, gostaria de aqui anunciar e comemorar a aprovação do nosso PL número 5372 de 2020, na CDR, sendo ali terminativo, vai para a Câmara Federal. De que trata o PL 5372 de 2020? Coloca os 46 municípios do estado do Pará que faltavam dentro da jurisdição da Codevasf. Todo mundo sabe a importância que é a Codevasf para o Brasil, né, no sentido de facilitar nossa vida na busca de compra de equipamentos e tantas outras coisas importantes para o país, quando isso não é possível através dos municípios ou do governo do estado. Então, espero que brevemente a Câmara possa votar e a gente ter 100% dos municípios paraenses cobertos pela Codevasf, para facilitar naturalmente a vida dos nossos parlamentares, tanto aqui no Senado quanto lá na Câmara Federal. Mas, meus senadores e senadoras, a gente, no dia 10 de maio, comemorou, sem muita alegria, o Dia do Campo.
E aproveito a data para denunciar o clima de tensão e insegurança jurídica em que vivem os produtores rurais brasileiros, especialmente lá no sul do Pará, os homens do campo. Nesse dia do campo, certamente tinha muita coisa não para comemorar, mas para lamentar. E aí eu gostaria de esclarecer o porquê desse lamento. No começo desse ano, nos deparamos com a pressão sobre o preço dos alimentos. À época, a imprensa noticiava como os vilões da inflação, produto da cesta básica, como café, carne e ovo. Eu acho que a gente deve colocar os pingos nos is, colocar as coisas no seu devido lugar. Alimento não nunca foi vilão absolutamente de nada. O vilão da inflação são múltiplos fatores, dentre eles a insegurança jurídica, promovida pelo próprio governo no campo. Agentes do IBAMA se encontram na região oeste do estado do Pará, onde fazem uma operação de fiscalização para combater o uso irregular de áreas desmatadas ilegalmente e já embargadas nos municípios de Belterra e de Mojuí dos Campos, ali muito próximo da cidade de Santarém, uma grande cidade mais conhecida de todos. Tenho certeza que todos aqui neste plenário, nessa casa, e quem está me vendo pela televisão também, assim como grande parte dos brasileiros, são a favor do combate ao desmatamento ilegal, contra a destruição das nossas florestas. Nem mesmo os proprietários rurais, que justamente por viverem da produção rural e de uma mínima estabilidade no clima, seriam favoráveis a uma exploração predatória dos nossos recursos naturais. É assim, preciso combater a ilegalidade e a exploração predatória, contudo, é de se observar os limites e tudo aquilo que a lei coloca. Tenho aqui em minhas mãos, gostaria de mostrar aos senhores que nos acompanham, o edital de notificação número 11 de 2025, assinado pelo diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, o senhor Jair Smith. Esse documento lista as propriedades embargadas no município de Mojuí dos Campos, lá no estado do Pará. Assim como em Mojuí, a Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA tem embargado áreas lá em Novo Progresso, BR-163, Itaituba, Altamira, Pacajá, Portel e São Félix do Xingu. Em todos esses municípios, a notificação saiu no finalzinho de abril e no início deste mês de maio agora. Ao notificar o proprietário rural, o IBAMA deve respeitar o prazo para que o autuado apresente defesa administrativa e ajuize a ação judicial buscando a nulidade da multa ambiental e dos efeitos dos autos. Ocorre que o devido processo legal não está sendo respeitado pelos agentes do IBAMA. Ao embargar as áreas e aplicar as multas, os agentes estão apreendendo gado, maquinários e também a produção ali em nosso estado. A matéria publicada no G1, recentemente, cita que na área irregular também foram apreendidas 28.840 sacas de soja, que já de acordo com o IBAMA serão doadas, como determina a legislação ambiental, em se tratando de bens provenientes de infração ambientais. Ora, e o prazo para apresentar a defesa? Inexiste. A Lei número 9.605 de 1998, no parágrafo 4º, artigo 70, determina que as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório. Já a Lei número 9.784 de 99, em seu artigo 68, estabelece que
As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou deixar de fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Resta saber a quem é assegurado esse direito de ampla defesa. Notadamente, aos proprietários rurais do Pará, não. Eles estão sendo atropelados numa marcha que a gente fica preocupado. Estão sequestrando o gado e a produção com base numa ação administrativa. Justificam o ato com base na instrução normativa número 19, de 2 de junho de 2023. Presta atenção. Instrução normativa, né, que permite o servidor público, claro, servidor público do IBAMA não é só servidor público, ele, antes de tudo, um militante político, entrar na fazenda da pessoa, além de embargar a fazenda, prender e sequestrar todo o seu gado. Amanhã nós teremos uma audiência pública onde o presidente do IBAMA vai se explicar com relação a isso aos senhores senadores, porque eu não sei que poder tem uma instrução normativa de poder fazer isso. Como é que se prende um bem alheio, prende soja, prende milho, prende gado, sequestra tudo isso, doa, espalha, faz o que quiser, sem uma ação judicial que lhe dê respaldo para isso? Que coisa, que crise nós estamos vivendo nesse momento. Que país é esse, né, que uma instrução normativa tem mais força do que uma lei? Vejam a insegurança jurídica em que vivemos. É justamente ela que deve ser reconhecida como a verdadeira vilã na produção brasileira. Defendo o máximo rigor da lei para aqueles que destroem a floresta e reproduzem ou produzem de forma predatória. Está errado, né? E quem está errado, lamentavelmente, está debaixo da penalidade. Mas agir da maneira, da forma como estão agindo em nosso Estado, em nome da lei, em nome do IBAMA, em nome do governo, é alguma coisa que não se suporta. A gente precisa, e esta casa tem o dever, né? Tem o dever, não é a prerrogativa, antes da prerrogativa, o dever de poder dar a esse país uma legislação que permita o mínimo de segurança ao cidadão brasileiro. Porque uma das funções do Estado, meu presidente, é garantir direitos sociais e individuais. Esses direitos do produtor, né, rural do Estado do Pará e de boa parte da Amazônia, incluindo o Estado de Vossa Excelência e os demais, foram esquecidos. Tem uma instrução normativa que o servidor põe debaixo do braço, não é? E uma determinação não é nem do presidente do IBAMA, é do diretor de proteção ambiental. E faz tudo isso dizendo que está legal, que está tudo certo, que é dessa forma mesmo. Eu lamento profundamente. Nós já tivemos no estado do Pará, de 2008 para cá, né, 8.727 cabeças de gado presas, né, sequestradas pelo IBAMA. Ninguém sabe onde isso foi parar. Não é? Vaca parida, bezerro que fica para trás, não é? Aquela coisa mais esculhambada, mais, digamos assim, indecente para quem entende o mínimo do manejo, né, do gado, da pecuária. Todos nós lá mexemos com isso. Que coisa difícil, como está difícil a vida para aqueles produtores ali. Nós temos hoje, no estado do Pará, só numa região, no município de Novo Progresso, dentro de uma flona que foi criada em cima das fazendas, mais de 300 embargos com ordem para se retirar de lá o mais rápido possível. 300 fazendas, o senhor calcula quantas mil cabeças de gado, né, se tem. Se o senhor pudesse me dar mais um pouquinho de tempo, eu lhe agradeceria muito, porque o assunto é cruel, né? Quando você junta 10 municípios, não é? Quantas mil cabeças de gado? Onde esses produtores irão colocar esses seus rebanhos?
Não tem aonde, não tem lógica, não tem nada de razoabilidade numa ação quanto essa. E a gente espera, não é, que se faça alguma coisa, que se entre num acordo para que a gente possa tomar algumas providências. Esses embargos, por exemplo, em Mojuí dos Campos, eu estive lá. São 96 embargos dentro do município de Mojuí dos Campos. 95 embargos são individuais, mais um coletivo. Sabe quantas pessoas, quantas famílias, né, quantas pequenas propriedades tem nesse um coletivo? 150. Todo mundo com a terrinha do tamanho aqui do Congresso Nacional, um pouquinho maior, quem sabe, né? Um pouquinho maior. Esse povo está passando mal do coração e não dorme de noite. Felizmente, ouvi falar, não é, que a ministra Gleisi disse que vai mandar cancelar o embargo coletivo para fazer um embargo individual, né? Mas, de qualquer forma, vai ficar embargado. Que situação está se vivendo nesse momento? A situação é preciso que tanto o governo do Estado quanto os municípios apresentem uma proposta, e nós estamos fomentando isso, para sentar com o governo federal, no sentido de que a gente encontre uma saída. Senão, o Pará vai virar um caos de norte a sul e de leste a oeste, como já está começando em todos esses municípios que eu citei aqui, que começa lá na divisa do Pará com Mato Grosso pela BR-163, em Novo Progresso, e se alastra, não é, Pará adentro. Quer dizer, o IBAMA hoje, e baseado numa instrução normativa, prende-se a soja, prende o milho, prende o gado, e, se brincar, prende também o dono da terra, né? É essa a nossa realidade. Mas nós estamos aqui e amanhã teremos uma grande audiência pública. Convido Vossa Excelência para, a partir das 14 horas, a gente conversar civilizadamente com o nosso presidente do IBAMA para ver o que nós vamos fazer. Essa casa precisa tomar providências com relação a tudo que ocorre nos nossos estados da Amazônia, principalmente. Muito obrigado. Ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, essa questão de IBAMA, de ICMBio, isso, na verdade, virou um verdadeiro pesadelo para os produtores brasileiros em todos os estados, não apenas no Pará. O estado de Vossa Excelência, porque é um dos maiores estados em área geográfica do Brasil, tem realmente essas questões que inquietam e que assustam os produtores rurais. O nosso estado, o estado de Roraima, não é diferente. Vez por outra, é a expansão de áreas indígenas, é a área de reserva de flona, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vivendo o mesmo problema nesses últimos dias. Então é necessário que se dê um basta nisso. Quando é que vai parar, finalmente, essa sanha insaciável por mais terra, por mais terra, por mais terra, por parte desses organismos de Estado? Portanto, eu deixo aqui o registro do seu pronunciamento e me alio ao seu pronunciamento também, no sentido de que haja, por parte do governo, decisões que possam efetivamente resolver de uma vez por todas as questões de posse, de terra, de propriedade, enfim. Obrigado. Presidente. Presidente. Se o senhor permitir... Pela ordem, o senador expediu a mim. Muito breve, é realmente uma questão de ordem urgente. Encontra-se na mesa, queria agradecer ao senador Portinho, ao senador Randolph, encontra-se na mesa, desde o final do mês de abril, o PL 01 de 2025. Ele transforma, não cria, 9 cargos de juiz substituto, transforma em 8 cargos de juiz efetivo para trabalhar em varas com um juiz só, para atender ao estado de Santa Catarina, que hoje está vivendo uma situação sui generis no Brasil. Processos fiscais ou previdenciários do estado de Santa Catarina estão sendo remetidos ao Rio Grande do Sul por falta de varas federais. Isso é um escândalo. É uma captis diminúcio em termos de federação.
Portanto, eu peço, sei que o presidente da casa não está aqui, mas eu peço que isso seja enviado à Comissão de Constituição e Justiça, no mínimo. Porque, repito, um Estado da Federação, não preciso dizer, não tem nenhuma diferença por ser o Estado onde eu tive o privilégio de nascer e aqui represento, mas o Estado que é útil à Federação e que dá bons exemplos, não merece viver uma situação dessa. Repito, processos de Santa Catarina estão sendo enviados a varas federais de outros estados vizinhos, especialmente o Rio Grande do Sul, por absoluta falta de uma unidade local que julgue. Faço esse apelo e confio que mesmo ocupando transitoriamente a presidência, a Vossa Excelência seja sensível a esse apelo. 01 de 2025, ou seja, é o primeiro do ano. Muito obrigado. Senhor presidente, senhor senador Suliame, nós entendemos a preocupação de Vossa Excelência, a questão desse PL 01 de 2025, a preocupação, Vossa Excelência, sobre definiu já de uma forma muito clara as dificuldades que tem levado para o Judiciário de Santa Catarina, mas informa Vossa Excelência que esse PL está na mesa e vamos aguardar o retorno do presidente Davi Alcolumbre para que seja distribuído às comissões. Presidente, com vossa permissão e com permissão do senador Portinho, só em um momento, em um minuto, se Vossa Excelência me permite, a imprensa acaba de noticiar o falecimento do ex-presidente do Uruguai, do presidente Pepe Mujica. E eu faço esse registro aqui no plenário da Casa, porque para mim, em especial, e eu acho que para muitos em todo o mundo, e em especial na América Latina, Mujica não foi somente um homem, foi uma forma e uma perspectiva de encarar e de ver o mundo. Mujica revelou o compromisso radical com os valores da democracia, em primeiro lugar, e que esses valores não são incompatíveis com a construção de uma sociedade justa e generosa. Se tem algumas características de Mujica que eu acho que devem nos inspirar sempre, em especial a forma em que ele se comportou e conduziu a vida e se conduziu diante da vida e diante dos seus patrícios, sempre com radical compromisso com a ética, com uma fé inabalável nos sonhos que sustentava e com uma humildade indescritível. Uma das frases mais formidáveis de Mujica é que a vida é uma bela aventura e, ao mesmo tempo, era um grande milagre. Ele conseguiu viver essa aventura com a generosidade e com os princípios dos exemplos. Mujica inspira todos nós, não somente pelas suas palavras e pelas suas frases e pelas suas poesias. Inspirará sempre todos nós pelo exemplo e, como se diz na frase bíblica, palavras às vezes somente convencem e é o exemplo que sempre arrasta. Eu faço esse registro e, ao mesmo tempo, comunico que encaminharei ao plenário para ser apreciado moção de pesar pela partida de um dos mais valorosos homens que já viveu entre o século XX e o nosso século XXI. Feito o registro, senador, passo a palavra ao senador Carlos Portinho. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Querido presidente, senador em exercício Chico Rodrigues, quem dera que todos pudessem olhar para esse plenário nesse momento em que estamos aqui, apenas eu, você, já deixou o plenário nesse momento o senador Randolph, também vi aqui o senador Cleitinho mais cedo, o senador Girão, o senador Isalci, o senador Espiridião Amin. É bom dizer os nomes de quem estavam presentes. O senador Irã estava presente hoje também, a senadora Soraya. Mas é muito triste subir nessa tribuna e ver um Senado vazio. Aliás, essa é a cara e a imagem do Senado Federal. É a cara e a imagem do Congresso Nacional, que se deixou se deixou vencer por um outro poder, que é o Poder Legislativo. Parabéns aos envolvidos. O Poder Judiciário, aliás. O Poder Legislativo se deixou vencer pelo Poder Judiciário. E a imagem hoje
é a que melhor reflete esse plenário vazio, nesse momento apenas com a sua presença importante na presidência, senador Chico, e com a minha do senador Randolph, aqui também presente. É muito ruim para o Poder Legislativo ser vencido pelo Judiciário e se entregar dessa maneira, com cadeiras vazias, numa terça-feira de trabalho, e que amanhã se repetirá. Respeito à representatividade do presidente Alcolumbre, seus compromissos. Esteve na China durante muitos dias e o Senado esteve vazio e com a sua pauta vazia. Está agora em Nova York, representando o Senado, mas não temos atividade parlamentar aqui. Já avançamos para o penúltimo mês antes do primeiro recesso do ano. O que votamos até aqui? Datas comemorativas, autorizações, lemos proposta de emenda constitucional e a imagem é esse Senado vazio. Na semana passada, cancelaram audiências públicas fundamentais, como, por exemplo, para discutir a reforma do Código Eleitoral, que precisa ser aprovado nessa casa até junho, para que possa voltar à Câmara e, no tempo hábil para as próximas eleições, possa fazer os ajustes necessários, que tardam e são essenciais. Na semana passada e nessa, em razão do lamentável óbito do pai do senador Eduardo Braga, mas havia audiências públicas previstas, senador Amin, para discutir a reforma tributária. E já soube que o relator, em que pese seu infortúnio, que todos nós lamentamos, do óbito do seu pai, disse que não vai mexer no calendário. Então, nós vamos de um Senado vazio para o atropelo, senador Amin. Enquanto isso, o Poder Judiciário faz de gato e sapato esse Congresso Nacional. O senador Randolph, que está aqui, quando será a próxima sessão do Congresso Nacional? Ou também será o Congresso Nacional esvaziado em suas sessões? Por quê? Porque alcançamos as assinaturas suficientes para a importantíssima CPMI, que vai cuidar dos aposentados, que o governo não cuidou, que o governo foi lá e meteu a mão nos seus bolsos, nos bolsos dos aposentados brasileiros. E a nós aqui, o que cabia foi feito. Foram 223 assinaturas de deputados federais, 36 assinaturas de senadores, e me incluo nessas, pela abertura da CPMI, assim como Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. Porque isso não é uma disputa entre governos, isso é o dinheiro dos aposentados. Diz respeito à devolução por quem roubou esse dinheiro. E nós precisamos da sessão do Congresso urgente, porque é lá que deverá ser aberta a CPMI. E nós não temos nem hoje, nem semana passada, e provavelmente, sei lá quando teremos, o presidente do Senado aqui para se comprometer em levar na primeira sessão do Congresso a abertura da CPMI, que é urgente. O que me parece é que estão usando uma tática de arrefecer esse Senado Federal, porque quando a temperatura sobe, dá trabalho. Mas a gente teve recentemente uma decisão da Câmara dos Deputados, que é parte desse Congresso Nacional, que foi cassada. Uma decisão amparada na Constituição, Constituição que foi rasgada pelo Poder Judiciário, e eu quero me referir não a todo o Poder Judiciário, mas principalmente ao STF, que desconsiderou mais uma vez a importância desse Poder Legislativo e que ele próprio permite isso, exatamente a imagem desse plenário vazio. Uma decisão respaldada pela Constituição que susta a ação penal em face do deputado Ramagem, dessa perseguição, essa sanha de perseguir politicamente opositores que tomou o STF e o Congresso Nacional, esse Senado vazio, silente. E nós somos cobrados com razão lá fora. Quiséramos nós, eu digo a quem nos assiste, pelo menos público, nós temos, embora não tenhamos aqui mais senadores como deveriam, embora tenhamos aqui a pauta vazia, eu clamo e me dirijo a quem nos assiste.
Nós somos apenas 32 senadores nessa oposição. Somos muitos, mas não somos a maioria. Então prestem atenção em 2026 nas eleições, porque em 2027 nós seremos maioria e esse Senado vai funcionar finalmente. E nós vamos enfrentar e fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho medo de fazer o que precisa ser feito. Não tenho rabo preso. Tenho 20 anos de política. Não tenho uma ação na justiça na minha vida. E posso estar aqui para fazer o que tem que ser feito. Porque essa imagem do plenário vazio, ninguém suporta mais. A ausência dos senadores na defesa, seja dos aposentados do Brasil, que deviam estar todos aqui na tribuna cobrando o governo, que os roubou, seja a sua ausência desse Congresso na questão que diz respeito à decisão da Câmara e desse Senado silente, devia estarmos todos aqui, todos os senadores, além dos poucos que estão, mas teríamos que ter mais brigando para que essa decisão não possa ser sustada. Está se gerando um impasse institucional e toda situação de impasse é muito grave e muito cara para a democracia. Abram o olho, STF. Esse impasse tem que ser superado e não será, eu imagino, com autocrítica de vocês que não as têm, que aqui eu já clamei diversas vezes pela autocrítica, já cansei e já entendi que o STF, ele quer se sobrepor a esse poder. E olhando esse plenário vazio, parece que está conseguindo. Mas seremos maioria em 2027 e teremos homens aqui dispostos, como Vossa Excelência, senador Chico, a trabalhar, porque temos pauta. Não vamos aceitar o atropelo de uma reforma tributária ou de uma reforma eleitoral se passamos 2 semanas aqui no Senado vazio, com a ausência do seu presidente, que precisa sim, senador Davi, ser chamado à responsabilidade, porque o país exige a sua presença aqui. O país exige tratar no Congresso, na próxima sessão, a abertura da CPMI dos aposentados, para a gente descobrir o caminho desse roubo e que seja devolvido por quem roubou, porque se devolverem, como quer o governo, por dinheiro público de novo, será mais uma oportunidade de roubo, mas será o roubo do roubo. E isso é um assunto que esse Congresso tem que estar debruçado numa CPMI, assim como a decisão que o STF tomou de sustar, de cancelar, de cassar a decisão da Câmara dos Deputados que sustou a ação penal contra o deputado Ramagem, é inconcebível e deveria estar aqui todos os presidentes de poder ouvindo os seus parlamentares e traçando que estratégia diante esse impasse tomará. Agora é a hora dos corajosos e não dos covardes, daqueles que se colocam à frente da batalha e não aqueles que se furtam, se omitem e somem à vista de um Senado vazio, completamente esvaziado como hoje. Lamentável, eu estou aqui, quero discutir as pautas que interessam ao Brasil, como Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. Aonde estão, além dos que eu citei, aonde estão os nossos outros senadores? Chega de viagens, chega de gasto de dinheiro público. Vamos trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Senador Carlos Portinho, nós entendemos a reação de Vossa Excelência, né, e vemos que há uma cobrança da sociedade brasileira exatamente dessa presença dos seus representantes na Câmara Alta. O momento é de muita inquietação na sociedade brasileira. Os fatos por si só estão aí às claras, mostrando a indignação da população brasileira, e a pronta resposta por parte do Parlamento é fundamental para que nós possamos, na verdade, devolver à Câmara Alta do país, a este Senado Federal, a autoridade que sempre teve ao longo da sua história. Portanto, parabéns pela manifestação de Vossa Excelência. E registrando a presença da senadora Leila Barros fazendo justiça. Eu gostaria de fazer um comunicado aqui hoje. Já foi citado pelo senador Randolfo Rodrigues, mas da morte do líder uruguaio José Mujica, né?
lamentável. José Mujica, popularmente conhecido como Pepe Mujica, foi um político uruguaio, ex-revolucionário e fazendeiro que exerceu o cargo de presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Ele foi membro da Frente Ampla, uma coalizão de partidos de esquerda, e também foi ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca entre 2005 e 2008 e senador também pela República do Uruguai. Antes de se tornar político de destaque, Mujica foi um guerrilheiro e membro do movimento Tupamaros que lutou contra o regime militar uruguaio. Depois de ser preso e encarcerado por vários anos, ele se tornou um político e desempenhou papéis importantes no governo uruguaio, inclusive chegando à presidência da República Uruguaia. Mujica ficou conhecido por sua vida simples, seu estilo de vida rural e suas ideias políticas de esquerda, que incluem a defesa da justiça social, da igualdade e do ambientalismo. Ele é um dos políticos mais populares do Uruguai e, por que não dizer, da América Latina no seu tempo. E é amplamente respeitado pela sua honestidade e integridade. Portanto, fica aqui o registro e, obviamente, ele que sempre foi um amigo muito querido do Brasil, deixar aqui os nossos sentimentos à sua família e a toda a população uruguaia. A presidência informa aos senadores e aos senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, quarta-feira. Sessão solene às 10 horas, destinada a celebrar o aniversário de 35 anos da criação da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. E sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. O café é uma commodity internacional que existe duas bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. É mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. Nós falamos do genocídio nazista, do extermínio de 6 milhões de judeus e devemos falar sempre, porque isso não pode ser esquecido, mas nós não falamos tanto do Holocausto africano, do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Então, existem os crimes praticados por eles, que foram crimes contra a humanidade, e existem os crimes praticados pelos escravos, que, em verdade, foram atos de legítima defesa da sua própria vida, da sua própria honra, da sua própria dignidade. Muitos, portanto, que foram levados aos tribunais deveriam ser absolvidos por legítima defesa, estado de necessidade, mas não foram. Foram punidos severamente em processos sumários que duravam semanas, às vezes um mês, e levados à forca. Isso também não pode ser esquecido. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil.
A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos conversar com o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele é o autor de um projeto de decreto legislativo que tem o objetivo de sustar decretos do Poder Executivo que demarcam terras indígenas no estado de Santa Catarina. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Senador, qual é o objetivo, por que de se sustar esses decretos que foram expedidos aí pelo governo? Bom, primeiro são 2 decretos. Um decreta a homologação da terra indígena no município de Abelardo Luz, no oeste de Santa Catarina, e o outro no litoral catarinense, no Morro dos Cavalos. Os 2 decretos têm 2 vícios incorrigíveis. O primeiro deles, foram assinados pelo presidente da República no dia 4 de dezembro do ano passado, enquanto se realizava uma negociação sobre marco temporal de terra indígena. Nós já temos uma lei e tínhamos um projeto de emenda à Constituição, de que eu sou relator. Decidimos em outubro, em homenagem à iniciativa do STF, tomada pelo ministro Gilmar Mendes, de comandar essa mesa de negociação, a partir de agosto do ano passado, decidimos não deliberar sobre a PEC, proposta de emenda à Constituição do marco temporal, para não agredir uma iniciativa correta, bem-vinda, do Supremo Tribunal Federal. Durante a vigência desta negociação, que ainda prossegue, não foi concluída, tem representante do governo participando, inclusive o líder do governo, o senador Jacques Wagner, tem parlamentares, forças vivas da sociedade, comunidade indígena, claro que discutindo o assunto. Durante essa discussão, foram editados esses 2 decretos que homologam demarcação de terra indígena no estado de Santa Catarina. É evidente que isso é uma agressão ao processo de negociação. O primeiro defeito desses 2 decretos é que os 2 agridem um processo de negociação que está em curso e que tem o próprio governo participando dele e que está prorrogado até junho deste ano. E nós respeitamos. Nós não vamos deliberar sobre temas desta natureza enquanto participamos de um processo de mediação. O segundo defeito é mais insanável ainda. Por quê? Porque a declaração, ou seja, a demarcação do que é a terra indígena, foi feita em conformidade com um dispositivo já revogado, baseado numa lei de 1996 que facultava audiência às comunidades alcançadas por uma suposta demarcação de terras indígenas. Desde 2023, esta consulta ao cidadão é uma obrigação legal que não foi cumprida. Portanto, esta demarcação de terra indígena afronta constitucional e legalmente um direito. Por exemplo, para se demarcar um terreno de marinha, cada possível ocupante tem que ser notificado individualmente. Por quê? Porque isso respeita ao direito de propriedade ou seus equivalentes, ocupação, seja o que for. Quer dizer, alguém que tem um título de propriedade não ser advertido de que pode ser que a sua terra, que ele pensa que é dele, seja daqui a pouco declarada terra indígena, não avisá-lo, é uma traição. É uma ação sorrateira.
Portanto, nós temos uma lei que impõe que os municípios, os estados e as comunidades sejam participantes do processo de demarcação de uma terra indígena. Isso foi brutalmente negado pela demarcação e pela assinatura do presidente. Portanto, os 2 decretos presidenciais são inconstitucionais e ilegais, além da imoralidade quanto ao aspecto social, que é não respeitar os possíveis ocupantes. E mais, o decreto sobre a terra indígena de Abelardo Luz já foi suspenso pelo Supremo. Está em vigor a suspensão, ele não está funcionando. O da terra indígena Morro dos Cavalos, eu até já sugeria ao governo, suspende os seus efeitos. Não promove nenhuma ação de desintrusão. O que é desintrusão? É tirar os não índios que estejam na terra, mesmo que eles tenham título de propriedade. Então, ficar praticando desintrusão como se o decreto fosse bonito e correto é um desrespeito à verdade e à legalidade. Por isto, eu entrei com um projeto de decreto legislativo. Senador, o projeto foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, foi pedido vista pelo senador Rogério Carvalho, mas houve aí uma discussão na própria comissão, porque o relator, o senador Alessandro Vieira, apresentou um relatório e ele disse que nesse aspecto, num determinado aspecto, só quem poderia arguir aí essa nulidade, pedir para sustar esses efeitos seria o Supremo, o Poder Judiciário. Houve uma discussão ampla nesse sentido na comissão. Que é a minha divergência também. O senador Alessandro Vieira é um dos senadores mais respeitáveis, inclusive pelos conhecimentos jurídicos que tem, do Senado Federal. Ele defendeu a seguinte tese: primeiro, os decretos são inconstitucionais e ilegais. Ponto. Não deveriam existir. Só que para sustar os seus efeitos, nós temos que entrar na justiça. Ora, nós temos a competência constitucional de aprovar projetos de decreto legislativo que sustam as normas, mas as suas consequências não. Isso é castrar, é podar uma competência, uma responsabilidade do Congresso. Se, baseado numa norma errada, irregular, fraudada, seja o que for, uma norma ruim em matéria de direito, eu pratico um ato, tanto a norma quanto a consequência têm que ser sustadas imediatamente e não esperar por uma decisão judicial. Isso é um momento para nós deliberarmos. Se nós queremos que nós vamos declarar, olha bem, que a norma é ilegal, mas as suas consequências continuam, então a nossa missão é nula, sem nenhuma consequência. Mas, respeitando a posição dele, foi dado visto. Cabe ao governo agora imaginar o seguinte: eu sei que o governo praticou uma ilegalidade, baseado num arrimo, num suporte ilícito. Não é melhor apurar se o assessor que levou isso para o presidente assinar, se ele merece confiança? Você gostaria de ter um assessor que leva para você assinar, e você assina de boa fé, um documento baseado numa lei inexistente? O governo vai ter essa oportunidade de 7 dias para saber se ele quer bancar o que ele reconhece que é ilegal, ou se aceita suspender esponte própria, quer dizer, pela sua própria vontade, uma coisa que ele sabe que é malsinada e que tem efeitos sociais imediatos. E nós vamos discutir isso na semana que vem. Se o governo continuar na sua posição, eu vou defender que se vote. Haverá certamente a apresentação de emenda ao parecer do senador Alessandro Vieira, convalidando o seu entendimento sobre a ilegalidade dos decretos e decidindo se cabe ao Senado suspender os seus efeitos ou não. Senador, e como é que estão os trabalhos dessa comissão de mediação em relação a essa discussão do marco temporal? Eu não participo dela. Quem participa é a senadora Tereza Cristina, pelo nosso partido, nossa grande líder, e o senador Jacques Wagner, só para exemplificar participantes, que é o líder do governo.
Agora, eu acho que esse esforço do ministro Gilmar Mendes é um esforço bem-vindo. Nós temos que pacificar essa questão. E acho que quem levou esses 2 decretos para o presidente Lula assinar está querendo prejudicar o governo, porque está ofendendo o Supremo, produzindo um atalho para a conquista no caso de demarcação de 2 terras indígenas, ignorando todo esse processo de negociação. E gostaria de acrescentar o seguinte: nem todos têm obrigação de conhecer o que se faz ou o que acontece no meu estado, mas eu tenho muito orgulho de ter construído as melhores escolas possíveis para os indígenas de Santa Catarina. E trouxe aqui até o desenho de uma delas. Essa é a primeira escola indígena de ensino médio que o Brasil teve. Inauguramos no ano 2000. As salas de aula em forma de oca, de taba, uma casa indígena, em 22 salas de aula, um ginásio de esportes em forma de tatu, como desenhado pelo índio Bira, que é do estado do Pará, e um centro cultural em forma de cágado. Construímos escolas indígenas para a nação Caingangue, para os Guarani e para os Xoclengue. Essa última uma tribo, uma nação que só existe em Santa Catarina, só remanesce em Santa Catarina. Então não se trata de desapreço às dívidas que nós temos com os indígenas. Promovemos financiamento agrícola, o Estado garantiu e os índios pagaram. Pagaram as prestações no Banco do Brasil, pagaram em produto, fizemos escambo. Mas nós sabemos que os índios têm que ter uma atenção especial. Agora, este processo no Morro dos Cavalos não começou bem no seu início e está sendo distorcido e deturpado com agressões à comunidade que deveriam servir, esses problemas deveriam servir de alerta para o governo federal e não para que ele concretizasse algo que é controverso há muito tempo. Senador, vou agradecer demais a sua presença, os seus esclarecimentos e já convidá-lo para voltar depois para a gente continuar discutindo esse assunto. Depois do desfecho lá na Comissão de Justiça, tomara que seja com um acordo e com respeito ao cidadão e às famílias, especialmente do Morro dos Cavalos, mas também de Abelardo Luz. Porque o decreto de Abelardo Luz só está suspenso nos seus efeitos, ele não está revogado. Então vamos voltar para discutir depois. O Supremo tomou a decisão provisória e preventiva. No caso de Morro dos Cavalos, nenhuma coisa nem outra ainda conseguimos. Tá certo. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Otimização do contrato da BR-101 Norte, em Santa Catarina, prevê 113 quilômetros de faixas adicionais nessa rodovia. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a situação desse contrato, além de demarcação de terras, pesca da tainha, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Espiridion Amin, do PP de Santa Catarina. Bem-vindo, senador. Muito obrigado. Eu aqui agradeço pela oportunidade. Estou à sua disposição, Sérgio. Senador, em julho do ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, esteve em um evento em Santa Catarina para apresentar propostas de melhoria e otimização de contratos referentes à BR-101. A gente tem aqui uma arte com mais informações a respeito. Então, falando dessas propostas, em síntese, um equilíbrio entre concessionária, governo e usuários. Serão mais de 113 quilômetros de faixas adicionais, que envolvem não só a BR-101, mas a 116 também e a 376. Passarelas e ruas laterais, que vão separar tráfego local de longa distância, e mais segurança e fluidez estão entre os objetivos. O que o senhor acha dessas propostas? Bom, estas propostas foram enriquecidas por várias audiências públicas. No caso da BR-101 Norte, quer dizer, de Palhoça até a divisa com o Paraná, a nossa bancada federal, sob a liderança do deputado Cobalcini, e com a minha participação sempre, realizou várias audiências. A primeira foi a de Joinville, como você mencionou, em julho. Depois, nos meses subsequentes, nós fizemos reuniões na região de Itajaí, na região da Grande Florianópolis, e ainda tratamos do assunto pontualmente com várias prefeituras. O que restou disso? Restou um elenco de melhorias que nós queremos, nós precisamos. A BR-101, trecho norte de Florianópolis a Joinville, é o maior caos rodoviário do Brasil, especialmente nas regiões de Itajaí, ali no entorno, e na região de Joinville. Uma vez que Florianópolis, com a execução do contorno viário da Grande Florianópolis, ficou relativamente atendida no possível. São necessários investimentos que começam no Morro dos Cavalos, onde nós temos uma obstrução intermitente, túnel ou túneis, alargamento das pontes sobre o rio Itajaí a sul, ou seja, na verdade, construção de uma ou duas pontes, desobstrução daquele nó na região de Itajaí, começando por Porto Belo e terminando lá em Navegantes, Penha, Pissarras, e no entorno de Joinville, onde nós temos o caos prolongado. Para que se tenha uma ideia, as marginais na região de Joinville não tem pai nem mãe. Nem o DENIT, nem a concessionária, nem a ANTT tem responsabilidade pela manutenção das vias marginais. Então essa orfandade tem que ser corrigida imediatamente. Por isso, o documento que está sendo encaminhado neste dia 15 de abril, é a promessa da ANTT, ao TCU, é que vai permitir saber se as nossas reivindicações estão atendidas e como e quanto custarão. Quanto dessas obras nós poderemos exigir nos 3 primeiros anos do contrato decorrente dessa otimização, que na verdade é um aditivo de 15 anos, de até 15 anos. Então, suponhamos que dê 8 a 10 bilhões de investimentos. Com mais 15 anos para resgatar, ele fica mais assimilável, sob pena de nós termos uma tarifa exorbitante. Uma das exigências que nós teremos, que não são obras propriamente, são os pórticos que vão transformar a cobrança do pedágio, não por praça de pedágio, que é um atravancamento, é um entulho
que comprime o trânsito, mesmo sem parar, e é lotérico, porque ele penaliza quem mora de um lado ao sul da praça de pedágio e vai para um pouco ao norte, paga cheia uma tarifa. Então, com o Free Flow, que já é lei no Brasil, uma lei de nossa autoria, passa-se a cobrar por quilômetro rodado, onde todos pagam menos. Isso está sendo comprovado, tanto nas rodovias do Rio Grande do Sul, quanto nas de São Paulo. E na própria Via Dutra, com reduções só pela adoção do sistema, que chegam a 45% da tarifa atual. Portanto, isso aí vai ajudar a frear o impacto tarifário. E é essencial. Nós queremos um cronograma para a implantação de uma lei que data de 1º de junho de 2021. E que significa tecnologia, segurança, controle da direção, se a direção está tortuosa, agressiva, tudo isso os pórticos permitem. E essa inovação está contemplada nessa proposta? Será obrigatoriamente que é lei. E está sendo adotada em outros lugares. Nós que exigimos isso. Isso é tão importante quanto as obras, porque isso vai diluir o custo. Novos 2 pontos de parada e descanso de motorista. Um na região de Itajaí, outro na região de Joinville. Enfim, esse elenco de obras, o conjunto é fruto dessas reuniões que nós realizamos. Quero mais uma vez enaltecer a dedicação do nosso coordenador durante esse trabalho, o deputado Valdir Cobalcini, e dizer que faço isso na condição de não ter deixado de participar de nenhuma reunião. Portanto, sei o quanto ele trabalhou, sei o quanto amadureceu, e este resumo aqui eu não posso complementar sem antes conferir. Eu nasci no dia de São Tomé. Eu quero conferir o que vai para o TCU. E a nossa bancada irá ao TCU, tão logo seja designado o relator, para transformar em realidade esta condição inegociável para que nós concordemos com a otimização por mais 15 anos. Ou seja, isto só vai acontecer se nós nos sentirmos atendidos, minimamente. Que haja alguma discussão sobre uma dessas prioridades, se dá para fazer em 3 anos, algumas delas ou não, isso depende do projeto, depende da complexidade. Mas o conjunto, inclusive nas cláusulas contratuais, para dar à NTT possibilidade de corrigir atrasos e premiar a concessionária pelo cumprimento do seu dever, o cadastro positivo nos ensinou isso. Você tem que premiar quem cumpre a sua obrigação e, ao mesmo tempo, corrigir e, se necessário, punir quem não cumpre as suas obrigações. Essa evolução contratual e de engenharia é uma prioridade de que não abriremos mão. Falando em cumprimento de obrigações, e mais especificamente na parte norte da BR-101, em Santa Catarina, alguns empresários do setor do ramo logístico manifestaram preocupação com eventuais descumprimentos por parte da atual concessionária, que está com previsão para repactuação desse contrato no ano de 2026. Como que está essa situação com essa concessionária e com o cumprimento de obrigações contratuais? Bom, isso é o dever da NTT e nós estamos querendo saber quanto é que tem de multa pendente. O passivo cabe à NTT executar e ao Tribunal de Contas fiscalizar. E nós superfiscalizar, supervisionar a fiscalização, como eu fiz do contorno viário. E vou fazer, já estou me equipando tecnologicamente para, conhecido o cronograma da otimização, vou usar, como usei no controle do contorno, drone e informante. Isso custa um dinheirinho. Mas é indispensável para a gente não ser surpreendido. Olha, no final do ano, não fizeram nada. Não cumpriram a sua obrigação deste ano. Então, cronograma na mão, fases de execução e fiscalização ou supervisão. Eu aprendi pessoalmente com a minha equipe
no contorno viário. E todos sabem que isso não resolveu o problema, mas ajudou a que não fôssemos constantemente decepcionados, ficávamos decepcionados com cada atraso que se repetia e vinha. Conseguimos chegar lá. Foi inaugurado, é uma obra muito importante e tecnologicamente avançadíssima, mas ela saiu com 12 anos de atraso e saiu debaixo de uma fiscalização muito detalhada, tecnologicamente importante, mas sem que houvesse no contrato uma cláusula que premiasse essa supervisão. Ou seja, foi o inconformismo, a revolta que nos moveu, não a mim somente, a sociedade catarinense, e conseguimos chegar a uma obra muito bem feita. O senhor mencionou algumas vezes o contorno viário, que tem mudado a realidade da população e impacta em pelo menos 9 municípios de Santa Catarina. Outra obra que avança também no estado é a duplicação da BR-280, no trecho de Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul. Essa é uma área importante para escoamento de produção, mobilidade da população dessa região. Como que o Senado e o senador Esperidião Amin podem contribuir com o avanço desse projeto? Olha, no orçamento de 2026, aliás, 2025, eu estou preocupado, porque ele foi aprovado no Congresso com quase 400 milhões a menos na dotação total para Santa Catarina do que 2023 e 2024. Então, a 280, a 282, a 470, a 285 lá no sul do estado, a 163, a 158 no oeste, nós vamos ter que fazer uma avaliação muito criteriosa do grau da nossa decepção para reduzir danos. E também nesse caso, nós temos que ter um cronograma, nem que seja para aquela etapa, para poder ajudar o DENIT a executar as obras. Nós temos uma boa gestão no DENIT lá, na minha opinião. Agora, sem recursos, com menos recursos, fica difícil corresponder às expectativas. Isso vale para 280 e para todo o conjunto de obras rodoviárias federais em Santa Catarina. Senador Amin, agora a gente tem uma pergunta lá da ALESC, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos à tela. Olá, para você que está acompanhando o assunto de Estado, eu sou Giovana Alencar, repórter aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Senador Esperidião Amin, o senhor é autor de um projeto de decreto legislativo que suspende a portaria interministerial que restringiu a pesca da tainha em Santa Catarina. Qual é o impacto dessa medida para os pescadores artesanais que praticam a modalidade do arrasto de praia? Olha, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou em 2012 a Lei 15.922, do então deputado estadual e ex-prefeito de Florianópolis, Edson Andrino, que considera a pesca artesanal de tainha, a pesca de praia, de arrasto, patrimônio imaterial do Estado. E foi exatamente essa pesca artesanal que faz parte do nosso folclore, eu até diria, da nossa cultura popular, mais do que da gastronomia até, porque há outras formas de capturar a tainha, que recebeu, foi brindada, entre aspas, com uma distinção só para Santa Catarina, de fixação de um limite, sem base técnica. Por isto, nós temos um pedido de um projeto de decreto legislativo apresentado na Câmara pela deputada Júlia Zanata, projeto de decreto legislativo apresentado por mim no Senado, e uma ação judicial do governo do Estado. Portanto, estamos todos unidos para evitar essa barbaridade. E no dia 25 de agosto, perdão, no dia 25 de março passado, eu participei de uma audiência com o ministro relator da ação judicial, o ministro Gilmar Mendes, na companhia do governador Jorginho Melo, do senador Jorge Seife e do procurador-geral do Estado, doutor Vicari, e o procurador que está cuidando do processo.
demonstrando ao ministro que esta discriminação a Santa Catarina não tem cabimento. O senhor é autor também de outro projeto de decreto legislativo que pretende sustar a demarcação de terras indígenas, pois alguns processos estariam em desacordo com a lei e também nessas áreas haveria famílias com um termo de propriedade dessas terras de mais de 100 anos. Qual que é a importância desse projeto, Olha, senhor? é o mais importante de todos, porque o nosso PDL, número 717, está sob a responsabilidade da relatoria do senador Alessandro Vieira. Ele se baseia em dois elementos fundamentais. Nós temos um processo de negociação iniciado em agosto do ano passado e que ainda hoje está em vigor, sob a liderança do ministro Gilmar Mendes. Olha, vamos tratar de uma conciliação nessa questão de marco temporal e outras controvérsias. Em respeito ao Supremo Tribunal Federal, em outubro do ano passado, nós sustamos a tramitação da PEC, da proposta de emenda à Constituição do marco temporal, em respeito a um esforço de conciliação. Pois bem, o governo federal, que participa da comissão, por exemplo, o senador Jacques Wagner é o representante do governo federal, a senadora Tereza Cristina participa em nome do nosso partido, sociedade representada também, deputados. Então nós sustamos qualquer deliberação. A Presidência da República, no dia 4 de dezembro, assina 2 decretos de homologação de demarcação de terras indígenas, um em Abelardo Luz, outro em Palhoça, Morro dos Cavalos, já citado. Quer dizer, durante a negociação, eu estou vendo isso lá na Ucrânia, na Rússia, no Oriente Médio, durante a negociação eles se brigam. Mas não é o certo isso. Durante uma negociação, nós paramos para conversar. Então eu disse isso à ministra no dia 26 de março. Você pode capturar lá na Comissão de Agricultura, era uma sessão conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, o que eu falei para ela, eu quero consertar. Agora quem está estragando é o governo. Assinar 2 decretos, afrontando o Supremo, criando um fato consumado durante uma negociação, isso é antiético e antipolítico. Segundo, os decretos se baseiam numa lei que regulamenta a demarcação que foi revogada. Ou seja, cabe perfeitamente o projeto de decreto legislativo porque a norma foi desrespeitada. A Lei 1775 de 96, que dizia o seguinte: poderão ser consultadas durante o processo de demarcação de terras indígenas as comunidades atingidas, os municípios e os estados. Poderão ser consultados. Pela lei do marco temporal que está em vigor, deverão ser consultados. É prescritivo. E eles não foram consultados. Portanto, o processo de demarcação, que só foi concluído com a homologação no dia 4 de dezembro deste ano, de 2024, ele transgride uma lei que determina que as comunidades, os municípios, os estados sejam consultados, seguindo uma regra do direito brasileiro. Você não consegue demarcar terreno de marinha sem notificar o ocupante. Quer dizer, é um princípio geral do direito de respeito ao direito de propriedade. E para terminar, no mesmo dia 26 de março, pela manhã, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aliás, homologou o tombamento de Enseada do Brito, que fica no sopé do Morro dos Cavalos, como uma das mais antigas áreas urbanas, freguesias, como se chamava, luso-brasileiras de Santa Catarina. O distrito de Enseada de Brito é o mais antigo do estado de Santa Catarina, mais antigo do que Vila Nova e Piraberaba, que você conhece lá de Joinville. É mais antigo.
é do século XVIII. Então essas pessoas não têm que ser notificadas. Tem que ser notificadas. Se fosse terreno de marinha, a mesma coisa. Foi isso que eu falei para a ministra. Em nome do acordo, da pacificação, vamos nos respeitar, especialmente enquanto se negocia, e seguir a lei que esteja em vigor. Você pode colher isso na Comissão de Agricultura, que foi um debate construtivo, em que eu também prestei contas do que já pude fazer para ajudar a comunidade indígena de Santa Catarina. Portanto, não vamos criar antagonismos e antipatias e discriminações. Vamos trilhar o caminho da negociação, do acordo, da busca do acordo e do respeito à lei. E o senhor viu com otimismo esse debate na comissão com a ministra de Povos Indígenas? Veja bem, nós conversamos também sobre isso com o ministro Gilmar Mendes, que é o tutor desse acordo. Não sei se ele sabia que tinha sido afrontado, não ele pessoalmente por extensão, mas o processo de negociação que ele conduz por 2 decretos presidenciais de 4 de dezembro, 12.289 e 12.290, Abelardo Luz e Montes Cavalos. Senador, agora falando em educação e segurança pública, nas suas redes sociais o senhor declarou que enxerga uma maneira diferente, uma forma diferente de como proteger as crianças nas escolas. Santa Catarina, que teve o episódio trágico da escola de Blumenau, que sofreu um ato terrorista. E o senhor defende que não bastam câmeras de segurança armada, que tem que se trabalhar na educação, no combate ao bullying e uma responsabilidade solidária entre sociedade, famílias, escolas, Estado. Que ações que o senhor poderia apoiar para esse tipo de conscientização no Estado? Primeiro, eu fui o relator da lei do bullying nas escolas. Até consegui trazer para o português. Eu consegui, no projeto, na lei, está escrito intimidação sistemática. Não é, foi a tradução melhor que eu consegui fazer para bullying, que é completa. O bulir, em português, é outra coisa. Bulir é brincar, é debochar. Então, intimidação sistemática. Essa lei, que era de autoria do deputado Ayrton Vieira, do Rio Grande do Sul, do PDT do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, é de 2017. Portanto, já é uma preocupação antiga. E desde 2011, aliás, desde 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas, que eu passei a defender e praticar nas escolas o que se chama uma campanha pela paz. Porque a paz é uma coisa, não guerra é outra. Parar de guerrear é uma coisa, procurar a paz é outra coisa. Eu acho que na escola nós temos que aprender a coexistência entre diferentes, seja a religião, seja o time de futebol, seja o corte do cabelo ou a falta de cabelo. Ou seja, nós somos pessoas que têm diferenças. Nós somos todos da mesma natureza. Então, respeitar a diferença do outro, pacificar, significa educar para a convivência. Isso não pode ser feito só com a criança ou com o adolescente, tem que ser feito com um conjunto maior. Acho que isso não dispensa as medidas cautelares, mas é isso que nos aproxima da paz. Eu defendo isso há muito tempo. Como governador, adotei esse costume, né, de premiar a redação, a atitude que representasse pacificação. E acho que isso é se em 2001 isso era necessário, hoje, neste momento de calcificação da polarização, quer dizer, o antagonismo está ficando cada vez mais rígido, alguma coisa vai quebrar se nós não cuidarmos. E começa pela escola. E a própria segurança pública também tem que compreender isso. E na segurança pública, a criação da Frente Parlamentar da Defesa Cibernética quer dizer, em síntese, o seguinte: há quanto tempo você não ouve falar de assalto a banco,
e explosão de caixa eletrônico. Faz tempo, né? Houve uma queda. E há quanto tempo você passou a ouvir falar em fraude bancária, ataque cibernético a contas? As últimas reportagens falam em 50 bilhões de prejuízos das pessoas que de boa fé foram levadas, e 10 bilhões e 100 milhões dos bancos. Eu tenho mais pena das pessoas do que dos bancos, mas tudo isso faz parte da nossa segurança. Só isso, só combater a violência, sem o cuidado com o que ocorre de maneira surda, sem barulho, nos meios digitais, ou seja, no mundo cibernético, é chover no molhado, ou secar o que já está seco, ou enxugar gelo com pano. Muito obrigado, senador Esperidião Amin, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que fico grato, e quero fazer uma saudação muito carinhosa à nossa gente de Santa Catarina. Fizemos aqui um breve resumo das nossas lutas e temos muita coisa pela frente. O nosso Estado é um bom exemplo para o Brasil e este exemplo tem que ser recompensado com o nosso esforço aqui em Brasília. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. O café é uma commodity internacional que existe duas bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. Mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia.
Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um fenômeno de audiência em todo o mundo. É o que se pode dizer da série britânica Adolescência, que conta o drama de uma família que tem a casa invadida pela polícia em busca do filho de 13 anos, acusado de matar uma colega de escola. A obra chamou a atenção para a falta de comunicação entre pais, alunos e professores e deixa muitas perguntas, muitos porquês sem resposta. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Sofia Egler, uma brasileira que é educadora e trabalha lá na Inglaterra. Seja bem-vinda, Sofia. Obrigada, Paulo. Sofia, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, sua formação como educadora e o que você está fazendo agora aí nesse país distante do nosso, mas que foi o pano de fundo para essa narrativa. Bom, eu comecei em educação aí no Brasil, logo depois que eu terminei a minha licenciatura. Eu tenho uma parte também de artes plásticas e quando eu mudei aqui para a Inglaterra, eu vim fazer um mestrado e acabei ficando e comecei a me inserir nessa área educacional. Alguns problemas burocráticos, por exemplo, de reconhecimento de diploma brasileiro com o diploma daqui, mas eu, na verdade, comecei a trabalhar como o que a gente chama de one-to-one, ou, por exemplo, que você fica com um aluno dentro da sala de aula como o suporte principal dele, né? Então, geralmente, eu trabalhava com alunos que tinham dificuldades educacionais ou dificuldades de comportamento. Então, eu fazia mais essa parte de suporte. No momento agora, eu trabalho como o que eles chamam de HLTA, que é High Level Teaching Assistant, ou seja, eu dou algumas aulas, mas eu trabalho, no meu caso, em escola primária. Então, eu trabalho com as crianças de reception, nursery, até o que a gente chama de Year 6, né? Que são crianças que vão fazer 11 anos e depois é o último ano antes delas entrarem para o que a gente chama aqui de Secondary School, que é mais ou menos essa idade que a série está abordando, já por volta dos 13 anos aí. Eu sei, mas no meio que você frequenta aí, a série tem sido bastante comentada. É claro, existe até, em alguns países, até o ministro da Educação está aconselhando que a série seja reproduzida e as pessoas estudem. O que você tem ouvido a respeito da série? A gente, na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente conversou muito sobre essa série porque a gente já tem que adaptar nosso currículo, por exemplo, dando uma aula de Internet Safety para os nossos alunos, para dar mais, como se diz, ferramentas para eles e avisar para eles os problemas que o meio digital pode fornecer, principalmente quando eles são crianças que também às vezes não sabem ter um julgamento mais claro dos perigos e das consequências possíveis com essa digitalização, né, toda que a gente tem, que eles têm acesso. E a gente fala também de acesso, por exemplo, o que são jogos apropriados, o que são lugares apropriados para eles entrarem, porque tudo tem uma coisa de idade, mas tem muitos pais que deixam os seus filhos entrarem e usarem jogos e, por exemplo, aplicativos que não são para a idade adequada deles, né? Então tem uma conversa aí que a gente tem que ter entre escola, entre os pais, entre os professores, no que é adequado ou não e o que é benefício, o que seria um benefício para eles usarem a internet ou não, né? E essa coisa do cyberbullying é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque é muito difícil ter um controle sobre isso, porque as crianças escondem, muitos deles já têm os seus próprios dispositivos, então
Tem pais que são muito ligados nisso e tem outros pais que não, infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta que é uma resposta sua pessoal. O brasileiro é considerado o segundo povo, a segunda população que mais fica ligada na internet. Aí eu estou falando de adultos, inclusive, né? O brasileiro passa 9 horas e 32 minutos por semana ligados na internet. Só somos superados pela África do Sul, que eu nem peguei qual dado aqui. Mas você julga que os adultos, eles aí na Inglaterra, eles também deixam muito, são de certa forma tolerantes com as crianças menores com as quais você trabalha, usem os celulares? Tipo assim, vai para um restaurante e liga o celular para entreter a criança. É o que a gente vê o tempo todo. É uma das discussões que a gente tem também com as crianças, quando a gente pergunta, né, o que vocês fazem depois da escola, quando chegam em casa? E muitos deles falam que vão no computador, falam que vão nos jogos, falam que ficam jogando videogame. Então, a gente percebe muito essa cultura mesmo da digitalização, de ter várias horas online. Eu fiz uma aula outro dia também que era sobre como que você se prepara para ir para a cama para descansar, né? Então, qual que é a sua rotina de antes de dormir? E a maioria dos alunos, né, antes, assim, janta, toma banho, escova dente e fica no tablet, ou fica no jogo, ou fica numa coisa assim. Então, essa cultura também de ler antes de noite está diminuindo bastante. E aí uma das discussões que a gente tem é essa coisa, né, de você estar tentando dormir, botar seu filho para dormir, mas você deixa ele usar o dispositivo, que na verdade tem essa coisa da luz artificial, que já foi comprovado que engana o seu cérebro a pensar que é dia, né? Então, na verdade, não tem essa coisa da criança acalmar e pegar num sono, né? Ela fica sempre bombardeada de informação e é tudo muito rápido. Então, quando a gente dá aula também, a gente sempre fala, nossa, a gente tem que, às vezes, competir com a rapidez das coisas que eles assistem, das coisas que eles ficam entretidos, né, na internet. Tudo tem que ser muito mais rápido. E a gente não... É difícil a gente competir com isso como professor, né? Parece que você tem que ser um apresentador o tempo todo, mais do que originalmente, eu diria. Agora, essa iniciativa das escolas e promoverem encontros de professores e, enfim, do pessoal do corpo docente para encontrar uma saída, uma alternativa para prevenir que as crianças menores, sobretudo, tenham acesso a conteúdos indevidos, você diria que isso é uma reação do poder público, uma reação do governo, do Ministério da Educação, por exemplo? Eu acho que sim, porque... Como eu estava dizendo, eles já pediram para a gente incluir essas aulas, por exemplo, de quais são os perigos da internet. Então, eles já reconheceram que isso é um problema. A gente faz treinamento, por exemplo, para reconhecer trejeitos de crianças ou de adolescentes de possíveis... como se dizem, aspectos de cyberbullying. Também tem essas coisas de deles serem, eu me perdi a palavra, recrutados, né? Porque tem muita coisa também social e política de serem recrutados para, não sei, bombardeio. Tem muita coisa assim também, da gente tomar cuidado com isso, da gente ficar prestando atenção, se tem mudança de comportamento, se tem aluno que está falando... de assuntos, assim, tipo, da linha terrorista também. Então, a gente tem que fazer treinamentos em relação a isso para ficar em alerta, né? Bom, porque é muito complicado. Porque são geralmente as crianças escondem isso, né? Os adolescentes escondem isso.
Sim, é isso aí, é verdade. A criança, agora é natural que a criança, a partir de uma determinada idade, ela comece também a mentir, a tentar enganar. E você mesma mencionou isso anteriormente. E como é que você faz quando você detecta que a criança está mentindo ou que teve acesso a algum conteúdo indevido? São vários passos que a gente tem que seguir, né? Então, geralmente, o primeiro passo seria tentar abordar a criança e falar, olha, eu estou percebendo, geralmente a gente usa muito essa frase, I've noticed, estou percebendo que você está tendo uma mudança de comportamento, estou percebendo que você tem relatado mais sobre esse, por exemplo, tema, né? Às vezes é uma coisa sexual também, às vezes eles têm uma noção, começam a soltar comentários inapropriados, principalmente para a idade deles. Então a gente começa a pegar nessas pequenas falas, nessas pequenas atitudes, na brincadeira entre eles, porque às vezes eles não percebem que a gente está prestando atenção na fala deles, entre eles, né? Então, a gente depois tenta abordar a criança, dando também a entender que aquele é um espaço seguro, que é um espaço que, né, se eles estão tendo algum problema, se eles estão, por exemplo, no caso do cyberbullying, se eles estão sofrendo cyberbullying, de abrir para a gente conversar, para a gente poder tentar achar uma solução para isso. E a gente tem que também falar que, olha, se você falar que tem alguma coisa errada, a minha obrigação é depois ir conversar com alguns dos meus superiores, porque eu não posso prometer para essa criança que eu vou guardar um segredo. É muito importante que eles saibam disso, que a nossa função como professor é manter todo mundo, né, seguro, no espaço seguro. Então, eles têm que entender que a gente está lá para ajudar, mas que se tiver uma coisa que é preocupante, a gente tem que agir. Ô, Sofia, como é que funciona, aqui no Brasil, por exemplo, os pais às vezes não têm, assim, não gostam de receber um chamado da escola para que seus filhos, para que eles sejam chamados a atenção por alguma coisa que não está indo bem, né? Como é que funciona isso? Às vezes até resulta em agressão aos professores, uma negativa mais forte. Isso acontece aí também? Sim, acontece. Não diria o tempo todo, mas eu já trabalhei em vários locais que os pais podem ser agressivos. Tem muitos pais que são, né, acho que eles entendem que o fato da criança estar tendo algum problema seja diretamente uma culpa deles. E, na verdade, o nosso projeto como escola é trabalhar junto com os pais. É mais eficiente se a gente tiver essa troca de mútua entre os pais e os professores, para a gente, na verdade, o foco é ajudar as crianças, é que eles estejam desenvolvendo bem academicamente, bem socialmente. Então, quando você tem pais que estão on board, né, de ter essa conversa com você, de buscar soluções com a escola, os resultados são mais positivos. Mas tem áreas que eu trabalhei que a gente tentava conversar com pais e marcar reuniões e você era recebido com xingamento, com um vocabulário, né, super inadequado, indecente, principalmente numa área de escola. Aí você começa a perceber, nossa, se esse é o vocabulário que eles estão usando com a gente, imagina o vocabulário que eles estão usando em casa. Então, depende da família, depende das áreas. Então, eu diria que é assim no mundo todo, né? A família é muito importante e essa parte de ter esse trabalho mútuo com a escola é essencial, porque sem isso, na verdade, é nadar contra a corrente, né? Até que ponto a escola, a direção da escola e as autoridades da educação podem defender o professor em situações de conflito? Até que ponto vocês são, entre aspas, bancados por quem está acima de vocês na escala do meio docente? A gente tem que sempre, né, tratar os pais com politicamente corretos, né? Nossa função é essa. Então, obviamente, se
se eu sofro algum momento de agressão, as primeiras pessoas que eu vou ter que conversar vai ser o meu diretor, a minha diretora, ou vice. Então, geralmente, depois, se isso acontece, eles vão entrar em contato com os pais. E é também sempre uma coisa de escala, né? Por exemplo, a gente tem um sistema de observação das crianças, que a gente escreve tudo nesse sistema seguro, que registra, por exemplo, vários casos. A gente tem que registrar dependendo do que a gente está observando. Então, pode ser, essa criança chegou na escola e está sem almoço, está sem lanche, não tomou café, não está de banho tomado, as roupas estão sujas, a roupa não cabe, até está falando muito palavrão, ou está sendo agressivo, ou está tendo dificuldade. A gente tem que registrar tudo isso. E isso faz com que a gente tenha um banco de observação de vários professores, né? Geralmente não é só um que tem acesso a isso, então a escola inteira tem acesso a isso. E isso depois vai sendo passado para os nossos SENCOs, que são o pessoal que vai olhando esses dados, e dependendo da quantidade e da seriedade, aí isso depois sobe para uma outra escala de concern. E aí, dependendo, se o caso for muito sério, as crianças podem ser retiradas dos pais, mas isso é um processo muito longo, muito complexo. Então, não é assim fácil e rápido. Isso já seria o outro extremo da coisa, né? Mas aqui no Brasil... Isso já é um extremo enorme, Aqui no Brasil, os professores, principalmente do ensino fundamental, eles se queixam bastante de que a educação no sentido de formação da pessoa, formação do cidadão, comportamento, hábitos, isso está sendo muito deixado assim para os professores da escola fazerem. Acontece isso aí também? Com certeza. A gente conversa várias vezes... que a gente sente que a gente agora não é só educador de assim, vamos ensinar a matemática, o inglês, as ciências. A gente agora tem que ensinar tudo. A gente tem que ensinar o comportamento, a gente tem que ensinar o que é adequado, a gente tem que ensinar formas de conversar, de falar. A gente também tem um trabalho muito forte com esse desenvolvimento social das crianças também, porque às vezes eles não têm isso em casa, que nem o que a gente estava conversando antes. Os pais também são super viciados nessa coisa da internet, então às vezes eles não têm essas interações em casa também, porque os pais estão no celular ou no tablet, os meninos estão no tablet, está todo mundo, né, meio que no tablet todo, ou assistindo TV. Eles chamam babá eletrônica, porque às vezes é mais fácil, né? Você deixar a criança ligada naquilo e os pais têm tempo de fazer as outras coisas. Não estou dizendo que seja uma coisa ruim de deixar que a criança use, mas é aquela coisa, tudo tem que ser um balance, né? De quantas horas a criança vai poder usar isso. Vai brincar lá fora, vai fazer outra coisa. Né? Tem que oferecer também às crianças essa oportunidade de ser criativa, olha, você tem os seus brinquedos, você tem seus lápis de colorir, você tem patins, você tem bicicleta, né? Essa coisa tipo, tô bored. Os adultos às vezes se sentem como se eles, que nem eu estava dizendo antes, você tem que entreter a criança o tempo todo. Senão fica entediado, não tá deixando né? esse espaço para eles terem essa criatividade. Eles não estão saindo muito, brincando do lado de fora. Você não vê muita criança do lado de fora brincando, que nem quando eu era criança, a gente chegava da escola, fazia o dever de casa e a gente, o mais rápido possível, estava lá fora brincando. Bom, às vezes o clima não deixa que isso aconteça aí, porque às vezes o inverno é bastante frio. Mas, Sofia, aqui no Brasil... A gente brincava no inverno. Eu esqueci que você estudou também quando era criança aí na Inglaterra, né? Enfim, mas aqui no Brasil, uma lei recente proíbe o uso do celular dentro das escolas.
Não sei se o critério para isso não é recolher ou então fica num canto e depois volta a usar. E isso resultou num fenômeno que é o recreio voltar a ficar barulhento, que antes cada um dos alunos ia pegar seu celular, né? Mas isso é um comentário. Como é que funciona essa restrição do uso dos celulares aonde você ensina? Na escola primária, eles não podem levar celular. Na verdade, a gente até sugere para os pais que eles não tenham os seus próprios celulares, né? Devido à idade deles. Muitos deles têm tablets em casa, mas o que começa a acontecer é nos 2 últimos anos de escola, alguns deles começam a já ter celular, porque já é uma idade que, dependendo da distância deles da casa até a escola, os pais podem dar autorização deles caminharem para casa. Então, por alguma razão de segurança, os pais dessas crianças mais velhas deixam que elas tenham um celular. Mas a gente na escola, por exemplo, proíbe o uso de celular, ponto final. Então, eles trazem, os mais velhos trouxerem, a gente fica com eles na secretaria da escola e no final do dia eles pegam. Já na secondary school, eu acho que eles podem usar o celular, mas se são pegos usando dentro de sala de aula, o celular é confiscado. Bom, Sofia, como é que funciona em termos aí? Eu vou falar um pouco também de uma faixa etária acima da qual você trabalha, das pessoas que você trabalha hoje, né? Você também já deve ter trabalhado com adolescentes aí. Como é que funciona o sistema disciplinar aí numa faixa desses adolescentes mais com tendências a serem mais perguntadores, mais ativos e tal, nessa faixa dos 13 anos, que é exatamente do personagem lá da série. Como é que é essa questão disciplinar aí? Falando de uma experiência que eu tive numa área que era um pouco mais complicada, a gente tinha muito problema de comportamento dentro de sala de aula. Então, a gente tinha um sistema, você tem um sistema de relembrar eles, né? Então, você dá a primeira advertência, a segunda, e se chega na terceira, a gente tinha um sistema no nosso laptop pessoal que você escrevia. Então, por exemplo, preciso de suporte na sala 347. E aí vinham, geralmente, 2, eu chamava eles de seguranças, né? Mas são pessoas que retiravam esse aluno da sala de aula e esses alunos depois passavam o resto dessa aula, dependendo do tipo de comportamento, o resto do dia, isolados, né? Tipo, num quarto que alguém tomava conta e eles ficavam isolados lá. Dependendo também, você podia dar detenção. Então, esses meninos ficavam depois da escola em detenção, né? Geralmente com alguma atividade para fazer. Recado era mandado para os pais, então tudo tinha que ser comunicado. Depois da escola, então você tinha que ligar e falar: olha, seu filho vai ter que ficar na escola mais tempo, né, por causa desses problemas. E aí eles ficavam na escola mais ou menos uma meia hora e com alguma atividade extra para fazer, né, se fosse uma coisa violenta, tinha que ser abordado com o diretor. E aí também são escalas, você pode, dependendo do acontecimento, suspenso, aí depende de quantos dias, ou até excluído. Mas isso com graves consequências para o educador que entre aspas, detenção é uma palavra muito forte, vamos traduzir aqui, que ficou retido em algum lugar que não foi a sala de aula, mas ele não poderia circular na escola, não é isso? Isso, mas também tem o ficar depois da escola também em uma sala fazendo atividades extras. É o antigo tá de castigo, né? É isso, mais ou menos. Ô, Sofia, nas conversas com seus colegas educadores, eles acham que é verossímil o que se passa na escola durante essa série? É um ambiente bastante conturbado, onde os professores são no limite da paciência.
É verossímil isso? Muitas situações, sim. Tem muitos de nós profissionais que já passaram ou estão passando por situações dessas, né? Então, tem alguns colegas que trabalham com crianças com problemas de comportamento e que sofrem de abuso verbal, sofrem de abuso físico. Então, tem alguns que já até saíram dessa coisa do ambiente escolar, desistiram. Ô, Sofia... Então, depende do caso, mas depende da criança, depende da família, mas é uma ocorrência que eu diria normal. Sofia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, eu agradeço bastante, parabéns pelo seu trabalho, sorte dos seus alunos que tem uma artista aí para entretê-los, né? Obrigado. Eu gosto de fazer o que eu faço, mas às vezes a gente tem que tomar take a deep breath, porque as horas são longas e às vezes a gente fica muito preocupado com as possibilidades, né, de futuro, assim, em relação ao que as crianças estão entretidas e envolvidas hoje em dia. Então, nosso trabalho é meio que ajudar a desviar desses casos o máximo que a gente pode. Muito obrigado mais uma vez. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O café é uma commodity internacional que existe duas bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. É mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O
O Mato Grosso, por exemplo, que é o meu estado, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Seja bem-vindo, senador Wellington Fagundes. Muito obrigada pela presença. Senador, hoje o tema da nossa conversa vai ser a moratória da soja. E eu queria abrir perguntando para o senhor assim, qual é a história da moratória da soja no Mato Grosso? Bom, a moratória da soja é um acordo que começou com as empresas privadas, as ONGs internacionais, para que pudesse, segundo eles, melhorar a imagem do Brasil. Isso começou em 2006, aí 2008, e começou então a exigir com que então todos os produtores tivessem que obedecer o desmatamento zero na Amazônia. Sendo que a Amazônia, só 20% pode ser desmatada. E nós temos também um Código Florestal brasileiro, que é uma das leis mais rígidas do país. Que veio depois, né, da moratória da soja. Que veio depois, mas essa moratória, então, ela criou-se com esse sentido. Era necessário, naquele momento, nós entendemos, inclusive, que era importante, porque o Brasil precisava dar o primeiro passo para mostrar para a comunidade internacional que nós fazemos o dever de casa, que nós temos toda a responsabilidade de cuidar da Amazônia, mas nós também temos que fazer aquilo que o mundo pede. Todo local que você vai, qualquer lugar do mundo hoje, a palavra de ordem é segurança alimentar. E claro, nós produzimos para a cesta básica do brasileiro e ainda ajudamos o mundo, claro, com a nossa exportação das commodities agrícolas, mas principalmente, eu diria que nós fazemos uma produção humanitária, porque no Brasil nós produzimos com responsabilidade, talvez uma das maiores do mundo. E por isso nós entendemos que a moratória da soja é um assunto que foi importante, mas que agora o Brasil já fez o dever de casa. Foi quando nós discutimos aqui no Congresso Nacional uma lei, volto a repetir, das mais rígidas, que é o Código Florestal. E o Código Florestal, ele inclusive foi relatado por um parlamentar tradicional de esquerda, né, que tinha aqui todo o Rabelo um grande conceito. Inclusive, quando se discutiu na época que o Rabelo, o Aldo, seria o relator dessa matéria, então é porque ia fazer um absurdo com o Brasil. E olha, houve o bom senso do próprio relator, né, com seu conhecimento, até por ter toda a experiência aqui de transitar na casa, a sua experiência de também ter sido presidente, acima de tudo com o diálogo com toda a sociedade brasileira, chegamos ao entendimento de fazer uma lei que todo brasileiro respeita hoje, principalmente o produtor, e que o mundo tem que reconhecer que é uma legislação extremamente correta para o mundo que vivemos hoje. O Código Florestal ele estabelece um limite de desmatamento para as propriedades dependendo do bioma, né? Na Amazônia, 20% de uma propriedade pode ser desmatada e isso vai mudando de acordo com o bioma. No caso da Amazônia, pois é. O Código Florestal ele é muito amplo, né? É um código que defende, acima de tudo, a convivência harmônica do homem com o meio ambiente. E aí, claro, ele tem um foco na preservação, mas também na conservação. Porque, claro, toda essa riqueza que Deus nos deu, ela também tem que servir para poder ajudar o povo brasileiro e, como eu disse, ajudar o mundo. E ela coloca regras, né? Principalmente nessa questão do desmate. Né? E no caso da Amazônia, só 20% da Amazônia pode ser desmatada. Mas voltando para a moratória da soja, porque ela foi feita, as empresas se reuniram em 2006, fizeram um acordo que a partir de 2008 elas não comprariam mais soja de áreas desmatadas. A ideia era defender um desmatamento zero para a produção de soja no Brasil. A produção de soja aumentou bastante, mas o desmatamento para produzir soja não foi proporcional. O aumento
não foi proporcional ao aumento da produção. Vários especialistas consideram que, do ponto de vista ambiental e da produtividade de soja no país, a moratória da soja é uma medida bem sucedida. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, primeiro eu quero aqui dizer para a população brasileira que eu sou do Mato Grosso, sou médico veterinário, e o Mato Grosso nós temos lá a Amazônia, Mato Grossense, nós estamos também no Centro-Oeste e temos ainda o nosso Pantanal. Ou seja, é um estado com toda a sua biodiversidade extremamente forte. Em relação à moratória, como eu disse, ela realmente foi importante naquele momento que nós não tínhamos, inclusive, uma legislação. Então, nós precisávamos mostrar para o mundo. E o combinado era que ela iria valer por 2 anos só, Por 2 né? anos, e depois mais 2, depois e hoje é ad eterno. Sendo que nós temos um código florestal extremamente rígido. Eu tive na Europa o ano passado com a AproSoja. Eu quero aqui, inclusive, aproveitar para parabenizar o Lucas Weber, que é o presidente da AproSoja estadual, mas a AproSoja nacional também, que faz um trabalho extremamente importante para valorizar o nosso produtor. E lá, quando nós tivemos, o nosso argumento foi exatamente: olha, nós estamos aqui de acordo com a lei brasileira, de acordo com aquilo que prevê o nosso Código Florestal. Sabe o que eles disseram? Mas não nos interessa a lei brasileira. Olha, aí é questão de soberania também, né? Então, é por isso que nós estamos discutindo e apoiando aqui para que o nosso Código Florestal seja, digamos, aquilo que para provar também para a população internacional que é algo que precisa ser respeitado. Nós temos que ter uma soberania nacional. E aí é onde nós discutimos aqui, numa audiência pública, porque o Mato Grosso, nós fizemos lá, através do deputado Catânio, um deputado estadual, fez um projeto de lei prevendo o seguinte: que aqueles que quiserem investir no Mato Grosso com incentivos fiscais que respeitem a legislação brasileira, que é o Código Florestal. Portanto, o Estado de Mato Grosso não dará mais incentivo fiscal àqueles que querem além do Código Florestal. E essa lei foi discutida, inclusive inicialmente ela foi judicializada, veio para o Supremo Tribunal Federal, coube ao ministro Dino ser o relator. Ele então suspendeu a vigência da lei. Nós discutimos com o ministro, aqui veio toda a Assembleia Legislativa, o presidente Max Russo, a deputada Janaína Riva, e fruto disso nós fizemos uma audiência aqui na Comissão de Agricultura, com a Biov, com todas as entidades, inclusive... Que são os produtores de óleo vegetal, né? Para mim, a indústria, né? Para minha surpresa, ONGs respeitadíssimas como a WWF não se fez presente. Então, eu acho que era o momento para discutir, para colocar posições, para que a gente busque aprimorar tudo aquilo que é bom, para que a gente tenha um ambiente saudável, um meio ambiente saudável no Brasil. Mas, de qualquer forma, o importante é que o ministro Flávio Dino já decidiu, então, pela constitucionalidade da nossa lei. Então, a partir de agora, janeiro deste ano, do ano que vem, o Mato Grosso quer novos investimentos, quer continuar produzindo, mas também quer que a gente tenha soberania. Ou seja, que nós temos um Código Florestal que tem que ser respeitado. Quem quiser incentivo fiscal no Mato Grosso, terá que respeitar o Código Florestal brasileiro. Que, aliás, no Mato Grosso, principalmente, a gente fala o seguinte: nós não precisamos derrubar um pé de árvore para triplicar a nossa produção. Agora, o proprietário que tem o tamanho da propriedade, seja pequena, média ou grande, e que a lei o permite desmatar, seja 20% ou seja de acordo com a situação, a lei brasileira permite, ele não pode estar considerado fora da lei, ele não pode ser considerado um criminoso. É só isso. Então é uma coisa muito simples. Mas em que medida a moratória considera esse produtor um criminoso? Não compra o produto, quer impor barreiras, inclusive não só, por exemplo, produtor que ele tem uma fazenda e ele tem uma outra propriedade, digamos, na cidade que ele quer construir um armazém. De repente, ele é
impedido de toda a sua produção, porque a licença ambiental brasileira foi feita e eles não concordam com a licença ambiental. Então, aí é tirar a soberania nacional. E empresas, até brasileiras, concordam e querem se submeter a essa situação. Então, por isso que Mato Grosso tomou essa iniciativa, e eu parabenizo mais uma vez a Assembleia Legislativa, a iniciativa do deputado Catani, mas aprovado pela grande maioria da Assembleia Legislativa, e aí também a FAMATO, todos os organismos estão apoiando. Não aqueles que dominam as grandes propriedades, porque no Mato Grosso também tem às vezes um proprietário só que planta 300 mil hectares. Só que essas pessoas não representam nem 0,1% do número de produtores. A maioria dos produtores são pequenos, de 300 hectares, 500 hectares, 1.000 hectares. No Mato Grosso, quem planta 1.000 hectares, ele é considerado pequeno perante um que planta 300 mil hectares. Agora, quem planta 300 mil hectares, ele tem uma capacidade de negociação junto a essas três totalmente diferente de um pequeno, de um médio produtor. Então, é por isso que essa discussão no estado de Mato Grosso ela é muito forte. Como que o estado de Mato Grosso vai dar incentivo fiscal, que é o dinheiro da população mato-grossense, do pobre que compra a cesta básica, para subsidiar interesses internacionais? Não dá. Senador, mais uma dúvida. Quando o senhor foi à Europa e conversou com representantes do mercado, como o europeu, o senhor ouviu que eles não estavam interessados no Código Florestal brasileiro, e sim em desmatamento zero. Dá para abrir mão desse mercado? Aumentar o desmatamento, mesmo que ele esteja legalizado, mesmo que ele esteja respeitando o Código Florestal, e abrir mão desse mercado? Não. Nós precisamos exatamente mostrar para o mundo que nós temos uma legislação forte. E aí a questão de soberania, como eu disse, e aí é um trabalho que todos nós brasileiros temos que fazer. A lei mato-grossense é só um objetivo. Você quer incentivo fiscal? Você terá incentivo fiscal, mas respeite a nossa lei. Agora, mais do que nunca, o Brasil precisa sim, essa pergunta sua é extremamente importante. Nós precisamos, os nossos produtores, por isso o Mato Grosso tem um bom exemplo, nós criamos os fundos de produção, ou seja, isso foi na época do Dante Oliveira, fundo da soja, fundo do boi, fundo do algodão. O que representa isso? Os produtores têm um incentivo. Parte desse incentivo vai para o fundo de promoção daquele produto, daquela produção, da pesquisa, da divulgação, exatamente para fazer essa demonstração para o mundo de que forma nós produzimos e que nós estamos ambientalmente corretos. Então, esse é o papel que todo o Brasil precisa. Mato Grosso é vanguardista. Então, quando se criou a AproSoja, inclusive aqui a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura mais organizada que tem aqui no Congresso Nacional, grande parte desse trabalho se deu através dos fundos mato-grossenses, que subsidiaram a estruturação da cadeia produtiva brasileira. Então, esse programa aqui é para o Brasil e para o mundo. Então, é importante que todos os brasileiros estejam no campo ou na cidade e tenham essa compreensão. Nós não queremos fazer nada fora da lei. Não se deve fazer nada fora da lei. Por isso, o Brasil criou, o Código Florestal, que é uma lei extremamente rígida. Agora, lá fora, principalmente o mercado europeu, países como a França, que exportam para o Brasil perfume caríssimo, bolsas de grife, e que não são compradores praticamente inexpressivos que compram do Brasil. E eles querem destruir a imagem do Brasil. O Mato Grosso, por exemplo, que é o meu estado, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. E 80% da produção nacional de algodão. Nós somos um grande produtor de milho e até 5 anos atrás praticamente nós não tínhamos o que fazer com milho.
tínhamos que exportar o milho para o Nordeste, o frete era 3 vezes mais do que o produto. Agora chegou a indústria do etanol. Então, o Mato Grosso hoje é um grande produtor de etanol e, com isso, já produz o coproduto, que é o DGV, que é alimento também que transforma em proteína animal. O boi, o frango, o suíno e assim por diante. Ou seja, tudo isso se faz com o quê? Com pesquisa e tecnologia. Então, ao invés do mercado internacional, às vezes, impor regra aqui, precisava trazer tecnologia, trazer conhecimento para que a gente possa aumentar a nossa produtividade, inclusive em menos áreas. Senador, o grupo que criou a moratória da soja, eles têm um sistema de monitoramento, né, do resultado, Sim, por consideram satélite, que é uma medida muito bem sucedida, e os dados deles falam que apenas 3,4% da soja cultivada na safra 2022-2023 estaria em desacordo com a moratória. A minha questão é, qual é o impacto real que o senhor acredita que a moratória tem para os produtores de soja do Mato Grosso? O impacto é criar uma imagem negativa do Brasil lá fora. Esses dados são corretos. Mas eles lá, alguns países, como eu disse, a França, quer dizer que o Brasil está desmatando tudo a Amazônia. E não é verdade. Então essa moratória da soja, ela veio num momento importante, né, que o Brasil fez o dever de casa. Nós fizemos o dever de casa, mas mesmo assim eles insistem em criar essa discussão para dizer que o Brasil é um país que está desmatando, é um país que está agredindo o meio ambiente. Claro que nós temos problema. Esses problemas serão solucionados como? Comprando e valorizando os nossos produtos e não denegrindo a imagem do Brasil. Então, esse é a queda de braço. Em outras palavras, o que é? É jogo comercial que querem impor ao Brasil. Não tem outra conversa. Esse risco que Mato Grosso assume para a sua produção de soja, na medida em que vai permitir o aumento do desmatamento, vale a pena? Não. O senhor não acredita que existe risco? Não, muito pelo contrário. O que a lei mato-grossense prevê é apenas o seguinte: quem quer incentivo fiscal no Mato Grosso, que respeite o Código Florestal. E o Código Florestal é nacional, não é uma lei mato-grossense. Muito pelo contrário, é uma lei do Brasil inteiro que vale, inclusive, para todos os nossos biomas, para a Mata Atlântica, para a Amazônia, para o Cerrado. Então, essa lei é uma lei que foi discutida há muitos anos aqui no Congresso Nacional. Uma lei, assim, eu diria que é uma lei perfeita. Dizem que não existe perfeição, né? Mas, olha, é uma lei moderna, que eu tenho certeza que nenhum país do mundo tem condições de produzir algo melhor que o Brasil, em termos de legislação. E é isso que nós seguimos e que queremos. Inclusive, no caso do Mato Grosso, como eu disse, que nós estamos tanto na Amazônia como no Centro-Oeste, com o Pantanal. Nós queremos seguir o governo, a Assembleia Legislativa e todos nós, os parlamentares, defendemos que o Código Florestal Brasileiro seja lei e seja uma lei rígida por todos seguida. Então, essa, a única divergência é que nós queremos atrair capitais que queiram vir investir no Mato Grosso. Você quer incentivo? Então, simplesmente vamos seguir as regras do nosso Código Florestal. Ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Não me venham inventar, você lá de fora, França ou qualquer outro país, impor que o Brasil seja mais do que uma lei soberana nacional e aprovada, inclusive, pelo mercado internacional. Agora, eles querem mais do que isso, mas não dá. Senador, e a adaptação do produtor, que é o produtor brasileiro foi muito criativo e muito competente em se adaptar a regras ambientais? Olha, a discussão é muito clara. Não estamos discutindo nada diferente daqui para frente. Nós só queremos que aquilo que o produtor fez de forma legal, pela legislação brasileira,
também seja respeitado por todos os países do mundo. É esse a moral da história. Esse é um trabalho para a diplomacia brasileira, senador? É um trabalho para todos nós, congressistas, para todo produtor e principalmente para a diplomacia brasileira. Como estou aqui no Congresso há 33 anos, eu me lembro que logo no início a gente visitava algumas embaixadas e parece-me que a embaixada era muito mais um trabalho social. E eu quero parabenizar a nossa diplomacia, o Ministério das Relações Exteriores, que evoluiu muito, principalmente valorizando essa relação comercial com os países. Porque o mundo hoje é competitivo, o mundo é globalizado. Então, quem tiver mais competência, com certeza, sempre estará à frente. E nós temos que competir num mundo em que quem quer comprar mais barato e quer exigir sempre mais. Então, esse aspecto é que também nós temos ter o direito e o dever de nos impor para mostrar que, olha, nós estamos fazendo o correto, então vocês nos respeitem. É só isso. E a questão da sustentabilidade ambiental? Sustentabilidade ambiental. Olha, eu sou médico veterinário, eu sou uma das pessoas que mais defende a sustentabilidade ambiental. Eu sei como é criar um animal e sei como é produzir alimentos. Então, não existe vida sem um meio ambiente saudável. Então, eu defendo a sustentabilidade ambiental. Eu defendo o meio ambiente saudável. Eu defendo com que todos nós cuidemos das futuras gerações. O aquecimento global hoje não é mais uma falácia. Ele é assim, comprovado cientificamente. Agora, para isso é que o mundo rico precisa entender que ninguém vive isolado, que a ciência e a tecnologia têm que ser a bem da sociedade mundial. Infelizmente, a gente ainda depara com guerras, com disputa de territórios e, felizmente, o Brasil, além de ser um grande produtor de alimentos, nós também somos um país que não produzimos guerra, um país integrado, um país que pregamos a paz. Então, portanto, eu entendo que o Brasil é um exemplo e que nós, brasileiros, temos que valorizar muito isso. A partir da audiência pública que o Senado fez sobre a moratória da soja, qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória, um outro instrumento, o quê? Olha, o Brasil já atendeu, ao nosso ver, às necessidades das exigências internacionais. A moratória da soja, ela já cumpriu o seu papel. E acho que o Brasil só tem que mostrar que nós temos uma legislação eficiente. E pronto. Agora, cuidar da nossa imagem, né? Para que todos que são brasileiros, que consomem na cidade e não conhecem a realidade do campo, que queiram conhecer. E aqueles que vão viajar lá fora, defendam o Brasil. Saiba que o Brasil é um país hoje que tem uma das produções mais tecnificadas, sustentada em tecnologia, sustentada em respeitar o meio ambiente, inigualável com a maioria dos países do mundo. Então, por isso é que é importante esse programa aqui, para conscientizar a população brasileira que o Código Florestal Brasileiro é uma lei exemplar. Senador, muito obrigada pela entrevista.
café é uma commodity internacional que existe duas bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. É mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Declaro aberta a sessão solene. Não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Quem trabalha em escala 6x1 não tem vida. Você não vê seus filhos crescer, seus filhos são criados por outras pessoas. Não há impedimentos para um funcionário e um empregador chegarem a um número de dias. Se não tivesse o Estado hoje, a gente estava na escravidão até hoje. A luta pela redução de jornada sem redução salarial é uma bandeira histórica da classe trabalhadora. Qualquer debate sobre isso não paga. É sempre importante um debate sobre... Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados através de negociações com seus senhores, do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos, porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, alforriavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Cidadania e na entrevista de hoje nós vamos falar sobre os direitos das crianças autistas, especialmente sob o ponto de vista de um problema que tem sido grave em nosso país. Aumenta a cada dia o número de pais que abandonam seus filhos ou filhas com autismo logo após o diagnóstico. Para falar sobre os direitos das crianças com autismo, nós recebemos agora a advogada especializada em direitos dos autistas, Márcia Bezerra. Márcia, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, e é um momento importante para lembrarmos que o autismo não é uma doença, é uma condição do neurodesenvolvimento. As pessoas autistas têm os mesmos direitos fundamentais de qualquer cidadão e precisam que esses direitos sejam respeitados e, principalmente, implementados na prática, né? Exatamente. Pode falar. Nós temos um marco legal muito importante, que é a Lei Berenice Viana, que reconhece toda pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, né? Que é muito importante. Mas, na prática, nós ainda enfrentamos muitos obstáculos, né? Famílias que, apesar de terem direito a uma jornada de terapias, elas enfrentam dificuldade no serviço público, falta de vagas nas escolas, enfim, enfrentamos ainda muita falta de fiscalização e falta de políticas públicas voltadas para essa população, né? A gente vai trazer essas informações aqui, você já trouxe um primeiro panorama da situação e você tem um lugar de fala especial nessa nossa conversa, porque além da especialização que você tem no estudo dos direitos dos autistas, especialmente das crianças com autismo, você é mãe de uma criança neurodivergente, de uma criança que tem autismo. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa sua experiência como mãe, né, de uma criança autista e dentro desse contexto que nós vamos trazer aqui, dos direitos dessas crianças, especialmente no que diz respeito ao abandono paterno, que infelizmente está acontecendo em grandes números em nosso país. A minha filha atualmente ela tem 27 anos, ela é uma autista nível 2 de suporte, é uma criança que foi abandonada pelo pai, eu sou mãe solo, então eu falo com muita propriedade desse lugar, que é um lugar da maioria das famílias, as famílias brasileiras, em sua maioria, elas são formadas por mulheres que assumem essas crianças, seja no cuidado, seja na parte financeira, praticamente sozinhas, né? Esse é um assunto muito difícil, é um assunto silenciado, que é o abandono paterno após o diagnóstico do autismo, mas que é preciso falar, né? Nós precisamos trazer isso à tona, porque é uma carga muito pesada para as mães ter que dar conta de toda uma questão de tratamento, a questão da criação em si, o sustento, e isso agrava muito, traz uma sobrecarga física, emocional e mental para essas mães. Eu enfrentei muito essa sobrecarga, e até por conta disso eu me tornei advogada. Eu fiz uma transição de carreira por conta das dificuldades que eu enfrentei com a minha filha. Como ela tem 27 anos, para você ter uma ideia, Marcelo, o nosso principal marco, né, na questão dos autistas é a Lei Berenice Viana, né, que é de 2012 a lei, 22. Não é? 2022? 2012. 2012, então, exato. Na altura, eu lembro, a minha filha tinha 14 anos já. Ela já era uma mocinha. Então, até a gente chegar nesse marco, a gente não tinha amparo praticamente nenhum. Márcia. Existia o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas Sim. ele amparava as pessoas com todos os tipos de deficiência de uma forma geral, não era específico. Isso, naquele momento ainda não havia contemplado o autismo com esses mesmos direitos.
né? Agora, voltando a essa questão, você tem essa experiência de vida, a questão específica, né, do problema do abandono paterno que tem acontecido. Até um pouco antes da gente começar a entrevista, eu falava com você sobre isso. Existem casos, às vezes, de abandono materno, mas são muito poucos. Então, a gente vai focar realmente nesse problema de quando um pai abandona uma criança com autismo. Qualquer situação em que haja uma separação e o pai deixa, né, abandona, perde o contato com o filho ou com a filha, isso tem implicações legais, o pai tem responsabilidade com a criança. A gente começa aqui pela questão da oferta de alimentos, né, da pensão alimentícia, que não é só para pagar alimentos, é para pagar as despesas outras, né, dar esse suporte financeiro à mãe e, claro, ao desenvolvimento da criança. Existe alguma diferença no caso, por exemplo, quando a criança quando uma criança é neurotípica ou quando uma criança, por exemplo, tem autismo? Há uma forma diferente de se definir o valor dessa pensão em virtude dessa situação? Então, Marcelo, aí entra o trabalho da advocacia especializada como o nosso, né? Aqui no escritório somos 2 mães atípicas, nós vivenciamos isso na prática, atendemos muitas famílias e nós preparamos toda uma planilha de despesas que contempla todas essas especificidades de um lar, de uma família atípica. Mas é preciso pontuar que isso, apesar de ser muito comum, não é ponto pacífico. Então, não é porque nós apresentamos uma planilha muito bem elaborada, demonstrando todas aquelas despesas e aquelas necessidades, isso vai ser aceito de pronto pelo judiciário. Falta, por vezes, sensibilidade e até conhecimento, né, letramento. E é por isso a importância, né, trago aqui a importância de estarmos sempre levando conhecimento e letramento para a população no geral, mas também, principalmente, para o nosso judiciário. E esse letramento que você traz, esse é o objetivo do programa, esse é o objetivo dessa nossa entrevista, trazer justamente esse conhecimento, trazer luz a esse assunto, né? Voltando, não existe um valor exato que seja estabelecido pela justiça como um percentual, por exemplo, do salário. Mas, no caso de uma criança neurodivergente, especialmente de uma criança com autismo, as despesas são maiores. Então, esse percentual, você tem visto na sua prática, como operadora do direito, que há uma diferenciação, quer dizer, se o pai ele vai pagar a pensão para uma criança com autismo, esse percentual ele é tratado de forma diferente, de maneira que possa justamente contemplar essas despesas a mais que tem com terapias e tratamentos multidisciplinares, com tudo que envolve o desenvolvimento de uma criança com autismo? Marcelo, infelizmente não. Existe um percentual que, assim, no imaginário, né, de 30% da renda, mas nem sempre isso é contemplado e também vai da consciência dos próprios genitores, que precisam estar de coração aberto para poder ofertar o maior valor possível, né, em detrimento até do seu próprio sustento, porque, na verdade, essa responsabilidade termina recaindo exclusivamente sobre a mãe. Porque quando o pai diz, mas eu não posso, isso vai comprometer a minha renda. Então, é a mãe que termina tendo que arcar com aquela diferença e com todo o resto. Por isso é injusto, né? E por isso precisamos falar e sensibilizar, porque é preciso olhar essas famílias com lentes da inclusão, a lente do acolhimento, para poder enxergar essas famílias com todas as necessidades e especificidades que elas trazem. E no caso do abandono afetivo, existe uma outra questão aí que já transborda as questões financeiras. Eu estou falando dos danos psicológicos que o abandono afetivo causam a qualquer criança, especialmente no caso das crianças com autismo. Um abandono afetivo, quando o pai deixa de ter contato com a criança. Aí eu trago para você essa questão por 2 perspectivas. Da sua experiência, não só da sua experiência como mãe, da sua experiência também no direito, como operadora do direito, como advogada, do que a senhora vê
nas famílias que passaram por isso e se esse abandono causando danos psicológicos à criança com autismo, se a mãe pode reivindicar danos morais ou algum tipo de indenização por esse abandono afetivo do pai. Sim, hoje em dia é possível ingressar com uma ação, né, pedindo que a gente chama de indenização, né? Mas, como eu disse, não é ponto pacífico. É possível ingressar, inclusive existe uma ação própria, autônoma para isso, né, do abandono. Existem já jurisprudências nesses casos, e é preciso se construir cada vez mais, né? É preciso, sim, ingressar, que seja através da defensoria, como a maioria das famílias fazem, ou através de escritórios especializados, porque esse dano realmente é devido. Essa falta, essa ausência de presença, de carinho, de afeto, ela prejudica, ela agrava ainda mais a situação dessas crianças com autismo. Elas sentem, são crianças, elas sentem a ausência, elas sentem a falta, precisam da presença paterna. Isso faz uma grande diferença e dificulta ainda mais o desenvolvimento delas. É devido, mas nem sempre é alcançado, tá, Marcelo? Mas você disse que existe uma ação, possibilidade de uma ação autônoma sobre isso. Vamos trazer isso aqui para as pessoas, porque milhares de mães de autistas podem estar assistindo essa nossa entrevista e buscando justamente saber como exercer os seus direitos. Quais os caminhos, né? Que tipo de ação é essa por indenização e quais os caminhos que essas mães podem buscar para ter o direito, que é o direito da criança, né, a esse tipo de indenização? Sim, é possível ingressar com uma ação de abandono afetivo, né? Sempre muito respaldado em provas, Marcelo. No direito, a gente costuma dizer que a gente pode falar qualquer coisa, mas nós temos sempre que provar. Essa prova é muito desgastante, nem sempre as famílias querem reviver essa dor, né, de ter que buscar provas, prints, mensagens, testemunhas, mas é necessário. Muitas vezes nós temos, sim, que mexer em algumas feridas para poder trazer a justiça, né, trazer um pouco de paz para a vida das famílias. E é possível. Agora, nesse processo de provas, nesse processo desse tipo de ação, que visa uma indenização pelo abandono afetivo e os danos que eles causam, que esse tipo de ação causa a uma criança, é possível estabelecer um vínculo entre esse abandono, provando que ele se deu, por exemplo, como acontece muitas vezes, a partir do diagnóstico que uma criança tem de autismo? Sim, isso através dos laudos, né? Os laudos médicos e nas ações com crianças com autismo são fundamentais, são soberanos. Toda essa documentação médica, através de histórico, isso é um trabalho da mãe, né? Na maioria das vezes, vem fazendo todo aquele acompanhamento, as evoluções e os regressos. E ali fica bem delimitado os comprometimentos e os impactos, né? Dessa ausência, e de tudo que ela traz consigo. Márcia, na sua perspectiva, a gente está tratando de um assunto que não é novidade, mas ao mesmo tempo é um assunto contemporâneo, um assunto que é novo para a justiça, ainda as jurisprudências estão se formando, ainda a legislação está também caminhando para dar mais amparo a essa parcela da população. Você tem uma experiência longa, são 27 anos, né, de convivência com a sua filha que tem autismo. Você vê uma evolução da justiça nesse sentido, os direitos das mães dos autistas, e especialmente das crianças com autismo, têm evoluído? Você vê uma perspectiva de melhora no atendimento a esses direitos e de garantia, especialmente, da participação paterna na criação, educação e cuidado com essas crianças? Marcelo, eu vejo uma grande evolução, sim. Atualmente nós temos muitas leis que tentam proteger as pessoas com autismo e também com outras doenças, né?
apesar de que isso, por si só, não seja garantia de efetividade. Agora, todos os anos, no mês de abril, nós temos uma grande leva de leis que são aprovadas, né, com alguns benefícios, e que eu digo aqui, assim, até com um pouco de puxão de orelha, que, na verdade, a gente precisa de efetividade, né, na implementação dessas leis. As leis, por si só, elas não fazem a mudança que nós precisamos. Então, é preciso, sim, que haja fiscalização, é preciso que haja... que se dê publicidade à implementação dessas leis, porque a população em si, ela não tem conhecimento. A lei existe, mas a família não sabe como ter acesso, como fazer aquele direito valer. Por isso, a defensoria, por isso os advogados, né? Mas eu vejo, sim, que estamos avançando, estamos já num outro patamar, até de conscientização. Estamos caminhando, hoje em dia já falamos bastante, esse assunto já não é mais um assunto silenciado, os autistas, né? O direito dos autistas e as famílias atípicas como um todo. E isso é importante, por isso estamos aqui, para falar, para levar conhecimento, Marcelo. Esse é o ponto, e a ideia do Programa Cidadania é justamente esse, trazer esse ponto de convergência entre a sociedade e os direitos que são escritos aqui no Congresso Nacional, as leis que são elaboradas por senadores e senadoras, deputados e deputadas, eleitos justamente por quem depois vai buscar esses direitos na justiça sempre que preciso. Márcia, agora você falou em questão de conscientização, e você tem a sua experiência de vida, fez uma transição de carreira para atuar no direito e defender o direito de outras famílias que tenham, especialmente nas famílias que tenham pessoas autistas dentro do seu núcleo familiar. O que você traz de mensagem de conscientização, especialmente nos casos de pais que, ao saberem que têm um filho autista ou uma filha autista, abandonam a família, especialmente abandonam essas crianças? Olha, Marcelo, eu trago que eles aproveitem o mês de abril e que ele sirva não apenas como uma campanha de conscientização, né, mas que seja como um dedo na consciência, né, que esse mês de abril sirva para essas famílias como um grito coletivo por respeito, por equidade, por dignidade, né, para as famílias autistas, para todas as famílias que lutam todos os dias por uma vida melhor, mesmo que diante desse abandono, da burocracia que nós enfrentamos e dessa invisibilidade. Essa entrevista nós estamos gravando aqui ainda no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo. Mas a entrevista fica permanente, as pessoas assistem ao Cidadania pelo YouTube e esses direitos, eles também são permanentes. Essa conscientização tem que ser todo dia, todos os meses do ano, em todos os anos, independentemente do mês de abril. O mês de abril é só para lançar um pouco mais de luz sobre essa questão. Agora, você comentou um pouco sobre a legislação, né? A gente falou da lei, a Lei Berenice Piana, eu tenho aqui o número da lei, a Lei 12.764 de 2012, para quem quiser se informar um pouco mais sobre ela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei, o que ela trouxe de inovação no mundo jurídico, o que ela traz de benefícios, de proteção para essa parcela da nossa população. A Lei Berenice Piana é um marco na vida das famílias com pessoas com autismo, porque ela trouxe a possibilidade de considerar uma pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência, porque antes nós não tínhamos essa possibilidade. Então, se você está abarcado dentro da legislação como uma pessoa com deficiência, você faz jus a todos aquele rol de direitos que uma pessoa com deficiência das mais diversas tem. Então, isso é muito importante. Por isso, ela é a mais importante para nós. Ela garante a equiparação aos direitos, ela garante prioridades, auxílio na educação, as crianças têm direito à adaptação curricular, que é muito importante, as crianças têm direito a um monitor dentro de sala, as crianças têm direito ao tratamento médico, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, prioridade no atendimento, temos também alguns direitos em alguns benefícios tributários.
são imensos os benefícios, né? Então, é preciso que haja realmente essa amplitude de direitos para a gente tentar minimizar um pouco essa carga que existe nas famílias. E há alguma outra legislação posterior a essa lei, que é um marco, no caso das pessoas com autismo, que você gostaria também de trazer como luz para as pessoas? Olha, nós temos várias leis, né? Nós temos também a do Marcos Mion, que Marcos Mion, não, do Romeu Mion, sim, que trouxe a possibilidade de ter uma carteirinha. Sim, uma carteirinha de identificação para a pessoa com autismo, porque, Marcelo, as pessoas com autismo, elas não trazem em si nenhuma demonstração de que elas portam alguma deficiência. Isso é motivo de discriminação, e é muito triste isso, quando uma pessoa é discriminada. O cordão de girassol, ele também favorece isso, porque justamente é uma identificação para as pessoas que têm neurodivergências ou qualquer tipo de deficiência ou de deficiência cognitiva, mas que são invisíveis, né? No caso da pessoa com autismo, realmente tem isso. Uma pessoa que tem autismo, ela não tem um fenótipo, né? Não tem algo na sua feição que mostre que ela tem autismo. É uma questão muito comportamental, e isso que você está falando é muito sério. Sim, o colar de girassol, ele veio para trazer visibilidade ao que é invisível, aquilo que nós não conseguimos ver, porque muitas vezes uma pessoa com deficiência, uma pessoa cadeirante ou uma pessoa cega, aquilo é muito simples, né? Muito notório, mas uma pessoa que traz um autismo ou um TDAH, enfim, ela não consegue obter acolhimento nem respeito de imediato. Ela é sempre questionada na sua condição. Isso traz um desconforto muito grande. Eu vejo isso, eu vivencio isso com a minha filha. Ela é sempre muito questionada, então ela usa diariamente o colar dela de girassol, porque ele serve como um alerta para dizer, olha, em algum momento eu posso vir a precisar de ajuda, eu sou uma pessoa com uma condição neurodivergente, tenham cuidado comigo, tenham respeito. É uma forma de sensibilizar. Márcia, voltando na questão da pensão, da questão dos direitos da criança com autismo, especialmente quando há o abandono paterno ou a própria separação, né, o divórcio do casal. Quando essa pessoa com autismo completa 18 anos ou 21 anos e ela tem, por exemplo, uma curatela, ela tem o direito à pensão durante toda a vida? A pensão paterna, ela cessa no momento em que essa pessoa com autismo, dependendo do nível, né, ela completa uma certa idade? Como é que funciona essa questão especificamente das pessoas com autismo depois de completados os 18 anos? Olha, existe uma questão aqui no Brasil que são os diagnósticos que nem sempre eles são precoces, né? Então, muitas famílias que já eram separadas antes do diagnóstico, elas têm que estejam em curso com a pensão sobre os alimentos, em dado momento a criança completou 18 anos ou 24 anos se estiver cursando faculdade, e essa mãe ela vai ter que, de alguma forma, sinalizar isso. A pensão por si só, ela não é extinta. O pai precisa entrar, de qualquer maneira, com pedido de extinção desses alimentos. E aí, nesse momento, a mãe vai comprovar, olha, meu filho está aqui o diagnóstico, ele é pessoa com deficiência, está aqui o laudo, ou está fazendo faculdade, ou preciso disso e aquilo. Nada é pacífico, Marcelo. Tudo precisa ser provado, mas em se tratando de pessoa com deficiência, existe sim a possibilidade dessa pensão vir a ser vitalícia. Márcia, no começo do nosso programa eu falei que assunto de cidadania com o autismo é assunto de cidadania também. E nesse sentido eu pergunto para você agora, na sua opinião, o que é cidadania? Cidadania, para mim, nesse momento, passa muito pela justiça social, né? E não há inclusão possível sem justiça social, sem reconhecer o peso desigual que as mulheres carregam quando o Estado e a sociedade se omitem. E é por isso que a gente está aqui, para trazer luz, trazer informação para a sociedade como um todo e como um chamado para o judiciário, para que tenham atenção e para que olhem para esses processos de famílias atípicas com o olhar da inclusão e da diversidade. Bom, Márcia Bezerra, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado
por trazer luz a um assunto tão importante. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Foi um prazer. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. O café é uma commodity internacional que existe duas bolsas de Nova York e de Londres, um com arábica e outro com conilon, que exatamente fazem com que haja a demanda ou não de acordo com os preços oferecidos. A indústria, ela compra essa matéria-prima que é o café cru. Agenda Econômica. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Com a redemocratização na América Latina, Pepe Mujica se tornou um dos grandes líderes populares. Mas não escreveu nada, não escreve. A solução talvez venha com o livro Palavras para Depois, onde Fabian Restivo toma um longo depoimento de Pepe e o transcreve da maneira mais clara possível, da maneira mais legível possível. É a própria voz do Pepe que está nesse livro. Ele é uma pessoa que tem uma característica, assim, das muitas que ele tem uma que é muito forte, que é que ele vive num estado de pensamento permanente. Ele está o tempo todo pensando em alguma coisa. Então, é bem fácil falar uma coisa linda. Ele adora autocrítica. Mentira. Não é isso aí. É que ele está repensando o tempo todo. Ele vive em estado de pensamento. Essa eu acho que é a característica dele. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Salão Nobre, nesta quarta, 8h, aqui na TV Senado. Eu me lembro quando eu era criança, talvez tenha sido ali que eu resolvi pesquisar a abolição. Eu olhava para aquela única imagem colorida do meu livro de história. Era aquela imagem da Princesa Isabel com aquela pena de ouro. Eu adorava aquele negócio douradinho. Eu ficava pensando, nossa, mas o que tinha sido isso? É uma imagem tão poderosa, constitui de tal maneira a nossa memória, que ela apaga as possibilidades de mobilização, de transformação da sua própria vida para a população negra hoje. Falar da Princesa Isabel é até uma chateação, porque o que a gente está diante de um caso de roubo da nossa história. Eu não consigo enxergá-la como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e se articulou e que fez o fim da escravidão acontecer. Falamos do genocídio nazista, do extermínio de 6 milhões de judeus e devemos falar sempre, porque isso não pode ser esquecido, mas nós não falamos tanto do Holocausto africano, do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Então existem os crimes praticados por eles, que foram crimes contra a humanidade, e existem os crimes praticados pelos escravos, que, em verdade, foram atos de legítima defesa da sua própria vida, da sua própria honra, da sua própria dignidade. Muitos, portanto, que foram levados aos tribunais deveriam ser absolvidos por legítima defesa, estados de necessidade, mas não foram.
foram punidos severamente em processos sumários que duravam semanas, às vezes um mês, e levados à forca. Isso também não pode ser esquecido. Boa noite. Hoje é terça-feira, 13 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Em depoimento à CPI das Bets, a influenciadora Virgínia Fonseca negou receber um percentual sobre a perda dos apostadores, conhecido como o cachê da desgraça alheia. A influencer Virgínia Fonseca chegou à CPI ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e foi recepcionada por muitos fãs que desde cedo esperavam por ela. Mesmo respaldada por um habeas corpus que dava a Virgínia o direito de permanecer em silêncio em situações que possam incriminá-la, Virgínia respondeu a quase todas as perguntas dos senadores e afirmou que até hoje só fez publicidade para 2 empresas de apostas. E disse também que sempre faz alerta aos seus seguidores sobre as restrições e os perigos dos jogos. Sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Virgínia Fonseca se negou a revelar quanto ganha com a publicidade feita para empresas de apostas. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Com mais de 50 milhões de seguidores em diversas plataformas digitais, a convocação de Virgínia Fonseca foi aprovada ano passado para apurar os contratos firmados por ela com as empresas de apostas, os critérios para a divulgação dessas bets, além do impacto das postagens no comportamento dos seguidores. Ela foi questionada sobre a reportagem da revista Piauí, segundo a qual Virgínia receberia 30% por aposta perdida, prática conhecida como cachê da desgraça alheia, além de valores milionários por contrato fechado. Mas a influencer negou que tenha fechado contratos nesses termos. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência e os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. A repórter Carla Benevides acompanhou essa reunião da CPI das Bets e traz mais detalhes. Como a gente viu aí na reportagem, Virgínia Fonseca negou que tenha firmado contratos com essa cláusula do cachê da desgraça alheia. E aí, então, a senadora Soraya Tronic pediu que ela apresente a cópia do contrato completo, porque a CPI não dispõe desse documento. Sobre os alertas que Virgínia Fonseca diz que faz aos seguidores dela sobre os perigos de apostas, de jogos de apostas, a senadora Soraya Tronic apresentou um vídeo durante a CPI que mostra que numa dessas publicidades esses alertas não apareciam. A influencer logo depois justificou que esse vídeo foi um dos primeiros que ela fez e que ela ainda não tinha todas as orientações, inclusive do CONAR. Vários senadores pediram à influencer para refletir sobre a necessidade de fazer propagandas dessas bets e ela disse que vai refletir sobre o assunto. Disse ainda que se os jogos forem proibidos, ela irá acatar
né, a decisão, vai concordar com essa decisão dos senadores e deputados, mas afirmou que a realidade no momento no Brasil é que o Brasil inteiro joga e o Brasil inteiro divulga. Como a gente viu na reportagem, ela compareceu aqui à CPI, respaldada por um habeas corpus que deu a ela o direito de permanecer calada. E ela respondeu praticamente a todas as perguntas, mas não respondeu quando foi questionada sobre o valor do contrato que ela firmou com essas empresas de apostas esportivas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está representando o Congresso Nacional na China, onde hoje participou de reuniões bilaterais e da assinatura de acordos estratégicos. A 4ª cúpula CELAC-China, em Pequim, reúne chefes de Estado e lideranças parlamentares da América Latina, do Caribe e da China. Davi Alcolumbre faz parte da comitiva oficial do Brasil, ao lado do presidente Lula, e escreveu no Instagram: representar o Congresso Nacional neste encontro internacional é reafirmar o compromisso do Parlamento brasileiro com o multilateralismo, com o diálogo entre os povos e com a busca por soluções globais baseadas no respeito mútuo e no desenvolvimento sustentável. O protagonismo da América Latina no cenário internacional passa também pela atuação dos seus parlamentos. Participar da cúpula é dar legitimidade democrática aos compromissos que o Brasil assume com seus parceiros estratégicos. Morreu hoje o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, aos 89 anos. Ele tratava de um câncer que se espalhou pelo corpo. A morte de José Pepe Mujica foi confirmada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Mujica ia completar 90 anos de idade em 20 de maio e desde janeiro vinha enfrentando um câncer de esôfago que se espalhou pelo corpo. No plenário do Senado, o líder do governo no Congresso disse que vai encaminhar um requerimento de voto de pesar. Eu faço esse registro aqui no plenário da Casa porque, para mim em especial, e eu acho que para muitos em todo o mundo, e em especial na América Latina, Mujica não foi somente um homem, foi uma forma e uma perspectiva de encarar e de ver o mundo. Mujica revelou o compromisso radical com os valores da democracia, em primeiro lugar, e que esses valores não são incompatíveis com a construção de uma sociedade justa e generosa. Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, quando abriu mão de parte do salário e liderou um governo progressista que conseguiu a redução do desemprego, diminuição da pobreza, além de descriminalizar o aborto e a maconha e garantir o casamento homoafetivo. Ele também foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Conhecido por seu estilo de vida simples, Mujica participou do combate à ditadura uruguaia de 1973 a 1985, quando chegou a ser preso 4 vezes e até ferido por 6 tiros. Ele era casado com a senadora Lúcia Topolansky há mais de 40 anos e não deixa filhos. Neste 13 de maio, em que o Brasil celebra os 137 anos da assinatura da Lei Áurea, o Senado fez uma sessão especial que homenageou a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. Esse grupo combate em todo o território nacional o trabalho análogo à escravidão. O Senado celebrou nesta quarta-feira os 30 anos de atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. O órgão promoveu mais de 8.500 operações e libertou mais de 66 mil trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. Hoje é 13 de maio, data da assinatura da Lei Áurea, que deveria ter assegurado a liberdade do povo negro. Mas, infelizmente, o trabalho escravo persiste no nosso país até hoje. Em 1995, o Brasil reconheceu oficialmente a existência de formas contemporâneas de escravidão em seu território. Essa minha culpa, essa admissão, foi o ponto de partida da política pública nacional de erradicação do trabalho escravo.
O grupo logo se transformou na mais eficaz ferramenta estatal de combate à chaga da escravidão moderna. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participou da sessão. Ele defendeu que a erradicação do trabalho escravo deve ser uma missão assumida por toda a sociedade brasileira. Não é missão simplesmente do governo, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, dos vários parceiros, mas é missão da sociedade. A sociedade brasileira tem que se indignar. Indignar para dizer: nós não queremos fazer a reparação, nós queremos evitar que essa agressão aconteça. É, portanto, a erradicação do trabalho análogo à escravidão, essa é a nossa missão. A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto de lei que altera a lei de improbidade administrativa e permite o desconto mensal de até 30% do salário de agentes públicos para ressarcimento de dinheiro desviado. O relatório aprovado foi um texto alternativo à proposta inicial, que tem como objetivo aperfeiçoar o bloqueio de bens nas ações de improbidade administrativa. Quanto ao mérito, o objetivo da proposta é bastante positivo, pois prevê um aperfeiçoamento do regime de indisponibilidade de bens, o que facilita o ressarcimento dos prejuízos causados pelo ato de improbidade administrativa. A proposta estabelece que, quando o ato de improbidade lesar o patrimônio público ou promover enriquecimento ilícito, o bloqueio de bens do agente público acusado, aplicado como medida cautelar, inclui os bens adquiridos antes do suposto ato ilegal. E se o valor dos bens não for suficiente para o ressarcimento dos cofres públicos, o agente público investigado poderá ter até 30% do salário mensal descontado e depositado em juízo até a ação ser concluída. O projeto prevê ainda que o pedido de indisponibilidade de bens seja autorizado mesmo sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado do processo. Atualmente, a lei exige a comprovação desse perigo para autorizar o bloqueio. Senadores de situação e de oposição concordaram com o projeto, que segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A lei de improbidade administrativa ela foi meio vilificada pelo meio político nos últimos anos e ela sofreu algumas reformas que enfraqueceram muito a efetividade dela. Eu até entendo que havia pontualmente um mau uso, um uso exagerado, mas o remédio acabou matando o doente. E esse projeto aqui é o primeiro que eu vejo em muito tempo que segue na direção contrária, né, de aumentar a efetividade da ação de improbidade. Eu ratifico as palavras do senador Moro quando o que foi feito com a lei de improbidade administrativa. Nós temos aqui condutas que são praticadas de forma aviltante, grosseira, de forma imprudente e que vilipendia efetivamente o erário público e que hoje, com essa reforma na lei de improbidade administrativa, tendo apenas a possibilidade de responsabilidade a título de dolo, ele excluiu a possibilidade de responsabilidade daquele agente público que deu causa a um dano ao erário público por imprudência, negligência ou imperícia, não vai ter mais responsabilidade e muito grave ainda, porque a lei não retroagirá, salvo para beneficiar, e muitas pessoas foram beneficiadas depois de condenadas por ato de improbidade. O projeto que trata do licenciamento ambiental foi discutido hoje em reunião da Comissão de Meio Ambiente. A expectativa é que a votação ocorra na próxima reunião deliberativa da comissão. O projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi o único item da pauta da comissão desta terça-feira. Discussão aberta, senadores trouxeram impressões, inquietações, comentaram demandas de setores da sociedade. O relator ponderou sobre a necessidade de padronizar normas e procedimentos que, às vezes, diferem de um estado para outro. Se uma obra é proposta em Minas Gerais, não é a mesma as normas que vão ter, por exemplo, no estado do Pará. Então, essa legislação, o objetivo dela é uma padronização
para poder eliminar essa série de normas, muitas delas até divergentes entre os estados, no sentido de pacificação. Matéria controversa, dela depende o futuro do desenvolvimento sustentável. Como fica a fiscalização ambiental? Que exigências um empreendedor deve cumprir antes de desmatar, construir, reformar obras que podem trazer impacto sobre o meio ambiente e as vidas das pessoas? Que passos e prazos a autoridade ambiental deve dar e cumprir antes de multar, embargar ou liberar uma obra ou serviço em andamento? É uma lei difícil, ela já tramita nas duas casas há quase 22 anos, a Casa Civil também, né? E muitos ministérios participaram, vieram muitos ministérios, uma via sacra muito grande de especialistas, o setor privado participou, o setor bancário participou, então as instituições, a CNI, a Confederação da Agricultura, todos participaram ativamente. O senador Messias de Jesus expôs divergências entre órgãos do meio ambiente estaduais e federais e cobrou harmonia e respeito a avaliações e decisões tomadas em nível estadual. O Estado dá licença de aprovação, licença de instalação, licença de operação, emite todas as licenças, depois o IBAMA remotamente vai lá e faz um embargo, penaliza o produtor, o pequeno, o médio e o grande, aplica multa, gera um crime, encaminha para o Ministério Público para investigar crime ambiental em terras do Estado. Ora, quero render aqui minhas homenagens e parabenizar o governador Helder Barbalho, que finalmente me parece que acordou para esse crime que o IBAMA está cometendo contra os produtores brasileiros lá dentro do seu estado há muito tempo. Isso acontece em Roraima também, acontece em Rondônia, acontece em todos os estados brasileiros. O IBAMA não é um órgão dotado de superpoder. Ele quando as terras é do estado, ele é um órgão fiscalizador suplementar. Ele não pode ter todos os poderes inerentes se sobrepondo ao outro. Não há hierarquia entre o órgão ambiental estadual e o órgão ambiental federal. O ponto mais polêmico dele é justamente a licença de adesão e compromisso. A LAC, ela vai atender mais de 80% a 85% dos casos de pequeno porte. E a competência disso é municipal. Então o pessoal acha que isso é uma porteira aberta para licenciar tudo. Não é bem assim. Nesta terça, a CMA concedeu vistas coletivas ao projeto do licenciamento ambiental. Ele retorna para a votação já na próxima semana. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou hoje um projeto de lei que cria o Plano Rios Livres da Amazônia. O plano alcança os cursos d'água na Amazônia Legal, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia, além de partes de Goiás, do Maranhão e do Tocantins. Entre seus objetivos estão promover a cooperação entre União, estados e municípios, compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação dos recursos hídricos, reduzir a poluição e os danos ambientais e melhorar o desenvolvimento do transporte hidroviário. O Brasil, especialmente a região norte, possui grande potencial para a navegação hidroviária, mas enfrenta desafios como a falta de infraestrutura, sazonalidade das chuvas, mudanças climáticas e concorrências com outros modais. Além disso, a degradação e a poluição dos rios comprometem a qualidade da navegação. Dados de 2019 indicam que apenas 31% dos 63 mil quilômetros de rios navegáveis no Brasil são utilizados comercialmente. A proposta agora vai ser examinada pela Comissão de Infraestrutura e de lá segue para a Comissão de Meio Ambiente, onde tem decisão terminativa, ou seja, a aprovação por esta comissão vale por todo o Senado, a não ser que seja aprovado um recurso para sua votação em plenário. O relator revelou ter recebido uma sugestão de aprimoramento encaminhada pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. Para que fizesse uma modificação com relação ao Comitê
gestor e ao Comitê de Bacias Hidrográficas. No entanto, me comprometi com o Ministério de vermos essa possibilidade na Comissão de Infraestrutura, onde nós teremos condições de resolver essa situação e deixar o projeto chegar na Comissão de Meio Ambiente já ajustado para a sua integral aprovação. Com certeza é um tema extremamente importante. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente, senadora Alain Riquicon, senador Girão, sobre nosso trabalho na missão sobre saneamento e lixo. E, infelizmente, no Brasil, o chorume tem sido misturado no esgoto e isso tem ido para as águas. E uma coisa é o esgoto tratado, que são resíduos orgânicos e dejetos. Outra coisa é o chorume, que tem produtos cancerígenos, produtos químicos. E, infelizmente, a questão do lixo tem sido ignorada solenemente. Essa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou vários outros projetos, entre eles o que inclui o Festival Hallelujah, realizado em Fortaleza, no calendário turístico oficial do país, e o que cria a Rota Turística Pacaraima-Rorainópolis, no estado de Roraima. Um dia nacional dedicado à brincadeira e um cadastro das instituições que tratam de crianças foram propostas que passaram hoje na Comissão de Educação. Os senadores aprovaram a criação do Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. A proposta é integrar os dados sobre saúde, educação, assistência social e proteção, além de informações detalhadas sobre creches e outras instituições de atendimento à primeira infância e torná-las públicas e acessíveis. Criar o cadastro vem ao encontro de uma organização mais racional. E isso vai ao encontro do previsto na LDB, que substituiu a antiga noção de creche, que era apenas uma questão de cuidado, de benemerência, para uma missão pedagógica, uma missão de formação, de otimização dos impulsos da criança e seu direcionamento para os momentos seguintes da sua vida. Como o texto aprovado é um substitutivo, o projeto ainda precisa passar por uma votação suplementar. A Comissão de Educação também aprovou a instituição do Dia Nacional do Brincar, em 28 de maio, data reconhecida internacionalmente como Dia Mundial do Brincar desde 1999. A celebração da data destaca o brincar como um direito das crianças e prevê a conscientização sobre a importância das brincadeiras, não só para a diversão, mas para o desenvolvimento cognitivo, físico e de habilidades sociais, como a capacidade de resolver conflitos. É impressionante como a gente às vezes passa ao largo de uma atividade tão importante, não é, para o desenvolvimento cognitivo, social das crianças. Parece que brincar é brincadeira e brincadeira é coisa séria. Em comemoração ao Mês do Trabalhador, o Congresso promoveu uma visita guiada especial para os servidores terceirizados da casa. Marinalva Souza trabalha há 13 anos no Congresso Nacional. Nesta terça-feira, ela pôde conhecer um pouco mais da história do local. Em comemoração ao Mês do Trabalhador, terceirizados do Senado e Câmara dos Deputados participaram de uma visita especial ao Congresso Nacional. Apesar da gente estar aqui dia a dia, de fato a gente não conhece tudo, né? E essa visita serve para você conhecer o local que você trabalha e a história do local, que às vezes passa despercebido mesmo a gente estando aqui dia a dia. Além de Marinalva, cerca de 45 trabalhadores da casa participaram do tour, com explicações detalhadas sobre os ambientes e obras de arte. Os visitantes também conheceram os plenários de cada casa e espaços que não são parte do roteiro tradicional